Então vamos juntos até as 9 da noite. Preparando. Não vai dar! Tá, eu não jogo mais! É. Para com essa conversa mole! Já falo com você. Vocês estão de sacanagem! Tá bom, fica tranquilo que já eu converso com o senhor. Mas até às 9 da noite, muita informação, muita análise, muito debate e, claro, o pré-jogo aqui de Bolívar e São Paulo, que jogam às 9h30 da noite pela Copa Sul-Americana. João Paulo Capelanes vai transmitir na Bandeirantes. Que momento, hein? O bumbo tá dando certo, hein? O bumbo tá dando certo. Então vamos, o São Paulo, gente, não é possível. Acharam quanto? 60 quilos de maconha no ônibus mais, do São 83, Paulo. né? 83 quilos de maconha no ônibus do São Paulo. O crack que é bom não acharam, né? Mas maconha achei. A piada tá pronta, né? É. Acharam droga dentro do ônibus da delegação do São Paulo. Eu tava assistindo o Joel da Atena agora há pouco com o Garrafa no Brasil Urgente, aí o Garrafa tava dando a notícia, aí o Joel foi fantástico, ele falou assim, sim, mas qual é a novidade dessa matéria aí? Qual é o fato novo? Olha o Garrafinha falando, ó, 196 quilos em 2 ônibus. Não pode ser, não pode ser. Que isso, mas que fase, gente. Meu Deus do céu, o que falta acontecer na vida do São Paulo? Nas páginas policiais. Do Corinthians e do Santos. Falta tomar 4 do Bolívar hoje. O Santos abriu o CT para os torcedores. Não, isso é... O Santos, não só o CT, abriu o teatro lá, onde eles recebem palestra. Exatamente. Antigamente, torcedor para falar com o jogador fazia emboscada no ônibus. Depois passou para invasão no CT. Depois passou a ser convidado para entrar no CT. Agora, eles dando fazem palestra. É demais, A próxima é a evolução. Isso. A próxima é o jantar. A próxima é o jantar com os jogadores. Eles vão ser convidados para dormir na véspera do jogo junto. Vocês podem dormir junto com os jogadores. Palmeiras e Santos. E o último ato, vestir a camisa do time, entrar em campo e defender o time. Palmeiras e Santos, a Copa do Brasil, certo? Antes do jogo na Vila, uma janta dos uniformizados com os jogadores. E a preleção, também. Exatamente. A janta e depois a preleção é de brinde. Vocês fazem a preleção do pré-jogo. É com quem? Com a torcida organizada. Aliás, se tu me permite só uma sublinhada, coisa rápida, viu? Eu não aguento mais ver a imprensa, tá? Eu não sou crítico da crítica, mas eu não aguento mais ver a imprensa brasileira noticiar invasão de CT, noticiar nota oficial de torcida uniformizada, certo? Dar espaço para esses caras. Esses caras, eles só pensam neles. As uniformizadas milionárias. Então, a tal torcida do Palmeiras lá coloca uma faixa nonsense, que não tem nada a ver com o momento do clube, e isso vira notícia, com todo respeito. Eu discordo, só isso. Mas não é notícia, é isso? Pra mim não é. Não é notícia quando um organizado invade o CT, ameaça jogador e eles saem e dão entrevista, não é notícia, tem que ouvir essa gentalha, por mais que seja dessa forma. Não é mais. Não é notícia, eu acho que é notícia. Só é notícia quando eles matarem alguém, né? Que é o que eu acho que é o que falta. Aí eu acho que é notícia. Bom, enfim. Bom, tem tanta coisa pra gente falar hoje aqui, porque o São Paulo teve, daqui a pouquinho estará em campo, essa apreensão no ônibus que ia transportar a delegação do São Paulo para La Paz. Apreenderam 86 quilos de maconha. No outro ônibus tinha mais, né? Como disse o Garrafinha aqui. Quase 196 no total, né? O Santos abrindo lá as portas do CT sem nenhum dirigente. Então é torcida e jogador, não tinha o Cuca, não tinha diretor, isso não tinha presidente, não tinha nada. Isso é notícia. Não tinha ninguém. A ausência institucional do Santos, isso é notícia. E o Corinthians... Quem abriu, só uma coisa, quem abriu o portão? Se não tinha ninguém lá pra mandar, não tinha Matos, não tinha Marcelo Teixeira, não tinha ninguém. Algum jogador, abre lá, fulano. Se o porteiro não abre, gente... Os caras invadem. Ele apanha, porque esse cara vai ter que pegar o busão e voltar pra casa. Ele toma um cacete na rua. Loucura, né? É triste, mas é a realidade. O futebol é isso, infelizmente, hoje no Brasil. Mas e o Corinthians? O Corinthians. Tá cheio de Corinthians, Santos e São Paulo. Se os três se juntarem, der as mãos, não sai nada. Os três afundam juntos. 3 modelos falidos de administração. 3 modelos destruidores de clubes. Clube associativo. Modelo de clube associativo. Tá ultrapassado, não pode mais ter. O Santos não é associativo, né? Entre aspas, né? Tem um comitê gestor lá também que, com todo respeito, é mais ultrapassado que o modelo de clube associativo, enfim, 3 modelos afundadores de clubes. E o Corinthians hoje
conseguiu fazer o quê, Luiz Fabiani? Eliminar a possibilidade de ter o Memphis na sequência. A nota do Corinthians, ela é bonita, não é? Quer dizer, eles jogam a responsabilidade para uma saúde financeira do clube. Estamos pensando na saúde financeira do clube. Olha que coisa bonita. Olha só, o Corinthians preocupado com a saúde financeira, quando a gente sabe que o time tem 3 transfer bans, salário atrasado, Ministério Público enfiado lá dentro, tá tudo errado. E eu não tô dizendo aqui, eu acho que nessas condições o Corinthians tinha que ter renovado com o Memphis, mas eu não quero levantar nenhuma bandeira aqui. O que eu tô dizendo é que um clube que tem os dirigentes com esse perfil de administração, que enfiaram o Corinthians num buraco, eles conseguiram fazer um péssimo negócio. Porque agora o Corinthians vai ter que pagar todo o dinheiro ao Memphis Depay, tudo que está devendo, tudo, não vai usar o jogador e não vai pagar o Memphis. Vai pagar com juros. Vai pagar com juros. Não vai pagar. Vai virar lei Rojas, Não vai ter vai que pagar pagar. o dobro. Não vai Transfer pagar. ban e o diabo. O Corinthians não vai conseguir pagar o Memphis, não vai usar o jogador e vai ficar afundado nessa dívida impagável. Capaz de perder pontos, inclusive. Tá chegando a hora do Corinthians perder ponto no Campeonato Brasileiro e cair pra Série B por causa disso. Vocês vão ver, é Coloca ver pra a tua crer. vinheta daí. É? Coloca. Não é. Pode colocar Não a é. tua vinheta. Vai. Ó, o Luiz Fabiani que não para, né? Ele não sossega, ele liga pra todo mundo o dia inteiro, né? Então, desde o momento... Ele antecipou aqui a informação, às 3h30, nas redes sociais da Bandeirantes, já tinha a informação lá do Fabiani. O Corinthians soltou a nota às 4h. Mas às 3h30, o Fabiani já tinha dado nas nossas redes sociais que o Corinthians iria emitir uma nota anunciando o fim das negociações com o Memphis Depay. E agora, Fabiani, às 7h42, o que é que você pode falar pra gente do caso Corinthians-Memphis Depay? Boa noite, Fabiani. Tudo bom, Capri? Boa noite pra você, Capela, Pretzel, Quesada, toda a grande audiência do Esporte em Debate, certamente muitos corintianos e todos que acompanharam as últimas semanas da programação da Bandeirantes no Esporte em Debate, nos Donos da Bola, no Resenha, não estão surpresos com o que ocorreu hoje à tarde no CT Dr. Joaquim Grava. Nessa apuração eu tô desde manhã, porque o presidente Osmar Stabile ele chegou no CT por volta das 11 horas da manhã. E quando o Osmar Stabile pegou o carro dele, na casa dele, e foi rumo ao CT Dr. Joaquim Grava, ali ele estava decidido. O Corinthians não renovará o contrato de Memphis Depay. Estou indo lá para oficializar a decisão ao departamento de futebol. Por que ele não renovaria àquela altura? Porque, segundo o que ele relatou a aliados, o Corinthians conseguiria pagar o contrato, mas o bônus por moradia, né, aqueles 250 mil reais para alocar o Memphis no lugar onde ele mora atualmente, o clube não conseguiria pagar. Então, num contrato multimilionário, o problema estava em 250 mil reais mensais. Auxílio moradia. Até falaram pra mim, não usa esse termo porque pega mal, mas é isso, é auxílio moradia. No caminho, Capela, olha que loucura. O pessoal do marketing do Corinthians ligou pro presidente, porque chegou neles essa informação, eles falaram assim, a questão dos 250 mil, apresentaram parcerias comerciais uma com a KLM, a linha aérea, uma com uma empresa de varejo e outra, terceira agora que tá me fugindo o nome, perdão, vou recuperar no decorrer aqui do que eu falar. Mas eles falaram, se a questão for 250 mil, esquece, tá resolvido. A gente tem aqui parceiros comerciais, mandaram e-mails pro Osmar Stabile provando que essas empresas estavam dispostas a ajudar o clube. E o presidente Osmar Stabile falou, só me avisa agora, não sei o que, beleza. Chegou no CT, Marcelo Paz, é o seguinte, não vamos ficar com o Memphis. Uma reunião de 2 a 3 horas do Marcelo Paz falando. Não, Que horas foi presidente. isso? Só para pegar uma Período da noção. manhã, 11 horas da manhã. 11 da manhã o Marcelo Paz já sabia, então. 11 horas da manhã ele foi comunicado pelo presidente, mas dali não saiu, foi na sala. E com os dois. ontem, depois do sorteio, ele estava super otimista, né? Exatamente. Esperamos que o Memphis viaje amanhã conosco para Exato. Rosário. Né? Eu vou chegar lá, mas eles ficaram em reunião por 2, 3 horas. O Marcelo Paz, o departamento de futebol, o departamento de marketing e o financeiro falando: gente, ele tem que ficar, vai ser bom para todo mundo. Mas o presidente Osmar Stabile bancou a decisão dele próprio. Ele justifica em nota oficial, como disse o Capri, que é uma decisão pela saúde financeira do Corinthians, num processo de austeridade. Mas a gente falou aqui já há muito tempo, vocês são provas disso,
da pressão política que ele estava sofrendo para não Quem é assinar que esse pressionou? Dá os nomes aí, Fabiane, por favor. Ah, Capri, eu vou ser bem sério, eu não quero aqui dar margem para tomar processo de gente ruim. Mas quem é o grupo Eu não- aí? Quem que é é o- o grupo que é parceiro dele? A né? chapa União dos Vitalícios. Chapa União dos Vitalícios. O corintiano que tá Esse mais é o por nome dentro. da chapa. É, o corintiano que tá mais por dentro, que olha as fotos da diretoria, que olha com quem o Osmar anda no dia a dia, sabe quem são E essas por que pessoas. esses caras não queriam o Memphis no Corinthians? Porque o Memphis ele é visto como uma bandeira política da antiga gestão. Isso é muito claro e há muito tempo. Eu queria recuperar agora, o Capela, Michelzinho, quem estiver no comando da mesa por aí, a declaração que o Memphis Depay deu a Bandeirantes no dia 21 de dezembro de 2025, na final da Copa do Brasil. Bruno Milhose entrevistou ele no campo de jogo e o Memphis Depay, àquela altura, disparou contra a politicagem do Corinthians. Esses conselheiros ficaram com o eguinho atacado. A verdade é essa. Esse pessoal se sentiu com o ego ferido. Pode rodar, Capela, pro pessoal lembrar o que disse o Memphis Depay com exclusividade a Bandeirantes após Copa do Brasil. For me, special because these people that are working a lot, that providing for family. Pra mim é especial, porque essas pessoas que trabalham muito, que sustentam a família, sabe? Que sofrem muito. Então, eles que apoiam o time. E o que está acontecendo é que, digamos, se honestamente o clube está numa situação muito ruim, muitas coisas acontecem nos bastidores, mas toda vez os torcedores, eles me dão energia, dão aos jogadores energia para lutar, para vir ao treino, porque precisamos nos preparar para um novo jogo todo fim de semana. Eu acho isso muito especial. E eu queria poder ganhar mais títulos com esse time e trazê-los, tirá-los dessa posição difícil, mas para isso algumas coisas precisam acontecer. E vamos ver todo mundo falando muito na mídia sobre como muitas coisas são falsas, eles mentem muito sobre mim mesmo, porque querem fazer que os fãs me odeiem, para que eu vá embora. Mas ganhamos 2 títulos em um ano, então o que eles vão dizer? Os fãs me adoram e eu amo eles, eu luto por eles, eles merecem tudo. E as pessoas na diretoria precisam acordar. As pessoas, eu sei exatamente com quem que eu falo e eles sabem exatamente quem eles são. Deixa esse clube lindo em paz. Vai fazer besteira em outro lugar, porque esse clube precisa se elevar. Esse clube precisa lutar pela Libertadores. Esse clube precisa lutar pelo Brasileirão todo santo ano, porque os fãs merecem isso. Então, quem quiser ferrar com o Corinthians, vá embora. Saia desse clube, saia da diretoria. Você sabe que esse clube precisa de estrutura. E eu vim para trazer estrutura, mas preciso de mais ajuda. Obrigado. This club needs structure. And I come to bring structure, but I need more help. Essa declaração do Memphis Depay caiu à época como uma bomba a várias pessoas do clube. O incômodo dele, o primeiro incômodo político dele no Corinthians foi o seguinte: a gente fala muito sobre o contrato do Memphis aqui, sobre os valores envolvidos, esse contrato que acabou agora. Mas por que a gente fala tanto do contrato do Memphis? Porque ele foi o único contrato que vazou. Vocês lembram de algum contrato de jogador do Corinthians que vazou todos os bônus, todas as cláusulas, Vazou, o salário? Vazaram É, intencionalmente. Intencionalmente. Para resultar Sabemos internamente quem foi, Sabemos. E para resultar no que está ocorrendo Isso hoje. irritou o Memphis também. Demais. Que vazou demais. o vazamento Que do contrato vazaram dele. o contrato dele, Não, exatamente. vamos falar o português claro aqui. O Fabiane falou uma coisa muito positiva. A gente não tem que ficar dando nomes aqui para não correr isso, tomar processo, gente que não vale a pena gastar. Agora, o Memphis não gostava do Armando Mendonça e não gosta dele, que é o vice de futebol do Corinthians, vice-presidente do clube, melhor dizendo, porque na visão de muita gente interna, ele foi o cara que entregou de bandeja para uma parte da imprensa o contrato do Memphis Depay. Se isso é verdade ou não, a gente vai provar, se é que um dia vão conseguir provar lá na frente. Mas era um desafeto interno do Memphis por esse tipo de alegação. Não seremos levianos aqui. Foi ele que fez. Mas por que o Memphis não gostava dele e nem que ele frequentasse vestiário? Basicamente, é uma bronca que o Memphis tem com o Parque São Jorge há muito tempo e que resulta no que resultou hoje. Eu queria dar um resumo financeiro sobre a não renovação, mas, enfim, acho que aí qualquer um pode achar o que for, se tinha que renovar o que não tinha, não é esse o ponto que eu quero abordar. Mas eu queria destacar aqui a omissão do presidente Osmar Stabile durante todo esse processo. O Osmar Stabile, ele fala em nota que vai dar uma coletiva, e tudo bem, mas o Marcelo Paz falou publicamente ontem que ele contava com o Memphis possivelmente para essa viagem para Rosário, que foi hoje. O Fernando Diniz deu entrevista coletiva falando primeiro que ele poderia jogar contra o Inter e depois que ele poderia jogar contra o Rosário. O que eu quero entender é quem tá mentindo.
O Diniz tá mentindo pro torcedor, o Paz tá mentindo pro Diniz, ou o Osmar Stabile mentiu pros dois? Ou algum outro interlocutor mentiu pros dois? Porque não é possível que o técnico do Corinthians esteja tão desinformado a respeito do que ocorre numa negociação de O renovação de Marcelo contrato. Paz, no Fortaleza, ele tinha caneta. Agora ele é um funcionário. Eu acho que ele deveria pedir o boné. Mas eu acho que ele deveria chegar ao presidente. Tudo bem que o Corinthians é grande, mas eu estou exposto já na venda do André lá, que estava confirmado. Que era quem? Que era o Dorival. Dorival. Então, assim, se a gente não sabe se o Diniz ele é desinformado ou não, a gente só sabe que com o Dorival é uma história e o Marcelo Paz já tinha concretizado a venda e aí teve que voltar atrás. E agora o Marcelo Paz, ele deu entrevista inclusive aqui pra gente no Jogo Aberto, falando do Memphis Depay, que tava aqui botando fé, acreditando que realmente renovaria, porque ele tava arquitetando. O Fabiano cansou de falar sobre isso. Teve a questão e não do rolou. Alisson também, bem lembrado. Perfeito, do Alisson. Vocês lembram do atacante Kaique, que era do Bahia? O Corinthians estava contratando. Então, assim, gente, cara, tudo isso em um semestre. é isso. Por que o Parque São Jorge e o futebol falam línguas tão diferentes? O Parque São Jorge engoliu. e o CT engoliram Marcelo Paz. E eu vou falar um negócio aqui, eu não tenho relação próxima ao Marcelo Paz, mas eu duvido que o Marcelo Paz seja o errado da história. Claro que não. Duvido. Marcelo Paz é um cara competente. Mais um enganado Claro pelo que é, Corinthians. Mas ele foi engolido pelo Mais sistema. um enganado. O Corinthians hoje, entre aspas, tá? Ó, entre aspas, é um clube podre. Ah, sim. É um clube por que apodrecido. aspas? Porque Não, daqui a pouco, né? acabaram com o clube. Tá, tudo bem. Ele está apodrecido institucionalmente. Apodrecido. Tá faltando alguém chegar, não precisa botar a vinheta agora para deixar pro fim do programa, Tá. certo? Um grupo, tá? Que queira fazer com o Corinthians o que o Flamengo fez em 2013. Se aparecer alguém, não precisa ter Safiel para Mas isso, aí é tá? mudar o estatuto. Calma, viu? Mas não precisa ter O Safiel. Flamengo mudou o estatuto. Viu? Tá faltando alguém que chegue pra botar a casa em ordem. Os caras não largam o osso, Calma, Pretzel. Capri, Os caras não calma, largam. deixa eu só terminar. Eles não largam. Isso leva tempo no futebol. É, eles não o largam Corinthians o osso. ele tem que fazer um time competitivo, como o Flamengo fez, certo? A torcida vai abraçar esse tipo de situação pra colocar a casa em ordem. Mas enquanto continua essa bagunça aí, cada um entrando pobre e saindo rico, certo? O cara que é expulso por uso de cartão, uma série de desmandos, não vai mudar Mas nada. o Fabiano eu não falou uma acho. coisa sobre departamento de marketing. Falando sério, existe marketing no Corinthians? Existe, Capela. Existe você ter o Maese Seguros, que o contrato acabou e o Corinthians não tirou a marca da camisa. Tá indo acho que pro 5º ou 6º jogo eu com a fui marca. atrás, eu fui Que atrás é dessa isso, informação. cara? Isso E não eu- acontece na várzea. Acabou o patrocínio, tira da camisa, Tinha pô. esquecido isso aí. Eu fui, Que atrás, isso? eu fui atrás dessa informação com a diretoria do Corinthians e até me explicaram que, enfim, não vou passar pano pra ninguém, lógico, vocês sabem que eu não faço isso, mas que isso é um procedimento de prática que os outros clubes fazem também, porque há uma negociação muito adiantada para renovar com a ESE e uma vez concretizada, esses jogos serão ressarcidos de maneira retroativa. Então o clube vê como uma situação normal e até citaram casos de outros clubes que já fizeram situações parecidas. Mas a Se própria não houver a essa- renovação. Mas, ô, gente, E mas aí, olha houver, só. perdeu o espaço. Ah, entendi. essa E nota- ganhou essa visibilidade em nota do cima do Corinthians clube. hoje. É o que todo mundo faz hoje em dia. Essa nota do Corinthians hoje, que o Corinthians ela é tão Vai, patética. Corinthians! Ela é tão patética, jogando para responsabilidade financeira a não assinatura com o Memphis Depay, porque aí você chega lá e fala, ô presidente, está tudo certo. E o salário dos jogadores? Quando é que o senhor vai pagar? A gente E o não pode salário ser dos inocente funcionários? assim, né? Quando é que o senhor vai pagar? A saúde financeira, quando é que o senhor vai pagar o transfer ban? Mas nós estamos fazendo isso exatamente para poder quitar essas coisas todas. Então tá bom, então paga o Memphis Depay, é o que o senhor está devendo, pro Memphis Depay. Porque é patético os dirigentes desses clubes, e aí eu incluo o do São Paulo, o dirigente do Santos, os dirigentes que estão afundando esses gigantes, essas camisas pesadas, tentar terceirizar para aquilo que eles não têm competência para resolver. O Ministério, o presidente do Corinthians foi depor lá no Ministério Público, não é, o Fabiani? Foi ontem. Quando é que o Ministério Público vai invadir o Parque São Jorge? Quem tem que invadir o Parque São Jorge não é Mas você organizada, sabe é o que o tema Ministério era esse, Público. Tem que invadir lá, arrancar todo mundo de lá, tomar conta. É o que eu defendo, a Por intervenção Judicial. judicial no Corinthians. É o Se largar na único, mão dessa gente é o toda único aí, caminho que eu vejo. Eu como é sou que é um o dos nome do grupo principais político defensores. aí? Como é que é o nome do A grupo? União dos Vitalícios. Se largar na mão da União dos Vitalícios. Posso do fazer um presidente, contraponto? pode. Que tá todo Se largar mundo na mão contra o deles aí, presidente, é eu vou cada fazer um vez mais contraponto, porque parece cada que vez mais Deixa eu fazer fundo um do contraponto, poço. me permita. Às 7, quase 8 da noite. Daqui a 2 anos, o Corinthians não pagaria o que ele ofereceu de contrato pro Memphis. Podem confiar Eu no que eu tô também falando. acho, eu também concordo. Aí contigo. o que acontece? Eu sentarei nessa mesa aqui, se eu estiver aqui ainda,
e vou falar, porra, mas o presidente foi renovar lá com o Memphis há 2 anos? Então, uma hora tem que cortar. E daqui a pouco tem que ser o Pedro Raul, o próximo tem que ser o Pedro Raul. Se bem que o Pedro Raul é só 5 anos de contrato. 59, na Copa do anos de Mundo contrato. da Índia. Cara, o teu argumento tá certo, mas o problema é tu pagar. Tu pagar 800 pro Pedro Raul, 700 pro Charles. Tudo bem, mas gente, paga pro Vitinho, contratou o Tudo Coronado. bem, Tem tudo que errado. cortar uma hora. É que cortou no único cara que é o fio da esperança da fiel torcida, é o Memphis. É o cara que veio da Holanda, é o cara que vai lá na comunidade, vem aqui em Paraisópolis, vai em Heliópolis, não entendeu? é só isso que Não, deixa eu terminar. Sim, o debate não é só isso. Não é só isso. É o cara que ganhou título, é um cara que é referência, é um cara que ajuda o time, é um cara que é craque, é um cara que é bom tecnicamente. Vai muito além do que só visitar a favela. Mas você não deixou nem eu terminar. Deixa eu Deixa concluir o meu Quesada pensamento, concluir. Mas cara. esporte Fala é aí, monólogo Quesada. ou debate? Deixa Vamos o lá. Quesada Porra, concluir. você tá Vai num lá, programa que você não Quesada. consegue falar, cara. Fala, Lelê, fala aí. Eu já Tava todo falei o mundo que tinha que calado falar. pra ele falar. Ah, Vamos vai, lá, fala, todo mundo fala quieto, então, vai. Não, Você tem que fala. levar um pouco mais a sério as discussões. Não é ô, discussão, Quesada, é um Deixa eu debate, terminar, cara. Você deixa quer eu- ficar 4 minutos divagando, falando? Então vai, pô. Gente. Leva o microfone pra casa, pô. Pera aí. Fala, tá louco. Quesada. Não, eu Fala, já falei. Quesada. Dói, Tem que meu. falar, Para. Não, Ok. para. Tô quieto, vou falar mais nada. Chega. Vamos. Já nem Vamos sei lá. o que ia falar, já perdi o fio da meada. mesmo. Porque ele tava Então- na favela, na Pô, Paraisópolis se ninguém e tal, quer é falar, eu ninguém falo. quer. O Memphis é bom jogador tecnicamente e acho que o Vai Corinthians... continuar no Brasil. Não, o Corinthians perde demais sem ele. Ah, porque claro, ele era titular lógico. absoluto. E querendo ou não, ele foi importante em 3 títulos. Corinthians! Nos 3 títulos. Agora, quando tu Eu paga... acho que ele não foi legal nesse primeiro semestre, Pode assim, ser. com a instituição. Não, Ele tava machucado. se guardando Sim, pra jogar sim. na Tá Holanda. machucado. Ah, mas dava pra jogar. Mas é o Dava pra seguinte, jogar ó, mais. viu? Mas tudo E bem. essa nota que tu disseste aí, ela é tão patética, porque quando tu tem um elenco nota 5 e tu gasta fortunas com jogadores que não têm condição de vestir a camisa do Corinthians, o Memphis passa de inocente nisso aí. Claro. Entende o que eu quero dizer? Apenas isso. Eu também É. acho que tem que estancar os gastos desnecessários. Só uma coisa que eu Só não isso. entendi, ô Prédio. É. Então quer dizer que só hoje o marketing do Corinthians mandou um e-mail pro presidente dizendo que tinha como cobrir os R$250 mil do auxílio Que isso moradia. aí surgiu lá Foi nas uma, últimas foi uma horas demanda também, né? enviada pelo presidente Osmar Stabile ao Você tá marketing. entendendo o que eu tô querendo chegar? Sim, só concluir. Você me desculpa. Se o contrato está sendo negociado há um tempão, no estertor, A demanda foi enviada no domingo, último tá? dia, Foi. que seja, Sim, domingo sim, também sim. foi ontem. Então, quer dizer, só agora o marketing entrou na conversa. Mas, ó, não, mas é o seguinte, ó, deixa eu Desculpa, só... gente, não cola. Tem umas coisas que não colam botar nessa uma história. pimentinha. Cara. Agora, 250 mil pra morar? Ô, gente, Ah, vergonha isso aí. aí eu segui também, né? Nessa o Cada- presidente todo- tem razão. Todo mundo pede o que quer. Eu acho Pagar que o outra... Stabile Eu tá tenho- errado. eu tenho uma informação. 250 mil pra morar, gente. Onde ele vai morar? Ele vai continuar morando lá na cobertura. lá do- Eu tenho uma onde ele mora, informação né? que Porque- talvez mude um caramba. Qual é o aluguel de 250 pau? Pô, Eu não sei nem se existe em É o São Paulo um Palácio de aluguel. Buckingham. Ele vai morar aí tá em errado, aí Londres, tá lá errado. no lugar do- Rosewood, lá no 9 mil lugar- reais lá no lugar por do dia. rei O Charles. por dia. IPTU desse Vai morar. lugar, o IPTU desse lugar, cara. Meu Capi. Deus do céu, cara. Mas o Corinthians que paga o IPTU. Será? Tem uma situação sobre o Memphis que eu gostaria muito de ouvir o Augusto Melo explicar daquele contrato que foi feito originalmente. Eu tive acesso ao contrato do Memphis Depay, como vocês já sabem. Certo. E tem a parte que diz respeito à moradia. E eu vou falar um negócio pra vocês. Os diretores do Corinthians sempre reclamaram dele morar naquele hotel. Contratualmente, o Corinthians tinha o direito de tirá-lo daquele hotel se fosse do interesse do clube. Eu tenho as cláusulas aqui, por exemplo, para vocês. Certo. Por todo o período do contrato de trabalho, fica assegurado ao atleta a disponibilização de uma casa devidamente mobiliada em condomínio fechado. Por todo o período de contrato de trabalho, fica assegurado ao atleta, com a finalidade de utilização de um assessor, um apartamento para o assessor. Até que os imóveis referidos nos itens supra estejam disponibilizados ao atleta, ele terá direito a 2 quartos executivos em um hotel de padrão internacional. Ou seja, fica assegurado ao atleta a disponibilização do hotel até ele encontrar uma casa. Qualquer hotel também, não fala que é aquele, né? Não, Pode ser um de qualquer padrão hotel. internacional. Mas eu tenho uma informação, que a turma do Stabile procurou uma casa boa, estilo mansão, e ele não aceitou. Mas tá no contrato. Aí ele tinha Só que aí como é que você vai aceitar. fazer? Então, mas É ele não multa. aceitou. Aí o que você faz? Multa. Você chega lá com o camburão e fala, man, você entra no camburão, Não, você você vai dá sair multa. Não agora. pago mais o Você hotel. dá multa. ué. Mas no não vai contrato. dar uma multa se você não tá pagando nem o salário do cara. Tá tudo errado. Cara, o Corinthians tem que ser refundado. Tem que fechar aquele negócio. Tem que começar do zero. É tudo errado. Vocês acreditam em tudo. Vocês acreditam no Stabile, no Andrés, no Memphis, no cachorro do vírgula. Memphis. Não, me não tô coloca nessa. Nós esse estamos balaio falando aí. isso aqui desde que esse programa foi
foi Coloca refundado. nesse balaio aí. Esse programa foi refundado. Mas Alô, eu tô Corinthians, errado. façam igual o Eu tô Esporte em errado. Debate. Seja, Eu refunda tô o errado. Corinthians. Não, eu tô errado, falando sério. refundamos aqui Dá, o Esporte dá em Debate? 250 mil reais pro cara morar. Isso é uma cinte, cara. Isso é 250 mil reais. Mas nem magnata gasta isso isso. é uma São os vergonha, grandes isso é uma empresários vergonha. do Brasil. Mas isso Isso é estava uma vergonha. tava É incluso deles nos que 2 tá aqui, milhões tá- por mês que ele ia Tava, receber? tava. É parte da remuneração. Os parte da 250 remuneração. é dentro dos É 2 dentro milhões. da remuneração, Então tudo exatamente. bem. Então Eu tá acho que tem uma certo. falsa premissa. Não, então tudo bem. Eu acho que tem uma... Não, eu achei que era legal. 2 milhões mais Não. 250 mil Ah, pra não, demorar. aí tá tudo bem, não, aí aí tá tudo tudo bem. certo. Eu acho que tem uma Dentro, falsa então tá tudo premissa certo, que muita gente tá passando, que é como se o Corinthians fosse economizar com a saída do Memphis. A diferença do que o Corinthians vai pagar com a saída e o que pagaria no novo contrato é irrisória. Porque o Memphis estava disposto Nesse a ponto reduzir tem os razão, impostos. claro. Isso é verdade, Fabiano. A Mas diferença é mínima. esqueça o primeiro contrato. atenção. Eu tô falando do segundo contrato que Mas o Corinthians é não vai de- pagar. Ô, Mas eu Fabiane. posso fazer uma pergunta rápida aqui, vou jogar no ar. Tudo bem, tem quem goste do Memphis no Corinthians, tem quem não goste, a gente respeita aqui apesar do debate. Mas vamos lá. Vamos supor que o Memphis no Corinthians, se o Corinthians atrasasse uma parcela ou atrasasse um salário, vida ia seguir. Agora o Memphis sem o Corinthians, se atrasar qualquer coisinha que seja, não pode essa dívida se tornar algo problemático para o Agora é à Corinthians vista, a curto Capela. prazo? Agora é à vista. O Memphis vai à FIFA pedir esse valor à vista. Então, Ele não mas tem que nem o mais Rojas contrato. fez. Mas e aí, como é que faz? Não tem como pagar. Não tem, aí é transfer Então, ban. mas aí acontece o quê? Transfer ban. Sim, mas que Mais um. tipo de transfer Não, João, ban? tem Mais como um. pagar. Porque não é mais só o Tem transfer como ban. pagar. Quantos Você vai tem ter que fazer um ativos aí? empréstimo Três. no banco. 3 transfer. O Corinthians tá com 3 Então vem cá, transfer ban. me fala Vem aí qual- o quarto. Me fala qual banco hoje emprestaria dinheiro ao Corinthians? 80 milhões. Empresta. 80 Empresta? milhões. Muitos bancos estão saindo do futebol porque Não, os mas clubes empresta. não estão pagando. 80 milhões, 51 pela atualizada. Mas olha pelo só, staff, Então, pro turma, o Fabiano. Corinthians vai perder pontos no 42, campeonato. É com isso que vai impostos, juros e acontecer. É importante saber também sobre o Memphis. O Memphis se manifestou nas redes sociais, algum assessor, falou alguma coisa. Porque Nada. Vai, fizeram. Corinthians! Olha ele aí, fala como é que é, Vai, Memphis? Corinthians! Olha ele aí, ó. Porque fizeram o Memphis e tonto também. Tem alguns... O Que fizeram mostrou, Memphis que e mostrou um tonto. grande amadorismo da instituição. Ele vai também. dar coletiva, tá? Informação Vai dar importante. coletiva? A tendência é que ele dê uma coletiva nos próximos dias E o aqui em São Stab, ele Paulo. vai falar quando? Num Stabile hotel, em nota- num hotel ou no CT do Parque Ecológico lá? O... Eu Ah, não, não, eu não Memphis? duvido, não duvido No hotel, nada. não vai usar o CT para dar coletiva. O cara não é mais jogador do Eu não time, duvido, o pô. Osmar Stabile abre, eles abrem pra torcida. Eu faria em Eles põem Olambra. um tapete pra Olambra torcida. seria legal. Olambra. Leva o Memphis em Olambra, Boa, sei lá, no Olambra. meio do Cidade das girassol. Flores. lá, O Osmar é. vai falar também. O Osmar disse em nota que vai dar uma coletiva nos próximos dias e o Memphis é a apuração nossa, ele deve se pronunciar em coletiva também. Pô, tá bom. Olha, se o Memphis quiser receber, tá? Só pra fazer um anúncio, Capri, 250 mil por mês, eu levo ele no aeroporto em Porto Alegre. Eu encaminho, porque o Inter tá precisando de um Você tá centroavante. criticando Tá aqui a precisando questão de um financeira centroavante do pra Corinthians reta e o Inter final. tá tão quebrado Não, quanto mas e não você quer ouviu o pagar valor? 2 conto, Não ouviu o valor que É. eu falei? 250 Ô, mil. ô, Pretzel, Capri. E mais o João, churrasco, alô, 250 mil mais o churrasco. Eu cedo meu apartamento alugado lá em Porto Alegre pra ele, cara. Mas vem cá. E vocês com não- IPTU pago, hein? Vocês não acham estranho uma coisa? O Corinthians está todo detonado financeiramente, né? Isso a gente não precisa dizer. É um dos piores projetos do futebol Sem dúvida. mundial. Pela grandeza, pela pujança e pelas maracutaias que os caras fazem. Porque essa Sadinha aqui pede intervenção judicial, fecha o clube, refunda, mas tem que ter a hombridade de pagar todo mundo para quem está devendo. Mas o seu Memphis Depay faz um esforço descomunal para seguir no Corinthians. Isso me estranha muito. Porque talvez ele não tenha proposta de outro Não time. tem. Não, tem eu acho que é proposta. mais do que isso, Imagina. né? É a aposentadoria. Falou, pô, eu já tenho esses 50 e poucos aí, 40 e poucos aí garantidos do primeiro contrato. Tenho mais não sei quantos do segundo Ele contrato. já é rico, né? Então Se vai esses ficar caras mais não ainda. me pagarem, vai ser lindo pra mim, que é o que você falou. 100 viram 120. É isso. O Rogas eram 8 milhões. Virou Foi pra quanto? 40. Não, 42. É, a do Rojas é um caso bem atípico, né? Porque o Corinthians devia 6 milhões pelos 6 meses que ele jogou no clube. O Rubão colocou aquela cláusula que ele pagaria o resto do contrato. Não pagou. Não pagou. E aí Jusilei, isso virou cara. 40. Então, O isso que eu tô falando. Jusilei no Corinthians, Um negócio velho, passou de de 20, era um Paulinho bagulho de da Townsend. 2, 3 milhões. Paulinho da Townsend. É verdade. Coronado 2 milhões nossa. de reais por mês. O Memphis, Pedro Raul, um certamente- barão quase. Certamente o Memphis vai ter convite Félix de algum Torres. time do Brasil. Algum time vai vir atrás do Memphis Depay. Pode se preparar aí que já tem alguém anunciando o holandês por aí. Bom, é isso aí. Ô, Fabiano, então,
Boa sequência de apuração aí. Se tiver novidade, volta, tá bom? Não vou descansar, Capri. Descansar, tá louco. Tá louco. Tá louco. Corinthians tá um trabalho Atualização amanhã no gigantesco, Resenha. né? É isso aí, boa. Valeu, Fabiane. Valeu, gente. Até amanhã. Abraço. Ó, eu quero falar, se o Corinthians tá no fundo do poço, né? O Santos, a gente falou aqui dessa situação vexatória aí do Santos abrindo as portas lá pra torcida conversar com jogadores. O São Paulo pegaram até maconha no ônibus do São Paulo e conseguiram encontrar lá na Bolívia, não é culpa né? do São Paulo, né? Foi a empresa que sim, alugaram. claro, claro, mas assim, tem um cara, tem razão. tem alguém que foi tirado da CBF e que se coloca à disposição para salvar o São Paulo, representa bem esse momento do São Paulo, né? Sim. Tem alguém que, não, eu quero salvar o São Paulo. Quem que é? É o Rogério Caboclo, que foi retirado da presença da CBF. Isso explica bem. Só vamos deixar uma coisa, meu caro Ricardo, deixar bem claro. Ele quer ser presidente. Ele se colocou. Ele não tem nenhuma candidatura lançada. Exatamente. Ele quer, por exemplo, eu quero ser presidente dos Estados Unidos, mas eu não lancei minha candidatura. Estou dando um exemplo. É isso. Alguém lá isso. vai ter o bom senso de barrar, né? Boa noite, tudo bem? Boa noite, senhor Denis Gavato. Tudo bem, Ele Denis? se colocou à disposição para ser candidato das chapas do Tricolor. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite. O São Paulo tá numa fase, se o São Paulo comprar um circo, velho, o anão cresce. Mas e o Palmeiras, gente? O Palmeiras é líder do brasileiro. O Palmeiras é muito mimimi também, chega. Não, mas os caras querem tirar não sabem o que é problema, velho. Os caras querem tirar o técnico. Os caras não sabem o que é problema. A gente vai dar moral pra esses caras. Não dá nem pra discutir isso. A gente vai dar moral. Tirando o Capelani. Os caras ganharam 10 títulos com o Abel. Tirando o Capelanes, que o Atlético tá mais ou menos organizadinho. Cara, o resto aqui é uma draga sem precedente, cara. Sem Como precedente. É que o Palmeirense... Série B até ano passado, mas tá organizado, não tem essa dívida toda. Tal. Eu vi tomando de foi 4 do Vitória. Foi um lapso. Foi. O resto aqui tá numa draga. É que eu não sei o time dos companheiros Quesada Não, eu sou o Juventus da Moca. Isso. Caramba, O Capriotti é Osasco. Forte Clube Osasco. Forte Clube Osasco. Agora virou uma Xandão é SAF. Inter. Tá montando o Juventus Zequinha, Hall agora. Tem problema. Xandão é Zequinha. O Juventus Aliás, agora o separou. Zequinha, notícia importante, decide a classificação para a Série C, sábado, 4 da tarde, em Gama, contra o Gama. Boa. Certo? Lá Pode no subir, Bezerrão. hein? Lá no Bezerrão. Bezerrão Stadium. Mas vou Se te dar. ganhar, o tivesse no Zequinha Bezerrão, sobe não. para a Série C, já tive. Já. 6-2 Brasil no E o Portugal. Zequinha trocou o gramado, tava ruim lá, hein, meu? Trocou. Gramado artificial, ruim, barbaridade. Tá igual do Palmeiras. Tá bom agora, que bom, hein? O Juventus virou SAF, tá tudo separado do futebol do social agora, e estão reformando o clube. Dá pra acreditar, Nosso- Denis, a partir de agora? Não dá. Não. Não dá. Mas se fizer um trabalho devagarzinho, dá Mas pra vai dar. jogar onde? Série A2, vai jogar Série A1 importante é ano que não vem. cair. Vai jogar onde? O estádio, na Série A1? Javali. Lá, na Javali. Então, Contra reformando. os grandes? Sim. É. Contra os Contra os grandes grandes não vai vender. Contra os grandes vai ser no Pacaembu. Pacaembu. Tá tudo Vai ser no bem. Pacaembu. E pro Juventus tá tudo bem, mas o clube, eles estão reformando agora, Sim. aquele clube social Sim, onde vou tinha os comer bailes, naquela os cantina bailes lá. de carnaval que frequentamos Mais nos pra anos frente, 80, agora vai se chamar Juventus Hall, velho. Vai abrir daqui a 25 dias. Eu vou frequentar lá. Vai abrir daqui a 25 dias, legal. o primeiro show, Rei Roberto Carlos. Olha lá. São tantas emoções. Eu já abri pra tentar acompanhar o ingresso, tá uma paulada, velho. Cara. Ô, Juventus, dá um presente pro Denis Gavazzi aí. É coisa vai dar uns ingressos do pra nós, Bilal, é quase um pau, velho. É um Bilal. Se eu mandar uma camisa do Inter, o Roberto Carlos usa? Acho que não, né? Só usa azul também, né? Pô. Ele é Vasco, Roberto, hein? Azul e branco. Só E do usa- jeito que tá essa draga, eu vou torcer pro Juventus. Mas olha né, só, mano? eu queria só botar esse assunto então aqui pra vocês. Vocês acham que tem cabimento pedir a saída do Abel Ferreira Nenhum. do comando do Tá Palmeiras? sacanagem. Será que os caras estão de brincadeira? Vamos O que é isso, avançar, será? vamos avançar, O que tá acontecendo com o futebol? Será que a gente tá vivendo tempos muito estranhos, né? Muito estranhos. Quantos títulos ganhou o Abel? Ah, tem 12? um monte, 12 títulos. 11 acho. títulos, é né? isso? 10, 11 títulos. É, por aí. É um monte. É um monte. Isso desde 19, né? É. Não, 2020. Ele 20. entrou dia 30 de outubro de 2020 no Palmeiras. Praticamente 6 2 anos. É títulos isso aí. por ano, hein? É isso aí, 30 de outubro de 2020. É quase 2 por ano. Agora, é me isso fala só mesmo, uma né? coisa, por que a gente tá... Eu sei que o Pretzel fica bravo, vai dar Não moral tô pra bravo, organizar não e tô tal, bravo. tá Eu só incomodado, não gosto incomodado desse que assunto. seja. Não gosto. Não, mas é um um assunto que tem que ser fato, tratado. mas é um fato, É que Pretzel. sabe por Tu quê? nunca foi a favor disso, Caprino. Não, Tá mas querendo ninguém é a repercutir. favor. Não, Ninguém é a eu favor. não Tá querendo sou a favor. repercutir
Ninguém é a favor. Peraí. Duas coisas. Desvirtua. Duas Ninguém é a coisas. favor. Peraí. Não desvirtua. Ninguém é a favor de nada. Pra mim, organizada acabava no Brasil. Não tinha que ter. Eu não dou espaço pra torcida organizada. Outra coisa é notícia que a torcida organizada proporciona. Isso não é notícia. São duas coisas. Eu discordo de você. São também duas não é notícia. coisas. Não, sabe por que é notícia? Eu vou te falar por que é notícia, Pretzel. por que Porque não nesse é? país, eu vou te Pretzel. falar por quê. Nesse país a notícia, porque tem muito dirigente organizado com rabo preso com a organizada, que banca organizada e que teme a organizada. Então, se a organizada fala um pouquinho mais alto na arquibancada, ou faz um cartaz, ou vai pra rede social, o que faz o dirigente? Sucumbe à pressão e manda o cara embora. Não é o caso do Palmeiras, porque a Leila usou a organizada quando era interessante, quando ela era candidata, pagar carnaval, Diaba 4, levar no avião, aeroleilo, caramba 4, e aí quando ela assumiu a presença, ela chutou a bunda da organizada. Então a organizada não gosta dela, não gosta do Barros e não gosta também do Abel, mas ele está protegido porque a Leila não vai sucumbir à pressão da organizada. Esperei teu argumento, são coisas diferentes. Uma coisa é o Pretzel, certo? Que é sócio da uniformizada ou amigo do presidente, certo? E ajuda a uniformizada com dinheiro trabalhando no clube, certo? Isso é uma vergonha. Cara que faz isso tem que ser afastado, tem que ser expulso do clube, ponto. Outra coisa é, do nada, a uniformizada acorda e o cara diz assim, ó, nós estamos sem assunto, estamos. Vamos fazer o seguinte, ó, põe uma faixa lá, né? Fora Abel, certo? E põe um asterisco que é o que ele falou. Isso não é notícia. Pra mim não é notícia aí. Pera aí, ó, o Milhosa tá mandando uma mensagem aqui dizendo o seguinte, ó. A Mancha fez isso só pra chamar atenção pra próxima obrigado. nota, que é um ataque à imprensa. Obrigado. Já divulgaram a nova nota. Obrigado. Então, bom, Ué. eu não vi a nova nota. E também, se tiver nota contra a imprensa, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Dane-se também contra a Dane-se, imprensa. A claro. vida inteira eles foram contra a imprensa. E E a até gente por também isso- não é e a até favor por- deles. A gente gastou 5 minutos falando É, e deles. até por isso eu tô quase com o Xandão nessa. Acho que o mas Palmeiras por não quê? é assunto nenhum hoje. É. Bom, mas então é o quando o seguinte, Palmeiras ó. teve muro Palmeiras não é pichado, assunto. mas quando o Palmeiras teve muro pichado, por exemplo, lá no O Palmeiras é o melhor Norte, time. entendeu? E aí? O Palmeiras é o melhor time também mais acho. organizado Eu do também estado acho. de São Paulo. Não, e o do segundo Brasil. ou o primeiro América do Brasil. do Ou da América. Ou da Mas tem o América. Flamengo. Então tem primeiro ou segundo. Gente, Tá ali. Palmeiras não é assunto. qualquer notícia Palmeiras é será notícia. assunto, realmente se demitiu É, o Abel. A Aí vai ser notícia, na assunto. realidade, é o seguinte: como é que uma torcida cobra um técnico Mas pelo que jeito há não é isso. 6 Foi uma anos. pataquada pra poder soltar E uma outra, segunda a nota. imprensa, outra vez, esse papinho. O que é a imprensa? Agora é nós, todos contra a gente, é isso mesmo, né? endossando o discurso do Abel, que vira e mexe fala essas exatamente, papagaiadas dele aí. Conversinha furada. Furada. Tá louco. Ó, é o seguinte, hoje tivemos o sorteio dos jogos das quartas e final da Copa do Brasil e O mundo tá tão chato que tinha um monte de gente em rede social falando que foi tudo organizado e os confrontos dos grandes clássicos. Mas sabe qual era o percentual de chance de acontecer? 0,95. Mas o pessoal tá tão chato É uma que nem esse coincidência bando de clássico gigantesca. legal. Colocas a mão no fogo, Ah, pô. cara, puta bando de clássico legal que vai ter, tá todo mundo reclamando. Não, eu acho, eu acho legal. Inter. Eu acho Eu legal, acho maravilhoso. espetacular. Eu também Pô, acho. eu queria entender como é que Coisa você faz chata. uma armação pra sortear ali, pra ter um sorteio direcionado. A bolinha Só quente, se bolinha fosse uma fria. bolinha gelada. Não dá É. pra acreditar nisso, né? Bolinha gelada? Não, dá Bolinha pra gelada acreditar quente, que é o é. Brasil. Agora, eu não acho que isso aconteceu. Não Não sei que prova o acontece, contrário. para Não vão com provar isso. nada. Mas mesmo Bolinha que for, vamos gelada supor, quente, mais tinha, pesada. Tinha então 4 bolinhas pesadas e 4 bolinhas quentes e 4 bolinhas geladas. Vamos supor que era isso, Pode né? ser. Mesmo assim, você tinha que adivinhar ali. Sim, a também. quente com a gelada. A bolinha quente 12 com a- graus é o Palmeiras, a bolinha 17 graus. Já é. tocaste numa bolinha gelada, não? Ou uma mais pesada? Uns confrontos muito legais, né? Pô, espetacular. Espetacular. Não, bolinha Você, de como sorteio. comandante desse programa, você não Não, pode bolinha de perder. sorteio, irmão. Uma enquete rápida. Valeu o sorteio pra ti? Tu acredita no Lógico. sorteio? Tu? Obviamente. Acredita? Claro. Por que eu vou Tu duvidar do acredita? sorteio? Fazer o quê? Não, então tá, não, só isso. 5 a 0. Você acredita? Mas eu não ponho a mão no fogo, Acredita? tá? É Não, isso. peraí, é uma contradição. Eu não ponho a mão Peraí, no fogo. acredita Você não ou acredita, eu preciso então usa a acreditar mão no fogo. Eu Tem não que- posso chegar no ressalvas. microfone da rádio e falar que Com a CBF é ressalvas. bandida Mas que por estão que fazendo um ressalva? sorteio de bola Ressalva quente do bola quê? fria. Qual é? Eu Peraí, tô não. acreditando Qual no é a que eu tô vendo. ressalva? Tem ressalva. Qual é a Eu tenho um ressalva? A sorteio ressalva é lá, público. 0,001% de chance de dar aqueles Tá bom, 4 mas- jogos. Ué, A mas o ressalva. cara que acerta na Mega Não, mas Sena peraí. sozinho tem 0,00001 Mas há uma de ressalva. ganhar e Há uma ganha. Acumula toda ressalva. hora. A Mega Sena acumula toda Qual hora. é a Sai ressalva? toda hora isso Vou aí. dar Tá, mas ressalva. sai, Não me então, vem com mas essa mas tem conversa aí, um. ó. Posso dar Para. ressalva?
ressalva. Mas qual é o meio de você achar que teve uma armação no Não, sorteio lá? eu não tô achando nada. Qual Nós é a estamos ressalva? debatendo aqui. Eu vou falar qual é a ressalva. Num sorteio recente, nós tivemos uma moça contratada, talvez ela não tenha nada a ver com isso, e ela nitidamente chacoalha aquele copão lá que eles colocam, aquela tigela com as bolas, e nitidamente há uma bola no meio que ela não se movimenta. Ela fica o tempo inteiro parada a bola, e depois ela pega justamente a bola do meio e a sorteia. Isso causou uma comoção na mídia, na torcida, porque como é que você faz um sorteio que a bola do meio fica completamente parada e a moça vai diretamente da bola do meio e pega? Teoria da conspiração? Para alguns sim. Eu acredito no sorteio, mas estou no Brasil. Eu não acredito em nada e não ponho a mão no fogo e vida que segue. Agora, isso é filme B americano. Imagine só, teria que contratar a moça, treinar a moça e fazer alguma coisa para a moça jamais contar uma história como essa, né? Que mancharia definitivamente reclamação? uma baita de uma competição como é a Copa do Brasil. Teve um rapaz pessoal que tirou não queria uma foto. que tivesse esse monte de clássico, Teve um é isso? rapaz que tirou uma foto, isso aí na rede social, deu uma viralizada 4 horas antes do sorteio. Estavam fazendo os testes e aí fizeram o chaveamento. E aí ele tirou uma foto, postou na rede social, justamente com todo o chaveamento pronto. Não é possível. Pois é. E aí, olha lá, isso aí é vendido, é comprado. Eu não acredito, Não, até gente, porque você para. tem que ter muito pé Não, atrás isso aí com é tudo que se teste, posta em isso é rede só um social. teste, Eu vou- Tudo bem, Xanão, também acho, mas era o teste justamente com os confrontos eu que vou olhar o aconteceram chat depois do aqui, porque sorteio. isso aí não dá Não, pra mas nem pessoal, discutir. eu estou defendendo aqui o sorteio barra CBF. Eu só estou falando que se há algum indício, eu sou o primeiro a falar. Mas Agora, não o que houve. é mais interessante? eu Uma assisti final o com sorteio. times do Eu mesmo também. estado ou não? Eu assisti. Eu claro. não, ali, de verdade, eu tô tentando aqui puxar pela memória o que pode fazer com que tenha uma coisa ali direcionada. Interesse. Não Interesse, Capri. Copa do Brasil tá meio xoxinha, aí os caras vão dar um boom, entendeu? O interesse, eu quero saber como é que faz pra manipular aquilo lá, treinar aquela moça pra ela mexer as bolas ali, aí ela tira a mão. Cara, tirando... Aí ela vai e põe a mão de novo, pega e puxa uma bola. o Eu Capriotti, queria entender como é que é ali, como é que é o tirando funcionamento. os Como que os 8 caras manipulam isso. Os 8 times são grandes. Tirando o Vitória, que é o menorzinho em nível E o nacional. único que não foi campeão, Vitória. Qualquer jogo que tiver na Copa do Brasil agora é jogo grande. Claro. Independente do sorteio. Se fosse Lógico. Santos e Cruzeiro, não seria um baita jogo? Seria, todos os jogos seriam É óbvio que fantásticos. para as quartas de final esses clássicos vão... E o Palmeiras é favoritaço pra ser O campeão. Palmeiras vai ser Claro campeão. que é, olha os Favoritaço. É uma Eu não baita sei, sorte aliás, eu no não sei o que a gente está chaveamento. conversando. O Palmeiras será campeão na Copa Eu do também Brasil. acho. Calma, irmão. Talvez o Cruzeiro Calma. possa dar uma Posso. atrapalhada. Que é na final. Pela lógica, a final é Palmeiras e Exatamente. Palmeiras. Pela Ó, lógica. Posso dar um Pela outro. lógica. Ó, atenção. Eu não conheço o Roger Flores. Não conheço, tá? Deve ser um baita de um cara, colega nosso de profissão. Bate bem pênalti. Né? Houve uma polêmica Amigo também, do tô puxando Passarella, aqui, né? tô É, puxando amigo do aqui. Passarella, né? Amigo do Tô puxando zagueiro, aqui né? na rede social porque eu não lembrava, tá? Uma polêmica envolvendo o ex-jogador e comentarista Roger Flores ocorreu em outubro de 2020, durante o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Ao definir o adversário do Atlético Goianiense, Roger pegou uma bolinha, hesitou, devolveu ao pote, misturou novamente e retirou outra, que apontou o Internacional como rival do clube goiano. Criou-se uma grande repercussão, os torcedores ficaram incomodados, etc e tal. Então, assim, é por isso que eu digo, talvez tenha cometido um equívoco, e eu acredito realmente nisso, às vezes pegou, quis mexer de novo e tal, mas muita gente cria a teoria da conspiração, entendeu? Porque nós estamos no Brasil, então a gente está no nosso direito de desconfiar de tudo, inclusive de um sorteio de bolinha que seja da quente, fria, redonda, quadrada, o Mas caramba. você não acha que a gente dá muita moral pra esse tipo de Eu conversa? também acho, tem razão. Eu acho que é. Mas eu o acho que Capriotti que levantou isso aí. Eu não. Não, Eu não. Tu Eu só acredita em levantei o urna debate eletrônica? aqui sobre os Lógico. jogos. Tem gente que não acredita. É verdade. Voto Só isso. impresso! Tu acredita em urna eletrônica? Eu acredito. Claro Tu que sim. acredita? Sem Tem dúvida gente que não alguma. acredita Mas essa no Brasil. conversa só- É verdade ou não? Eu é? acredito, mas também fico com o pé atrás. Olha, viu? Cara, eu vou levantar e vou embora. Por quê? também. Não, eu dei dá, isso. cara, Você não acredita dá, em Papai cara. Noel? Não dá. Não, Você acredita em Papai Noel? não, Você tá no não Brasil, dá, meu não dá, chapa. não dá. Aqui tudo os Para, caras para dão um com jeito. isso, Para, para, não João. sei. Que tudo dá um jeito. Tudo, Capri, eu não Não, acredito João, em não, nada. João. Eu tô Para com vacinado nesse país, eu não acredito. João. Capri, eu falei, eu acredito, eu só fico com o pé atrás. Eu não posso ter o meu direito de ter pé atrás com as coisas, horas? Não posso? Ah, mas as pessoas que Algumas reclamam... coisas sim, mas outras que comprovadamente, não é comprovado. Comprovado. Tem coisas que é comprovada. Quem comprovou?
todas as autoridades. Se você quiser, você vai Você lá e acredita em comprova. todas as autoridades? Se você Não, tô quiser, te perguntando. você vai lá Você acredita em todas as autoridades? Eu acredito até em que todas as até- autoridades? até que me para, provem Capri. ao contrário, Para, porque eles Capri. provaram Não, esse que a discurso aí urna- não. que a Não, urna não tô falando de funciona. urna. Quem tá falando de urna? Você que falou? Eu tô Você- falando que eu estou no meu direito de colocar o pé atrás com tudo que acontece no Brasil. Só isso, não necessariamente estou falando de urna aqui. Eu tô falando de tudo. Agora, Capri, você vir com esse discurso que eu respeito, tá tudo certo. Que acredita em todas as autoridades? Eu não. Não, mas eu não. tô falando só da isso. urna, João. Eu não tô me apegando à Você não urna. tá falando da urna? As autoridades tudo. que mostraram que a urna não pode ser fraudada, eu acredito, porque provaram. Isso já foi aberto para instituições que não são ligadas à polícia, um monte de gente. Então, se a gente for começar a divulgar aqui esse tipo de desconfiança, não dá, porque... Mas quem tá divulgando? Não, se a gente Eu for só tenho o pé atrás, se a gente for só isso. Então, mas Capri, essa é uma com coisa. tudo, com tudo. Essa é uma coisa. Tudo bem, você pode ter com outras coisas, mas com a urna, por exemplo, é uma coisa que comprovadamente, várias instituições já comprovaram que não tem. Se alguém chegar lá e falar, ó, tá aqui, a fraude é essa daqui, pô, aí é pau nos caras. É isso. Aí é pau nos caras. Quer acompanhar essa discussão? Peguem no canal Livre da Band, o quê? Tem uma semana? O entrevistado foi Flávio Bolsonaro. Foi. E foi indagado sobre isso. Cara, é uma aula que a nossa equipe de jornalismo O que deu. ele falou? O de insinuar que a urna, ela é o quê? Qual foi o termo aí que a gente usou? Que a urna é o quê? É que você pode mexer nela, Tá. né? Que senão... As empresas que são responsáveis pela urna são americanas. São americanas. São americanas. São sérias. Você acha que tem alguma Sim. coisa errada? Podia ser do Vietnã. Não, então, mas são... agora os não, caras- é que são americanos O fato porque... de ser americano também não é Não, salvo-conduto não de é, nada. não é. É porque eles fazem Assim, uma... ó. a família faz uma apologia aos Estados Unidos e não sei o quê. As urnas são americanas, de empresas sérias americanas. A gente está avançando um pouco em assuntos, mas tem um detalhe que eu concordo em partes com o João. A gente já debateu isso, né, João? Sim. Fora do ar e tal. Eu sou um cara que eu sou muito cético sobre várias instituições brasileiras. Pessoa física. Eu também. Cético, bastante. Eu também. Ó, tem um idiota Tá bom, me chamando... mas Aqui, ó, assim, não, vou ó, ter que falar aqui. essa é uma questão que, por exemplo, ela é aberta a qualquer um. Sim. A qualquer instituição, a qualquer... Então, instituições, inclusive de fora do Brasil, isentas de fora do Brasil, já fizeram essa checagem sobre as urnas. Já fizeram. Esse tema, nós passamos aqui várias eleições votando na urna eletrônica sem ter esse tipo de questionamento. E aí levantou-se o questionamento. Ótimo, maravilha. Vamos ver a urna eletrônica. E quem foi que eleito e funcionou- reclama foi eleito que funcionou, pela urna eletrônica. Então vamos lá. Aí passou-se a limpo de novo todo o sistema, toda a forma, todo o modelo. Voltou-se, né, a essa questão. Então vamos lá, vamos ver como é que dá para fazer então aí o trambique, dá para manipular. Ninguém conseguiu descobrir o caminho. Ninguém conseguiu. Ninguém, absolutamente ninguém. Então eu não sei por que é que vira e mexe esse tema volta, e acho que aqui a gente tem um papel de levar a informação verdadeira e não causar dúvida em quem está nos ouvindo. Nesse momento aqui, que a gente está fazendo o programa, nesse momento, a urna, ela é segura. Ela é segura. Amanhã, se vier uma instituição e provar que a urna ela é fraudável, acaba a urna eletrônica, tá tudo errado, é um problema. Mas nesse momento aqui, não tem como. Não tem Mas como. eu não tô passando desinformação, só para deixar bem claro, não vestir a carapuça do que você tá falando, só tô deixando bem claro que tudo que vem do governo, seja o governo petista ou bolsonarista, eu não me apego em sigla porcaria nenhuma. Para mim tá tudo ruim, seja para lá ou para cá. Entendeu? Só isso. Então o meu direito como cidadão, pagador de impostos diariamente e roubado todos os dias, como eu me sinto nesse país aqui, eu estou no meu direito de desacreditar de qualquer coisa que seja referente à política e envolva político. Só isso. Bem, Só isso. vamos lá então, 8h23.
Vocês querem... O Fluminense tá sofrendo ali. Desculpa, Tá, você 20 do segundo desculpa. tempo, 0x0. Capriotti foi cancelado outro dia na rede social, e acho de maneira até equivocada, sobre o negócio da vacina. Isso. Eu tomei vacina a vida inteira. Aí começa a criar também que a vacina agora tá matando gente, etc e tal. A gente tem que colocar as autoridades para falarem aqui, como fizemos a Rádio Bandeirantes, nos programas de política, etc e tal. Só que há algo dúbio, porque muita gente agora tá pensando, caramba, eu tomei a vacina da Covid, vai me fazer bem e vai me fazer mal. Eu tomei, graças a Deus, nunca aconteceu nada comigo. Somos dois. É isso, entendeu? Ainda bem. E tá tudo aonde? certo. Hã? É isso que eu tô falando. Tem um bonde de idiota Então, Denizão, querendo é isso que eu levantar tô algum querendo dizer. tipo de assuntos agora que não tem o menor cabimento. A Covid foi em 2021. Nós estamos em 2026. Cabe agora esse tipo de discussão? Aliás, esse tipo de discussão é tão cretina que nós voltamos a ouvir falar de sarampo no Brasil. É verdade. E em breve vamos voltar a falar de poliomielite. Eu tomei a vacina Então, de sarampo. parabéns, idiotas de plantão. Façam aí como alguns, mostrem um certificado dizendo que você tem autorização para não vacinar seu filho, seu trouxa. Não quero falar mais Não, sobre isso. isso aí tá certinho. isso mesmo. Eu já É isso tive. mesmo. Aliás, não levantei toma, não toma também morre, velho. Eu tomei tudo e vou continuar tomando. Eu também. E no outra, meu filho eu dei todas. Eu tive, o Capri é testemunha, eu tive uma Covid gravíssima. Tô defendendo, tá? Não, eu Você sei fica bravo disso, comigo, E eu não é com vocês, agradeço. não. claro. Eu tive uma Covid gravíssima e eu agradeço por ter tomado vacina. Só Claro. isso. Infelizmente, 700 mil brasileiros não tiveram essa Pois é. oportunidade, não tiveram a chance, É né, verdade. de ser vacinados e de poderem estar hoje aqui. Amigos nossos, perdemos amigos aqui, gente próxima que infelizmente não teve essa chance, essa Eu peguei esse possibilidade. negócio e os caras me deram até o que não devia tomar e eu tomei. Muito bom, atenção, ó, 8h24. Tô vivo. Será que, eu acho que o Neymar vai jogar lá na Arena do Palmeiras, né? Põe, não. Não, vai. Agora põe, agora põe. Peraí, Não, não, Vai não, jogar não. onde? Termina a frase. O Neymar vai jogar lá na Arena do Verdão, porque mudou o gramado, Pretzel. Mas eu vi o Pretzel- É um novo gramado. Peraí. Peraí. Era a vinheta sua, peraí. Fantástico mundo de Ricardo. Gente, Eu gosto muito de ti. Gente. O Santos está destruído. O Neymar faz o que bem entende. Ele mas tem que peraí. jogar. Eu concordo. Mas, ô Pretzel, mas é o novo gramado, agora é o último para, modelo do gramado. para. Se ele Todo jogar... mundo elogia esse gramado. Eu tenho a mesma opinião que tu, mas eu não acredito. Ah, mas tem que Eu não jogar acredito. agora, ele precisa jogar lá. Nessa eu tô com pressa. Eu não acredito. Eu não acredito. Mas ele tem que jogar. Lógico que tem que Lógico que jogar. tem que jogar. O jogo que vale vaga. É. E Uma outra, semifinal de campeonato. aí eu te pergunto, E o Denis, Neymar não vai entrar em campo? tu é o presidente do Santos, tá, Denis? Tu. Aí tu chega e diz assim, ó. Neymar, posso falar um minuto contigo? Posso? Tem um tempinho pra eu falar contigo? Tem agenda? Vem cá, presidente, vem cá. Aí tu chega lá. Nós temos um jogo importante, falando baixo, né? Nós temos um jogo importante no campo do Palmeiras. É sintético, mas eu preciso que você jogue. Porque a gente tem que ganhar o jogo, né? A gente tem que ganhar o dinheiro, a cota. Você pode jogar? Eu tô te pedindo um favor. Você pode jogar? É assim que o Marcelo Teixeira chega no Neymar. E ele diz assim, ó, presidente, no sintético eu não vou naquela porcaria lá. E não vai. Não vai. Lamentável. Lamentável. Se ele for, eu vou ser o primeiro a bater palma, não. Eu vou ser o primeiro a gostar, porque o jogo vai ser bom. E o Neymar hoje é 60% do time do Santos. Isso pra mim é fato mesmo, ele mal fisicamente. O Neymar jogou só uma vez em gramado sintético com a camisa do Santos. Foi aquele Santos e Atlético Mineiro. Lembra? Lembro. Que se machucou Que no sozinho, né? primeiro lance, praticamente, Ele caiu sozinho, né? Mas ele segue no jogo. Isso. Foi só joga- essa vez, ô Quesadinha? Ele não jogou em outro sintético? Não, o Neymar não jogou fora de casa. Atlético Paranaense ele não jogou Não no é gramado isso? do Palmeiras, não jogou. É. Eu li o negócio hoje que o, É, o quem mais? Neymar Quais não são os jogou outros fora de gramados? Newton casa. Santos, Newton ele não jogou? Santos. Newton Santos não. Ele não Na jogou Arena fora de casa Barueri, no não. Brasileiro, se eu não me engano. Chapecoense e Santos, ele não jogou. É verdade, jogou. 4x2, né? Não jogou. Não jogou. Se alguém lembrar, eu só Tu lembro desse acredita jogo. que ele joga contra o Palmeiras na ida? Sinceramente? É. Não. Eu também não. Tu acredita, Denis? Não. Eu também não. Também? Acreditar é uma palavra forte. Mas eu acho que ele tem que jogar. Não. Se bem o Coisas Bretzel, diferentes. Tá, Todos então- nós achamos. Eu Ó, acho, ó, eu ó, acho que o que Neymar dia é vai o jogar. jogo? Que dia é o Eu jogo? acho que o O jogo Neymar é vai dia jogar. 26, Que cai no meio de semana? quarta-feira. Ah, então deve jogar, porque não deve ter Ô, evento Bretzel, eu de só queria poker. mudar a sua Eu história, acho que o tá? Neymar vai jogar. De verdade, eu acho mesmo. Ah, tudo bem. Eu acho que ele vai jogar. Não, deveria, primeiro porque mas eu não acredito. Eu Eu acho que também ele não vai. acredito. Esse Se é ele um jogar, novo eu vou gramado. aplaudir. Esse é um Caramba. novo gramado.
E ele sabe que se ele não jogar, a chance do Santos ganhar, como vocês dizem, sem ele é menor. Capri tá errado. Então Capri, você tá ele errado. vai jogar. Eu acho que Capri, ele vai jogar. ele não vai jogar porque ele tá pensando na Copa. Vocês precisam aprender o que passou com o Para, Neymar. Quesada, O Neymar pô. não Isso aqui jogou é um debate porque ele... sério. É sério, ele tá pensando na pô. Copa de 2030. Imagina se o rapaz se machuca. Você é a favor do Neymar jogar esse jogo, Capri? Claro. Ué, mas peraí, ele não atrapalha o Santos? Não, mas ele tem que jogar. Ué, Ele você falou que ele atrapalha, atrapalha o Santos, ele só tem tem que deixar ele jogar. fora. É, Ele então, tá mas recebendo ele tá pra ensinando. jogar. Nossa, Incoerência ele te tua. pegou agora, Ele né? não, É, claro agora- que sim. não, Pede não, comercial não, aí, vai. atrapalha o Santos. Aí Agora- agora você quer que o cara jogue? Claro, mas Agora- ele decidiu Capri, ser cada Capri, recebendo, ele tem que Agora aprender pede a o trabalhar. comercial, vai. Capri. Agora, como Vai diria lá. o Pretzel, tu foste bem. Ele te deu uma rasteira agora, hein? Não, Foste bem. eu acho que ele Eu vai engoli jogar. seco aqui e servi. Servi a carapuça. O Capri cai atirando, eu gosto disso. Eu também Não, sou não. igual, eu sou igual. Eu já tô quase mudando de ideia. Ele vai jogar e tem que jogar. Eu acho que ele vai jogar, mas de verdade, eu acho que ele vai jogar. Esse gramado novo aí do Palmeiras é um Tem que gramado jogar. Pelo amor de Deus, Evidente cara. que ele tem que Evidente jogar. que tem que Pô, jogar. um pau por mês pro cara não jogar ele um mais mata-mata. 10, irmão. É ele mais 10 agora. Até porque o aproveitamento com ele é maravilhoso. Exatamente. Sem ele, 50%, sem ele é agora, horroroso. É constrangedor tu ver um presidente que eu tenho o maior respeito, que é dono de metade de Santos, né? Com o poder que ele tem, se submeter a um jogador de futebol, né? Que fase do presidente Marcelo Teixeira. Mas tudo isso é fase. pensado. E a tua historinha Que eu só fase. mudaria, tá? Que fase, Esse qual? diálogo nunca aconteceria. É. Porque o presidente do Santos é o Neymar, cara. É o Neymar. O Neymar é o que E manda. o pai lá. Neymar? É o vice-presidente, vice-rei, o embaixador, sei lá, o primeiro-ministro. O cargo que você quiser. O cargo que você quiser dar. E olha, eu vou falar, hein? O Santos será vendido em breve e teremos novidades a respeito de quem está por trás. Não, mas, Bom, mas não, vocês eu vou- concordam que tá muito claro? Gente, Tá. o projeto E Marcelo tá pronto. Teixeira seguirá, Peraí. de alguma maneira, Peraí, comandando o futebol. Para. Vamos ao que importa. É. Paulo do Vale tá aqui do meu lado. Tá voltando depois de uma longa temporada. Ei, Aliás, PDB, achei cadê o inclusive mouse? que ele tinha sido suspenso, porque tá todo mundo de volta há mais de 20 Ele queria dias. estar no ônibus do São Paulo, viu? O porquê eu não sei. É, aquele ônibus que foi pego logo cedo. PDV da Deep PDV, Web, né? bem-vindo, por favor. São Paulo já Ou está seja, a gente escalado estava discutindo ou um não? negócio importante Tudo bem? para Boa escalar o noite. São Paulo, é isso? É. Tudo certo, meus amigos. Saudade de vocês, viu? certo. Muito bom É estar de uma honra, uma volta. alegria. Uma honra. Pra escalar o São Paulo, hein? O São Paulo que teve Zete no gol. teve problema com o ônibus, né? Lá na Zete no Bolívia. Não o ônibus onde os jogadores estavam, né? O pessoal pode confundir aí essa questão. Mas o São Paulo está escalado, então, com algumas estreias, ó. Rafael no gol, Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte, portanto, zagueirão Certinho. português estreando. Iago, lateral esquerdo, foi apresentado ontem estreando. Newton no meio-campo também, outra estreia. Pablo Maia, Marcos Antônio, Bobadilha, Luciano e Caleri. Portanto, 4 este volantes. é o São Paulo Impressionante. pra jogar na altitude. Porque viu, na altitude tu tem que aproximar o time. Porque se tu for correr, tu vai perder. Então aproxima, né? Põe 4 volantes que não tocam muito a bola, mas que vão jogar em conjunto. Eu imagino que seja isso, né, PD? Compacto. Então, como é que ficou o time, Repeteco PDV? aí, PDV, Repete vamos pra lá. nós. Vamos lá, ó. Rafael, Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte, Iago, Newton, Pablo Maia, Marcos Antônio Bobadilha, Luciano e Caleri. Gostaram Sim, aí? não, Então, não conheço, não A gente conheço não esses conhece jogadores quase que ninguém, chegaram. mas vambora. E o Buta, e o Buta, e o O Buta. Buta tá no banco, O né? O Buta tá no banco, né? Então, Buta no banco. tem uns caras O que eu nunca Newton, vi o na Newton minha era do vida. Botafogo. Claro, claro. O Domingos banco. Duarte era do Getafe. Eu vi pouco. O Iago era do Bahia. Perfeito. São os 3 estreantes. Cara, tem que pôr pra jogar. Eu queria também que o PDV, a E hora é que quando me falaram puder... assim, o São Paulo vai poupar pro meio de semana, porque tá... claro. Mas poupar o quê? O time é PDV, horroroso. se puder Pra explicar poupar essa... o time titular é horroroso. Se puder Bota explicar essa qualquer um. conexão São Paulo-Portugal qualquer hora mais pra frente pra gente? Com esses jogadores, né? Porque Cédric, aí o João Moreira, que era o melhor de todos, foi jogar em Portugal. O cara que tinha que ter sido mantido, o São Paulo liberou. Sim. O Moreira era português? O Moreira é cidadão português. Dupla nacionalidade. Jogou em base e tal. Não sabia é. disso, não. Mas é melhor do que o Cédric e melhor Mas a do questão do Moreira é que ele não consegue jogar por questões físicas, né? Ah, Ele mas tá o sempre Cédric machucado. joga e não O tem Cédric condições não físicas. machuca, né? Mas também não Machuca joga a bola, nada. velho. Machuca Ele é a O bola. ruim Cédric, de bola, hein, inclusive, velho? já Pelo saiu do amor São de Paulo. É, né? Então, o Cédric, tá lembra, afastado, PDV? 6 meses de contrato na chegada dele, né? Sim. Aí ele jogou bem 2 partidas, deram contrato até o final de 27 pra ele. 27. É uma vergonha. Não tem que ser investigado o negócio Claro que desse? tem que ser Porra, investigado. isso? Evidente que sim. Ó, PDV, você já volta daqui a pouquinho pra falar mais do São Paulo. Eu quero dizer que o senhor é um embuste.
Embuste? O embuste. Ué? Pesado, Porque hein? o senhor vem aqui com esse discurso, não, pra mim frio é 8 graus, Isso. 7 graus. Bem isso lembrado. aqui. E agora o senhor está todo agasalhado, ajaquetado aí, uma temperatura maravilhosa aqui de 21 graus nesse estúdio. É E verdade. o senhor aí cheio de agasalho, todo... Tô cheio de agasalho. Aí, ó. Saco jaco. Aí, ó, É. quero É. ver se o senhor é contra o frio O mesmo. problema é que o ar-condicionado fica em cima de mim aqui. Ah, então a pode gente pode pôr trocar as de luzes. lugar daí. Isso é um Só pepino isso, mesmo. Só isso. Pode pôr a blusa. É só isso. Então pega o cobertor pro Prédio, Zé Michel, por favor. Pega aquele A lona cobertorzão tá lá lá. no pátio da Aliás, Band. é a frase, certo, de Denis Gavazzi. Eu nunca passo frio, porque eu sempre tô coberto de razão. Boa essa frase. Não é minha, mas 8h33. falaria essa frase. Vamos pro intervalo e já voltamos aqui com o Esporte em Debate. Até já. Você acompanha Esporte em Debate na Bandeirantes. Futebol sul-americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre. Com a Mafre todo caminho é mais seguro. Só vai. A Conmebol suspendeu temporariamente 2 partidas das oitavas de final de seus torneios continentais que seriam realizadas na Colômbia. A decisão ocorreu após um forte terremoto de magnitude 7,4 atingir o país, priorizando a segurança dos envolvidos em respeito às vítimas. Tolima e Del Valle, pela ida da Copa Libertadores, seria em Ibagué, e também o jogo entre Santa Fé e River Plate pela Copa Sul-Americana, que aconteceria em Bogotá. Ainda não temos novas datas para as partidas serem realizadas. A entidade promete divulgar em breve, mas com atenção ao tremor local que levou o governo colombiano a decretar estado de calamidade pública. Rede Bandeirantes. Pode contar e continua contando. Pode contar na Cata. Peça pro seu carro, moto ou caminhão. Pode pedir na Cata até para o busão. Pode contar e continua contando. Pode contar na Cata. Transmissão e direção, linha leve ou pesada, líder em suspensão, é pra qualquer parada. Peça para carro, moto e caminhão é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança. Pode contar. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Na Soccer Hospitality você vive o futebol do jeito mais exclusivo. Camarotes Premium, Open Bar e Food. Presença de ídolos, conforto e a melhor visão do jogo. Seja para levar sua família, receber clientes, fortalecer relações ou simplesmente aproveitar um jogo como você merece. Futebol, negócios e experiências inesquecíveis no mesmo lugar. Soccer Hospitality, os camarotes mais insanos do Brasil. Conheça mais em soccerhospitality.com.br. Ferramentas Wonder. Máximo desempenho para os melhores resultados no trabalho profissional. Quando o trabalho exige potência, precisão e qualidade, escolha Wonder. Equipamentos a combustão, ferramentas elétricas, a bateria e manuais, além de ferragens, equipamentos para pintura, itens de segurança e muito mais. Wonder, um mix completo de soluções para quem faz acontecer. O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Wonder. A emoção de torcer fica ainda melhor quando a conta fecha. No Tenda Atacado, você encontra variedade, qualidade e preço baixo para abastecer sua casa ou seu comércio em qualquer dia de jogo. Porque quando o assunto é economia, o Tenda joga no seu time. Baixe o app Tenda e aproveite ofertas e descontos exclusivos. E com o cartão Tenda, a economia é ainda maior. Tenda Atacado, aqui a conta fecha na loja ou no app. Na Bet365 o poder está nas suas mãos. Monte sua aposta como quiser, escolhendo entre milhares de mercados disponíveis. Se o seu jogador for substituído, não tem problema. A aposta continua com a Sub Mais e o pagamento antecipado já vem incluso. Baixe o app e descubra por que o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18, o Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Autorizado a operar no Brasil pela portaria SPA-MF 250, de 7/2/2025. Termos e condições se aplicam. Você acompanha Esporte em Debate na Bandeirantes. Bom, pessoal, é o seguinte, ó, a CBF divulgou agora há pouquinho
dias e horários das quartas e final da Copa do Brasil. A gente já tinha falado dos jogos aqui ao longo da nossa programação, então atenção, ó. Dia 25 de agosto é uma terça-feira, 9 da noite, no Mineirão, tem Atlético Mineiro e Cruzeiro. Aí no dia seguinte, dia 26, uma quarta-feira, 9h30 da noite, os dois jogos às 9h30. Em São Januário, Vasco e Vitória. E na Arena do Verdão, Palmeiras e Santos. E aí no dia seguinte, no dia 27, tem Internacional e Grêmio no Beira-Rio às 8 da noite. Tudo horário de Brasília. Na semana seguinte acontecem os jogos da volta. No dia 1º, uma terça-feira, às 9 da noite, Atlético Mineiro e Cruzeiro na Arena MRV. No dia seguinte, quarta-feira, dia 2, tem Vitória e Vasco no Barradão, Santos e Palmeiras na Vila Belmiro, 9h30 da noite. E aí a gente fecha essa fase na quinta-feira, dia 3 de setembro, 8 da noite, com o Grêmio recebendo o Internacional na Arena do Grêmio. São esses os jogos, essas as divisões das partidas das quartas de final da Copa do Brasil. Terças e quintas, Clássico Mineiro e Grenal. Isso. Quartas, os outros dois jogos. É isso aí. Perfeito. Já voltamos aqui com o Esporte em Debate, mas João Paulo Capelanes, construímos aqui a tabela da Copa do Brasil. O que é que você vai construir agora, João? Construir, reformar, trabalhar com obra é sempre importante ter qualidade. Então, quando o assunto é obra, reforma ou trabalho profissional, eu escolho Vonder. É desempenho de verdade com uma linha completa de equipamentos a combustão, ferramentas elétricas, a bateria e manuais, além de ferragens, equipamentos para pintura, itens de segurança. E você sabe, na Vonder é tudo isso e muito mais. Para um trabalho bem feito, conte com a força da Vonder. Sabem por quê, né? É bom trabalhar com Vonder! Você acompanha Esporte em Debate na Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento: Ferramentas Vonder, máximo desempenho para sua obra e reforma. Ferramentas Vonder, máximo desempenho para os melhores resultados no trabalho profissional. Quando o trabalho exige potência, precisão e qualidade, escolha Vonder. Equipamentos a combustão, ferramentas elétricas, a bateria e manuais, além de ferragens, equipamentos para pintura, itens de segurança e muito mais. Vonder, um mix completo de soluções para quem faz acontecer. O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder. Pode comemorar, amigo! Chegou a hora de conquistar o carro dos seus sonhos. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. É o seu 0 km com parcelas planejadas e a confiança do consórcio oficial Volkswagen. É a sua chance de fazer um negócio campeão. Faça agora uma simulação em consórciovw.com.br e corra atrás do seu sonho. Bet365, o app feito para o jogo. Use o criador de apostas da Bet365 e monte seu palpite do seu jeito, entre milhares de mercados disponíveis. Se o seu jogador for substituído, a aposta continua com a Submais. Baixe o app e descubra por que o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18, o Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Autorizado a operar no Brasil pela portaria SPA-MF 250, de 7/2/2025. Termos e condições se aplicam. A emoção de torcer fica ainda melhor quando a conta fecha. No Tenda Atacado, você encontra variedade, qualidade e preço baixo para abastecer sua casa ou seu comércio em qualquer dia de jogo. Porque quando o assunto é economia, o Tenda joga no seu time. Baixe o app Tenda e aproveite ofertas e descontos exclusivos. E com o cartão Tenda, a economia é ainda maior. Tenda Atacado, aqui a conta fecha na loja ou no app. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento: Ferramentas Vonder, máximo desempenho para sua obra e reforma. Ronaldo no ataque. Oferecimento: Bandbet, o jogo vive em você. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento.
Amigos da Rádio Bandeirantes, aqui quem fala é Ronaldo Giovanelli. Olha, rapaziada, com essas novas regras aí no Campeonato Brasileiro, que aconteceram na Copa do Mundo, né? Esse negócio de demorar com tiro de meta, demorar lateral, ficar no chão fazendo cera. O Inter tá lascado, hein? O Inter aprendeu o jeito de jogar e agora vai ter que mudar a forma de jogar, porque o time pra fazer cera, hein? Pra demorar com o lateral, Matheus Cunha pra bater tiro de meta. Rapaz, o Inter vai sofrer até o final do campeonato e tá lá perto da zona de rebaixamento, hein? O que será do Inter? Vai ter que mudar o jeito de jogar. Ou senão toda hora vai ter escanteio contra o Inter aí, porque se demorar para bater o tiro de meta do jeito que o Matheus Cunha fez aí, com o Corinthians, com o Palmeiras, meu pai do céu, o Inter vai sofrer. Ou vai cair, né? Aí fica a seu critério. Bandebet, o jogo vive em você. Na Bandbet tem diversão pra cada dia da semana, hein? Segunda tem PG, terça tem Crash, quarta é Tadá, quinta tem Rock Show e sexta tem Pragmatic. E no fim de semana, Ronaldão, todas as diversões do dia, all in! Cada dia uma nova experiência pra você. Participe das missões diárias. Saiba mais em bandbet.bet.br. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Aposta não é investimento. Ronaldo no ataque, na Bandeirantes. Oferecimento Bandbet, o jogo vive em você. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Você acompanha Esporte em Debate, na Bandeirantes. São 8 horas e 44 minutos, 8 e 44. Daqui a pouquinho tem João Paulo Capelanes na transmissão. Hoje é ele. São Paulo, Bolívar e São Paulo. São Paulo e Bolívar. Meu Deus do céu, Priori, o que tá acontecendo, cara? Com essa escala. Capelanes. João Paulo Capelanes. Na falta da vinheta, ele criou uma. Não, mas precisa ter aí um. Tem uma vinheta. Mas isso aqui passa, pô. Imagina. Não, mas precisa botar uns abraço pra você que se liga gargumeiros. do futebol da Bandeirantes. João Paulo Capelanes. Passou, Eu já passei a vinheta Precisa ter como uma tem que ser. musiquinha junto, né? Deus, Posso- tipo, João Capelanes. Essa é boa. Agora durante a Copa. Capelanes. Eu, antes de voltar pro Brasil, né? O João, ele veio do meu lado no voo, então toda hora do meu lado, ó. Cara, eu acho que eu tenho que narrar mais. E eu tenho uma boa pra você, pedir, João. Não sei o que é, sério. João Acho que ele precisa um incentivo, viu, Capri? E eu quieto, eu querendo dormir, cara. Deixa O eu que dormir, vocês acham cara. dessa daqui, Toda ó? hora, Ó, o Pretzel. Vai lembrar, você vai lembrar. João Capelanes. Lembra disso? Do Canabrava. Não tô fazendo referência Eu nenhuma. acho que ele conseguiu Eu só o tô Pretzel. roubando Acho que ele aí. conseguiu o Pretzel influenciar nesse voo, porque narrou domingo. Não, impressionante. Não, mas não é isso não, Narrando Denis. É o hoje de bumbo. novo. É Você o bumbo, acredita em viu? bumbo? Tem um O bumbo cara tá gigante batendo forte. no gigante aí. Na quadra Tá dele, pra forte. ver, pra tu jogar, começa a O bater canhão, o o bumbo. canhão tá de férias? É isso? Canhão volta amanhã. Não, depois de amanhã. Hoje é terça-feira. Canhão abre o olho aí, velho. Tá saindo Capelanes demais da Sei escala. não, viu, velho. Canhão? Canhão, Martelli precisa abrir o olho Tem também. um cruzeiro aí no meio de semana, não tem? O O cruzeiro Martelli, aí? o Martelli Vai. com aquela, olho. Martelli com aquela malemolência dele. Nossa senhora. Ah, não, pode ser. Deixa o Capelanes, vai perder a vaga, meu lindo. Eu gostei da participação da reunião O de hoje do Capelanes Martelli. domingo ficou no rádio das 9 da manhã até meia-noite. Isso quer dizer, ele vai derrubar vocês, meus caros. Não, mas Todos hoje tivemos uma reunião, né? Reunião de pauta livre, né, Capri? Uma reunião assim, bem tranquila. E o que eu mais gostei foi a presença do Martelli, né? Opiniões contundentes. A opinião mais forte: café tem açúcar ou adoçante? Aliás, a ideia que eu tive, vários narradores vieram me procurar lá antes de alguns jogos, lá na Copa, viu? Do Clube dos Narradores. Muito contentes. Pô, que ideia que tu teve, cara. Tentar fundar o Clube dos Narradores, né?
Primeira reunião. Fazer um grande café Primeira da manhã reunião, de não apresentação. aparece Um amigo secreto de fim de ano. Viu? Certo? Um narrador. Exatamente. Primeira reunião, um dos narradores ele iria passar o café. O café ficou no pote. Não botaram nem água pra ferver. Realmente uma classe bem unida, meu amigo. A galera se gosta. Vamos fazer. Esse ano. Não, eles admiram o trabalho do outro, é legal. Vamos fazer esse ano, amigo um secreto. O que vocês acham? Amigo secreto da Rádio Bandeirantes. Se você sorteasse canhão, o que você daria? O que eu daria? Ô, Cabré, esse cara. Para, João! Safado esse cara. Ah, dormi. Vamos pro intervalo aqui. 8h47, a gente já volta aqui com o Esporte em Debate. Vai, João, vamos pro intervalo. Rede Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento: Ferramentas Vonder. Máximo desempenho para sua obra e reforma. Ferramentas Vonder. Máximo desempenho para os melhores resultados no trabalho profissional. Quando o trabalho exige potência, precisão e qualidade, escolha Vonder. Equipamentos a combustão, ferramentas elétricas, a bateria e manuais, além de ferragens, equipamentos para pintura, itens de segurança e muito mais. Vonder, um mix completo de soluções para quem faz acontecer. O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. Agosto é mês de retornos. Tudo na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. Na Europa, começam as novas temporadas da Premier League e Campeonato Italiano. Na América do Sul, Libertadores e Sul-Americana chegam às oitavas. E a Série B continua pegando fogo na disputa pelo acesso. No tênis, começa o US Open. Tudo isso em agosto na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. É Terra! Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu 0 km em até 100 meses, sem juros e sem entrada. É sua chance de ter o SUVW mais desejado do Brasil, com parcelas planejadas. Consórcio Volkswagen, confiança que vira chave. Faça uma simulação em consórciovw.com.br e dê o primeiro passo. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento: Ferramentas Vonder. Máximo desempenho para sua obra e reforma. Você acompanha Esporte em Debate na Bandeirantes. 8h50, 10 minutos para as 9, hein? Já, João Paulo Capelanes no comando da jornada esportiva Bandeirantes para São Paulo e Bolívar. Capelanes! É isso aí, Bolívar e Cruzeiro, Bolívar e São Paulo já. É que o Fluminense está empatando lá, não é, Pretzel? 0x0, acréscimos, 5 de acréscimo. Temos 92, faltam 3 minutos, o jogo horroroso. O melhor em campo foi o goleiro Fábio até agora. Milagres. E tem a volta lá na Argentina. O Independente Rivadavia é um time bem arrumado. Pouca gente lembra que o Rivadavia foi o líder do grupo do Fluminense da Libertadores. Está repetindo uma das melhores campanhas da Libertadores. Como diria então, o outro, não é time fraco, não. Pelo andar da carruagem, Zubeldia não comemora o 7 de setembro. Tem razão. E outra, a torcida abandonou o time, né? Não tem ninguém no Maracanã. Maracanã tá vazio num jogo de mata-mata de Libertadores. Tem 3 treinadores já com a corda só amarradinha esperando tirar o banquinho para cair. Zubeldia, Luiz Castro e Dorival. Quem cai primeiro? O Luiz Castro não cai.
Opa, É que Aí caiu o- o Grenal? Não, Você perdeu o Aí o Grenal? Dorival da vai Copa do pro Brasil? Fluminense, o Zubeldia é. volta pro São Paulo e o Luiz Castro vai pra Curitiba. Isso, tem razão. É assim. Mas o Dorival futebol ainda não brasileiro criou um hoje. clima de derrubada, né? Porque tá todo mundo tão bravo com o elenco, com o time, que eu não ouvi ainda, pelo menos entre os torcedores, uma Não, eu também raiva do não, Dorival. mas daqui a pouco você é eliminado, Não, mas né, pela Sul-Americana. Mas foi o que e eu aí? falei fora do ar aqui. Se ele perde hoje do Bolívar e tem boa chance, porque é na altitude, tudo que a gente já conhece. São Paulo vai ganhar E hoje. sábado, tudo bem, tomara. E sábado, com 50 mil no Morumbi. Quantos? 50 mil Contra no Morumbi. quem? Contra o Coxa. Sábado, que horas? Não sei. Tem que criar uma vinheta. Que hora que é o pro jogo? dele, Que hora que é o jogo sábado? 9 da noite. 9 da noite. 9 da noite? 50 mil, 50 mil no Morumbi, Eu acho que sábado à noite, 50 pra mil. São Paulo Você tá e muito Curitiba. pessimista. Acho que são 55. Tem que criar uma vinheta, tem que criar uma vinheta pra ti. 50 mil no Morumbi, mas na minha casa não vai ter um assistindo. Porque 9 da noite no sábado eu não vou estar vendo, não. Mas vamos voltar à vaca fria. Se ele perde hoje e sábado não consegue vencer do Coxa, que é uma obrigação Aí a casa monstruosa, eu acho que a fogueira começa a ser Tem um assim. amigo meu, São Paulino, tá com saudade, sabe de quem, Denis? Do Crespo. Ah, mas fizeram bobagem. O Crespo foi líder do Campeonato Brasileiro, as 4 Foi. primeiras rodadas, 10 Esquece. pontos em 12. Lembra disso? É. Sim. Não, o Crespo largou o São Paulo com 25, 26 pontos no Brasileiro. O Dorival não lá em pontuou cima. mais. Não, ele largou com 18. 18. É 18 o Roger pontos. largou com 25. O Roger largou com Isso, 25. o Roger Isso, largou isso. com 25. O Dorival perdão. fez um Isso, ponto. isso. Agora, O vocês Roger pararam- largou com eu não acho que 25, São é Paulo vai cair. Eu acho que não vai cair, realmente. Também acho que não, porque tem muito Mas time se ruim. você for analisar, são 4 pontos apenas de diferença pro Santos, que abre a zona de Nossa, rebaixamento. como diria minha avó, a situação é E- periclitante. É, então, mas eu acho que a Tem situação do Santos e Santos... São Paulo depois. Tem. Mas a situação do Santos é pior. Tava ouvindo o craque Neto falar Mas já aqui. perdemos para um confronto direto com o Grêmio. É verdade. Ainda tem o Mas Santos. os últimos 5 jogos Devemos do Santos... pegar o Inter em qualquer momento e somos fregueses do Vai Inter. ser aqui. É, mas atenção, o Santos, ele tem 17 jogos pra jogar. 10 fora, 7 em casa. Desses 7 em casa, 3 contra Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. Difícil. E o Neymar não jogou uma fora de casa ainda. Então o Santos vive uma situação o Sandro complicada. Merahit, vou voltar esse assunto. Jogos explosivos? Não, rapidamente. Ele vai colocar Charlie, é o nome dela. Charlie, o nome da árbitra, em São Paulo e Curitiba. Eu não conheço. Charlie. Charlie. Nunca ouvi falar também. Charlie, uma coisa assim, São Paulo e Curitiba. Eu acho um risco. Ninguém conhece a nova se é árbitra. boa, põe pra Ele vai dentro. testar num jogo. Pô, esse jogo é jogo de Serão risco. 3 árbitras, né? Sim. E comandando outra, os jogos. Inter e Remo, segunda que vem, jogo de altíssimo risco, confronto direto do Z4. Edna Alves Batista. O empatinho de vocês era bom, hein? Aí Não não, fala não. mal da Edna Não, que o Capri fica aí bravo. não. Só uma conta rápida Inter e aqui. Remo, o empate era legal, hein? Sai Só uma fora conta disso aí. rápida, o Capriotti falou aí, você falou quantos pontos? Quatro. Não, quantos pontos o Crespo ganhou? 18. 18 pontos. Aí o que veio, Roger Foi a Machado. 25. o Dorival ganhou só um ponto, Só um então. ponto. Ele ganhou um ponto e empatou um outro no... Não, eu acho que ele o Dorival- fez 2 pontos não, no o Brasil. Dorival acho que tem uma vitória, gente. Não tem. Contra o Boston River. Boston cara. River. Não, Boston Não River. foi no pelo São Paulo, brasileiro. tem razão. Não, O olha só, Dorival, isso. o Dorival só fez 2 pontos no Campeonato Brasileiro com o São Nossa, Paulo. então- 2 empates. Então é o seguinte, Então ele o, pegou com 24. É isso o São mesmo. Paulo tem 32. 26 pontos. 26 pontos. 26 pontos. 26 menos 18, 8 pontos. Isso. Então a dupla Dorival-Roger 8 pontos. ganhou 8 pontos É só. verdade. E o Crespo ganhou 18. É isso. Nossa. Pô, parabéns, hein, ter mandado embora o Mas o Crespo. Rui vai, Costa vai. reconheceu que foi um erro demitir o Crespo. Depois que ele saiu. que ele foi então paga demitido. a multa, Rui Costa. Reconheceu, paga você, pô. 8h55, vamos lá, João. Você acompanha Esporte em Debate Na Bandeirantes. Rede Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Na Bet365 o poder está nas suas mãos. Monte sua aposta como quiser, escolhendo entre milhares de mercados disponíveis. Se o seu jogador for substituído, não tem problema. A aposta continua com a SubMais e o pagamento antecipado já vem incluso. Baixe o app e descubra por que o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18, o Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Autorizado a operar no Brasil pela portaria SPA-MF 250, de 7/2/2025. Termos e condições se aplicam.
Nos camarotes Soccer Hospitality, você vive o futebol de um jeito mais exclusivo. Espaço prêmio, conforto e a melhor visão do jogo. Seja para comemorar, viver grandes emoções ou simplesmente aproveitar o futebol como você merece. Soccer Hospitality, os camarotes mais insanos do Brasil. Futebol e experiências inesquecíveis. Conheça mais em soccerhospitality.com.br. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. Agosto é mês de retornos. Tudo na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. Na Europa, começam as novas temporadas da Premier League e Campeonato Italiano. Na América do Sul, Libertadores e Sul-Americana chegam às oitavas. E a Série B continua pegando fogo na disputa pelo acesso. No tênis, começa o US Open. Tudo isso em agosto na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. Você acompanha Esporte em Debate na Bandeirantes. Ó, pra fechar aqui o Esporte em Debate, palpites pra Bolívar e São Paulo. O jogo começa em 32 minutos. Vai, João Paulo Capelanes. São Paulo vai vencer. Vai ganhar por 2-1. Vai, Pretzel. 2-1 Bolívar. Quesada. Baita resultado esse que eu vou falar, 1-1. Fala, Denis. Assino, não precisa nem entrar em campo. 2-1 Bolívar. Pra mim vai ser 2-0 Bolívar. Ô, louco. Não, 2-0 não, já complica a vida. É, 2-1. Aí mas vai jogar no Morumbi. Altitude, a gente vai assistir o Bolívar, é muito ruim, viu? Quantos torcedores a gente vai ter no sábado, São Paulo? 50 mil. Tem que criar uma Você vai chegar às 2 da tarde no Morumbi, né, Denis? Tem que criar uma vinheta. Aqui, atenção, atenção. Cara, se tiver 50 mil pessoas... O fantástico mundo de Denis Gavazzi. Se tiver 50 mil pessoas sábado no Morumbi, eu não venho segunda. Você não vem sexta. Porque vai ser humilhante pra vocês. Mas vai isso ser é mesmo. muito mais correto do que aquilo que a gente ouviu no intervalo que o João Paulo falou que ia Não fazer. posso falar fora do ar. Michelzinho, quanto é que vai ser o jogo, Michel? Mas tá na minha retina. 1-1. Michel mandou 1-1. Eu quero mandar um abraço pro Manuel. Alô, Manuel! Alô, Manu! Fala, Caboclinho! Boa noite! Alô, Zaidan! Amanhã o Zaidan vai estar com a gente, hein? Boa! Amanhã, Cerro Portenho e Palmeiras. Palmeiras e Cerro Portenho. E qual Alexandre Pretzel e Cláudio Zaidan amanhã. Escala de narração Amanhã Ulisses Costa e João Paulo Capelanes. Pelo menos João Paulo Capelanes! Capelanes na jornada também? Amanhã também. O cara tá cercando o frango mesmo. Tá. Velho. Tchau, gente. Hoje é terça-feira, coisa linda, não é, Denis? É terça-feira, Gavazzi? coisa linda hoje? Terça-feira, coisa linda. Não tem hein? programa amanhã? Nem amanhã e nem quinta. Pô, um Voltamos abraço, na gente. Sexta-feira. Volto segunda-feira. Coisa linda. É o quinto jogo que eu faço com Volto o segunda-feira depois de 50 mil no Morumbi. É o quinto jogo que eu faço com o Capelanes, contando E os segunda da é Copa. pizzaria, viu? Só É pra você- pizzaria? É pizzaria. Mas segunda. qual delas? É bom saber qual pizzaria. É Quinto verdade. jogo com o João Paulo Capelanes e ele falou, dá uma forcinha pra mim me elogiando nas redes sociais. Vou te elogiar amanhã, tá? Tchau, gente. Tá bom, João? Até Tchau, amanhã. gente. Até amanhã. Bom jogo aí. Vem Tá aí, narrando Bolívar e São muito, hein? Paulo. João Paulo Capelanes. Tchau. Tchau. Botar no seu gol Termina aqui Esporte em Debate na Bandeirantes. Oferecimento Ferramentas Vonder. Máximo desempenho para sua obra e reforma. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na bandeira.
O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pode contar que Nakata é segurança em qualquer caminho. Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Cabos elétricos CIO. CIO, a líder do Brasil. Se é CIO, pode confiar. Disney Plus, em agosto assista o melhor do esporte na ESPN no plano premium do Disney Plus. Ferramentas Wonder, máximo desempenho para sua obra e reforma. Consórcio Volkswagen, vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br e Tenda, no Tenda Atacado, a economia entra em campo todo dia. Jornada Esportiva Bandeirantes. Alô pra você, um abraço! Você que se liga no futebol da Bandeirantes, entrando em campo pra você, noite de Copa. Vamos juntos! Copa Sul-Americana, é o tricolor em busca do do seu segundo título de Copa Sul-Americana. Um título de muito prestígio, dá dinheiro e dá uma vaga direta à próxima edição da Copa Libertadores América. Daqui a pouquinho, na temida altitude, no estádio Hernando Siles, começam as oitavas de final da Copa Sul-Americana pro São Paulo Futebol Clube. Daqui a pouquinho, Bolívar e São Paulo, 9h30 da noite, a bola vai rolar e você vai se ligar a partir de agora em 107.3 no aplicativo Bandplay, radiobandeirantes.com.br, e estamos juntos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com todos os nossos parceiros comerciais. Você vem com a gente, interagindo, mandando pra cá sua participação e vamos juntos, que repito, é noite de Copa e você sabe, tem bola rolando, tem jogo grande, tem Bandeirantes em campo. Começando com o primeiro destaque, o time da casa. Repito, na temida altitude. Como vem o Bolívar pro jogo? Alô, repórter Bandeirantes Paulo Vale, um abraço pra você. Boa noite, do Vale. Boa noite, Capela. Abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui no microfone da Bandeirantes. Pois é, né? O Bolívar que tem como principal arma a altitude. É sempre difícil jogar por lá. Que tem Patito Rodrigues, hein? Jogador que teve uma passagem aí um pouco apagada pelo Santos já há alguns anos, experiente, 36 anos, como um dos principais jogadores além do goleiro Lamp. Lembrando que o Bolívar eliminou o Grêmio, né? O Bolívar veio aí da Libertadores, ficou em terceiro lugar no grupo e aí na fase de playoffs acabou eliminando o Grêmio e por isso se credenciou a enfrentar o São Paulo e tenta já fazer um grande resultado jogando em casa na noite de hoje no estádio Hernando Siles. Capela. Maravilha. E o São Paulo Futebol Clube, o tricolor do mundo, tri do mundo, vai em campo, quem sabe, eu sei. São Paulo, ele tem uma relação diferente com a Libertadores, o foco agora é a Sul-Americana, não tem Copa do Brasil e também tem o Brasileiro, mas um título internacional é sempre muito importante, válido, barbaridade. E o tricolor do mundo aí do Vale? Pois é, Capela, o tricolor que hoje tem 3 estreias na noite de hoje. Domingos Duarte, zagueiro português, estreia formando dupla de zaga com Arboleda. Iago, lateral esquerdo, apresentado ontem, ex-Bahia, também estreia no tricolor. E o volante Newton, ex-Botafogo, algumas das novidades desse time, que tem 4 volantes, hein? Além do Newton, Pablo Maia, Marcos Antônio e Bobadilha, com Luciano e Caleri no comando de ataque do tricolor paulista. Capela. Bolívar em São Paulo, daqui a pouquinho, 9h30 da noite, estádio Hernando Siles. Bolívia, oitava de final, jogo de ida, Copa Sul-Americana. Só uma sublinhada aí do Vale, aproveitar. Pra quem não sabe, a gente fez algumas brincadeiras, algo mais cômico. São Paulo não tem culpa, mas rolou um BO no busão do São Paulo, né?
alguns gostariam de estar nesse busão, não, do Vale? Ah, com certeza, né, Capela? Até porque o pessoal também ficou fazendo brincadeirinha, né? Porque já ia carregar os jogadores do São Paulo e tal, né? Que custa levar mais um pouquinho. Então, mas na verdade isso não tem nada a ver com o São Paulo de fato, né? Horas antes, veja só que coisa, né, Capela? O São Paulo fez uma programação para fugir da altitude. Por quê? A Conmebol, quando o jogo acontece a mais de 2.000 metros, né, acima do nível do mar, os clubes podem chegar 6 horas antes. Mas o São Paulo preferiu tomar uma advertência e chegar 3 horas antes, em cima da hora, no aeroporto lá próximo da região de La Paz, para sentir menos a altitude. Tomou uma advertência. Se chegasse faltando aí menos de 1h30 para a bola rolar no estádio, aí levaria uma multa de $20 mil. Nesse meio tempo, enquanto São Paulo se deslocava do Brasil para a Bolívia, o ônibus da empresa, né, que fornece aí a frota para esse tipo de serviço, um ônibus foi ali parado e apreendido com mais de 80 quilos de maconha. Pois é. E aí o São Paulo nem ficou sabendo. Quando o São Paulo já estava no ônibus, o ônibus estava carregando jogadores do São Paulo, né? E aí você pode fazer a brincadeira que você quiser com relação aos jogadores do São Paulo, mas aí sim veio essa informação de que um ônibus que poderia pegar os jogadores do Tricolor Paulista foi parado e o motorista preso carregando maconha, Capela. Que coisa é essa? Eita! Bom, ao meu lado, Léo Gens e Leandro Guerreiro. Eu vou começar com você, Guerreiro, que obviamente já jogou na altitude, tem muita experiência, mas já passou por isso um busão carregado do quê? I wanna love you, hey, Guerreiro! Boa noite, Boa Guerreiro! noite, Capela, Léo, PDV, a Grela, todos ligados aí na transmissão da Band para esse jogo. Eu nunca passei por algo nem perto de parecido. Mas o que a gente descobriu aí no programa anterior, que um dos envolvidos disse que era uso pessoal. Usava como remédio, né? 80 quilinhos, pô, tranquilo. Pro resto da vida. Falavam que o motorista fazia muita fumaça, né? Misericórdia. Que fase, hein? Que fase. Bom, em relação ao jogo, a altitude, o São Paulo fez o planejamento correto, chegar em cima para tentar diminuir, mas o problema não é só a altitude, é o nível de desempenho. O que esperar do São Paulo para o jogo de hoje, Guerreiro? Capela, tem dois adversários, além do Bolívar, tem a altitude, que a gente já sabe, né? O São Paulo vem enfrentando muita dificuldade com os seus adversários, tanto quando é seu mando de campo, que não está sendo no Morumbi, quanto fora. O São Paulo não tem conseguido os resultados, vem aí de 8 jogos sem vitória, e eu acredito que hoje vai ser um jogo mais duro. No lugar do Dorival, ia com um time um pouco mais mexido. O Dorival tá arriscando, sendo que ele tem um jogo importantíssimo de decisão no sábado contra o Curitiba. Léo Gens, comentarista do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Alô, Léo, um abraço pra você, boa noite. Que jogo daqui a pouquinho, Léo? Fala, Capela, tudo bem? Uma boa noite pra você, pro Leandro, pro Paulo do Vale, pra todo mundo ligado na Bandeirantes. Eu acho que o São Paulo hoje vai jogar com 3 zagueiros. O Newton, reforço contratado recentemente no Botafogo com o Martim Anselmi, jogava como zagueiro. Ele, Domingos Duarte e Arboleda, eu acho que serão os 3 zagueiros do São Paulo, que vai soltar bastante os seus dois laterais pelo lado do campo, né? O Lucas Ramon pela direita e o Iago Borduc pelo lado esquerdo, com 3 meio-campistas e o Luciano e o Caleri mais à frente. Me parece um acerto por parte do Dorival Júnior. Acho que essa é uma boa estratégia para jogar na altitude. Se você for observar o Palmeiras de Abel Ferreira, quando foi à altitude, na maior parte dos jogos atuou com 3 zagueiros. Por quê? Você consegue ter 5 jogadores para defender o que a gente chama de largura, de uma lateral a outra do campo, para dificultar os cruzamentos. O cruzamento deve ser o principal recurso do Bolívar hoje. A equipe do Bolívar joga com 2 centroavantes de área, o Cauteruccio e o Asprilla, e joga muita bola aérea para esses caras tentarem uma cabeçada. O São Paulo terá 3 zagueiros dentro da área para tentar afastar essa bola. Os 3 meio-campistas e os 2 homens da frente vão tentar fechar o meio-campo do São Paulo. Me parece uma boa estratégia. Se o São Paulo conseguir ser compacto
ele pode sair do jogo de hoje com um resultado positivo. E o mais importante, voltar vivo pro Caldeirão do Morumbi para chegar, quem sabe, nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Um abraço para você que se liga no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. É a galera que ouve a gente. Daqui a pouquinho a gente vai colocar sua participação e interatividade no ar. E a gente segue girando o timaço. O microfone da Bandeirantes em campo para você. Daqui a pouquinho Bolívar e São Paulo. Mas tem informação do Corinthians. Memphis Depay disse adeus. É ou não é, Fabiane? Um abraço, boa noite, Fabiane. Oi, Capelanes. Boa noite para você e para todos que acompanham a jornada esportiva da Bandeirantes. Ainda antes do confronto contra o Rosário Central na quinta-feira pela Copa Libertadores da América, o presidente Osmar Stabile deve realizar uma entrevista coletiva para explicar a saída de Memphis Depay. A tendência é que o holandês também se pronuncie nas próximas horas. É, que fase do Coringão, hein? Alô, Stabile, tem que se pronunciar mesmo. Vamos com o Palmeiras, destaque do verde. Em crise o Palmeiras, só para organizada. E aí, Lucas Bueno? O Palmeiras treinou na tarde desta terça-feira na academia de futebol e ajustou os detalhes para a partida contra o Cerro Porteño do Paraguai pela ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores. A expectativa é que Gustavo Gomes seja o principal reforço no confronto marcado para as 19 horas desta quarta-feira. Uma possível escalação do Palmeiras para o confronto tem Carlos Miguel, Murilo, Gustavo Gomes e Barbosa, Alan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez, John Arias, Flaco Lopes e Vitor Roque. Destaque do Santos Futebol Clube. Alô, Everton Ramos, um abraço pra você. Fala, Capela, tudo bem? Boa noite para você, pro ouvinte ligado com a gente na Jornada Esportiva Bandeirantes. O Santos segue na preparação para o duelo contra o Macará na quinta-feira pela Copa Sul-Americana. Peixe que deve ter Neymar entre os titulares. O Santos que também nesta terça-feira descobriu o adversário das quartas de final da Copa do Brasil. Será o Palmeiras em 2 clássicos da saudade. O primeiro na capital paulista e o jogo da volta na Vila Belmiro, com expectativa de que Neymar esteja em campo também no duelo no gramado artificial em São Paulo. Daqui a pouquinho, em 15 minutos, a bola vai rolar pra você. Vale vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Bolívar e São Paulo na Bolívia, no estádio Hernando Siles, na temida altitude. O São Paulo vai em busca de pelo menos voltar com vida pra semana que vem, decidindo seu caldeirão no Coliseu Morumbi, para receber São Paulo e Bolívar, que você vai acompanhar, claro, no microfone da Bandeirantes. Super placar da Bandeirantes. Todos os outros jogos, a projeção de fim de semana, tem muita coisa, a bola rolando, tem Bandeirantes em campo. Alô, Guilherme Agrela, um abraço pra você. Boa noite, Agrela. Fala, Capela, tudo bem? Boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui em mais uma jornada esportiva da Bandeirantes, que contempla a Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e também a Série B do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira. Começar pelo jogo que acabou de acabar no Maracanã. Fluminense empata com Rivadavia 0-0 e decide tudo na semana que vem. A partir das 9h30 da noite tem Estudiantes de La Plata contra a Universidade Católica do Chile. Todas essas partidas de ida, válidas pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Já na Copa Sul-Americana, o Boca Juniors mais cedo venceu o Recoleta, placar de 3-1, jogando em La Bombonera, além de Bolívar e São Paulo, que se enfrentam logo mais com transmissão da Bandeirantes. Neste momento, já no segundo tempo de jogo, Série B do Campeonato Brasileiro, 21ª rodada, o último jogo desta rodada, que aconteceu no final de semana, com Avaí e CRB. O CRB vai vencendo o Avaí fora de casa, placar de 1-0. A Série B do Brasileirão, que neste momento tem no seu G2 o Criciúma com 40 pontos, líder da competição, além do Juventude, que tem 38 pontos na segunda posição. O Londrina é o 17º com 20 pontos, Avaí também com 20, América Mineiro tem 11 pontos e a Ponte Preta tem apenas 9 pontos somados na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Além disso, tempo também para falar de Campeonato Paulista, porque hoje mais cedo o Palmeiras venceu o Taubaté fora de casa, placar de 1-0, essa que foi a 6ª rodada de 7 da primeira fase do Campeonato Paulista. O Palmeiras é o líder do campeonato, pontos à frente da Ferroviária no Z2. Tem também o play-in da competição, dos times que disputam do 3º ao 6º uma vaga nas semifinais do campeonato, que é justamente a próxima fase. Play-in que neste momento é formado por São Paulo, Corinthians, Santos e Bragantino.
Bragantino. E para finalizar, João Paulo Capelanes, uma notícia importante referente ao mundo do tênis, porque João Fonseca já é cabeça de chave do Masters 1000 de Cincinnati nos Estados Unidos e já conhece também o seu caminho, o seu primeiro adversário. Ele vai enfrentar na segunda rodada, a data da sua estreia, o holandês Griekspoor ou Van der Sloot, 2 holandeses que disputam a primeira rodada do torneio. O Masters 1000 de Cincinnati, que acontece dos dias 13 a 23 de agosto. João Fonseca se prepara para o US Open, o último Grand Slam da temporada do tênis, que acontece de 25 de agosto a 14 de setembro. Capela! Maravilha, Guilherme Agrela passando tudo para você do Super Placar da Bandeirantes ao longo da jornada esportiva. Mais destaques para você. Rápida pausa, em destaque nossos parceiros comerciais. Na volta, vamos escalar. Já já a bola rola. Bolívar e São Paulo, vale vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. E eu prometo a você, muita emoção no Rádio do Brasil. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. Pode contar e continua contando. Pode contar na Cata. Peça pro seu carro, moto ou caminhão. Pode pedir na Cata até para o busão. Pode contar e continua contando. Pode contar na Cata. Transmissão e direção, linha leve ou pesada, líder em suspensão, é pra qualquer parada. Peça para carro, moto e caminhão é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança. Pode contar. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Agosto é mês de retornos. Tudo na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. Na Europa, começam as novas temporadas da Premier League e Campeonato Italiano. Na América do Sul, Libertadores e Sul-Americana chegam às oitavas. E a Série B continua pegando fogo na disputa pelo acesso. No tênis, começa o US Open. Tudo isso em agosto na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. Bet365, o app feito para o jogo. Use o criador de apostas da Bet365 e monte seu palpite do seu jeito, entre milhares de mercados disponíveis. Se o seu jogador for substituído, a aposta continua com a Sub+. Baixe o app e descubra por que o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18, o Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Autorizado a operar no Brasil pela portaria SPA-MF 250, de 7/2/2025. Termos e condições se aplicam. Vai reunir a família, os amigos ou a torcida? Então passe no Tenda Atacado. No Tenda você encontra tudo para o churrasco, para abastecer sua casa ou seu comércio com qualidade, variedade e preço baixo. Porque quando o assunto é economia, o Tenda joga no seu time. Baixe o app Tenda e aproveite ofertas e descontos exclusivos. E com o cartão Tenda, a economia é ainda maior. Tenda, atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja ou no app. Pode comemorar, amigo! Chegou a hora de conquistar o carro dos seus sonhos. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. É o seu 0 km com parcelas planejadas e a confiança do consórcio oficial Volkswagen. É a sua chance de fazer um negócio campeão.
Faça agora uma simulação em consórciovw.com.br e corra atrás do seu sonho. Ferramentas Wonder. Máximo desempenho para os melhores resultados no trabalho profissional. Quando o trabalho exige potência, precisão e qualidade, escolha Wonder. Equipamentos a combustão, ferramentas elétricas, a bateria e manuais, além de ferragens, equipamentos para pintura, itens de segurança e muito mais. Wonder, um mix completo de soluções para quem faz acontecer. O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Wonder. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é na Bandeirantes e sempre será. Aqui estamos para a transmissão. Futebol da Bandeirantes em campo para Bolívar e São Paulo. Em 8 minutos a bola rola. E você se liga conosco. 107.3, vamos juntos no aplicativo Bandplay, radiobandeirantes.com.br, claro. Com imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vamos escalar as duas equipes, mas a informação tem prioridade. Não é referente ao São Paulo, mas envolve, querendo ou não, os rivais. O pessoal vai tirar onda, vai brincar, mas o corintiano tá levando isso muito a sério. Neste exato momento, Memphis Depay se manifestou de forma oficial nas suas redes sociais. E eu vou dar um spoiler, Agrela. O chicote vai estralar. Resume aí, Agrela, o que disse Memphis Depay há pouco, dando uma direta bem no queixo do presidente corintiano Osmar Stabile, hein, Agrela? Exatamente, Capela. Disse que está muito decepcionado com esse acordo que foi previamente fechado com o presidente, juntamente com os departamentos de futebol, jurídico e também financeiro do clube. Diz que vai se posicionar de maneira forte e importante e que não vai deixar para trás as possíveis sanções que serão aplicadas ao Corinthians por esta quebra, por este rompimento de vínculo, pelo menos pré-estabelecido, nas próprias palavras de Memphis Depay, Capela. Ai, gente, isso vai dar pano pra manga. Daqui a pouco o Corinthians vai ter que dar um estádio pro Memphis Depay, um CT, alguma coisa. Vamos com São Paulo, escalando as duas equipes. Em 7 minutos a bola vai rolar para você no microfone de esportes da Bandeirantes. Vale vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Jogo de ida das oitavas. Torcedor São Paulino faz presença bacana, legal, sensacional na Bolívia, na altitude. Vamos começar com o time da casa. A escalação do Bolívar, Paulo do Vale. O Bolívar, do treinador Alejandro Restrepo, de Lampe, goleiro experiente no gol, veste a 1. Jesus Sagredo 2, Arreaga 3, Echeverria 5, José Sagredo número 4, Saavedra 26, Melgar 80, Pato Rodrigues 17, Robinson 14, Asprilha 27 e Cauteruccio veste a 9 no ataque do Bolívar. O banco dos homens do Vale. À disposição de Restrepo, Mendes, Ervin Vaca, Velasquez, Luiz Paz, Biliarce, Miranda, Zabala, Sejas, Mena, Batalini, Freita e Romero. Você falou aí Sagredo 2 vezes, são irmãos, são primos, o que esses caras são? Se a gente levar pelo nome, o Jesus é o filho e o José é o pai. Eu não pergunto mais nada. Vamos escalar o tri do mundo. Aí vem o São Paulo Futebol Clube do Vale. Só respondendo agora sério, eles são gêmeos, tá, Capela? São gêmeos. É que eu não poderia perder a oportunidade do pai e do filho. É o seguinte... Essa tava montada, só esperando a pergunta, né? Claro. Exatamente, ó. Pô, então os caras vão confundir geral hoje os gêmeos nas laterais. O São Paulo está definido com Rafael no gol, 23. 19 para Lucas Ramon, 5 Arboleda, 22 Domingos Duarte, Iago número 12, Newton 28, Pablo Maia 29, Marcos Antônio 8, 21 Bobadilha, 10 Luciano e 9 Caleri. O repeteco do tricolor. Vamos São Paulo, vamos ser campeão, vai do Vale. De Rafael, Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte, Iago, Newton, Pablo Maia, Marcos Antônio Bobadilha, Luciano e Caleri.
elenco do Tricolor. À disposição de Dorival Júnior, Coronel para o gol. Aurélio Buta, Sabino, Osório, Wendel, Danielzinho, Cauli, Vitor Sá, Ferreirinha, TT, Rian Francisco e André Silva. Na Bolívia, quem apita o jogo aí do Vale? A arbitragem experiente de Vilmar Roldan, da Colômbia, auxiliado por Alexander Guzmán e Roberto Padilha. No VAR, Keiner Jiménez. Maravilha, arbitragem de Vilmar Roldan, colombiano, experiente, com algumas polêmicas na carreira, torcer por uma grande arbitragem, para um grande jogo. Começa contigo, Léo Gens, aquela pergunta clichêzona, tem favorito para Bolívar e São Paulo, Léo? Tem, e pela escalação eu acho que o São Paulo é favorito. São Paulo não vem jogando bem, mas acho que o Dorival acerta, o Newton deve funcionar como uma espécie de um terceiro zagueiro hoje. São Paulo vai soltar bastante os seus dois laterais e se conseguir jogar de maneira compacta pode voltar de La Paz com um resultado positivo. Um empate ou então até uma vitória com Luciano e Caleri no comando de ataque. Eu acho que o São Paulo pode sim fazer um grande jogo aqui hoje, Capela. Talvez o primeiro sob o comando de Dorival Júnior. Por aí, Guerreiro? Por aí. Eu gostei da escalação do São Paulo. Talvez pela situação no Campeonato Brasileiro, mexeria um pouco mais no time, mas no geral eu gostei dos três zagueiros, né? Como o Léo falou, segura um pouco mais, libera os laterais, na frente você tem o Luciano Caleri, que tem um poder de decisão muito grande. Eu acredito que o São Paulo vai ter que fazer um jogo, né, com aproximação, posse de bola, não dá para arriscar, né, toda hora se lançar ao campo de ataque. A gente sabe que lá é muito difícil, é complicado, né? Você aguentar os 90 minutos, né, com muita intensidade, então você tem que cadenciar o jogo, amarrar, aproveitar bem as bolas paradas. Então acredito que o São Paulo hoje ele tem uma grande oportunidade de, quem sabe, vir de lá com um resultado bom. Quantas vezes, se é que você tem na cabeça, você jogou na altitude? A última vez foi nesse campo. É? Foi lá. E aí, assim, a altitude, claro, ela é temida, é um problema, é complicado, falta ar, tem que usar aqueles balões de gás, oxigênio, etc e tal. Mas assim, a preparação que o São Paulo fez foi a correta, chegar na hora do jogo para diminuir um pouco o impacto. É tão difícil assim, o Guerreiro? Fala da sua experiência própria, nesse estádio, inclusive, o Hernando Siles. Foi muito complicado em 2011, né? Enfrentar o Bolívar lá. A gente foi com 14 jogadores. Né? Só? Foi o Vasco tava meio arrebentado, tava também nas decisões da Copa do Brasil, então a gente foi com poucos jogadores, inclusive um teve febre, então assim, pra ajudar, né? Pra ajudar, já não poderia contar muito, com o volante é o Alan, que tá no Botafogo hoje, mas a gente sofreu muito, Capela, né, com o ritmo de jogo, muitos jogadores que não vinham jogando, teve que se redobrar, porque não tinha outros para entrar na posição. Eu mesmo fui de segundo volante, atacante, jogar de segundo volante. Foi muito complicado acompanhar o ritmo de jogo. Acabamos sofrendo uma derrota, mas o Bolívar não é o mesmo de hoje. Porque na volta a gente ganhamos de 9-0. Nossa Senhora. Fazia o fator campo prevalecer lá, mas era um time que quando vinha pra cá sofria goleadas. Meteu quantas caixinhas nesse 9-0? Uma só, acredita? Tá bom. Deu pra Podia colocar, ter feito mais, né? Podia, mas tá bom. Os times agora estão, não digo nem perfilados, tá lá no meio círculo do campo de jogo, um jogador de São Paulo, um do Bolívar. Um de São Paulo, um do Bolívar, justamente fazendo aí aquela questão de respeito contra o racismo, quer dizer, a ação na prática da Conmebol a gente não vê, mas pelo menos o árbitro tá ali respeitando e consequentemente fazendo essa, entre aspas, homenagem para que a guerra fique só no campo de jogo e de maneira leal entre os jogadores. Saída será dada aparentemente pelo time do Bolívar. O Bolívar tá todo de azul, um azul meio celeste. O São Paulo com uma camisa maravilhosa, a tri do mundo, a tradicional. Vilmar Roldan vai apitar. Tá tudo pronto pra bola rolar. Você vem com a gente no microfone de esportes da Bandeirantes. Vale vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. É a trajetória do tricolor do Morumbi em busca do seu segundo título de Copa Sul-Americana.
Arboleda. Tá tudo pronto. Vai apitar Vilmar Roldan. Faz o sinal da cruz. Saída será dada pela equipe do São Paulo Futebol Clube. Apita Vilmar Roldan. A bola começa a rolar no estádio Hernando Siles, na Bolívia. Vamos juntos no microfone de esportes da Bandeirantes. Saída foi dada pela equipe do São Paulo. Lá pela ponta direita, vai pro levantamento à frente. Subiu o retaguarda do time do Bolívar. Joga essa bola para fora em lateral, que favorece a equipe do tricolor do Morumbi no seu campo de ataque. Tenta partir para o contra-ataque rápido do time do São Paulo pelo lado direito. Já perde a posse de bola com o jogador que é Echeverria. Echeverria já perde também a posse de bola. Vem pro levantamento à frente o time do São Paulo buscando o Caleri. Vem o levantamento à frente e tentou subir primeiro que ele chega, primeiro que ele arreaga. A bola volta no rebote a favor do time do São Paulo. No seu lado esquerdo, agora arremesso manual do outro lado. Chegando na marca do quase primeiro minuto deste primeiro tempo. De por enquanto São Paulo e Bolívar 0-0. Jogo de ida na Bolívia, valendo vaga para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Conte com a tecnologia do primeiro amortecedor pressurizado do Brasil. Pode contar, amortecedor EHG Nakata. Era lateral para a equipe do São Paulo, demorou demais, lateral que fica a favor do time do Bolívar pelo lado direito com Sagredo. Tá aí Sagredo sem muita pressa, vai pro levantamento à frente, sobe bem de cabeça por ali Newton. Newton jogando aparentemente aí realmente, como falou o Léo Gens, como uma espécie de terceiro zagueiro. Daqui a pouquinho a disposição tática, porque antes vai tentar descer o Bolívar. Lá pelo lado direito com Sagredo, vai pro levantamento à frente, explode na marcação, volta para arremesso manual para a equipe boliviana para fazer a cobrança. No campo de ataque sem muita pressa, vai para a cobrança rapidamente pelo lado direito com Sagredo. Sagredo agora sim tem pressa, faz a inversão da direita para a esquerda, lá pela ponta esquerda do campo com Echeverria. Echeverria domina, recolhe para a equipe do Bolívar para sair jogando. Lá pela ponta esquerda, obrigado a começar mais atrás com Arreaga. Arreaga inteligente, faz a inversão da esquerda para a direita, trabalhando com o jogador que é Sagredo. Sagredo se manda, vai embora no campo de retaguarda. Ameaça a fazer o levantamento, agora sim ele vai para o esticão. Aí o levantamento foi completamente equivocado. Fica nos pés de Domingos Duarte, fazendo a sua estreia, jogadores do time do São Paulo. Aos pouquinhos o torcedor tricolor vai se ambientando. Tá aí para você Domingos Duarte. Campo de retaguarda, começa a bola mais atrás com o goleirão Rafael, sobe a marcação, pressão, passe equivocado pelo lado direito com o Duarte. Olha o Duarte aí, tentou o drible. Última tocada da bola foi aparentemente o jogador do São Paulo, e o Vilmar Roldan já começou daquele jeito, na dúvida, não sabe para quem é o lateral, hein, do Vale? Exatamente, né? E aí já aparece ali o Patito Rodrigues reclamando, os jogadores do São Paulo também, ele marca o lateral para a equipe do Bolívar, que tenta o primeiro ataque por aqui, por enquanto 0-0. Vai tentar descer o time do Bolívar, lá pela ponta esquerda com José Segredo, tá aí para dominar pelo lado esquerdo do campo, tenta o levantamento à frente, se perde na marcação, chega primeiro que ele, Domingos Duarte, dá um chutão na bola, joga para novo arremesso manual que favorece a equipe do Bolívar, no seu campo de ataque. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Levantamento à frente, sobe bem de cabeça pela zaga central, Domingos Duarte, tenta na primeira, tenta na segunda, ganha na terceira, sobe bem de cabeça, Bobadilha, tenta fazer o esticão para Caleri, a bola foi solta pela ponta direita, vem o levantamento à frente, em profundidade na boca do gol, chegou, primeiro que ele arreaga, bem demais arreaga, Sagredo também na jogada, bem na cobertura, tapa na bola, começou legal o São Paulo nesse comecinho de jogo, com 3 minutos do primeiro tempo, lateral já cobrado com Marcos Antônio, e aí o Caleri deu as costas pro lance. O Marcos Antônio buscava o Caleri e o Caleri virou as costas para o lance e se perdeu completamente na jogada, hein, do Vale? Parecia que não estava prestando atenção no lance, né? Tava completamente fora de sintonia. O passe do Marcos Antônio também não foi lá essas coisas, mas o Caleri, se tivesse ligado no lance, poderia pelo menos ter disputado ali com o zagueirão. Agora o time do Bolívar toca a bola. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse agora braspress.com. Você vem com a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, contando com a sua participação. O jogo dá uma pausa aqui, a gente registra aqui a sua mensagem. Vamos juntos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Quase 4 minutos jogados deste primeiro tempo, por enquanto 0-0. Copa Sul-Americana, você confere no microfone da Bandeirantes. E o Bolívar vai tentar descer pela ponta esquerda com o José Sagredo. Sagredo faz inversão para o irmão dele. O Sagredo lá do outro lado. Se manda, vai embora. Tenta costurar a jogada a equipe do Bolívar. Lá pelo meio, trabalhando com o Melgar. Tá aí Melgar, faz o peão em cima da marcação. Encontra Patito Rodrigues pelo meio. Ótima jogada. São 3 contra 3. Tentou o passe para Calterúdio. Bico da entrada da grande área pela ponta esquerda. Fica de costas para a marcação. São 3 jogadores em cima dele. Voltou com o Patito. Patito fez a inversão lá pela ponta direita com o Sagredo. Bola atrás da linha de cintura. Tenta fazer o domínio com a parte interna do pé. Solta essa bola com o Robson. Tá aí o Robson pro levantamento à frente da grande área. Dominou, vem Asprilha, vem pro cruzamento em cima da marcação do Arboleda. Explode no jogador equatoriano, a bola se perde. Escanteio pro Bolívar fazer a cobrança aí do Vale. A primeira participação efetiva da defesa do São Paulo, né? O Arboleda já chega por ali, consegue o corte
pela linha de fundo, o Robson, né, que colocou essa bola na área, agora vai lá para subir essa responsa. O primeiro escanteio do jogo é para o Bolívar. E vem o time do Bolívar lá pelo lado direito, o câmbio de ataque. É pressão da bola parada, vem o time da casa. Robson está autorizado para fazer o levantamento. Muita gente na grande área, autorizado, vem levantamento, vem desvio, ficou no meio do caminho. Rafael, quase gol do Bolívar. Rafael. Bola na pequena área, fez que foi, depois voltou. Quase fica pelo caminho, Cauterucci toca na bola, quase o primeiro do time da casa aí do Vale. E fica aquela sensação de lamentação por parte dos jogadores da equipe do Bolívar, né? Foi o Asprilla no caso, porque ele se viu ali praticamente livre de marcação e o Rafael perdidão no meio do caminho. Então era só acertar o gol para sair esse primeiro da equipe do Bolívar. Por enquanto segue 0-0. Com 6 minutos quase, a Bandeirantes vai girar para você. Tempo o placar do futebol. Agora sim, 6, primeiro tempo. Vale vaga para as quartas de final. Estamos às oitavas, Copa Sul-Americana. Na Bolívia, continua. Bolívar 0, São Paulo também 0. E aí, Agrela? Capela, o Estudiantes abre o placar em cima da Universidade Católica do Chile. Burgos faz aos 4 minutos da primeira etapa. Ele que está, o Estudiantes, no caminho do Corinthians na próxima fase da Libertadores. Quem passar deste confronto enfrenta Rosário Central ou Timão. Agosto é mês de retorno. Premier League e Campeonato Italiano estão de volta na ESPN pelo plano prêmio do Disney Plus. Bolívar vai tentar descer com Sagredo, vai pro levantamento à frente buscando por ali Cauterucci. Não tem o domínio, vai bem primeiro que ele Arboleda. Faz o corte, a bola volta viva ainda do rebote a favor da equipe do Bolívar pela ponta direita com Sagredo. Se manda, vai embora. Tem Robson pedindo lá na linha lateral do campo de jogo. Tentou o primeiro drible, conseguiu, escapou legal do Iago. Tenta um levantamento à frente bem demais da cobertura do time do São Paulo, que vai tentar ligar contra-ataque rápido. Caleri tomou pancada, falta em cima dele. Falta dura e falta por trás. O Melgar deu no meio do Caleri, o jogo tá parado aí do Vale. Em cima do capitão do São Paulo, né? Ele passa muito bem pelo primeiro, num lindo corte, e depois toma embaixo, toma em cima do Melgar, que para por ali. E claro que o Caleri fica pedindo cartão amarelo, porque era a possibilidade de uma arrancada do São Paulo. Me parece que ficou barato por ali pro camisa 80 Melgar. Comentaristas Bandeirantes, Léo Gens, Leandro Guerreiro. Não era para amarelo essa falta aí, não? Eu acho que não. Acho que dá para passar sem cartão amarelo. Agora, o São Paulo para mim tem até um bom começo de jogo. Naquilo que a gente dizia, um sistema com 3 zagueiros. Vai lá, Capela. Deixa eu ver o time do Bolívar pelo lado direito. Veio o levantamento à frente do bico da entrada da Grangeira. Tenta fazer o domínio Robson de costas para marcação. Bola volta com o Sagredo. Sagredo volta na intermediária. Tenta trabalhar rapidamente com Patito Rodrigues lá pelo meio. Marcação individual do Newton. Lá de novo. Pelo lado direito do campo com o Sagredo. Sagredo faz o peão na marcação. Volta no campo de retaguarda. Volta de novo no círculo central. Pois não, Léo? São Paulo consegue ser compacto nesse sistema com 3 zagueiros. Solta um pouquinho mais os seus 2 laterais. Tem Pablo Maia, Bobadilha e Marcos Antônio como os 3 zagueiros. O Luciano e o Caleri formam a dupla de ataque. O São Paulo precisa tomar muito cuidado com os cruzamentos para a área do Bolívar. Asprilla e Cauterucci são fortes no jogo aéreo. São eles os 2 centroavantes do adversário do São Paulo hoje. A principal arma do time do Bolívar é a bola aérea, Capela. Maravilha. Daria um amarelinho nesse lance do Caleri aí, ô Leandro Guerreiro? Também não, Capela. E no lance anterior, o Rafael, na bola na pequena área, tem que sair para definir. Não pode sair e ficar no meio do caminho. São Paulo quase toma um gol de bobeira. E o São Paulo tem que ter bastante atenção com o Pato Rodrigues. Circula bem dos 2 lados do campo. E o São Paulo vai tentar descer. Vamos, São Paulo, capricha agora. Lado direito, Marcos Antônio se manda, vai embora. Bico da entrada, grande área. Lado direito veio o cruzamento, passou pelo Caleri, passou por todo mundo. A bola vai à direita do goleiro Lampe. Desceu bacana, desceu legal o São Paulo. O Marcos Antônio com muita liberdade faz o cruzamento, tentou antecipar por ali o Luciano. E o Caleri na segunda trave, faltou um pouquinho para chegar ainda o Vale. E no primeiro momento, Capela, a estratégia do São Paulo parece que deu certo no sentido de que o time não apresenta, não sente inicialmente a questão da altitude, né? Nessa descida, o Marcos Antônio com uma certa velocidade por ali e o São Paulo que chegou poucas horas antes a La Paz para esse duelo numa altitude de mais de 3.000 metros acima do mar. E o Bolívar vai tentar descer, tem que ter perigo agora, tem que ter cuidado com o perigo que é o Bolívar descendo com o jogador que é Robson. Robson pela ponta esquerda, solta a bola com o Melgar. Melgar lá pela ponta esquerda tem aberto o José Sagredo. A bola com o José Sagredo, domina com a parte inteira do pé. Tem pelo meio o Melgar pedindo a intermediária, câmbio de ataque, solta rapidamente com o Echeverria. Echeverria tem livre lá do outro lado, o outro Sagredo. Sagredo é que domina, encontra Robson no bico da entrada da grande área, trabalha rapidamente, passes curtos e rápidos do time do Bolívar. Lá pelo lado direito, volta mais uma vez
vez o círculo central do campo de jogo. Vonder, máximo desempenho e soluções completas para sua obra, reforma e os melhores resultados do trabalho profissional. É bom trabalhar com Vonder. O sinal toca, a Bandeirantes marca para você. Tempo o placar do futebol. Temos 10, primeiro tempo. Na Copa Sul-Americana continua jogo de ida, oitavas de final, estádio Hernando Siles na Bolívia. Bolívar 0, São Paulo também 0, Agrela. Capela, o Vasco anunciou nesta terça-feira de maneira oficial a contratação do atacante Facundo Colide, o argentino de 26 anos, até dezembro de 2029. 5 milhões de dólares pagou o Vasco da Gama ao River Plate pelo Facundo Colide. Ele está fora do duelo diante do Olímpia na quinta-feira no estádio São Januário, porque não foi inscrito a tempo na competição. Com a Mafre, todo caminho é mais seguro, só vai. Fale com o seu corretor, é Mafre. 11 minutos, primeiro tempo, Leandro Guerreiro, Léo Gens. São Paulo até aqui sem grandes sustos do jogo, hein? Mas é um jogo com essa cara, Capela. O São Paulo precisa sobreviver, principalmente nesses primeiros minutos, usar a bola longa para o Caleri escorar, jogar por uma bola aqui. Precisa ser seguro, com uma linha de 5 o São Paulo é capaz de defender bem os lados do campo. E com os seus 3 volantes, mais os 2 à frente, o Luciano e o Caleri, defender bem a entrada da área. Deixa eu ver o time do São Paulo para trabalhar. Marcos Antônio soltou na intermediária, câmbio de ataque para Luciano na boca do gol, vem a finalização, a bola vai para fora! Quase um golaço do 10 do Tricolor. Passe pelo meio da zaga. Tentou o chute de perna esquerda. Ela passou razoavelmente perto do gol. Boa primeira pontada do time do São Paulo no jogo aí do Vale. É que de novo demonstra não sentir, né? Pelo menos nesses primeiros 11 minutos aí, o São Paulo pelo menos tenta atacar, tenta agredir o Bolívar. Na finalização do Luciano vem o Bolívar. E o Bolívar vai tentar descer, tentou um chute do meia longa distância, pegou mal na bola, Pato Rodrigues explode na marcação, vai pra fora, lateral pro Bolívar fazer a cobrança. Leandro Guerreiro, olha o São Paulo aí, pra quem achou que ia estar todo retrancado atrás, tá bacana, tentou o primeiro gol aí o Luciano Guerreiro. Capela, quando tem a proximidade, toque de bola, tranquilidade, o São Paulo chega e quase abre o placar. Luciano domina, gira, dá a chapada que passa do lado do ângulo esquerdo do goleiro. Tem que ficar esperto que o Bolívar vai tentar descer mais uma vez no setor de intermediária, campo de ataque, cai no campo de jogo, a arbitragem paralisa, marca a falta. Falta cometida pelo Pablo Maia em cima dele, Patito Rodrigues, que quando o Neymar foi embora, foi contratado para substituir o Neymar. Acho que não deu muito certo, hein, do Vale? E aí, ó, números do Patito Rodrigues no Santos. 51 jogos, 2 gols marcados. Aliás, né, é um jogador de poucos gols na carreira. Inclusive essa temporada, nenhum gol marcado e 4 assistências, 33 pelo Bolívar no total, já tá alguns aninhos por lá. E na tua época o atacante não podia ficar 50 jogos, só 2 gols marcados, é, Guerreiro? É complicado, mas pelo menos tinha que ter mais assistência também, Capela. É. Para substituir Neymar naquela fase. Duro, hein? Jogaram... Achamos o substituto, o Patito Rodrigues. Jogaram a isca para ele. Pois é. Tem uma falta perigosa para fazer a cobrança no setor de intermediária, campo de ataque. Tá preocupado por lá o Rafael. Quase 14 do primeiro tempo, por enquanto 0-0. Daqui a pouquinho no intervalo, Inteligente Bandeirantes, Ana Martins vem aí para todo o Brasil. Falta vai ser cobrada, já está autorizado, ensaiada, levantamento da grande área, foi bem por ali Arboleda, faz o corte, a bola ainda volta viva no rebote, no setor de intermediária, repito para você, câmbio de ataque a favor do time do Bolívar, lá pela ponta esquerda, se manda, vai embora com o Saavedra domina no setor de intermediária, vai pro levantamento à frente, tenta a cabeçada, o Asprilha, passou por todo mundo, passou pelo Asprilha, tiro de meta para o São Paulo fazer a cobrança, foi mal na cabeçada, deu só uma raspada e desarrumou o cabelo penteado aí, hein, do Vale. Exatamente, Capela, outro destaque também, né, o Robson, né, o pessoal associa esse nome e de fato, né, ele tem dupla nacionalidade. Ele é um jogador nascido em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, defende a seleção boliviana, mas tem pai brasileiro e mãe boliviana, portanto, o Robson, um dos principais jogadores aí da equipe do Bolívia. O Terra mudou o conceito de SUV. Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu. Acesse consórcio.vw.com.br. Vai São Paulo, desce a ladeira. Pela ponta esquerda, Luciano. Soltou ótima jogada com o Iago. Iago tenta se mandar para o campo de ataque. A bola fica viva no setor de intermediário com o Marcos Antônio. Já passou, pediu, recebeu o Iago novamente. Ameaça o levantamento. Agora sim vem cruzamento buscando o Luciano. Foi bem a Reaga. Bem na cobertura para sair jogando com o Saavedra. Saavedra tenta se passe aí em paralela. Tenta chegar primeiro
primeiro que ele, o jogador Bobadilha, dá um tapa na bola, a bola se perde em novo lateral que favorece a equipe do Bolívar, exatamente no círculo que divide o gramado na linha central do campo de jogo. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitipay.com.br. O sinal marca Bandeirantes, gira para você, tempo o placar do futebol. 15, primeiro tempo. No placar da Bandeirantes continua a Copa Sul-Americana, vale vaga para as quartas de final. Na Bolívia, Bolívar 0, São Paulo também 0, Agrela. Capela, hoje Grêmio e William oficializaram a rescisão contratual com um atacante de 38 anos. Chegou ao tricolor gaúcho em setembro de 2025, foram 28 jogos com 2 gols e 5 assistências. Um abraço para o 79 Cobra, Maurício Moreira. Um abraço para Regina Farávola, Jefferson Pereira, Leia Picoutinho. Tá aqui com a gente também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tem que tomar cuidado com os nomes aí, velho. Eu não sei se eu dei o bote errado com esse aí, aparentemente não. Rosa Garcia, a galera que nos ouve no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Quase 16 jogados este primeiro tempo, repito para você por enquanto 0-0. Sinta-se parte do jogo com os recursos de apostas da Bet365. Baixe o app. Para maiores de 18 anos, o Ministério da Fazenda adverte: a aposta não é investimento. Leandro Guerreiro, Léo Gens, análise, opinião do jogo. 16, primeiro tempo, segue tudo igual 0-0. Poucas oportunidades de gol até aqui, hein, gente? O que é positivo para o São Paulo, que busca primeiro se defender para depois atacar. Essa é a proposta do time do Dorival Júnior hoje. São Paulo fecha bem os lados do campo com seus 2 alas, a entrada da área com seus 3 volantes, o Bobadilha, o Marcos Antônio e o Pablo Maia, e consegue defender bem a área também num sistema com 3 zagueiros. Luciano e Caleri são os responsáveis por conectar os ataques do São Paulo. O tricolor paulista precisa ficar muito esperto com os cruzamentos para a área do Bolívar. Essa é a principal arma do adversário do São Paulo hoje. O Bolívar tem 2 centroavantes de área, o Cauteruccio e o Asprilla. O Paulo não pode vacilar nem um segundinho dentro do jogo com a bola aérea do adversário, Capela. E aí, Guerreiro? São Paulo inicia bem o jogo, Capela. Às vezes com a linha de 5 na parte mais defensiva, uma linha de 4 mais à frente. Marca bem, se defende bem. É o que o Léo falou, tomar cuidado com os cruzamentos. E quando o São Paulo sai com um toque de bola, aproximação. E teve uma oportunidade com o Luciano de abrir o placar. Para trabalhar no campo de retaguarda, quase 18 deste primeiro tempo, segue 0-0 o São Paulo na dele. São Paulo na moral, não sobe a marcação, pressão. Voltar com o empate da altitude é maravilha, porque decide no Morumbi, aí o bicho pega no Morumbi, o bicho pega. Mas o São Paulo vai tentar descer, quem sabe, com a vitória. A Arboleda domina, solta essa bola com Domingos Duarte. Domingos Duarte, sem muita pressa, domina com a parte interna do pé. Faz orientação, ninguém se aproxima. Agora sim, Marcos Antônio acabou falhando. A bola volta com o Newton. Recupera rapidamente com o Melgar. Melgar vem para finalização, tem o desvio, essa bola vai para fora. Escanteio para a equipe do Bolívar. Acabou pegando errado na bola o Newton. Deu de graça para a finalização do Asprilla. E teve desvio. Segundo escanteio do jogo para o time da casa aí do Vale. Pois é, né? Toda a liberdade para ele chutar dali. A bola acaba explodindo no jogador do São Paulo. Vai pela linha de fundo. E o Robson, o boliviano /brasileiro, assume a responsa de novo, o segundo escanteio do jogo. Escanteio para fazer a cobrança, o segundo do jogo a favor do time da casa. Vem levantamento, vem perigo, vem veneno. Autorizado o levantamento, primeira trave, bem Pablo Maia. Bem demais, Pablo Maia. Estica o cabeção, coloca essa bola para fora. Novo lateral que favorece a equipe do Bolívar no seu campo de ataque. A bola já foi cobrada rapidamente com Patito. Lá pela ponta esquerda com o José Sagredo. Faz o break na marcação, novamente com Patito. Tá aí o camisa 17, vem o levantamento à frente, vai passando por todo mundo. Passa também pelo Iago. Chegou dando uma casquinha na bola. Essa bola volta viva ainda no rebote a favor da equipe do Bolívar. Lá pela ponta direita com o Sagredo. Sagredo solta no meio com o Melgar. Melgar pela ponta esquerda trabalhando rapidamente novamente com o Patito. Recebe a bola no bico da entrada da grande área. São 2 jogadores em cima dele. Bobadilha em cima dele. É o Patito aí. O Patito foi tentar fazer o peão na marcação. Ele se embananou com a bola lateral para o time do São Paulo aí no Vale. Pois é, né? Uma das referências técnicas desse time do Bolívar, o experiente Patito. Foi tentar dar um drible, colocou a bola pela linha lateral, arremesso já realizado pelo São Paulo. Acontece com os melhores jogadores, mas com os jogadores ruins acontece toda hora, não, Guerreiro? Faz parte do futebol, né? Esse Patito aí não é substituir o Neymar, não. Já pisaste na bola alguma vez, Guerreiro? Já aconteceu algumas vezes. Era raro, né? Faz parte.
O Patito tentou uma jogada de efeito, mas não deu certo. Hein, Léo? Final de semana aí, você faz uma ou outra dessa aí. O Patito costuma fazer sempre, com hein? certeza. Até com mais frequência do que o Patito. Tem toda a razão. Deixa eu ver o levantamento à frente. A bola quica, vai embora. Tiro de meta para a equipe do São Paulo para fazer a cobrança. No Tenda Atacado você encontra tudo para reunir torcida, abastecer sua casa ou seu comércio e economizar de verdade. Tenda Atacado, aqui a conta fecha na loja ou no app. Final técnico da Bandeirantes marca para você. Tempe o placar do futebol. É Copa Sul-Americana na Bolívia, continua. Estádio Hernando Siles, oitavas de final da Copa Sul-Americana. São Paulo e Bolívar vão empatando, hein? Só o jogo de ida. Bolívar 0, São Paulo também 0. E aí, Agrela? Capela, a Conmebol remarcou as partidas adiadas pelo terremoto na Colômbia. Tolima, Independente del Valle e Santa Fé e River Plate. Este segundo jogo pela Copa Sul-Americana. As partidas de ida acontecem na semana que vem, dias 18 e 19 de agosto, respectivamente, e as de volta nos dias 25 e 26 de agosto. E agora o Arreaga pegou o Luciano no setor de intermediária, campo de ataque, ótima jogada do Luciano, que fez o peão, aí sim, o que o Patito fez de errado, ele fez certo, Luciano, sofre a falta e uma falta perigosa. Se o Rogério Ceni ainda estivesse no São Paulo, era meio gol aí do Vale. Pois é, outro dia o Arthur, né, acabou com uma seca de gols do São Paulo de falta de muito tempo, né, contra o Atlético Paranaense, depois tomou a virada. E agora o Luciano sofre a falta, uma falta dupla por ali do Arreaga e do Melgar. Momento perigosíssimo, porém o Arthur não está em campo, machucado. Caleri e Luciano estão por ali, Capela. Luciano com a perna esquerda, Caleri com a direita, goleiro Lampe, experiente, coloca 4 jogadores na barreira, mais um cara atrás, para não tomar o gol que o São Paulo tomou recentemente contra o Grêmio, praticamente rasteira. É falta perigosa para o São Paulo fazer a cobrança, cruzando os dedos, torcedor do Tricolor, quem sabe agora na bola parada. Muita reclamação, Vilmar Rodan para variar, tendo trabalho para ajustar a barreira, tem jogador na frente, gente atrapalhando, são 5 jogadores agora do Bolívar na barreira, um cara atrás, é falta perigosa para o Tricolor, quem sabe agora capricha São Paulo, capricha Tricolor. Luciano, perna esquerda, Caleri dá uma respirada, perna direita, tá autorizado, vem Luciano, vem na cobrança em cima da marcação, é para escanteio. E o Luciano leva as mãos ao rosto, porque se passa da barreira, ia dar um trabalho gigante pro Lampe aí do Vale. É, né? Essa expressão do Luciano, de fato, vivia a expectativa dessa bola, pelo menos acertar o gol. São Paulo tem o primeiro escanteio no jogo, e olha só, o Iago assume essa responsa, chegou recentemente, lateral esquerdo, vai cobrar o escanteio. Escanteio, capricha, Iago, capricha pro São Paulo marcar o primeiro gol, tá autorizado do lado direito, vem escanteio, vem Iago, vem cruzamento, vem o desvio, Arboleda, gol! É do São Paulo! É dele! É de Arboleda pra rede, camisa 5! Deu B.O., deu uma sumidinha, aí voltou, aí brigou, aí fez as pazes e nada melhor, fazer as pazes com a torcida São Paulina marcando o gol. E que gol! Cruzamento perfeito do Iago, antecipa a marcação na primeira trave, o Arboleda só dizia, no contrapé do goleiro Lampe, para abrir o placar no estádio Hernando Siles, aos 23 jogados do primeiro tempo, ele, Arboleda, camisa 5 vai para a rede, muito festejado, muito comemorado, o banco de reservas vai para cima do Arboleda e vibra, o tricampeão do mundo tá na frente, São Paulo 1, olha ele aí, Arboleda vai para a rede, Bolívar 0, o destaque Bandeirantes do gol é teu, diz aí PDV. Na ficha corrida de problemas do São Paulo, talvez agora o Arboleda seja o menor deles. Nesse caso, a solução para o Tricolor abrir o placar na altitude de La Paz. Iago estreando já com uma assistência no escanteio. Arboleda de cabeça, o segundo dele no ano. O 25º com a camisa do Tricolor paulista, que abre o placar em La Paz. 1-0. 1-0 para o São Paulo fora de casa. Que resultadaço até aqui. Análise, opinião Bandeirante, São Paulo na frente. Precisou de uma estocada. E o Arboleda vai para a rede. Estava sumidinho, apareceu marcando gol. Léo Gens, Leandro Guerreiro.
Ótimo pro São Paulo, que tenha chegado ao gol aos seus uns 23, 24 minutos. O São Paulo faz um bom primeiro tempo dentro do que é a sua proposta no jogo. Primeiro se defender para depois atacar. O São Paulo joga hoje num 5-3-2. Os 3 zagueiros defendem bem a área. Um deles é o Arboleda. 2 alas bem abertos. O Iago Borducci do lado esquerdo. O Lucas Ramon do lado direito. Pablo Maia é o cabeça de área, Marcos Antônio e Bobadilha, os 2 volantes que saem e cadenciam o jogo do São Paulo. E 2 homens de referência, Luciano e Caleri na frente. Teve alguém, Capela, que está entre nós aqui hoje, que fez muito gol jogando num sistema parecido com esse do São Paulo de hoje. Eu não vou falar quem é. Eu não vou falar quem é. Não vou falar quem é. PDV falando obrigado, é brincadeira, fora da brigada, né? Eu tô ligado, eu sou o cara. Num jogo como esse, duro, pesado, na altitude, a bola parada, ela resolve. E o São Paulo foi muito bem na primeira bola parada que teve. Teve o desvio na barreira, foi para escanteio, Iago foi feliz no cruzamento e o Arboleda antecipou. A Arboleda, que todos nós sabemos o que aconteceu, mas com todos os problemas que o São Paulo teve na parte defensiva, teve só o Arboleda como opção. E ele tá hoje aí fazendo o gol que tá ajudando o São Paulo até aqui. E agora um negócio que nós adoramos em Capela. Nossa Senhora. Parada técnica, né? Pois é, parada técnica, hidratação, seja lá qual for o nome, algo que a gente acabou herdando da Copa do Mundo. E a gente tem que, querendo ou não, aceitar, porque é uma realidade. Jogos da Comebol, seja Libertadores ou Sul-Americana, tem a pausa para hidratação. A grande verdade é pausa para os comerciais que aparecem, muita gente que investe, movimenta a economia, movimenta a grana. E o Dorival, por um lado, ele aproveita numa altitude, talvez não seja um mau negócio. Na altitude os caras dão uma respirada agora, não, Guerreiro? Pro São Paulo é maravilhoso poder respirar, a parte defensiva tá acertada, o São Paulo tá conseguindo tocar a bola. Eu acho que ganhar um tempinho é válido, muito importante pro São Paulo. Espero que não baixe o nível que está apresentando de futebol. Você curte essa pausa para hidratação aí, Léo Gens? Quando tem necessidade, sim. Não sei se é o caso de hoje. 9 graus marcam os termômetros. Não precisa, né? Não precisa. À noite ainda, sem sol na moringa. Passa a ser certo, uma né? pausa técnica ou comercial. Só que futebol é um jogo de 2 tempos só, né? Ele passa a ser um jogo de 4 tempos com a parada técnica. Daqui a pouco 4 quartos, né? Tá virando basquete, mais ou menos isso. O Terra mudou o conceito de SUV. Vira a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu. Acesse agora consórcio.vw.com.br. Vai vencendo o São Paulo por 1-0, gol marcado pelo Arboleda. E o Bolívar vai tentar descer pela ponta esquerda. Se manda com José Sagredo. Ele domina com a parte inteira do pé, solta a bola com o Melgar. Melgar tem pelo meio Patito Rodrigues. Volta mais atrás com o Arreaga. Tá aí o zagueirão da equipe do Bolívar para trabalhar e sair jogando com o Melgar. Melgar lá pela ponta esquerda do campo com o Sagredo. Sagredo aqui domina na parte inteira do pé com o Robson. Robson vai pro levantamento à frente, bem demais. Gigante o Arboleda. Arboleda no ataque e na defesa. Jogando demais. E o São Paulo vai tentar partir pro contra-ataque rápido. Se manda, vai embora. Olha o Iago aí. Ligou. Foi pra cima da marcação, acabou perdendo a posse de bola, mas o último a tocar na bola foi justamente o jogador do Bolívar, o Melgar. É somente lateral que favorece o São Paulo no seu campo de ataque. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Com 28 minutos jogados do primeiro tempo, continua São Paulo vence o Bolívar por 1-0. O que aconteceu aí? Pela segunda vez, o São Paulo tem reversão pelo tempo de bola na mão. Rapaz, bom, tá aplicando a regra o Vilmar Roldan. O jogador pega a bola na mão, tem a contagem de 5 segundos, correto? 5 segundos. Sim. Se não cobra, é reversão. Pela segunda vez, o São Paulo passa por uma reversão no jogo de hoje. 10 da noite, marcou o quinto sinal daqui a pouquinho no intervalo inteligente Bandeirantes. Ela vem aí, Aninha Martins para comandar o intervalo inteligente Bandeirantes de por enquanto São Paulo 1, Bolívar 0, jogando fora de casa. Seu novo Terra está mais perto do que você imagina. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Vem levantamento à frente, tomou pancada o jogador da equipe do Bolívar. O jogo está parado, falta marcada, campo de ataque em cima do Saavedra. Saavedra tomou uma pancada um pouco mais dura agora, hein, do Vale. E o Nilton tá fazendo o serviço sujo por ali, né? Atuando quase como um terceiro zagueiro. Chega firme, tenta manter distante o Bolívar da área do São Paulo. Intermediária, falta, agora será cobrada. Cobrada por um Echeverria. Ele domina no círculo central do gramado. Novamente volta rapidamente com o Melgar. Melgar tem pressa, cabe até a finalização. Vem o chute de longe, defesaço
cabeça do Rafael! Uma marretada do Melgar! Na intermediária ninguém marcou, ele falou o seguinte, bom, ninguém marca, eu vou enfiar daqui. A bola foi serpenteando, foi sambando, ela foi para a esquerda e depois ela mudou para a direita. E o Rafael faz uma defesa incrível aí do Vale. Aquela bola traiçoeira, né? Se o goleiro aceita, é falha. Mas quando ele defende, a gente percebe a dificuldade, porque como você bem detectou, né? Ela vai fazendo ali uma curva, Rafael não sabia exatamente onde ela poderia morrer, então fez a defesa. E agora tá ali sentindo, bom, a gente falou da parada técnica, a gente falou da situação da reversão de lateral. Essa semana a CBF implementou aí as novas regras que a gente vai ver no final de semana, né, no Campeonato Brasileiro. E o goleiro, quando recebeu o atendimento, o jogador vai ter que ficar 1 minuto fora, né? O Rafael, ele não recebeu o atendimento agora, mas vamos ver se de alguma forma a Conmebol também vai colocar em prática essa situação da Copa do Mundo. Lembrando que a parada técnica, o Capela, a Conmebol implementou antes mesmo da Copa do Mundo. Verdade, tem razão. E agora foi um choque normal de jogo entre o Arboleda e o Rafael, goleiro e zagueiro do mesmo time. E aí não foi migué, né? Pancada também dói. Também não é todo goleiro que faz cera. Né, Léo Gens? Né, Leandro Guerreiro? Não, acho que há casos e casos. Mas eu acho a medida, por exemplo, dentro do Campeonato Brasileiro interessante. Que é uma forma de você ganhar tempo toda vez que o goleiro cai. Agora, você vai ter que indicar em 10 segundos um jogador para sair quando o seu goleiro cair. Eu acho interessante a medida da CBF. Novas regras, um novo futebol, hein, Guerreiro? Vamos ver se vai aplicar para todo mundo, né? Tem essa também. Se vai aplicar para os grandes. Vem o São Paulo descendo pelo lado direito com o Lucas Ramon, vem levantamento, à frente a Reaga desvia, joga a bola para fora em novo escanteio que favorece o tricolor do Morumbi e foi daí, e foi assim que nasceu o primeiro gol do São Paulo aí do Vale. 100% de aproveitamento até aqui e 100% pro Iago, né? Que já começou com uma boa assistência, cruzamento do escanteio certeiro na cabeça do Arboleda. Vamos ver, nessa vem Iago, novo lateral esquerdo do tricolor. Com 32 jogados deste primeiro tempo, continua São Paulo vencendo o Bolívar por 1-0, um jogo duro, na altitude, no Hernando Siles, oitavas de final, jogo de da Copa Sul-Americana. Vamos São Paulo, quem sabe o segundo gol, tá autorizado para fazer o levantamento, Iago, aí o jogador cai na área, o jogador de São Paulo cai, e aí não dá para pedir pênalti que o lance tá parado. Então o Vilmar Rodan vai lá, pede para parar o encoxódromo, o agarra-agarra, o empurra-empurra, um beija que beija, e vai ser cobrado o escanteio agora sim. Vem Iago, vem o levantamento à frente, sobe o Lamp, dá um tapa na bola. Ela vai sair lá do outro lado, vai tentar evitar a saída, vai tentar partir para o contra-ataque rápido. Robson tenta o passe em profundidade, perde a posse de bola. Recupera o São Paulo jogando bem o tricolor do Morumbi. Iago tenta a inversão de lance pela ponta esquerda, vem levantamento à frente, em cima das pernas a marcação. Bate na marcação do time do Bolívar, a bola se perde em novo escanteio agora do outro lado, hein, do Vale. É isso, né? Agora ali com o Luciano tentando esse cruzamento, o corte acontece por parte do Robson e o Iago, que é lateral esquerdo, estava cobrando ali pelo lado direito ofensivo do São Paulo, agora vai lá para dele com a camisa número 12 cobrar o terceiro escanteio da partida para o tricolor. Que moral, virou o cara da bola parada do São Paulo e quem sabe ele capricha, vai Iago, capricha, escanteio lado esquerdo, vem levantamento da frente, pegou mal na bola, agora foi bem para fazer antecipação. Sagredo vai partir para o contra-ataque rápido da equipe do Bolívar, são 3 contra 3, hein? São Paulo tem que voltar rapidamente, tentou, passe bem na cobertura, Bobadilha, dá um tapa na bola, mas ela volta viva no rebote no setor de intermediária, câmbio de ataque para a equipe do Bolívar, saíram jogando com o Melgar faz a inversão inteligente, da direita para a esquerda, do Sagredo para Melgar pela ponta esquerda, solta rapidamente com o jogador que é José Sagredo, de um irmão para o outro, levantamento à frente do bico da entrada da grande área, tenta o desvio, Asprilha, a bola vai para fora, e aí ele coloca a mão no rosto, falando que a luminosidade que atrapalhou ele, quer dizer, o holofote não estava muito bem posicionado aí pro Asprilha do Vale. Pois é, né, e parece estar sempre ali, né, com uma feição de quem tá reclamando, de quem tá cansado, o camisa 27, o atacante Asprilha, lateral já arremessado pelo São Paulo. Com a Mafre todo caminho é mais seguro, só vai, fale com o seu corretor. A Bandeirantes vai girar para você, tempo o placar do futebol. Continua
34, primeiro tempo. No placar da Copa Sul-Americana, segue no estádio Hernando Siles. Vale vaga para as quartas da Sul-Americana, hein? E o São Paulo tá ganhando. Bolívar 0, São Paulo 1, gol de Arboleda. Guilherme Agrela. Pela Copa Sul-Americana, o Estudiantes segue vencendo a Universidade Católica do Chile, placar de 1-0. Quem passar deste confronto enfrenta o Corinthians ou o Rosário Central na próxima fase. Aliás, Corinthians de Memphis Depay, que publicou aquele posicionamento que nós havíamos falado anteriormente no seu Instagram, marcando o @ do presidente Osmar Stabile. Nossa, explanou, hein? Explanou, quer dizer. Ai, Coringão, ai, Stabile, onde vocês vão parar? Daqui a pouquinho do intervalo inteligente, Bandeirantes, Ana Martins comanda pra você. Certamente será pauta, será assunto. Leandro Guerreiro e Léo Gens vão analisar essa situação também envolvendo Memphis Depay, que não fica no timão. E eu quero São Paulo bem. Quem sabe agora do bico da entrada da grande área. Trabalha São Paulo, trabalha bacana. Tentou passe errado. Mas a bola volta viva no rebote com o Luciano. Vem a finalização em cima da marcação. Nossa, mas aí um passe de 2 metros, o Bobadilha. Hein, Léo Gens? Hein, Leandro Guerreiro? Faltou aquele refino técnico básico, hein? Falta um detalhe ou outro pro São Paulo conseguir chegar ao segundo gol. Foi uma finalização do Luciano que não foi ideal, agora um erro de passe, depois um erro de escolha do Bobadilha. Tinha um jogador aberto, se eu não me engano, o Iago Borduc, bem aberto pelo lado esquerdo, era uma opção melhor do que a finalização. Então o São Paulo, para mim, faz um bom primeiro tempo. Se acertar esses detalhes, pode chegar ao segundo gol. Olha o São Paulo aí, daqui a pouquinho o Guerreiro, porque desce o tricolor do Morumbi. Outro passe aí, Guerreiro, é o seguinte. Aí você tava no campo até outro dia. Tem coisas que um jogador profissional não pode fazer. Quer dizer, errar um passe no contra-ataque de 2 metros, sem marcação, sem pressão. Aí é duro, hein, Guerreiro? Tem que ter um pouco mais de tranquilidade. O mais difícil é você chegar livre na entrada da área. Quando o São Paulo chega, tá se precipitando. Bobadilha podia ter segurado um pouco mais a bola, né? Agora o Marco Antônio, em vez de passar pro Caleri uma bola difícil, poderia ter batido em gol, até porque ganha bastante velocidade. Então o São Paulo tem um pouco mais de tranquilidade na hora de definir o último passo. Agosto é mês de retorno. Premier League e Campeonato Italiano estão de volta na ESPN pelo plano Premium do Disney Plus. Daqui a pouquinho mais um abraço para você que se liga no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, porque antes vai tentar descer a equipe do Bolívar. A bola foi solta pelo meio, a Aspria dominou, tentou a tabela, pancada em cima dele, o jogo tá parado. Pegaram o Patito sem bola, hein? Na tabelinha com a Asprilha, o Patito toca, o Asprilha só conforta e aí na retaguarda o time do São Paulo se fecha, mas a ponto de cometer uma falta besta aí do Vale. Pois é, né? Chegada mais firme por ali do Pablo Maia. O Marcos Antônio perseguia, e aí o Pablo Maia veio logo na sequência ali para um carrinho que atingiu camisa 17, porém o Vilmar Roldan ignorou e agora faz a contagem justamente para o Rafael cobrar o tiro de meta, não deu a falta. Vonder, máximo desempenho e soluções completas para sua obra, reforma e os melhores resultados no trabalho profissional. É bom trabalhar com Vonder. Lateral cobrado, campo de retaguarda para a equipe do Bolívar sair jogando com o Lamp. Quantos anos tem o Lamp, hein? 80? Porque, nossa senhora, o Lamp ele... Tem 39. 39, olha só, bastante experiente o goleirão Lamp. Há muitos anos defendendo a equipe do Bolívar. Lá pelo lado direito sai jogando rapidamente no comando de ataque. Bolívar trabalha com o Sagredo, perde o jogo por 1-0. Gol marcado por Arboleda. 38 minutos jogados do primeiro tempo. A bola chega até no campo de retaguarda com a equipe do Bolívar, com Echeverria. Echeverria descola o lançamento em profundidade, buscando o jogador que é Asprilha. Asprilha tenta o domínio, pisa na bola, perde para marcação, tenta sair, costurando rápido no rebote o time do São Paulo, no seu campo de retaguarda com o Newton. Newton trabalhando curtinho com o Luciano. Luciano já cruza o campo inimigo, solta rapidamente com o Marcos Antônio, vai para a tabelinha com o Luciano, mais atrás para trabalhar com o jogador que é Lucas Ramon, mais atrás ainda com o Arboleda, autor do único gol do jogo, faz a inversão de jogada com o Domingos Duarte, ninguém se movimenta, Domingos Duarte domina a bola, faz o peão da marcação, obrigado a começar mais atrás com o Arboleda sem muita pressa para sair jogando para o time do São Paulo, no seu campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. 39, primeiro tempo, Léo Gens, Leandro Guerreiro. Por enquanto, São Paulo 1, Bolívar 0. O Bolívar praticamente não chegou do jogo, hein, senhores? Não, o Rafael fez uma grande defesa agora há poucos minutos, no chute de fora da área, mas foi só. O São Paulo defende bem a própria área, com seus 3 zagueiros, tem uma vantagem diante dos 2 atacantes do Bolívar.
Fecha bem também as laterais para que os cruzamentos não sejam feitos e os 3 volantes protegem bem a entrada da área. É um bom primeiro tempo do São Paulo. Vamos ver o Bolívar descendo, veio o levantamento à frente. Nossa, mal demais. Sagredo joga a bola para fora, tiro de meta São Paulo para fazer a cobrança. E aí, Leandro Guerreiro, São Paulo bem no jogo, hein, Guerreiro? São Paulo muito bem, surpreendente. Nos últimos jogos, São Paulo, para mim, vem fazendo o seu melhor jogo. Apesar de estar na altitude, parece não estar sentindo tanto. Aproveitar um pouco mais as oportunidades na frente, Capela. Até porque a gente sabe que vem todo o segundo tempo pela frente, ainda não acabou o primeiro, que você acaba sentindo um pouco mais o desgaste físico. Então é aproveitar as oportunidades que tem. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse agora braspress.com. Vem Bolívar pelo lado direito com Asprilha na grande área, fez o break da marcação com a perna esquerda, Robson, outro drible na grande área, vem a finalização em cima da marcação, ainda volta viva no rebote, tem Savreda livre pelo meio, a bola chega até Robson no bico da entrada da grande área, já passou, pediu, recebeu Sagredo aqui domina, volta com Robson, tá aí o canhotinho, pode até bater, vem a finalização, tem desvio, tem escanteio para cobrar o time do Bolívar do Vale. Exatamente, né, e o Robson já vai tomando posição por ali, o São Paulo com 3 escanteios, o Bolívar também agora com o terceiro a ser cobrado. Para cobrar e com pressa, vem levantamento, a bola na marca penal, nossa, passou por todo mundo, era uma jogadinha ensaiada, a bola vai sair lá do outro lado, na área técnica do treinador do São Paulo, Dorival Júnior. A Bandeirantes vai girar para você, tempo o placar do futebol. 40, primeiro tempo no placar da Copa Sul-Americana, jogo de ida, oitava de final, continua, Bolívar 0, São Paulo 1, gol marcado por ele. Arboleda foi pra rede, aí a Grela. Capela, mais cedo, o Boca Juniors venceu o Recoleta do Paraguai, placar de 3-1 na Bomboneira. Quem passar deste confronto enfrenta o vencedor de Bolívar e São Paulo. Amanhã, 7 horas da noite, tem Tigre contra Montevideo City Torque e Bragantino contra Atlético Mineiro. Cabos elétricos Sil, Sil é líder do Brasil, se é Sil você sabe, pode confiar. Bola mais atrás para a equipe do Bolívar sair jogando no campo de retaguarda, lá pelo lado direito com o Sagredo se manda, vai embora, tem aberto pela ponta direita, mais aberto ainda com Robson, pelo meio com Patito Rodrigues, tentou o domínio, perdeu a posse de bola, recupera o São Paulo, campo de retaguarda sem muita pressa para jogar, a bola chega até Bobadilha, faz o peão em cima da marcação, são 2, 3 em cima dele, obrigado a começar mais atrás, foi inteligente, da direita para a esquerda, trabalha rapidamente, passes curtos e rápidos do São Paulo, coloca o Bolívar na roda, hein, o São Paulo com confiança coloca o Bolívar na roda, a bola chega até Bobadilha, aí foi só falar, Domingos Duarte, passe completamente equivocado, volta do campo de retaguarda a favor da equipe do Bolívar que perde o jogo por 1-0, bola mais atrás com Echeverria não tem espaço, volta mais atrás com o goleiro Lamp da equipe do Bolívar, componentes de suspensão, transmissão e direção para carro ou caminhão, pode contar, é Nakata Brasil, e aí o Lamp ficou sem opção, deu de graça para o São Paulo em lateral, que favorece o tricolor do Morumbi. Sem muita pressa, mas tem que ter pressa, porque o São Paulo já teve 2 reversões no jogo. Lateral para fazer a cobrança com o Iago. Iago solta curtinha rapidamente com o Luciano. Luciano dominou, fintou, tem aberto pela ponta direita Caleri. A tabelinha funciona, tenta descer o time do São Paulo com o Luciano. Passou, pediu, recebeu o Iago na grande área. Vem o cruzamento mal na primeira trave. Caleri estava ali, tranquilão, esperando na segunda trave para escorar. E o Iago cruzou e cruzou mal. E tenta ligar o contra-ataque rápido da equipe do Bolívar. Tenta o passe atrás da linha de cintura. Tentou fazer o domínio. O Robson, a bola vai para fora. Em novo lateral que favorece o São Paulo no seu campo de ataque. No Tenda Atacado você encontra tudo para reunir a torcida e economizar de verdade. Tenda Atacarejo de verdade. Há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja ou no app. Tenta descer a ladeira do São Paulo. Vai o tricolor do Morumbi com o Domingos Duarte. Solta essa bola rapidamente, trabalhando curto com o jogador que é Luciano. Tenta escapar da marcação pela ponta direita, novamente com o Iago. A bola explode na marcação do Asprilha. Se perde novo lateral que favorece a equipe do tricolor no seu campo de defesa. 43 o primeiro tempo. Segue São Paulo vencendo 1-0 a equipe do Bolívar. E o São Paulo na dele. E o São Paulo só costurando, mas não pode perder essa bola aí. Perdeu o Bobadilha. Tenta recuperar o tricolor do Morumbi e consegue com o Lucas Ramon. Tá aí Lucas Ramon para se mandar para o campo de ataque. Encontra com Bobadilha, tem pelo meio Luciano, passou, pediu, recebeu na intermediária, campo de ataque, foi inteligente, faz a inversão pela ponta esquerda com o Marcos Antônio, aberto pelo outro lado, toca para o Iago domina com a parte inteira do pé, 2 jogadores é obrigado a começar mais atrás, novamente no setor de intermediária com o Newton trabalhando com Bobadilha, daí para Marcos Antônio, no setor de intermediária, passa, pede, recebe Iago, domina com a parte inteira do pé, tem Caleri na grande área pedindo, aí ele fica sem opção, tenta o passe em profundidade, dá certo, tenta fazer o domínio por ali, Marcos Antônio, perde a bola, perde a posse
de bola para a equipe do Bolívar que cai no campo de jogo. A arbitragem paralisa e marca a falta. E aí, em determinado momento, Leandro Guerreiro e Léo Gens. São Paulo até tem o trabalho de soltar essa bola, de dominar, de envolver o adversário, mas falta aquele passe final para conseguir quebrar a linha última de marcação do Bolívar, hein? Falta isso aí mesmo. Um detalhezinho, Capela, para que o São Paulo chegue ao segundo gol. É um toque um pouco mais forte, dá para entender, porque na altitude a bola fica mais rápida e você não dá um passe com a mesma força que você daria ao nível do mar, por exemplo. É uma finalização que sobe um pouquinho mais do que subiria fosse o jogo no Morumbi. É compreensível que o São Paulo erre um pouquinho mais do que o normal num jogo na altitude. O São Paulo está mais próximo do segundo gol do que o Bolívar de empatar o jogo. Tem toda a razão, é mais ou menos por aí, mas o Bolívar vai tentar descer agora com o Robson, vê o levantamento à frente, passa por todo mundo, não passa pelo Domingos Duarte. Dá um chutão pra frente, a bola volta do campo de defesa com um goleirão que é o Lampi. E aí, Leandro Guerreiro, falta aquele algo a mais, aquele detalhe pro São Paulo matar o jogo, quem sabe com um 2-0 seria fantástico no primeiro tempo, hein, Guerreiro? Com certeza, São Paulo joga bem, faz um jogo de aproximação, de toque de bola, envolve o adversário. Em alguns momentos parece que o São Paulo tá jogando em casa, mas falta definir. Falta ter aquele último toque, aquele toque que decide, o toque que deixa o companheiro na cara do gol, ou uma finalização de fora da área que a gente já viu que a bola ganha muita potência. 3. Asprilha domina na entrada grande área, cabe a finalização, vem o chute em cima da marcação da Arboleda. Bola vai para fora em novo escanteio, confirmando a informação. 3 de acréscimos, é isso do Vale? Exatamente, vamos a 48 pro quarto escanteio agora da equipe do Bolívar, com Asprila, né? Brigando corpo a corpo, buscando o chute, a bola explode no Iago, escanteio Bolívar. 45-30. 2 minutos e meio para o fim do primeiro tempo. Daqui a pouquinho vem Ana Martins para comandar o intervalo inteligente Bandeirantes para todo o Brasil, para todo o planeta. E o Vilmar Rodan agora bateu de frente com o Domingos Duarte. Os dois estão tretando aí, hein, do Vale. Pô, foi uma encarada. Pareciam 2 jogadores, né? 2 adversários ali se encarando. Escanteio para fazer a cobrança aqui do Bolívar, da bola parada, vem o levantamento, vem primeira trave, vem Pablo Maia, gigante, dá uma cabeçada, joga essa bola quase aqui para fora, mas consegue evitar a saída de Echeverria, vai pro levantamento, Robson, vem o desvio, a bola vai para fora, na entrada da pequena área, cruzamento, e o Léo Gens cantou a bola, Asprilha e Cauterucci, os dois centroavantes subiram por ali, teve o desvio, ela passou lambendo o travessão, quase o empate do jogo aí, PDV. E com 46 minutos a grande chance do Bolívar, né? Essa sim, levando perigo de fato, até por conta da altura da cabeçada e da força. O Rafael já estava ali vendido no lance, né? Só torceu, ela passa muito perto. Realmente os dois atacantes foram nela. Quase o empate do Bolívar. Gostou da lambida, do Vale? Ah, eu adoro. E aí, Guerreiro? E aí, Léo? Como é que continua agora? É difícil. É um problema, hein? O PDV dá trabalho. Tava em férias, voltou soltinho, ele tá demais, hein? Tá voando. Tá voando. Voando igual sapo. 47 do primeiro tempo. Vai tentar descer o Bolívar. Falta menos de um minuto. Vem a finalização do Robson à esquerda. Pegou mal na bola. Tiro de meta. Sem pressa para sair jogando a equipe do São Paulo no seu campo de defesa. Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Vai terminar o primeiro tempo com os trabalhos técnicos internos de Michel Lopes à mesa de som. Central técnica Bandeirantes de Beto Rebeck. Juntamente com Caiame Martins. Com Carlão Amaral. Ali gerando as imagens para você do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Um abração pro Matos Filho, Vivaldo Junqueira, Jefferson Pereira, Vânia Santos. É a galera que ouve a gente aqui. Um abraço para todos vocês que ficam no chat, trocando ideia. E a gente acompanha tudo. A sua participação é importante para nós. Fernando Gomide, um abração para todos vocês. Viana Vitória, um beijo, Vianinha. É a galera que ouve a gente através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Nossos canais digitais estão demais e você continua seguindo a Bandeirantes em todas as plataformas digitais. Quem sabe agora, a última descida do São Paulo, mas já perde a posse de bola. É para terminar, Juizão. Já passamos os 48, tempo prometido por ele. Tenta dominar o time do Bolívar pelo lado direito. Se manda, vai embora, vai terminar o jogo, hein? Vai terminar o primeiro tempo, demorou demais. Não há tempo para mais nada. Apita o centro do campo de jogo, Vilmar Rodan. É fim de primeiro tempo do estádio Hernando Siles. Jogo de ida, oitavas de final, Copa Sul-Americana. E tá dando São Paulo. Bolívar 0, São Paulo 1. Gol marcado pelo sumidinho Arboleda. O intervalo inteligente Bandeirantes é com ela.
Alô, Ana Martins, um abraço, boa noite, Aninha! Boa noite, Capela. Olha, que eu possa ter durante toda a vida sua animação e entusiasmo depois de um dia inteiro de trabalho, viu? Daqui a pouco o João Paulo Capelanes volta para mais 45 minutos. Lá na altitude, Bolívar e São Paulo. São Paulo saiu na frente com o gol do Arboleda, vencendo até aqui a partida das oitavas de final ida. A gente vai chamar aqui o Paulo do Vale, que está acompanhando essa saída das equipes. PDV, boa noite para você. Que prazer estar junto com você mais uma vez. Boa noite, Aninha. É isso aí, né? Expectativa para o segundo tempo que o São Paulo consiga, de alguma forma, vencer essa altitude como fez na primeira etapa. E o detalhe, esse é o 5º encontro entre as equipes São Paulo e Bolívar. São Paulo vai conquistando a sua 3ª vitória. São 2 vitórias até aqui para o tricolor paulista, um empate e uma derrota. Noite de estreias, que por enquanto, né, os estreantes vão se dando muito bem, porque o São Paulo não foi vazado, porque o Domingos Duarte, zagueirão, faz a estreia dele ao lado do Arboleda, por enquanto o artilheiro da noite, marcando apenas o 2º gol dele na temporada do 25º com a camisa do São Paulo. Também do Iago, deu o passe para o gol do Arboleda na cobrança do escanteio, o primeiro escanteio que ele cobrou, servindo ao São Paulo já com uma ótima assistência. E o Nilton também fez um trabalho interessante ali, atuando praticamente como o 3º zagueiro. Os estreantes da noite pelos lados do tricolor paulista. E o São Paulo que não vence desde 26 de maio, quando na Sul-Americana bateu o Boston River por 2-0. Então vai quebrando aí uma fase ruim, quem sabe, caso o resultado persista pelos lados do tricolor paulista, Ninha. Dá até para fazer uma brincadeira, né, PDV? Porque não vence desde o mês das mães, já estamos no mês dos pais. E agora, quem sabe, sai uma vitória, né? Deixa eu aproveitar e dar boa noite aqui para os meus amigos. Opinião Bandeirantes, aqui no nosso intervalo inteligente. Leandro Guerreiro, a pergunta é a mesma para o Léo Gentes, vai responder daqui a pouquinho para a gente. Será que esse ajuste aí do técnico Dorival Júnior está começando a engrenar? Boa noite para você, meu querido. Boa noite, Aninha. Sempre um prazer estar ao seu lado. O Dorival hoje optou por 3 zagueiros. A gente entende que um jogo de 180 minutos, você fora de casa, sempre buscar um empate é importante. São Paulo está saindo com uma vitória no primeiro tempo. Não sofreu tantos lances de perigo, né? Teve uma cabeçada agora no final do jogo e um chute de fora da área, perigosíssimo, mas o Rafael estava ali para fazer uma grande defesa. O São Paulo toca bem a bola, tem a posse de bola, o São Paulo tem aproximação, mas o São Paulo está faltando o último passe, aonde define, aonde resolve o jogo, e o São Paulo está se precipitando em alguns momentos. Eu acredito que caprichar um pouco mais, o São Paulo tem tudo para fazer mais gols na partida, e também tem muita atenção na volta para o segundo tempo, Ani. Lembrando que no jogo contra o Atlético Paranaense, São Paulo tomou um gol com 37 segundos e contra o Grêmio tomou com 2 minutos na volta do segundo tempo. Então, voltar ligado aí para manter esse resultado. Tudo bem, Ana? Uma boa noite para você. Boa noite para você, Léo. E para todo mundo ligado na Bandeirantes. Eu tô com o Leandro. Eu gostei bastante da escalação do São Paulo hoje. Acho que o Dorival foi muito bem, fez uma belíssima leitura das armas do seu adversário. O Dorival escalou o São Paulo hoje com o Nilton, que chegou recentemente do Botafogo, como um 3º zagueiro pelo lado direito, junto com o Arboleda e o Domingos Duarte. Pelo lado esquerdo, o ala é o Iago Borduc, pelo lado direito, o Lucas Ramon. Esses dois, mais os 3 zagueiros, formam uma linha de 5. Com isso, você defende bem o que a gente chama de largura, que é a distância entre uma linha lateral e outra. E aí você faz com que o seu adversário tenha dificuldades para fazer cruzamentos, porque os seus laterais estão sempre próximos para fechar aquele cruzamento que vem do lado do campo. Os 3 zagueiros defendem bem a área e a entrada dela é ocupada pelos 3 volantes do São Paulo. O Pablo Maia é o cabeça de área, Marcos Antônio e Bobadilha são os 2 meias de mais chegada na frente. São eles também, esses 2, os responsáveis por conectar os ataques do São Paulo lá na frente. Estão Luciano e Caleri, os 2 centroavantes do São Paulo, se é que dá pra gente classificar o Luciano dessa forma. O São Paulo primeiro que se defender para depois atacar, e é dessa maneira que você tem que jogar na altitude, porque você precisa ser compacto. Todo mundo precisa defender e todo mundo precisa atacar para você se desgastar menos e conseguir suportar os 90 minutos. São Paulo fez um primeiro tempo extremamente competente e conseguiu, numa bola parada com o Arboleda, abrir o placar.
O Rafael fez uma grande defesa num chute de fora da área. No final do primeiro tempo teve uma cabeçada para fora, mas não foi aquele jogo em que o goleiro do São Paulo trabalhou tanto. Mérito dos 10 jogadores de linha que fizeram uma boa primeira etapa. O São Paulo merece a vitória nesse primeiro tempo. Isso quer dizer que o Dorival possa, ao longo do Campeonato Brasileiro, usar esse mesmo tipo de escalação? Acho que não. É algo específico para o jogo de hoje. Mas hoje o técnico do São Paulo foi muito bem. Obrigada, viu, Léo Gens, com a gente aqui no Intervalo Inteligente da Bandeirantes. Só lembrando que você acompanha a nossa jornada esportiva de onde estiver, com imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, pelo aplicativo Bandplay e também 107.3 em São Paulo. 10 horas 25 minutos pelo horário de Brasília. A gente vai para um break rapidinho. Futebol é na Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima está junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo o cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. Pode contar e continua contando. Pode contar na Cata. Peça pro seu carro, moto ou caminhão. Pode pedir na Cata até para o busão. Pode contar e continua contando. Pode contar na Cata. Transmissão e direção, linha leve ou pesada, líder em suspensão, é pra qualquer parada. Peça para carro, moto e caminhão é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança. Pode contar. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Agosto é mês de retornos. Tudo na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. Na Europa, começam as novas temporadas da Premier League e Campeonato Italiano. Na América do Sul, Libertadores e Sul-Americana chegam às oitavas. E a Série B continua pegando fogo na disputa pelo acesso. No tênis, começa o US Open. Tudo isso em agosto na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. Na Bet365 o poder está nas suas mãos. Monte sua aposta como quiser, escolhendo entre milhares de mercados disponíveis. Se o seu jogador for substituído, não tem problema. A aposta continua com a Sub Mais e o pagamento antecipado já vem incluso. Baixe o app e descubra por que o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18, o Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Autorizado a operar no Brasil pela portaria SPA-MF 250, de 7/2/2025. Termos e condições se aplicam. Vai reunir a família, os amigos ou a torcida? Então passe no Tenda Atacado. No Tenda você encontra tudo para o churrasco, para abastecer sua casa ou seu comércio com qualidade, variedade e preço baixo. Porque quando o assunto é economia, o Tenda joga no seu time. Baixe o app Tenda e aproveite ofertas e descontos exclusivos. E com o cartão Tenda, a economia é ainda maior. Tenda, atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja ou no app. Pode comemorar, amigo! Chegou a hora de conquistar o carro dos seus sonhos. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. É o seu 0 km com parcelas planejadas e a confiança do consórcio oficial Volkswagen. É a sua chance de fazer um negócio campeão.
Faça agora uma simulação em consórciovw.com.br e corra atrás do seu sonho. Ferramentas Wonder. Máximo desempenho para os melhores resultados no trabalho profissional. Quando o trabalho exige potência, precisão e qualidade, escolha Wonder. Equipamentos a combustão, ferramentas elétricas, a bateria e manuais, além de ferragens, equipamentos para pintura, itens de segurança e muito mais. Wonder, um mix completo de soluções para quem faz acontecer. O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Fonder. Futebol é com a Bandeirantes. Escanteio, capricha, Iago. Capricha pro São Paulo marcar o primeiro gol. Tá autorizado do lado direito. Vem escanteio, vem Iago, vem cruzamento, vem o desvio. Arboleda! Gol! É do São Paulo! De camisa 5, deu B.O., deu uma sumidinha, aí voltou, aí brigou, aí fez as pazes e nada melhor, fazer as pazes com a torcida São Paulina marcando o gol. Estamos de volta na Bandeirantes com o nosso intervalo inteligente, por enquanto na altitude de La Paz. São Paulo vai vencendo o Bolívar, partida das oitavas de final, a primeira, né? Partida de ida, vantagem do São Paulo, vamos ver se esse placar vai ser ampliado nos 45 minutos finais do jogo da Sul-Americana. Deixa eu chamar aqui o Guilherme Agrela, aliás, para girar o nosso plantão esportivo, porque outras partidas acontecendo, né, Agrelinha? Boa noite para você. Exatamente, Ana. Boa noite a você e a todos que nos acompanham por aqui. Mais cedo, Boca Juniors venceu o Recoleta do Paraguai na Bombonera, 3-1 no placar. Inclusive o jogo que teve 2 saídas de bolas do Boca Juniors. Já tinha acontecido aqui no futebol brasileiro recentemente, né? Não está previsto na regra, pelo contrário, mas é uma punição prevista à arbitragem. Então 3-1 para o Boca Juniors na Bombonera. Quem passar deste confronto enfrenta justamente o vencedor de Bolívar ou São Paulo nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Quem passar também embolsa $700 mil aí pela classificação. Já na Libertadores da América, intervalo de jogo para Estudiantes de La Plata e Universidade Católica, a equipe argentina vai vencendo pelo placar de 1-0. Quem passar enfrenta o vencedor de Rosário Central e Corinthians. Já na Série B do Brasileiro, acabou Avaí 0, CRB 1. CRB é o 7º colocado com 32 pontos neste jogo que encerrou a 21ª rodada da 2ª Divisão Nacional. Criciúma é o líder, Juventude é o 2º colocado, Z4 com Londrina, Avaí, América e Ponte Preta, Ana Martins. Obrigada, viu, Guilherme Agrela, com o nosso plantão esportivo. O trio de arbitragem já está postos ali no campo, mas os jogadores ainda não voltaram, né, PDV? Ainda não, Aninha. Daqui a pouco o retorno dos atletas, né? O São Paulo que tem jogadores importantes no banco de reservas, como o próprio Sabino, que está descansando, o Danielzinho, o Vitor Sá, que poderia hoje ser titular, mas opção no banco. Já vejo o Robson, né? Jogador da equipe do Bolívar, por ali. Muito frio, hein? Abaixo de 10 graus lá em La Paz. Lembrando que a Conmebol implementou, né, antes mesmo da Copa, a questão da parada para hidratação, que vai acontecer também na segunda etapa, e o Vilmar Roldan está por ali conversando com os jogadores do Bolívar para daqui a pouco iniciar a segunda etapa. O São Paulo está vencendo 1-0, Aninha. É isso, valeu, PDV. Deixa eu perguntar rapidinho aqui para o Guerreiro, para o Léo Gens. Já faria alguma troca aí na volta? Utilizaria alguém do banco do São Paulo, Guerreiro? Ainda não, mano. O São Paulo tá jogando bem, tá bem compacto. O meio campo continua funcionando, com Bobadilha, Marco Antônio e Pablo Maia. Eles continuam com a posse de bola, continuam aprendendo a bola, junto com o Luciano, volta um pouquinho, continuar fazendo essa aproximação entre eles. São Paulo tem tudo para fazer um segundo tempo melhor e até ganhar o jogo. Você trocaria agora, Léo, não? Não, Ana, eu voltaria com o mesmo time. Acho que o São Paulo fez um bom primeiro tempo, 3 zagueiros, 2 alas, os 3 meio-campistas e os 2 homens mais à frente. Acho que o Dorival deveria manter o mesmo time da etapa inicial.
Tá certo, o juiz já olha para o relógio ali, os jogadores do São Paulo voltando, mais 45 minutos de Bolívar e São Paulo em La Paz, São Paulo vencendo por 1-0, com você, Capelanes. Valeu, Aninha! Daqui a pouquinho, Ana Martins de volta para comandar o apito final no microfone da Bandeirantes. Os times estão voltando aos pouquinhos, Vilmar Roldan mascando um chiclete de boca aberta e o São Paulo voltando aparentemente sem mexidas, não, do Vale? Exatamente, né? São Paulo um pouquinho atrasado, volta igual. O Bolívar também estava só esperando o retorno do tricolor paulista. Bom, Léo, você não trocaria, né? Nem uma questão física, ok, por aí. Só se alguém pedisse para sair, tivesse alguma lesão, mas por opção não trocaria não. De boa, né, Guerreiro? No momento sem troca, Capela. Maravilha, e a gente não troca também. Vamos lá com o Vilmar Roldan, ajustando seus 14 cronômetros, faz o sinal da cruz, vamos juntos, apita Vilmar Roldan, a bola volta a rolar na segunda etapa no estádio Hernando Siles, é Copa Sul-Americana aqui na... Microfone da Bandeirantes, você vem com a gente, saída foi dada pela equipe do Bolívar que já tenta descer rapidamente no setor de intermediária, Melgar é quem domina, lado direito com o Sagredo, vai pro levantamento à frente, soltou na tabelinha com Aspria, tentou escapar da marcação, lado direito vem perigo, vem Sagredo, vem cruzamento do segundo pau, vem o desvio de cabeça, bem demais, ela fica viva ainda no rebote, no setor de intermediária, na entrada grande área, tenta fazer a finalização Melgar, ele perde a posse de bola e o São Paulo vai tentar descer em contra-ataque com Caleri, foi bem na cobertura, bem demais aí, hein, bem demais, José Sagredo toca na bola e o São Paulo já leva o primeiro susto com 40 segundos do segundo tempo, hein, do Vale. O detalhe é que o jogo começa pegado, agora o Caleri tá caído ali na região central, próximo à lateral. Jogadores do São Paulo estão ali indicando, Capela. Indicando, mas o Bolívar não coloca a bola para fora e vai tentar descer com o José Sagrado. Ele solta a bola no setor de intermediária com o Patito Rodrigues. Vem pro levantamento à frente, a bola volta com o Luciano. Luciano agora sim, levanta Caleri, posição legal. Ele domina com a parte interna do pé sem muita pressa e o Caleri tá sentindo, hein? Caleri não tá legal. Ele toca a bola para trás, já leva as mãos ao tornozelo. Torcer para rápida recuperação do centroavante argentino. Bola volta do canto de retaguarda. Tenta subir, sobe bem de cabeça por ali Melgar. Melgar mais uma vez a primeira. Na segunda bola se perde em novo lateral que favorece o São Paulo no seu campo de retaguarda. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse agora braspress.com. E aí tivemos a imagem recuperada, foi um carrinho na bola, mas depois sobrou pé no tornozelo do Caleri, hein, do Vale? Exatamente, né? Mas se recuperou rapidinho por ali, agora o Bolívar tenta o ataque. Sempre com ele, camisa 80 Melgar, vai pro levantamento à frente, passa por todo mundo, faltou comunicação na defesa do São Paulo, que bateu cabeça, mas deu certo, e o São Paulo pode ligar contra-ataque, tem que caprichar tricolor, Marcos Antônio solta a bola com Caleri, bico da entrada da grande área, fez o break em cima da marcação, tem Marcos Antônio livre de marcação, bola pra ele, até Bobadilha trabalhou com Caleri, soltou com Luciano, mais atrás, volta, trabalha rapidamente o time do São Paulo com Marcos Antônio, ele solta com Luciano, pode até bater, vem a finalização, à esquerda do gol, a bola na altitude vai serpenteando, ela sai à esquerda, acho que não tivemos desvio, hein, Paulo do Vale? Foi o que pensou o Luciano, né, clareou para ele do meio da rua e realmente, né, a bola traiçoeira, ela vai mudando de velocidade, a queda dela também, mesmo que o goleiro Lamp seja experiente e acostumado a esse tipo de situação, o Luciano arriscou e arriscou bem, quase o segundo do tricolor. Ô Capela, mas nesse lance, fosse um jogo no Morumbi, o Caleri teria acelerado e ia parar dentro do gol do Lamp. Ele esperou, cadenciou um pouquinho mais, deu um passe, porque é difícil jogar na altitude. Barbaridade. Deixa eu ver o time do Bolívar, lado esquerdo, José Sagredo vem por cruzamento na marca do pênalti, bem demais, Marcos Antônio, trabalhando pelo meio, camisa número 8 do time do São Paulo, tenta trabalhar rapidamente com o Luciano, escorregou, caiu sozinho, 2, 3 em cima dele, pede falta, o árbitro manda seguir, vem levantamento, olha o São Paulo aí, Jonathan Caleri, ninguém se aproxima, 1, 2, 3 jogadores em cima dele, é obrigado a começar mais atrás com o Luciano, no setor de intermediária com Marcos Antônio, faz a inversão novamente com Bobadilha com Pablo Maia, trabalha rapidamente, trabalho curto e triangulação, o time do São Paulo lá pelo setor de intermediária, a bola volta no campo de retaguarda sem muita pressa, o São Paulo para sair jogando com o Lucas Ramon. Cabos elétricos Sil a líder do Brasil, se é Sil, pode confiar. São Paulo trabalha, desce mais uma vez no setor de intermediária com Pablo Maia, passe foi rápido e curto com Marcos Antônio, lá pela ponta esquerda do campo, Simana vai embora com o Iago passa o pé sobre a bola, solta no setor de intermediária, novamente com o maestro Marcos Antônio, passou
Cruzou, pediu, recebeu o Iago na grande área. Se cruzar, saiu o gol do São Paulo. Veio desvio em cima da marcação. Trabalhou bonito, trabalhou legal o São Paulo. Tentou descer com o Iago, quase o segundo do tricolor do Morumbi. Escanteio o São Paulo do Vale. É o primeiro do segundo tempo, né? Primeiro pro São Paulo também, na boa jogada do Iago, que já deu assistência no escanteio para a cabeçada do Arboleda, mas agora me parece que é o Marcos Antônio, que está por ali, tomando posição, exatamente ele para cobrar o escanteio. O camisa 8, Marcos Antônio, está autorizado para fazer o levantamento. Lado esquerdo, campo de ataque, escanteio para o tricolor em busca do segundo gol. Capricha Marcos Antônio, vem levantamento, vem segunda trave, Lampe dá um soco na bola. E agora a bola cai no contra-ataque a favor do time da casa. Vem Bolívar, a bola foi solta com o Melgar, tomou pancada, falta em cima dele, vai subir cartão. Jogo tá parado, sobe o primeiro cartão amarelo do jogo aí do Vale. Exatamente, né? O Vilmar Rodan aguarda ali o jogador de São Paulo, é o Iago, né? Já estreia com uma assistência e um cartão amarelo, fez o serviço sujo por ali porque ele escorregou. E aí o Robson ia passando, ele segura de todas as formas o camisa 14 do Bolívar. É a famosa falta necessária, mata o contra-ataque em troca de um cartão amarelo. E o cartão amarelo é justo também. Puxou o adversário, praticou o antijogo. O Vilmar Rodan não tinha outra alternativa a não ser dar o cartão amarelo para o Iago Borduc. E aí, Guerreiro, justo o amarelo? Assim, teve dois lances parecidos no primeiro tempo, né? Rodan deixou seguir. Dava para deixar seguir também, até porque não era um lance que causava muito perigo. Mas o São Paulo fez o que tem que fazer, não deixar o jogo correr quando o Bolívar quer colocar velocidade. A Bandeirantes vai girar para você. Tempo o placar do futebol. 5, segundo tempo. O placar da Bandeirantes continua. Copa Sul-Americana, jogo de ida, oitavas de final. São Paulo vencendo fora de casa na altitude. Bolívar 0. São Paulo 1, gol marcado por ele, Arboleda. E aí, Guilherme Agrela? Capela hoje mais cedo, Hugo Calderano venceu William Birkenblock no tênis de mesa Europe Smash, na estreia do brasileiro lá na Suécia, em Malmö. Na próxima quinta-feira, ele enfrenta o japonês Makahuro Yoshimura. Kit de transmissão em amortecedor para sua moto pode contar com a durabilidade e segurança Nakata. O jogo tá parado, falta marcada, campo de defesa, uma falta um pouco mais dura em cima do Newton. Tá caído no campo de jogo, falta marcada, campo de retaguarda para o São Paulo sair jogando. Na Bet365, o poder está nas suas mãos. Descubra porque o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18, o Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Falta marcada, campo de defesa sem pressa, Rafael para sair jogando. Temos quase 7 jogados do segundo tempo. Leandro Guerreiro, Léo Gens. Esperava-se um Bolívar atacando mais. O São Paulo mantém a postura. Eu acho que é um retrato, um cenário muito parecido com o do primeiro tempo, Capela, até aqui. O São Paulo se defende bem, com a mesma estrutura da etapa inicial e vai tentar contra-atacar. Contra-atacar com velocidade? Não. O São Paulo vai tentar cadenciar o jogo para sair do campo de defesa e chegar ao campo de ataque com troca de passes, envolvendo o Bobadilha, o Marcos Antônio, para que essa bola chegue com qualidade ao Luciano e ao Caleri. Todo mundo defende e todo mundo ataca para que você consiga sobreviver na altitude, Capela. Leandro Guerreiro, São Paulo volta do segundo tempo bacana, melhor ou igual? São Paulo volta igual ao primeiro tempo, com bastante toque de bola, envolvendo, se aproximando. Na parte defensiva, até o momento, está seguro. É administrar a parte física, o que o Léo falou, sair na boa e aproveitar as oportunidades. José Sagredo, lado esquerdo, cruzamento para de novo na primeira trave, muito bem colocado. Arboleda tapa na bola, juntamente com Domingos Duarte, a dupla de zaga do São Paulo funcionando e funcionando bem. Lateral a favor do time do Bolívar, já cobrado no seu campo de ataque. Pela ponta esquerda, José Sagredo, ele domina no setor de intermediária, sempre com o Melgar, o baixinho inteligente, faz inversão novamente da esquerda para a direita, trabalha o time do Bolívar em busca do gol de empate. José Sagredo, dominando com a parte inteira do pé, volta mais atrás com o Patito Rodrigues, tem aberto lá pela ponta esquerda, se manda, vai embora. José Sagredo faz inversão pro irmão Sagredo. Sagredo é quem domina, ameaça fazer o levantamento à frente, volta mais atrás com o Echeverria, vai pro levantamento à frente, Marcos Antônio, de cabeça de área, dá um chutão pra frente, a bola se perde. Novo lateral pra equipe do Bolívar para fazer a cobrança. No Tenda Atacado você encontra tudo para reunir torcida e economizar de verdade. Tenda Atacarejo de verdade, há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja ou no app. Mexe o Bolívar do Vale. Saiu Jesus Sagredo, camisa 2, para a entrada do 99, o Batalini. Portanto, Batalini com a 99 em campo no lugar do camisa 2, Sagredo.
Batalini, 99 na vaga do Sagredo. E aí, Léo? E aí, Guerreiro? É uma troca bem ofensiva, porque o Batalini é um ponta, um jogador de lado de campo. Enquanto o Sagredo era um lateral. Ele vai jogar já bem aberto aqui pelo lado direito para incomodar o Iago Borduc, que tem cartão amarelo, Capela. É uma mudança ofensiva. Acredito que vai dar um pouco mais de agressividade pelo lado direito e bola na área. O São Paulo se atentar um pouco mais, diminuir o espaço desse atacante que acabou de entrar. Abre espacinho também para o São Paulo, quem sabe beliscar um contra-ataque. Vamos, São Paulo! Quinto sinal Bandeirantes marcando para você, 10h45, terminando o jogo. Tem o apito final, ela vem aí, a nossa musa da Bandeirantes, Ana Martins, para todo o Brasil. Tenta descer a equipe do Bolívar, lá pela ponta esquerda, Saavedra. Ameaçou bater, vem a finalização, ela vai à esquerda do Rafael. Chute perigoso, vem serpenteando. Tive a impressão que o Rafael não toca na bola. Jogadores pediram um desvio. E aí, PDV, marcou ou não marcou escanteio? Não, tiro de meta já cobrado rapidamente pelo Rafael, que tomou um susto por ali. Pela primeira vez, praticamente, o Bolívar utiliza essa questão da altitude também no chute de fora da área. Quase o Rafael é vencido por ali. Seu Novotel está mais perto do que você imagina. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse agora consórciovw.com.br. A Bandeirante gira para você. Tempe o placar do futebol. 10, segundo tempo. Segue no estádio Hernando Siles, marcando para você na Bolívia. Bolívar 0, São Paulo 1, gol marcado pelo Arboleda ainda no primeiro tempo de cabeça. E aí, Agrela? Capela, mais cedo pela Copa Libertadores do Fluminense só empatou com o Independiente Rivadavia no Maracanã, placar de 0-0. Neste momento, Estudiantes de La Plata 1, Universidade Católica 0. Amanhã tem Platense, Coquimbo Unido, Palmeiras e Cerro e Cruzeiro e Flamengo. Levantamento na grande área, falhou, saiu errado o Rafael, fica com a posse de bola. É que a sorte que o Asprilla não tem lá tanta mobilidade, não tem lá tanta qualidade. Porque o levantamento do Patito pro Asprilla, a bola quica, ele ganha no corpo, mas acaba furando e furando feio, hein, do Vale. E o Domingos Duarte estava por ali, né, meio que coladinho no Asprilla, mas deu a liberdade para que ele tentasse a finalização. Acaba furando, depois o Rafael fica ali numa insegurança, quase perde o controle da bola, numa boa oportunidade criada pela equipe do Bolívar. Domingos Duarte, desculpa, Capela, Domingos Duarte foi muito mal nessa jogada. O zagueiro não pode deixar o centroavante de girar de jeito nenhum. Ele finalizou tranquilo, ou melhor, ele queria finalizar, né? Ele furou. Mas o zagueiro do São Paulo foi juvenil nesse lance, Capela. Tem toda a razão. Deixa eu ver o time do São Paulo descendo. Daqui a pouquinho tem o Guerreiro. Antes tem Caleri. Dominou. Bico da entrada, grande área. Luciano passou, pediu, tentou o domínio. Perdeu a posse de bola. Caleri. Era uma bola rasteira fácil, ele tentou jogar por cima, o Luciano não perde. E aí dá contra-ataque rápido para a equipe do Bolívar. Lado direito, tenta trabalhar, tem Batalini na grande área. A bola fica viva no setor de intermediária com Robson, passou, pediu, recebeu novamente Batalini. Vai pro levantamento à frente, subiu, Arboleda gigante. Ganha no ataque, ganha na defesa, Leandro Guerreiro. O São Paulo escapa de sofrer um empate e o Caleri. Mal no jogo, hein, Guerreiro? Tentou a finalização por ali o Batalini, não tapa na bola o Rafael, joga a bola para fora, escanteio a favor da equipe do Bolívar. Tem que ficar esperto o São Paulo voltando nesse segundo tempo, hein, Guerreiro? Capela, é o que não pode acontecer. O São Paulo chegou com 3 jogadores, né, para definir a jogada, não definiu e acabou dando contra-ataque, deixou o campo exposto e agora o Rafael tem que fazer uma bela defesa. E aí o árbitro pegou e já havia impugnado o lance, pegando posição irregular do ataque do Bolívar para fazer a cobrança. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Bolívar vai tentar descer de novo, esticão na frente pelo lado direito, não teve velocidade por ali o Batalini, a bola vai se perdendo em novo lateral que favorece a equipe do São Paulo no seu campo de retaguarda. Vonder, máximo desempenho e soluções completas para sua obra, reforma e os melhores resultados no trabalho profissional. É bom trabalhar com Vonder. Lateral São Paulo, campo de retaguarda, vai pro levantamento à frente, Iago tenta o levantamento buscando o Caleri, cai no campo de jogo Luciano, o árbitro paralisa e marca a falta pro time do São Paulo e o Luciano esbraveja, pedindo cartão amarelo, porque ele tomou uma pegada um pouco sem bola aí, hein, mostrando a coxa pro árbitro Vilmar Roldan. Tá bravo pra variar o Luciano do Vale. Exatamente, né, leva ali a mão na parte de trás da coxa o Luciano, fica bravo.
O detalhe, Capela, é que o Rafael, toda vez que ele vai repor a bola em jogo, o Vilmar Roldan abre a contagem muito rápido. E o próprio Rafael, acho que a questão da altitude também, o Rafael sente toda vez que ele tem que correr rapidinho pra bola por ali. Olha o São Paulo. São Paulo vai tentar descer no contra-ataque, levantamento à frente, buscando o Marcos Antônio na boca do gol, vem a finalização em cima do Lampe. Não pode perder Marcos Antônio, não pode perder Marcos Antônio. A escorada do Caleri foi excelente, deixou na manteiga o Marcos Antônio, na boca do gol faltou o Cacuete. Ele praticamente recua a bola pro Lampe na frente do goleiro do Bolívar do Vale. É um pouquinho mais de força, né? Até por conta dessa altitude. O Marcos Antônio, ele, como você bem disse, ele quase que recua a bola para o Lampe, desperdiça uma chance importantíssima. Já o São Paulo mexe. Guerreiro quase caiu da cadeira aqui, porque é a bola que todo centroavante, por mais que o Marcos Antônio não seja, qualquer jogador quer essa bola na frente do gol. É a bola que o São Paulo precisava para fazer o segundo gol, quem sabe definir a partida, é entrar, o Capela, fechar o olho, sentar o pé. Se o goleiro pegar, fizer um milagre aí, tá por conta do goleiro, mas tem que chegar um pouco mais firme numa bola como essa aí. O Bolívar dá espaço, né, Léo? Dá pro São Paulo chegar ao segundo gol. Agora o PDV falava sobre as reposições do Rafael. Às vezes o Vilmar Roldan abre contagem e o Caleri e o Luciano não estão nem posicionados ainda para receber essa bola. Por isso o incômodo do goleiro do São Paulo, muitas vezes ao repor a bola. E aí veio outra finalização, completamente equivocado o chute da equipe do Bolívar, a bola vai para fora em tiro de meta para fazer a cobrança do time do São Paulo. E atenção, torcedor, a Bandeirante gira para você, tempo o placar do futebol. 15, segundo tempo. No placar da Copa Sul-Americana continua estádio Hernando Siles, na Bolívia. Jogo de ida, oitavas de final, Sul-Americana continua. Bolívar 0, São Paulo 1, gol marcado pelo Arboleda. E aí, Agrela? Capela, o Vasco anunciou nesta terça-feira o atacante Facundo Colídio, 26 anos para o argentino, que não vai jogar contra o Bolívia na quinta-feira, porque não foi inscrito a tempo na Copa Sul-Americana. O Vasco vai pagar 5 milhões de dólares pelo jogador, agora ex-River Plate. Mexe o São Paulo do Vale. Lateral por lateral. Iago estreou com assistência, sai com a 12. Entrou o Wendel com a 18. Na primeira dele, o Wendel dominou, soltou para Luciano na boca do gol, veio o chute, a bola vai para fora. E o Luciano pede um desvio, não tive a impressão não. Na primeira boa pontada, o Wendel, Marcos Antônio, Luciano. Se ele cava, saiu o gol do São Paulo, pegou mal na bola o Luciano. E o São Paulo vai tentar descer de novo no contra-ataque rápido com o Luciano, perde a posse de bola. Nossa, e o Luciano, nossa senhora, o Luciano deu no meio. O Luciano chegou atrasado, deu no meio do jogador do Bolívar. Tá caído no campo de jogo o Robson, que rapidamente se levanta. Mas o Luciano foi meio Joselito sem noção, hein, do Vale? Foi ali pertinho do Dorival Júnior. Quase que acaba acertando o treinador do São Paulo também. Um lance que teve quase carrinho do Robson no Dorival. E depois essa disputa aí mais firme. O jogo tá parado, novamente, atendimento ao jogador do Bolívar, aparentemente o Luciano perdeu um gol na cara. Começa contigo, Léo Gens. São Paulo tá chegando, tá faltando aquele pequenino detalhe para fazer o segundo gol. É aquele detalhe para chegar ao segundo gol. São Paulo faz uma troca, sai o Iago Borduco para a entrada do Wendel, como trouxe o PDV um lateral por outro. E o Dorival faz essa troca justamente porque nos últimos minutos o Bolívar colocou um ponta, o Batalini, para forçar o jogo por aquele lado. Como o Iago Borduc já tinha cartão, o Dorival tira o Iago Borduc e coloca o Wendel. Tenta descer Bolívar, lado esquerdo, campo de ataque, Batalini livre de marcação do bico da entrada da grande área pela ponta esquerda, José Sagredo vai pro levantamento à frente, bem demais na primeira trave, faz o corte Domingos Duarte, ela volta viva no rebote a favor da equipe do Bolívar, vem levantamento à frente, Asprilla, subiu Domingos Duarte, volta na finalização à esquerda, bateu pro gol, na trave, é gol, e um golaço! Gol! Laço do Bolívar! Edmilgar, camisa 80! Ele já tinha dado um chute
chutaço na primeira etapa e o Rafael fez um milagre. E agora outro chute na hora da queda da bola, na entrada da grande área, uma castanhada. Ela vai à esquerda, vai sambando, vai serpenteando. Ela caprichosamente toca na trave, toca no Rafael e morre no fundo do gol. Melgar, camisa 80, vai pra rede. Aos 18 do segundo tempo, empata o jogo o time do Bolívar. Bolívar 1, São Paulo Futebol Clube também 1. O detalhe do gol Bandeirantes é teu. E aí, PDV, que senhora pedrada do Melgar do Vale. Há pouco o primeiro tiro, né? Quase que do meio da rua por parte da equipe do Bolívar, que já levou perigo. Não aproveitou tanto assim a questão da altitude, mas dessa vez realmente, né? Chute de extrema felicidade, pegando o rebote na defesa do corte do Domingos Duarte. E aí o Melgar, num lance de rara felicidade, acerta de primeira, a bola pega na veia, ganha velocidade, ainda pega na trave, o que demonstra dificuldade para o Rafael fazer a defesa. O Bolívar empata no momento de muita reclamação e talvez o Vilmar Roldan tenha que ver alguma situação aí no VAR, ou pelo menos de reclamação, de confusão no banco de reservas. É isso que ele vai fazer, ó. Vai mostrar cartão vermelho pro banco, me parece que do São Paulo, hein? Ele chama ali, vamos ver para quem que ele vai mostrar esse cartão. Tá ali o Danielzinho, o Ferreirinha e o Vitor Sá, né? Me pareceu ali naquela direção. E o André Silva também, que eu acho que é quem tá saindo. Eu não sei porquê, qual seria o motivo, mas muita reclamação por parte dos jogadores do Bolívar também. Bom, não vimos o replay, então até agora tá 1-1 o jogo. Pode ser que o VAR nos traia ou nos ajude para mostrar alguma coisa que não vimos durante a transmissão. Só que o gol está confirmado e o São Paulo reclama. A pergunta é, reclama do quê, Leandro Guerreiro e Léo Gens? Eu não vi o que aconteceu realmente no banco ali, até porque a gente estava focado no lance da jogada, que saiu o gol, um golaço. O Melgar no primeiro tempo acertou um belo chute, o Rafael fez a defesa, agora o Rafael nada pôde fazer. Na verdade é que o São Paulo teve duas oportunidades de fazer 2-0, acabou desperdiçando e acabou pagando por isso com um gol de empate. O ponto que o Leandro toca é fundamental. O São Paulo teve a chance para fazer 2-0, não aproveitou. Num chute de fora da área, o Bolívar chega ao empate. Acho que o Rafael poderia ter ido um pouco melhor. É altitude, mas ele chegou na bola. Mas o toque dele não foi suficiente para tirar a bola do gol do São Paulo. Para mim, não chega a ser um frango, mas é uma falha do goleiro do São Paulo. O jogo tá parado, tiro de meta para o São Paulo fazer a cobrança. Vamos, São Paulo, dá para recuperar. Agosto é mês de retorno. Premier League e Campeonato Italiano estão de volta na ESPN pelo plano prêmio do Disney Plus. A Bandeirantes gira e confirma para você tempo e o placar do futebol. 21, segundo tempo. No placar da Bandeirantes continua a Copa Sul-Americana. São Paulo sofreu empate. Bolívar 1, São Paulo também 1. E aí, Agrela? Semifinais do Masters 1000 de Montreal definidas, que começam amanhã, com Lennart Tinen e Ben Shelton, norte-americanos, se enfrentando em uma chave, e na outra o espanhol Rafael Jodar contra também norte-americano Brandon Nakashima. Capela. Tá parado, falta marcada, campo de defesa para o Bolívar sair jogando. Um abraço para Pati Loz, SRT 1010, Vivaldo Junqueira, Marcos Filho, Toninho Lobo, Pompilho Melo. É a galera que nos acompanha no chat no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Inscreva-se no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vamos juntos. Temos na marca dos 22 jogados deste segundo tempo, Léo Gens, Leandro Guerreiro. São Paulo teve chance, não aproveitou, sofreu empate. E agora, qual é a postura? Eu acho que tem que ser a mesma. O empate não é um resultado ruim para o São Paulo, não. Mas poderia ser melhor. O São Paulo venceu o jogo e teve chance de fazer o segundo até o terceiro. Não aproveitou e num chute de média a longa distância, o Bolívar chega ao empate. Para mim, numa falha do Rafael. Acho que o goleiro do São Paulo poderia ter ido melhor no lance. Leandro Guerreiro, dá aquela famosa brochada, né? Quando você tá bem no jogo, 1-0, caso o adversário toma um gol besta. Mas o São Paulo continua bem, cara. Continua jogando, continua tendo oportunidades. É continuar insistindo. Os lances que tem próximo da área, caprichar um pouco mais. O São Paulo teve várias oportunidades, né, de poder achar um jogador e com aquela medida entre o zagueiro e o goleiro, aquela bola para trás. E o São Paulo pecou em alguns momentos. É continuar insistindo.
E o jogo tá parado, pausa para hidratação no estádio Hernando Siles. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Bom, aquele momento que os comentaristas ficam à vontade para projetar. São Paulo tem algumas opções do banco. Passa o banco do tricolor do Morumbi aí, por gentileza do Vale. Vamos lá então, Capela. Ó, Coronel, Buta, Sabino, Osório, Danielzinho, Cauli, Vitor Sá, Ferreirinha, TT, Rian Francisco e André. Eu tô tentando confirmar quem foi expulso, né? Se foi algum jogador ali que foi expulso, se foi algum membro da comissão técnica do banco de reservas do São Paulo, mas inicialmente essas são as opções do Dorival Júnior, que agora tá ali conversando com o pessoal. O Ferreirinha quem vai entrar, ó. Ferreirinha já participa ali da roda sem colete, porque será a opção do Dorival Júnior para a sequência da partida. Léo Gens, Leandro Guerreiro. Pode não ser o elenco dos sonhos do São Paulo, mas tem qualidade no banco. Tem peças interessantes. O Ferreirinha, por exemplo, traria mais velocidade para o ataque do São Paulo. O Danielzinho pode refrescar o meio-campo. Bobadilha e Marcos Antônio já estão mais desgastados. Ele eventualmente pode entrar também no lugar do Pablo Maia, que é o cabeça de área do São Paulo. Eu não mexeria na estratégia, na estrutura do São Paulo. É só trocar um jogador para o outro se alguém estiver cansado nos 11 iniciais do São Paulo. Ser um pouquinho mais eficaz. As chances estão aparecendo para o São Paulo dentro do jogo. O São Paulo poderia estar vencendo por 2 ou até 3-0. Não aproveitou e aí agora o Bolívar chegou ao empate. E aí, Guerreiro, Ferreirinha vem aí. O Ferreirinha tem o Vitor Sá como opção. Até mesmo o Danielzinho, o Cauli no meio campo, como o Léo falou, para ajudar, né, reforçar aí, até porque o desgaste físico é grande. Ferreirinha para dar velocidade. Quem sabe numa bola dessa triangulação na velocidade, ele acaba saindo na cara do gol e fazendo o gol. O São Paulo continuar tocando, o São Paulo, o empate não é ruim. Claro, o São Paulo jogava melhor que o Bolívar, mas acabou sofrendo o gol. Agora continuar jogando o que estava fazendo. Toque de bola, aproximação e quem sabe com um jogador de velocidade possa ganhar o jogo. 2 mexidas o São Paulo daqui a pouquinho, além do Ferreirinha, quem vem aí do Vale? O Danielzinho. O Marcos Antônio estava até próximo ali. Não sei se vai ser a opção do Dorival trocar um volante por outro, mas o Danielzinho também entra junto do Ferreirinha. Bom, confirmando as alterações agora, 2 mexidas o tricolor. Isso, sai de fato o Marcos Antônio, portanto com a 8 entra o Danielzinho com a 94 no tricolor paulista. Agora vai subir a placa também para confirmar a entrada do Ferreirinha. Camisa 11 sai 10, Luciano entra Ferreirinha 11. As mexidas, Leandro Guerreiro, Léo Gens. Ferreirinha para dar mais velocidade, para correr nas costas, pegar um Bolívar também mais desgastado no jogo. E o Danielzinho para dar uma refrescada no meio. Esses 3 jogadores, Bobadilha, Marcos Antônio e Pablo Maia, correram muito. O Marcos Antônio caiu de rendimento nos últimos minutos. Entra o Danielzinho na vaga dele. Mexe o ataque do São Paulo, Guerreiro. Danielzinho e Ferreirinha. Os 2 no diminutivo estão no campo de jogo. Capela, pelo desgaste físico, né? Tem que correr muito, o esforço é muito grande. Entra 2 jogador fresco aí para dar um pouco mais de mobilidade para São Paulo. O empate não é ruim, né? São Paulo também não pode se jogar ao ataque e acaba sofrendo uma derrota. Quem sabe, com esses jogadores entrando, dá um pouco mais de opção mais à frente, o São Paulo possa fazer o seu segundo gol. No Tenda Atacado você encontra tudo para reunir a torcida e economizar de verdade. Tenda Atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja ou no app. A Bandeirantes confirma e gira para você tempe o placar do futebol. No momento que o jogador de São Paulo cai meio esquisito lá, ai joelho, ai meu joelho. É o Lucas Ramon, hein? Camisa 19. Tô apancado no joelho, tá caído no campo de jogo. Torcer para a rápida recuperação dele. Confirmo para você, 27, segundo tempo. É o placar da Copa Sul-Americana confirmando. Bolívar 1, São Paulo também 1. E aí, Agrela? Segundo tempo de jogo na Copa Libertadores para, por enquanto, Estudiantes 1, Universidade Católica 0. Quem passar embolsa $1.700.000 e enfrenta o vencedor de Rosário Central e Corinthians, que se enfrentam na quinta-feira. Recuperado, Lucas Ramon vai para o campo de jogo e o Bolívar tem a posse de bola. Lá pela ponta esquerda, José Sagredo, ele quem domina, volta mais atrás com Arreaga. Arreaga tem livre de marcação, Echeverria, tá aí o camisa número 5, recebe a bola no círculo central do campo de jogo, novamente pela ponta esquerda com José Sagredo. Vai para o levantamento, a frente é forte demais. Nas mãos do goleiro Rafael, sem pressa, faz a firme, boa defesa. Componentes de suspensão, transmissão e direção para carro ou caminhão, você sabe, pode contar, é Nakata.
28, segundo tempo, continua Bolívar 1, São Paulo também 1, daqui a pouquinho mexe Bolívar, hein? Já mais mexidas no Bolívar, até os caras estão acostumados com a altitude, tem que mexer também para não morrer aí nessa altitude, que é a dureza, a barbaridade de jogar. E o São Paulo tenta descer novamente pela ponta esquerda com o Wendel. O Wendel tenta fazer o levantamento à frente, explode em cima da marcação e o árbitro deu lateral para a equipe do Bolívar. Aí o Asprilla não foi. Eu tive a impressão do lateral para o São Paulo, cobrou rapidinho o Batalini. E o Asprilla ficou parado esperando a bola no pé. Deu de graça no campo de defesa nas mãos do goleiro Rafael do São Paulo aí do Vale. Claro que o São Paulo estava vencendo agora o empate, mas o Rafael ganhou um pouquinho de tempo por ali com esse lance, né? Quando daqui a pouco prepara, portanto, mais mexida já na equipe do Bolívar. Cabos Elétricos Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, você sabe, pode confiar. Vamos, São Paulo, acorda São Paulo em busca do segundo gol. Tenta fazer o domínio rapidamente no setor de intermediária. Toma, posse de bola, mas aí com falta. Pablo Maia acabou batendo a carteira do jogador número 26, o Saavedra do Bolívar. E a arbitragem paralisa, marca falta rápida já cobrada. Batalini quem domina no setor de intermediária. Trabalha rapidamente com o Melgar. Tá aí o autor do gol de empate. Melgar tenta o passe, profundidade, a bola foi forte demais. Se perde, lateral que favorece a equipe do São Paulo, campo de defesa, e o Caleri está caído no campo de jogo recebendo atendimento, porque o Caleri teria recebido uma pancada no rosto fora do lance de bola. E aí do Vale? O Melgar na escapada, né? A impressão que dá é que o braço acaba ficando por ali, e fica, né? No lance mais estabanado do que de fato violento. E aí o Caleri, claro, tenta dar uma valorizada, mostra até ali sangue, enfim. Vai mexer daqui a pouco a equipe do Bolívar com o camisa 11, o Miranda já pintando. E no final das contas o árbitro marcou a falta, aqui o Danielzinho vai pro levantamento, joga de graça, tiro de meta para a equipe do Bolívar fazer a cobrança. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse agora braspress.com. Mexe o Bolívar do Vale. Sai o 9, o Cauterucci, para a entrada do 11, o Miranda. E vem aí o 7, saindo 17, portanto, o Pato Rodrigues para a entrada do camisa de número 7 na equipe do Bolívar, que é o Velasquez. As mexidas, Leandro Guerreiro, Léo Gens. Cauterucci por Miranda, um centroavante por outro. A entrada do Velasquez na vaga do Patito. O Velasquez é mais um ponta, jogador de lado do campo. O Patito circula bastante pelo campo. Do lado do São Paulo, com a última leva de trocas, a gente teve uma alteração tática do São Paulo. O Ferreirinha, ele não forma uma dupla com o Caleri. Ele joga mais pelo lado esquerdo. O São Paulo passa a se defender agora num 5-4-1. Qual a intenção do Dorival? Como o ponta pelo lado direito, o Batalini, ele não é um lateral de origem, o Dorival quer que o Ferreirinha jogue nas costas desse jogador, para puxar o contra-ataque em velocidade do São Paulo com o Ferreirinha, que tem rapidez, tem velocidade para isso, Capitão. E aí, Guerreiro, as mexidas? O Pato já não vinha bem, né? Tava sumido do jogo, eu acho que entrar para dar mais velocidade, e na frente entra um centroavante pelo outro, né? Que vai tentar forçar essa bola aérea na área do São Paulo. O Ferreirinha, se ele se atentar um pouquinho e encostar no Caleri, vai acabar sobrando para ele. Vonder, máximo desempenho e soluções completas para sua obra, reforma e os melhores resultados do trabalho profissional. É bom trabalhar com Vonder. E Rafael foi sair jogando errado, deu um chutão, a bola foi para fora, novo lateral que favorece a equipe do Bolívar no seu campo de retaguarda. Sem muita pressa, faz inversão Melgar trabalhando pela ponta direita, faz inversão lá pela ponta esquerda com José Sagredo que domina, faz o break em cima da marcação do Lucas Ramon. Na intermediária, câmbio de ataque, tenta soltar essa bola com Asprilla dominou, soltou com Robson na boca do gol, break da marcação, bola foi rolada com Asprilla, poderia ter batido, recuou, bola volta mais atrás com o Saavedra, 2 em cima dele, lá pela ponta esquerda com o José Sagredo, volta mais atrás com a Arreaga. Olha, todos os jogadores do Bolívar de linha estão do meio para frente, é o Bolívar em busca da virada, lá pela ponta direita com o Saavedra, faz a inversão novamente com o Velasquez, na primeira dele, pela ponta direita tá livre de marcação, Batalini, bola para ele, tenta trabalhar Robson, perdeu a posse de bola, mas perdeu e sofre a falta. Falta um pouco mais dura, o jogo tá parado, nova falta cometida pelo Ferreirinha agora em do Vale. Chega atrasado, né? E aí dá uma calçada ali, dá um coice no Robson, camisa 14, falta bem marcada.
Falta já cobrada rapidamente lá pela ponta esquerda. Tenta descer rapidamente o time do Bolívar com José Sagredo. Ele domina com a parte inteira do pé. Volta mais atrás com Arreaga. Arreaga é quem domina. Se manda o camisa número 3, o zagueirão da equipe do Bolívar. Solta essa bola no círculo central do gramado com Echeverria. Faz inversão com o Robson. Bom de bola, hein? Bom de bola o Robson para ficar de olho. Pai brasileiro, é isso, né, do Vale? Pai brasileiro. Exatamente. E jogador que já jogou no Cruzeiro, veja Olha só, não lembro dele. Mas o Robson faz a inversão. Da direita para a esquerda, trabalhando novamente lá pela ponta com José Sagredo. Solta essa bola na intermediária com Velasquez. Mais atrás com Echeverria. Echeverria trabalhando novamente pela ponta direita com Batalini. Batalini vai pro levantamento à frente da grande área com Asprilha. Vem o cruzamento. Ela passou lambendo a trave. E se perde lá do outro lado em lateral. O São Paulo dá espaço. E agora o Asprilha foi bem. Faltou alguém lá na segunda trave. Ou caprichar melhor no chutamento. Chute com cruzamento aí do Vale. Rapidinho a ficha do Robson. Futsal do Corinthians. E aí depois, base da Portuguesa, Palmeiras, Ibrachina e Cruzeiro. No Palmeiras, foi convocado para a seleção boliviana sub-20 quando tinha 15 anos. Tá aí, no Cruzeiro ficou uma temporada, portanto, o Robson. Em destaque para você, Robson, brasileiro naturalizado boliviano. E o Bolívar vai tentar descer. O São Paulo se fecha demais. Daqui a pouquinho quero ouvir Leandro Guerreiro e Léo Gens. São Paulo se fecha demais, tem muito tempo para jogar. 34 do segundo tempo. Continua para você, Bolívar e São Paulo 1-1. Agora há pouquinho o São Paulo tomou um empate, pode tomar virada. Nesse levantamento à frente, bem Arboleda. Bem no contorno, Arboleda. Se livra da posse de bola, joga no campo de retaguarda. Léo Gens, Leandro Guerreiro. São Paulo se fechou demais, tem muito jogo ainda pela frente. Precisa conseguir conectar esses contra-ataques e acionar o Ferreirinha, que é o cara que tem a velocidade para tirar o São Paulo do campo de defesa e levar para o campo de ataque. No último lance, Domingos Duarte deu muito espaço para o Asprilha. Domingos Duarte, para mim, não faz um grande jogo até aqui. Deixou o Asprilha girar para cima dele no lance anterior e agora ficou muito longe do atacante. Pode melhorar esse zagueiro do São Paulo, sim. E aí, Leandro Guerreiro? Leandro Guerreiro está desesperado. São Paulo demora demais para trocar passe, mas vamos ver quem sabe agora. Capricha, Ferreirinha. Nossa, era 1 contra 1. Ele voltou, ele driblou para trás. Era para driblar para frente, meu querido. E o Wendel perde o passe, erra o passe de 2 metros. Aí o Leandro Guerreiro vai à loucura aqui do meu lado, Guerreiro. Capela, o São Paulo deixou de fazer o que ele tá fazendo de melhor, que era o toque de bola, aproximação. O São Paulo faz alguns minutos que tá rifando a bola. Isso não é bom pro São Paulo. Agora esse lance, o Ferreirinha domina para frente, né? Vai pro mano a mano, dominou para trás, acabou perdendo o lance que poderia ser um lance importante pro São Paulo. Vai tentar descer o time do São Paulo com o Ferreirinha. Dribla o primeiro, dribla o segundo. O jogador do time do Bolívar vai tentar tirar. Tive a impressão que a bola bateu na mão, hein? Tive a impressão que o zagueirão Arreaga estava no lance. Ele vai tentar tirar de cabeça e aí ele perde a bola e acaba tocando no braço dele. Jogadores do São Paulo pedem pênalti a favor do tricolor, hein, do Vale? No momento que o jogo vira ali uma pelada, né? Impressionante, mas o São Paulo vai mexer daqui a pouco. Tô vendo ali a movimentação com o Buta, que pode estrear lateral direito, também o Cauli, no momento que o Rafael ganha um tempo por ali. E daqui a pouquinho mexe o Bolívar também. Leandro Guerreiro, Léo Gens. Bilhar, olha só, Bilharce, hein? Daqui a pouco você baixa a ficha técnica, levanta a capivara do Bilharce. Amigo do Arboleda, hein? Pois a aposta foi Bilharce e Arboleda. Tem toda a razão. Daqui a pouquinho a gente conta essa história, porque antes vai tentar descer o São Paulo. Capricha, Ferreirinha. Puxou o bico da entrada da grande área, tabelou com o Caleri, passe errado. Mas ainda volta no setor de intermediária com Pablo Maia. Pablo Maia abre, boa bola com o Lucas Ramon. Solta pelo lado direito do campo, cabe até o cruzamento. Tem Caleri na grande área, bem demais. Echeverria dá um tapa na bola e vai tentar ligar contra-ataque rápido para a equipe do Bolívar com o Melgar. Melgar faz o break em cima da marcação, mas já perde o estímulo. A bola volta no campo de retaguarda sem muita pressa para sair jogando. Temos 37 do segundo tempo confirmando para você. A Bandeirante gira, tempo o placar do futebol. 37, segundo tempo. O placar da Copa Sul-Americana continua. Tá feia a coisa, velho. Ele foi dar um lançamento agora e jogou para lateral. Não tinha ninguém lá, ninguém. Continua 1-1, Bolívar e São Paulo. Daqui a pouquinho as mexidas do tricolor. Antes tem você. E aí, Agrela? Capela 1-1 também para Estudiantes contra Universidade Católica. Zampedri empata para os chilenos agora aos 35 da segunda etapa. Amanhã, 9h30 da noite, tem Cruzeiro e Flamengo. Flamengo com alguns desfalques. Alexandro Cebolinha, Luiz Araújo e Vitão. Já pelo lado do Cruzeiro, Fagner e Lucas Romero não atuam pela equipe mineira.
Mexe o tricolor mais uma vez do Vale. Saindo 19, Lucas Ramon, estreando Buta com a 20, saindo também o 16, Bobadilha, para a entrada do 80, Cauli. Senhores, mais mexidas, Buta vem aí. Buta no lugar do Lucas Ramon, um lateral por outro. Cauli na vaga do Bobadilha. A missão do Cauli é segurar um pouquinho mais essa bola, fazer com que o São Paulo consiga respirar um pouco mais dentro do jogo, tirar o ritmo da partida, para que o São Paulo consiga sair do campo de ataque, do campo de defesa e ir para o campo de ataque, com troca de passes. Acelerar o jogo não é a melhor alternativa para o São Paulo, Capela. Leandro Guerreiro, Cauli tá aí, o Buta eu não vou mentir, não conhecia, nunca tinha ouvido falar. 2. Espero que ele possa, né, no São Paulo, conseguir desempenhar o seu melhor aí. O Cauli entra para segurar um pouco mais a bola, quem sabe um remate de fora da área. O Buta mais na parte física, na saúde, para dar ajuda ali pelo lado direito. No lance anterior foi o Capela. O Ferreirinha faz o mais difícil, né, na partida, que é você conseguir driblar, porque tá todo mundo com a perna inchada. Ele entrou também, você dá aquela abafada. Clareia o lance. E ele tentou uma tabela com o Caleri, que tá no final do jogo cansado, pesado. Então, assim, arremata em gol, na entrada da área, chuta no gol, vê o que acontece. Mas não foi isso que ele fez. Agosto é mês de retorno, Premier League, Campeonato Italiano. Estão de volta na ESPN pelo plano Premium do Disney Plus. Muda mais mexidas, vamos lá do Vale. Saiu 26 Saavedra, entrou 6 Vaca e saiu 14 Robson para a entrada do 10 Biliarci, que apostou com a Arboleda. Quem perder, veste a camisa do Palmeiras. E ele cumpriu e deu uma polêmica desgranhente isso aí. Que número é o Vaca? O Vaca é meia dúzia. Meia dúzia. Daqui a pouquinho eu pergunto pro Léo Gens e pro Leandro Guerreiro, porque antes vai tentar descer. O time do Bolívar pela ponta esquerda, novamente com a Arreaga. Vai pro levantamento, Arboleda na marca do pênalti. Ganha na primeira, recupera na segunda, rebote a favor do time do São Paulo no seu campo de retaguarda. As mexidas do time do Bolívar, jogo muito parado com muitas mexidas. E aí, Léo Gens? E aí, Leandro Guerreiro? Saavedra pelo Vaca, um lateral esquerdo por outro. E a entrada do Biliarci na vaga do Robson. O Biliarci é um jogador mais criativo para tentar colocar os atacantes do Bolívar em condições de finalizar, para de repente conseguir a virada. Esse é um jogador, né, mais agressivo, né, vai tentar a última cartada aí o Bolívar. O Vaca é um lateral por outro, não muda tanta coisa. São Paulo se segurar nesse restinho no segundo tempo, quem sabe aparece uma bola para ganhar o jogo. Tomara, capricha São Paulo nessa reta final de jogo, daqui a pouquinho ela está de volta. Aninha Martins, Ana Martins para comandar o apito final da Bandeirantes. Atenção torcedor, seu novo Tele está mais perto do que você imagina. Vira a chave com o consórcio Volkswagen, acesse consórciovw.com.br. Levantamento para o time do São Paulo, forte demais, nas mãos do goleiro Lampe, sem muita pressa, faz a firme, boa defesa, com quase 41 minutos jogados no segundo tempo. Daqui a pouquinho os acréscimos, segue tudo igual no estádio Orlando Siles, jogo de ida, oitava de final, Copa Sul-Americana. Por enquanto, Bolívar e São Paulo vão empatando por 1-1, e o Bolívar vai tentar descer, sempre com Echeverria. Ele trabalha no sistema defensivo do campo de retaguarda, se manda, vai embora, solta rapidamente com José Sagredo passa o pé por sobre a bola, lá pelo meio tem Vaca na primeira dele, faz a inversão da direita para a esquerda, novamente com José Sagredo, se manda, vai embora, tenta partir rapidamente para o ataque a equipe do Bolívar, precisa do resultado positivo, porque jogar no Morumbi o bicho pega, e o Bolívar desce no setor de intermediária, campo de retaguarda, trabalhando novamente com um jogador que é Vaca trabalhando com Velasquez lá pela ponta direita, perde a posse de bola, Batalini, recupera o tricolor, capricha Ferreirinha, escapou bonito da marcação do primeiro, escapou bonito da marcação do segundo, se manda, vai embora, Cauli, Quinhaca, Cauli, na primeira sua, 2 dribles lindos do Ferreirinha, posse de bola do Cauli, no que ele levantou a cabeça, bateram a carteira dele, tiro de meta para a equipe do São Paulo para fazer a cobrança. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. O Quinhaca acabou de entrar, tem que estar ligado, hein, Guerreiro? Tem que estar ligado, hein, Léo Gens? Com certeza, e esse tipo de erro acaba comprometendo a atuação do São Paulo. Por um detalhe ou outro, o São Paulo não está vencendo esse jogo aqui. Tivesse um pouquinho mais de eficácia na frente do goleiro adversário, poderia já ter feito o segundo. Não tivesse errado um passe ou outro, poderia ter criado mais chances. Os espaços estão à disposição do São Paulo, que não consegue aproveitá-los, Capão.
Depois Caboclo não sabe porque fica no banco, né, pô? A tirista danada. Entra, tem que entrar ligado, hein, Guerreiro? O Ferreirinha clareou a jogada, coloca o corpo à frente do adversário, obriga ele a ter que fazer uma falta em você. Né? Tem que dar Pelo menos a falta, Pelo né? menos a falta. Se ele coloca o corpo à frente, o cara tem que matar a jogada. Mas um pouco disperso. Batalini domina lado direito, vem pro cruzamento, bem Arboleda na cobertura, faltou comunicação com o Rafael, tava saindo para fazer o domínio, lateral que favorece a equipe do Bolívar para fazer a cobrança novamente com Batalini, Batalini dominou, solta com Biliarce, passou, pediu, recebeu, novamente Batalini na entrada da grande área, domina Biliarce, 2 em cima dele, vem o cruzamento, bem na cobertura Pablo Maia, faz o contorno da marcação lá pela ponta esquerda do Wendel, dá uma rifada, se livra da posse de bola, joga essa bola para fora, Domingos Duarte estava por lá, lateral que favorece a equipe do Bolívar, vem pro levantamento à frente, a bola viaja, passa pelas trilhas, passa por todo mundo, joga essa bola pra fora. Na jogada de segurança o Muta, hein? Na primeira dele não quis se complicar, tava livre de marcação, poderia ter dominado, joga a bola pra fora de graça, escanteio pro Bolívar, cobrar lá da esquerda aí do Vale. O Muta tá chegando agora, né? Não quis dar sopa pro azar, fez o corte, já cobrou escanteio o Bolívar. Escanteio rápido já cobrado e a posse de bola fica pro time do São Paulo que não tem contra-ataque, não há ninguém, nem Cauli, nem Ferreirinha, só o Buta com a parte de bola, e aí perde o Buda, tropeçou sozinho, perde a posse de bola do Cauli, mal demais o Cauli no jogo, daqui a pouquinho os acréscimos tem que se fechar o tricolor do Morumbi, porque desce perigosamente a equipe do Bolívar, novamente pelo meio, sai jogando rapidamente com o Melgar pela ponta direita com Batalini, tenta o passe em profundidade para Asprilha, mergulha, agora bem Domingos Duarte, e agora bem o São Paulo no contra-ataque, quem sabe agora pela ponta esquerda, Ferreirinha que domina, ninguém se aproxima, ele trabalha mais atrás com o Newton trabalhando pelo meio, trabalha pela ponta esquerda do campo, erra o passe, mas dá sorte o time do São Paulo no campo de defesa, conserta agora, respira o time do São Paulo, se manda, vai embora com o Buta, lá pela ponta direita, tenta o passe em profundidade, demorou demais o Cauli, esperou a posse de bola, e o Bolívar recupera, lá pela ponta esquerda, se manda, vai embora, lado esquerdo com Sagredo, se cruza a segunda do Bolívar, vem o levantamento, nossa senhora! Batalini do céu! Cruzamento da entrada da pequena área, ele foi chapar, e ele chapou de calcanhar, coisa horrorosa, a bola vai pra fora, tiro de meta, escapa bem o São Paulo de tomar virada aí do Vale. E o Bolívar não pode colocar a culpa na altitude, né, porque eles jogam lá, estão acostumados, né, impressionante, né, como o cara não sabe nem a perna boa dele, acaba desperdiçando a chance por ali, seria uma ótima oportunidade do Bolívar virar o jogo. Sei nem como ilustrar esse lance. O cara parecia o Curupira, ele deu de calcanhar na bola. Coisa horrorosa, hein, Guerreiro, Léo Gens? Feio, cara. Ali o São Paulo saiu para um contra-ataque, acabou dando um contra-ataque pro Bolívar. Né? Ali o atacante entrar com a perna esquerda, né? Chapando, mas ele tentou fazer o contrário e deu um lance de graça pro São Paulo. Coisa horrorosa. Vamos ver o São Paulo agora. Capricha, Ferreirinha. Vamos lá. Ferreirinha aí é duro também. Foi dominar a bola acabou saindo. Lateral que favorece a equipe do Bolívar. Vai terminar o jogo daqui a pouquinho. Já ela está de volta. Ana Martins para todo o Brasil para comandar o apito final. Falaremos muito, obviamente, sobre São Paulo, sobre Memphis Depay, que não renova com o Timão. Estamos com 91. Vamos até 95. Mais 4 minutos de bola rolando para você no microfone de esportes da Bandeirantes. O Terra mudou o conceito de SUV. Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu. Acesse consórcio.vw.com.br. Tenta trabalhar rapidamente pela ponta direita a equipe do Bolívar com Batalini. Ele se manda, vai embora lá pela ponta direita. Ferreirinha fica em cima dele na marcação. É obrigado a começar mais atrás. Trabalha rapidamente pela ponta esquerda com Vaca. Vaca lá do outro lado. Lado esquerdo com Sagredo. Se manda, vai embora. Marcação individual do Muta. Puxa pro meio, vem cruzamento, vem o desvio. Vai ser o gol do Bolívar em cima da linha. Tirou São Paulo. Quase a virada do Bolívar. Ficou quase que em cima da linha. O São Paulo se fecha e toma um abafa gigantesco aí do Vale. Quando a fase é ruim, né? Parece que atrai. Porque esse time do Bolívar, mesmo perdendo muita chance, mostrando pouco a qualidade, ainda assusta o São Paulo e tem a bola, Capela. Olha o Sagredo aí de novo, lado esquerdo, Big da entrada da grande área, tenta o passe para Biliarce na boca do gol, fica viva, Domingos Duarte faz o corte, e ela fica viva no campo de retaguarda com Buta, vai pro levantamento à frente o Buta, hein, deu de graça para ninguém, o São Paulo agora só se fecha, é ataque contra a defesa, 2 minutos e meio para terminar o jogo,
2 minutos e meio para terminar a partida. O São Paulo tem que se fechar. Empate é um resultadaço fora de casa. Mas vem levantamento, vem Batalini no cruzamento. A bola fica viva para Asprilha. Subiu de cabeça Arboleda. Arboleda faz o corte. Ela volta viva ainda do rebote no setor de intermediária. Que já está aqui para a equipe do Bolívar para fazer a cobrança. Vem para dominar Batalini. Sempre pelo lado direito. Ele é perigoso. Vem para o levantamento com a perna esquerda. Subiu de novo Arboleda na marca do pênalti. Caiu pedindo falta. O árbitro Vilmar Rodan nada marcou. É ataque contra a defesa. Todos os jogadores de linha do Bolívar estão do meio para frente. É pressão do time da casa em busca da virada. O São Paulo tem que se fechar. Menos de 2 minutos para terminar. Menos de 2 minutos para terminar. Se fecha São Paulo. Se segura a tricolor. Sagredo domina, pedalou, invadiu a grande área, levou para o fundo, ergueu a cabeça. Vem cruzamento para Asprilha. Subiu Domingos Duarte, joga a bola para fora. Tapa na bola Domingos Duarte, escanteio. Que sufoco é esse do Vale? Já cobra rapidinho o Bolívar em busca da virada. Vem Bolívar com Vaca no bico da entrada da grande área pela ponta esquerda, são 2 em cima da marcação. Vem levantamento, vem desvio de novo na primeira trave, faz o break por ali. O Pablo Maia, essa bola sobra lá pela ponta direita, tem que se fechar a equipe do São Paulo. Vaca quem domina, lá pela ponta esquerda, solta com Echeverria. Echeverria com Billy Arte, faz o peão, voa em cima da marcação. São 2, 3 em cima dele. Lá pela ponta direita, novamente com Batalini. São 2 em cima dele, tenta partir para a tabelinha rápida com Billy Arte. No bico da entrada da grande área, pela ponta direita, leva para o fundo, vem Batalini, vem levantamento, vem cruzamento. Tentou uma bicicleta por ali o Asprilha. Ainda volta viva do rebote, vem o chute do travessão. Ela vai embora e fica viva no setor de intermediária. É uma pressão gigantesca. O São Paulo tem que se fechar. 50 segundos para terminar o jogo. Batalini, levantamento, a bola fica viva na grande área. Pablo Maia na primeira. Ainda volta viva no bico da entrada da grande área. Vem a finalização em cima do Rafael. Ufa! Que sufoco o São Paulo no final do jogo. Teve de tudo. Uma pedrada do travessão. E no rebote a finalização teve desvio. E a bola fica nas mãos do goleiro Rafael. O São Paulo escapa de tomar a virada dos minutos finais do jogo, hein, do Vale? Seria do Melgar, né? Ele tá com o pé afiadíssimo. Pega de novo de primeira, porque o Asprilha tenta dar um voleio por ali, não acerta. Quase. Pressão total, sufoco, toma o tricolor paulista. E tá pra terminar o jogo, já estamos com 95. Será que dá o último ataque? Tenta descer pela ponta esquerda, Vaca foi empurrado, o árbitro paralisa, marca a falta e sobe cartão amarelo, hein? Cartão amarelo será o último lance do jogo. É pressão do Bolívar, lado esquerdo do campo de ataque, e o Velasquez chama a responsabilidade, e parece que o Buta tomou amarelo, é isso, do Vale? Isso, o Buta, né? Porque ele não teve outra opção ali, ele agarra o Velasquez, faz a falta, toma o primeiro cartãozinho dele com a camisa do São Paulo. Quem sabe o último lance é bola parada pro Bolívar. Se fecha São Paulo, concentração São Paulo, voltar com o empate é um resultadaço. É o último lance do jogo, cruza os dedos aí, tricolor do Morumbi. Velasquez autorizado, levantamento, Arboleda ganha. E não há tempo para mais nada, vai apitar o fim do jogo. Apita Vilmar Rodan. Nossa, que sufoco! A reta final do jogo foi um sufoco para o São Paulo, que se segura e volta com um belo resultado fora de casa, na altitude. Bolívar 1, São Paulo também 1. Vem aí para comandar o apito final no microfone de esportes da Bandeirantes, Ana Martins. Um abraço, beijo no coração, até a próxima, Brasil. Toca, Daianinha. Valeu, viu, Capela? Boa noite para você, para os nossos ouvintes aqui na Bandeirantes, para você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Ficou em 1-1 a história em La Paz. Bolívar com o Melgar empatou a partida no segundo tempo. São Paulo saiu na frente com o Arboleda. Bom resultado para o São Paulo, que está jogando fora de casa. Não é o pior cenário, não. E tomou um sufoco aí no final, não é, PDV? Exatamente, né, Aninha? Impressionante, inclusive com bola no travessão. Depois que o São Paulo toma o gol de empate numa felicidade do Melgar, que inclusive foi quem carimbou agora na reta final do jogo o travessão do Rafael. São Paulo que segue sem vencer já há um bom tempo, né? A última vitória foi em maio contra a equipe do Boston River pela própria Sul-Americana, mas com uma perspectiva boa com relação ao jogo da próxima semana. Terça-feira, 9h30 da noite, no Morumbi, o São Paulo reencontra a equipe do Bolívar, né? Que mostra bastante fragilidade em algumas questões, tem como arma justamente esses jogos na altitude. Vamos ver se na semana que vem o São Paulo reage. Lembrando que antes disso, São Paulo precisa reagir no Campeonato Brasileiro.
onde não vence desde abril, quando bateu o Mirassol em Campinas, ainda sob comando de Roger Machado. A única vitória de Dorival Júnior foi justamente na Copa Sul-Americana, quando enfrentou o Boston River. Aliás, o Dorival chegou hoje ao 100º jogo dele comandando o Tricolor, em 3 passagens, mas essa terceira passagem realmente ainda a coisa não engrenou, né? Apenas uma vitória, o 4º empate Dorival conheceu hoje à frente do São Paulo e 3 derrotas, espera nessa sequência em casa agora Coritiba e o próprio Bolívar aí, quem sabe o São Paulo se recuperar um pouquinho nessa temporada de 2026, Aninha. É isso, PDV, até já. Daqui a pouco a gente vai ouvir o técnico Dorival Júnior para falar sobre essa partida de ida pelas oitavas de final da Sul-Americana. Comigo aqui, Leandro Guerreiro e o Léo Gens, Opinião Bandeirantes. São 11 horas mais 29 minutos. Guerreiro, esse empate, né, que é até um resultado positivo para quem joga fora de casa nessa altura aí da Sul-Americana, é mérito do São Paulo ou foi o caminhar do jogo? Aninha, São Paulo, em boa parte do jogo, teve condições de ter ganhado a partida. São Paulo fez um gol de bola parada, né, a cabeçada do Arboleda, que antecipou no primeiro pau. E o São Paulo teve outras oportunidades criadas, né, com toque de bola, com aproximação. O Caleri deixou o Marco Antônio na cara do gol. Logo depois, numa jogada, uma tabelada com o Iago, o Luciano também teve a oportunidade de fazer, né, o segundo gol. Quem sabe o São Paulo com 2-0 não sofreria o empate, né, até porque tem mais posse de bola, mais confiança. Mas o São Paulo foi desperdiçando oportunidades ali. E o Bolívar jogando na sua casa, tinha que pressionar, tinha que ir pro ataque. Trocaram atacante, trocaram pontas, colocaram jogadores para cruzar bolas na áreas, né? E o São Paulo, num cruzamento desse, acabou que sobrou pro Melgar fora da área. Pegar um belíssimo de um chute. Eu tô com o Léo, né? Dava pro Rafa com as duas mãos, o Rafael ir na bola com as duas mãos. Claro, tem altitude, lance rápido, talvez um atacante estivesse na frente, mas não que impedisse, né, o gol, né? Invalidasse o gol, mas estava ali na frente, talvez ele ficou um pouco encoberto, mas dava para ele ter feito melhor. Eu acho que o São Paulo teve um pouco mais de oportunidades na maioria, né, do jogo. O São Paulo foi melhor na partida, mas aquele passe final, aquela chegada final, aquele tomada de decisão no último terço do campo, o São Paulo acabou falhando. Você estava naquela goleada do São Paulo sobre o Bolívar? Não, acho que 2000 tava, não estava. Não. 9, né? 9 gols, né? 9 gols. Antigamente era outra história, né? Esses clubes, né? Eles usavam o fator campo para tentar, de alguma forma, ganhar o jogo, ganhar bem, para quando viesse no Brasil se retrancar, mas não dava certo. Hoje eles evoluíram um pouco. Hoje eles conseguem jogar tanto em casa como fora, quase do mesmo nível. Mas hoje o São Paulo me surpreendeu, né? São Paulo jogou bem, São Paulo teve posse de bola, não teve tanta conclusão. Eu achei que o São Paulo ia sofrer um pouco mais na parte física, não foi o que aconteceu. Agora é continuar, né, trabalhando, acreditando. O São Paulo tem um jogo duro no final de semana, um jogo importantíssimo, uma final, né, para ele dentro de casa. Já são mais de 25 mil ingressos vendidos para sábado, que também surpreende, porque o último jogo do São Paulo no Morumbi a gente teve 12 mil pagantes. O jogo lá em Bragança, se eu não me engano, foi 6 mil. Sim. Então 25 mil. O torcedor volta a acreditar, volta a sonhar, até porque sempre foi o torcedor do São Paulo que nos momentos difíceis apoiou para salvar o clube de uma situação como ele está nesse momento. E se tiver um resultado positivo no fim de semana, também anima o torcedor a comparecer nesse jogo de volta da Sul-Americana, né? Léo Gens está com a gente aqui. Léo, sua leitura desse segundo tempo e um dia, assim, de novidades para o São Paulo, tanto no esquema tático do Dorival quanto nas estreias, né? Como é que foi para você esse jogo de hoje? São Paulo, para mim, fez um bom jogo, Ana, dentro do que vinham sendo as exibições do time sob o comando de Dorival Júnior. O plano de jogo era muito inteligente. O Dorival hoje escolheu um sistema com 3 zagueiros. Ele usou o Newton, que veio do Botafogo, como um terceiro zagueiro pelo lado direito. O Domingos Duarte e o Arboleda. Colocava 2 alas, o Iago Borduque por um lado e o Lucas Ramon pelo outro. Esses 2 alas baixavam e, na prática, o São Paulo se defendia com linha de 5. Ao se defender dessa forma, você consegue que os seus 2 alas evitem os cruzamentos laterais
e você preenche bem a sua própria área com 3 zagueiros que duelavam com 2 centroavantes no começo do jogo do Bolívar, o Cauteruccio e o Asprilla. Então você tem uma vantagem numérica dentro da área, você tem mais jogadores do que o seu adversário. São Paulo jogou com 3 volantes, o Pablo Maia era o primeiro homem, Bobadilla e Marcos Antônio um pouquinho mais à frente. Bobadilla e o Marcos Antônio eram os responsáveis por cadenciar um pouco mais o jogo, tirar o São Paulo do campo de defesa, levar para o campo de ataque, e lá na frente estariam Caleri e Luciano, os 2 homens mais avançados. O plano era muito bom, muito inteligente, tanto é que o São Paulo abriu o placar. Um lance de bola parada com o Arboleda, quando o São Paulo já era superior. O São Paulo tinha tido um chute de fora da área com o Luciano, antes mesmo de fazer o gol. São Paulo sofreu pouco no primeiro tempo, enquanto teve perna para correr. O Rafael fez uma boa defesa no primeiro tempo, logo aos 30 minutos, e aos 40 uma cabeçada para fora, que pode ter ameaçado a meta do São Paulo, mas foram 2 boas chances só do Bolívar na etapa inicial. São Paulo foi para o intervalo. Como a gente disse aqui, acho que o ideal não era trocar ninguém. O Dorival voltou com o mesmo time e no início do segundo tempo o São Paulo teve a chance de matar o jogo. Os espaços apareceram porque o Bolívar se lançou ainda mais para o campo de ataque, precisava da vitória. O empate não é um bom resultado para o Bolívar, é melhor que perder, mas não chega a ser um bom resultado. É um bom resultado para o São Paulo. O Rafael logo aos 12 minutos já fez uma defesa. E aos 14, o Marcos Antônio, para mim, teve a melhor chance do São Paulo no segundo tempo, que ele sai cara a cara com o Lamp. E ele conclui mal pro gol. O Marcos Antônio, para mim, não fez um grande jogo. Acho que foi um cara que sentiu muito a altitude. Tanto é que saiu no decorrer do segundo tempo para a entrada do Danielzinho. Aos 18 da segunda etapa, o Melgar chegou ao gol num chute de fora da área. O São Paulo protegeu bem o espaço dentro dela, conseguiu afastar a bola, mas ela sobrou para o Melgar, que estava numa noite inspirada, um chute de fora. E como disse o Leandro, para mim o Rafael poderia ter ido melhor. Entendo que na altitude a bola ganha um outro tipo de velocidade. Mas ele chega na bola, é que ele não pega em cheio. Ele esbarra nela e ela acaba morrendo dentro do gol do São Paulo. Nos minutos finais, o Bolívar conseguiu abafar o São Paulo. São Paulo caiu muito na parte física. O Dorival fez as trocas, mudou um pouco o sistema, colocou o Ferreirinha para jogar pelo lado esquerdo, saiu do 5-3-2 para o 5-4-1, deixou só o Caleri lá na frente para tentar segurar esse resultado. O empate não é um resultado ruim para o São Paulo, mas nos minutos finais a meta do Rafael foi mais ameaçada. O Melgar chegou a chutar uma bola no travessão de novo, o mesmo jogador que marcou o gol do Bolívar. 1-1. Acho que isso é um resultado justo, mas o São Paulo poderia ter vencido o jogo. Fosse mais eficaz diante do Lamp, o São Paulo poderia sair com uma vitória e jogar muito mais tranquilo na semana que vem. O empate não é um mau resultado, acho que o São Paulo tem tudo para avançar dentro da Copa Sul-Americana. Que possa chegar com confiança aí no fim de semana contra o Coritiba, se não me engano, né? E depois tem o próximo jogo do Brasileiro com a Chapecoense, até para compensar a torcida que está voltando a acreditar nesse time do Dorival Júnior. Vamos lá. Oi. Mas acho que é importante Léo. A gente frisar que o plano do Dorival vale para hoje, tá? Para o jogo de hoje na altitude. Sim. Não é o caminho para o São Paulo jogar com 3 zagueiros, 2 alas. O São Paulo pode até jogar dessa forma, mas não é um indicativo da forma como o São Paulo vai jogar nos próximos jogos. Acho que foi um plano específico para conseguir pelo menos trazer um empate da altitude. Missão dada, missão cumprida. É isso, vamos ver qual vai ser a próxima tática do Dorival, como se comporta, né, nessa partida pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana. Agora 11h36, vamos lá para o nosso craque do jogo. O craque do jogo. Começando pelo Leandro Guerreiro. Guerreiro, quem foi o craque de hoje para você nessa partida entre Bolívar e São Paulo? Aninha, eu não vi assim um grande destaque, né? Mas eu vou ficar com o Melgar. Acertou 3 belos chutes, né? Um Rafael defendeu, ele acabou fazendo o gol e outro ele acertou a trave, né? Não é que ele foi um jogador espetacular, foi acima da média, mas para mim é o melhor jogador do Bolívar. Vou ficar com o Arboleda. Acho que o Arboleda fez um bom jogo no miolo de defesa do São Paulo. Tem um lance na primeira etapa, até a gente comentava isso fora do ar, né, Leandro? Que é um cruzamento para trás, que ele dá um tapinha com a ponta do dedo, que se ele não toca nessa bola, o Asprilla finalizaria e mandaria o Rafael a bola para tudo dentro do gol do São Paulo.
Então o Arboleda fez um bom jogo e além disso foi o autor do gol do São Paulo. Para mim o destaque hoje foi o Arboleda. Tá então Arboleda pelo Léo Gens e o Melgar pelo Leandro Guerreiro, os craques da partida. Assim, vamos para o apito final aqui na Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pode contar que Nakata é segurança em qualquer caminho. Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Cabos elétricos CIO. CIO, a líder do Brasil. Se é CIO, pode confiar. Disney Plus, em agosto assista o melhor do esporte na ESPN no plano Premium do Disney Plus. Ferramentas Wonder, máximo desempenho para sua obra e reforma. Consórcio Volkswagen, vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br e Tenda, no Tenda Atacado, a economia entra em campo todo dia. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito Final. Na Bandeirantes. O pós-jogo completo. Escanteio, capricha, Iago. Capricha para o São Paulo marcar o primeiro gol. Tá autorizado do lado direito. Vem escanteio, vem Iago, vem cruzamento, vem o desvio. Arboleda! Gol! É do São Paulo! É dele! É de Arboleda pra rede camisa 5! Deu B.O., deu uma sumidinha, aí voltou, aí brigou, aí fez as pazes e nada melhor fazer as pazes com a torcida São Paulina marcando o gol. E que gol! Cruzamento perfeito do Iago, antecipa a marcação na primeira trave, o Arboleda só dizia, no contrapé do goleiro Lampe, para abrir o placar no estádio Hernando Siles, aos 23 jogados do primeiro tempo, ele, Arboleda, camisa 5 vai pra rede, muito festejado, muito comemorado, tenta descer Bolívar, lado esquerdo, câmbio de ataque, Battarini livre de marcação do bico da entrada da grande área pela ponta esquerda, José Sagredo vai pro levantamento à frente, bem demais na primeira trave, faz o corte Domingos Duarte, ela volta viva no rebote a favor da equipe do Bolívar, vem levantamento à frente, Asprilha, subiu Domingos Duarte, volta na finalização à esquerda, bateu pro gol, na trave, é gol, e um golaço, gol! Laço do Bolívar! É de Melgar, camisa 80! Ele já tinha dado um chutaço na primeira etapa e o Rafael fez um milagre. E agora, outro chute na hora da queda da bola, na entrada da grande área, uma castanhada. Ela vai à esquerda, vai sambando, vai serpenteando. Ela caprichosamente toca na trave, toca no Rafael. Tá então os dois gols da partida na Bolívia, em La Paz. Bolívar 1, São Paulo 1. São Paulo saiu na frente com o Arboleda, Melgar empatou o jogo, eleito pelo Leandro Guerreiro, inclusive o craque da partida, um dos destaques nesse jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. E a gente começando por aqui, mais uma edição do Apito Final na Bandeirantes. Agradecer nossos ouvintes que estão sempre por aqui. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, você de carona com a gente no Dial em São Paulo em 107.3, acompanhando pelo aplicativo Band Play também, ouvindo sempre muita informação e futebol na Bandeirantes. Comigo aqui no Apito Final, Paulo do Vale daqui a pouquinho vai trazer, né, a coletiva do técnico Dorival Júnior, Guilherme Agrela no nosso plantão esportivo e a nossa opinião Bandeirantes, os nossos comentaristas Leandro Guerreiro e o Léo Gens. Deixa eu chamar aqui o Guerreiro, até começar perguntando para ele. O Léo, há pouco, no finalzinho da jornada, frisou muito bem, inclusive, né, colocou muito bem essa postura do Dorival para o jogo de hoje, né? Usar 3 zagueiros na partida, isso funcionou para esse jogo lá na altitude da Sul-Americana.
A gente tem um jogo importantíssimo para o São Paulo no final de semana contra o Coritiba. São Paulo que desde abril não vence no Campeonato Brasileiro. Pela sua visão, Guerreiro, você que já foi jogador, como é que deve se comportar o técnico Dorival Júnior com as peças que tem para o Campeonato Brasileiro? São Paulo que é o 12º, né, na classificação geral e precisa respirar nessa tabela aí. Aninha, eu tô com o Léo. É um esquema pronto para você jogar fora de casa, na altitude, né, numa Sul-Americana. Em casa você vai ter que fazer um outro esquema, um outro jogo, vai ter que ser mais agressivo, até porque nesse momento você tem que fazer algo de diferente para trazer o torcedor pro seu lado. Por mais que o São Paulo fez um bom jogo hoje, o torcedor ainda tá com aquela desconfiança, tá com aquele receio. O São Paulo, por mais que esteja na posição em 12º, mas está próximo da zona do rebaixamento, é um confronto direto contra o Coritiba, então o São Paulo vai ter que começar um jogo com mais agressividade, eu acredito com mais jogadores na linha de frente. Esse jogo, o Léo foi muito bem. São Paulo ele não precisava ir lá ganhar do Bolívar na altitude, ele precisava ir lá voltar com um bom resultado, e foi o que ele fez. Eu queria dar um destaque pro Iago e também pro Newton, estreantes, né, que estrearam bem, seguros, né, não causaram nenhum tipo de dano, nem quando o Iago saiu à frente, nem quando ele defendeu. O Newton também, às vezes, saindo um pouco pelo lado direito, ajudou. Agora, o destaque para mim ruim, para mim foi o Domingos Duarte. Um pouco lento, o Léo ainda falou por várias vezes, ele deixando o atacante girar, marcando o atacante com distância, um pouco sem ritmo, e no Campeonato Brasileiro, com jogadores um pouco mais de qualidade, você acaba podendo sofrer o gol aí por um zagueiro que não está tão bem posicionado. Talvez encostar um pouco mais no atacante, dar um pouco menos de espaço, né? Mas ele um pouco fora aí do ritmo, né? Do nível dos zagueiros que estavam ali atuando na parte defensiva do São Paulo. É isso, Leandro Guerreiro com a gente aqui no apito final. Léo, a gente sabe que foi um resultado positivo hoje. Primeira partida das oitavas de final da Sul-Americana, mas a prioridade do São Paulo tem que continuar sendo o Campeonato Brasileiro, né? Não tenho a menor dúvida disso. São Paulo tem como prioridade número 1 o Campeonato Brasileiro. Se conseguir levar o Brasileiro e a Copa Sul-Americana, ótimo. Se tiver que fazer uma escolha, é deixar de lado a Copa Sul-Americana e seguir vivo dentro do Campeonato Brasileiro, buscando uma boa campanha. Tô com o Leandro, com tudo que ele disse aí. Gostei do jogo do Iago Borduc. Gostei também do jogo do Newton. O Newton jogando numa posição que ele atuou no começo desse ano aqui, sob o comando do Martim Anselmi. Ele é volante de origem, mas ele já jogou como terceiro zagueiro em várias oportunidades pelo Botafogo. E acho que o Dorival soube aproveitar isso hoje. Ele foi um terceiro zagueiro pelo lado direito, peça muito útil. Já o Domingos Duarte me deixou um pouco preocupado. Como disse o Leandro, atrasado em algumas jogadas, deixando o centroavante, o Asprilla, girar para cima dele. O Asprilla só não fez o gol porque o Asprilla furou a bola. E porque ele tem dificuldades e um problema técnico grave. O Asprilla não é um grande centroavante. Mas o zagueiro é princípio básico. Você não pode deixar o atacante girar para cima de você. E em alguns lances chegando um pouquinho atrasado também, não conseguindo fazer interceptações, não conseguindo fazer certos desarmes. Para o jogo de hoje, contra uma equipe que tecnicamente não tem um grande nível, acho que passou. Mas no Campeonato Brasileiro ele pode enfrentar atacantes que não vão perdoar, não vão perder as chances que o Asprilla desperdiçou aqui hoje. Então é um ponto de atenção para o São Paulo. Pode ser uma questão de ritmo, é um jogador que vem do Getafe da Espanha, mas pode ser um ponto de atenção, algo para ele melhorar para os próximos jogos. Guerreiro, o que você achou da volta do Arboleda? Você acha que veio, inclusive, para agregar aí nessa equipe, nesse momento do São Paulo? No jogo passado, né, do Campeonato Brasileiro, acabou falhando ali, mas hoje foi o autor do gol na partida, né? Nesse momento, o Arboleda, Dani, é o melhor zagueiro do São Paulo, que São Paulo tem. São Paulo tinha outros zagueiros que acabou saindo, tem Tolói que tá machucado. Então, o São Paulo acabou caindo no colo do Arboleda essa oportunidade novamente. E o Arboleda, por mais que algum jogo ou outro ele acaba falhando, errando, mas é um zagueiro de bom nível, um zagueiro de bastante qualidade. Então, assim, vendo toda a dificuldade que o São Paulo tem, né, financeira,
tá com transfer ban, não dá pra ir no mercado, né, buscar alguém de diferente, né? Então o Arboleda foi acabando ser a solução pro Dorival Júnior na parte defensiva. Léo, eu queria que você falasse, daqui a pouco eu vou chamar o Guilherme Agrela aqui para dar uma girada no nosso plantão, porque outras partidas acontecendo nessa terça-feira. Eu queria que você falasse do Luciano e do Caleri, porque em muitas partidas ou aparece o destaque do Luciano ou o destaque só do Caleri, mas juntos não têm vivido o melhor momento que já viveram dentro do São Paulo, né? E hoje a tarefa deles era um tanto quanto ingrata, Ana, porque era um time que ia primeiro se defender para depois atacar. Você sair do campo de defesa e chegar ao campo de ataque jogando com as linhas tão baixas como o São Paulo jogou hoje é uma tarefa bem complicada. Você precisa estar muito bem fisicamente, você precisa de velocidade. Luciano não é um cara tão veloz, o Caleri tão pouco. Então você vai ter que carregar essa bola por muitos metros até conseguir chegar ao gol adversário. Então era até natural que esses dois jogadores não marcassem gols hoje. O Luciano até teve uma boa chance num chute de fora da área, mérito dele também. Mas era um jogo complicado, que o principal era que o São Paulo fosse um time compacto, que a última linha defensiva estivesse próxima dessa última linha de atacantes, com o Luciano e com o Caleri, para que você oferecesse poucos espaços à equipe do Bolívar. E acho que nesse ponto o São Paulo foi bem dentro do jogo. Pro fim de semana, olhando pro jogo contra o Coritiba, aí já se desenha uma partida completamente diferente. Até porque o time do Fernando Seabra é o time que fica mais confortável se defendendo e jogando no erro, com o Breno Lopes, com outros jogadores de velocidade. Então o São Paulo vai ter que fazer um outro jogo, em que ele vai ter que ter a posse da bola. Hoje a posse ficou com o Bolívar. No fim de semana, o Coritiba vai entregar a bola pro São Paulo e falar: vem me atacar que eu vou jogar no seu erro. Então é uma proposta de jogo que o São Paulo vai ter no final de semana bem diferente da que a gente viu hoje. Só sobre o Arboleda, eu sinceramente acho um absurdo o Arboleda voltar a vestir a camisa do São Paulo. O jogador não pode passar praticamente um mês sumido sem dar notícias e voltar como se nada tivesse acontecido. Eu acho que nesse episódio do São Paulo faltou um pouco de amor próprio. Faltou entender que, a gente é o São Paulo Futebol Clube, cara. O Arboleda, por melhor que ele seja tecnicamente, ele não pode fazer o que ele fez. Eu acho um absurdo o Arboleda voltar a vestir a camisa do São Paulo. Entendo que ele tenha contrato, que não tinha como rescindir, que o São Paulo tentou todas as alternativas jurídicas possíveis, mas ele voltar a vestir a camisa do São Paulo é um absurdo. Vocês não acham que isso que aconteceu com o Arboleda em relação ao São Paulo, tanto a postura dele quanto a do São Paulo de recebê-lo de volta, né, como o Léo acabou de colocar, acaba dando margem até para um comportamento de desrespeito em outras situações por outros jogadores, ou até pela comissão técnica, inclusive. O que você acha, Guerreiro? Tudo que aconteceu na parte defensiva, foi o que eu falei, né? Acabou caindo no colo, acabou sobrando para ele. Deus do futebol te deu mais uma oportunidade. Não que eu concordo. Para mim, o Arboleda tá fora do São Paulo desde quando ele colocou a camisa do Palmeiras. Se fosse uma coisa séria, fosse levar dos tempos que eu joguei no São Paulo, nem na frente do clube ele poderia passar mais. Mas o São Paulo vive esse problema que a gente vem vivenciando há anos. Então, foi acontecendo várias coisas, teve troca de treinador, o Dorival acabou chegando, acabou olhando pro elenco, tá ali, tá à disposição, vai poder usar, não vai. Aí acabou trazendo o Arboleda de novo pro elenco e acabou indo pro jogo. Mas eu tô com o Léo. Se fosse sério, se fosse nos últimos tempos, se fosse o São Paulo de antigamente, Aninha, quando ele colocou a camisa do Palmeiras, ele não vestia mais, independente de contrato, independente se tinha um caminhão de dinheiro para receber, até porque ele ficou 30 dias fora e continuou recebendo. O São Paulo foi lá e efetuou seu pagamento. Poderia ter feito diferente, também não fez. Eu não sei qual é o contrato, como isso pode ser feito de forma jurídica, mas cabia uma rescisão. O Léo pode, se tiver informação, pode falar melhor do que eu, né, sobre a questão do contrato, se dava para rescindir, se não dava. O São Paulo gostaria de ter rescindido, mas juridicamente ele entendeu que ele ia travar uma batalha com o Arboleda que ele tinha chance de perder. E o São Paulo já é um time com vários problemas financeiros, não gostaria de ter mais um. Agora, eu critico a volta do Arboleda ao grupo do São Paulo por
por conta do exemplo. O que impede, por exemplo, o Domingos Duarte de fazer algo parecido com o que o Arboleda fez? Sim, abre o precedente para isso. Abre, você mostra a falta de comando, falta de liderança. Cada um aqui faz o que quer e tá tudo bem, vai ser perdoado lá na frente, o salário cai do mesmo jeito, o contrato segue, você entra em campo como se nada tivesse acontecido. Então, eu acho que essa situação do Arboleda, ela reflete, como disse o Leandro, o momento atual do São Paulo. Como a falta de gestão da diretoria do São Paulo. O exemplo é péssimo pro grupo. Péssimo, péssimo. Por mais que o Arboleda possa ser uma figura querida dentro do elenco. Talvez a saída do Alan Franco tenha a ver com isso também. Que é um jogador da mesma posição. Era o melhor jogador no momento, na parte defensiva do São Paulo, jogando muita bola. O Arboleda fez tudo que fez e vai ser reintegrado. E eu vou ficar aqui disputando posição com esse cara? Eu vou embora. Eu vou seguir a minha vida. Nesse clube aqui não dá pra seguir. Então, eu acho um absurdo, sinceramente, o Arboleda voltar a vestir a camisa do São Paulo. E o Alan Franco que foi muito criticado, inclusive, por ter falado do Crespo. E aí acaba acontecendo uma coisa dessas de outra proporção, muito maior, inclusive, sem comparação nenhuma, em relação ao Arboleda. Já que a gente está falando dos jogadores aqui, um dos nossos ouvintes, o Marcos, que está aqui com a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, ele quer saber por que o Dorival nunca coloca o Rian Francisco. A gente nem ouviu mais falar do Rian Francisco, né? Você quer responder, Guerreiro? Tava no banco hoje com o TT, passou por um problema cirúrgico grave, né? Tá voltando aos poucos. Eu acho que vários jogos, o Dorival e como o Roger, insistiu no Ferreirinha e no André Silva, quando poderia ter dado mais oportunidade para esses garotos, né? Tanto o TT como o Rian. Eu acredito que a partir de agora, né, por ter saído, esses jogadores ter tido oportunidade, não ter aproveitado, o Tapia também ter saído, porque o Tapia também tem várias oportunidades que poderia ter lançado os garotos, não aproveitou também. Então acredito que agora vão ter um pouco mais de espaço. E falando em ataque, Aninha, tem que lembrar que pro final de semana tem a volta do Arthur. Sim, que o é Arthur. O jogador mais lúcido ali, junto com o Calério, com o Luciano. Então, né, Léo, é um jogador que você não pode abrir mão dele. É um jogador que ele pode decidir, tem uma boa bola parada. Uma entrega muito grande. Uma entrega muito grande, rompe as linhas. Então, foi o que o Léo falou. Não dá pra você ficar refém de um zagueiro e abrir mão do Arthur. É um ponta-direita. Sob o comando do Roger Machado, acho que ele foi o melhor jogador do São Paulo. Foi até um pedido do Roger. Naquela altura, o São Paulo não tinha jogadores com as características do Arthur, só o Ferreirinha, que é jogador de drible, de velocidade. Agora chegou o Vitor Sá também, mas mais para a ponta esquerda, né, do outro lado. Acho que Ferreirinha e Vitor Sá talvez briguem por uma vaga no time titular do São Paulo e o Arthur é o ponta direita titular. Então é um jogador que corta para dentro, que te dá finalização, que tem capacidade de improviso, que pode quebrar uma marcação do adversário mais forte com um drible. Acho que é uma peça muito útil para o elenco do São Paulo, com certeza, o Arthur. É isso, a gente está curtindo aqui o apito final, são 11 horas e 56 minutos. Deixa eu chamar o Paulo do Vale para integrar essa conversa aqui. PDV, a gente estava falando aqui dessa polêmica toda do Arboleda, dessa falta de comando. Você que vive os bastidores aí do São Paulo, queria até saber sua opinião sobre isso. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Aninha. Minha opinião é que acho que num São Paulo que é assombrado por Rogério Caboclo, o Arboleda passou a ser um problema bem pequeno, viu? Até uma solução no caso hoje, que acabou marcando o gol. Mas, obviamente, num clube que funciona normalmente, o Arboleda estaria fora, né? Isso é óbvio. Aproveitando, então, dando os créditos aqui para a ESPN e ao meu grande amigo Eduardo Afonso, o Arboleda falou na saída do campo, então, a ESPN, vamos reproduzir. Pues primero, hola Alfonso, ¿cómo está? Pues primero, pues estou feliz pelo gol. Eu acho que isso de reconquistar a torcida vai ser de a pouco. Eu sei que ainda a torcida tá muito brava comigo, tá chateada por tudo o que aconteceu. Uma vez mais só peço desculpa. No momento que aconteceu tudo, eu não pensei em nada, só me acolher com minha família. E eu acho que isso vai ser com o tempo, né? Tempo a tempo. Agora, pues, só estou mentalizado em trabalhar junto com meus companheiros, conquistar, como te falei, o amor da torcida de novo. E nada, só trabalhar mesmo.
Você deu 2 voltas de 360 graus no mundo. Uma que do nada você foi embora, ficou 30 dias fora. E outra que ninguém mais esperava e você voltou. O que aconteceu, Arboleda? Como te falei, como eu até deixei uma mensagem no meu Instagram, no momento eu não pensei em nada, foi um momento realmente de estar passando por depressão, inclusive eu comecei a ler, sabe, quando a gente está entrando nesse problema de depressão, esses negócios, e é justo o que estava passando nesse momento, como te falei, não pensei em nada, só pensei em fugir, em sair, não tem nada a ver com gente de fora, esse mal-entendido, sempre vai ter gente que fala, mas só deixo com Deus. Meu problema realmente era personal, não era nem com a diretoria, nem com a comissão técnica. Eu quero que fique sempre isso claro, nada contra o treinador que estava nesse momento, com meus companheiros, jamais, eu amo todos eles sabem, eles sabem muito bem, e também quero agradecer a eles pela oportunidade, pela nova oportunidade, a Dorival, que como falei, é um paizão para mim, e nada, estou agora feliz de a pouco me adaptando de novo no personal. Eu acho que não é fácil, mas também quero agradecer ao clube pelo apoio, pelo profissional que está comigo todo dia. Isso tem me ajudado muito, pois espero continuar da melhor maneira para tirar tudo o que já passou, né? O que já passei, então, e começar minha carreira. Arboleda, então, para a ESPN é o Eduardo Afonso. Boninha, depressão é uma doença, então, assim, se o Arboleda ele fala a respeito disso, a gente precisa entender e respeitar, né? Claro que o torcedor pode pensar diferente, mas ele fala sobre uma questão que é talvez o mal do século, né? Uma doença que as pessoas passaram a falar a respeito muito mais de uns tempos para cá, que antes era meio que sonegado. No futebol era algo bastante sonegado. Então, claro que as pessoas podem até falar, agora ele vem com esse papo, mas acho que a nossa função, talvez, aqui, ela não permita que a gente faça nenhum tipo de especulação, né? Apenas entender o que se passou com o Arboleda e desejar que ele realmente tenha se recuperado ou se recupere, porque só quem sofre com isso ou quem tem um parente que sofreu com isso sabe que é algo muito sério para você dar uma cartada dessa para justificar uma ausência de 30 dias do seu ambiente de trabalho, né, Aninha? E é o que você acabou de colocar, né? Isso não era aceito, no futebol menos ainda, mas a gente tem até muitos exemplos na música, que caminha ali junto com o futebol em relação a um entretenimento. Muitos artistas que acabaram atrapalhando as suas carreiras por conta disso, e o PDV até colocou a doença do século. A gente tem muitos executivos de outras profissões, inclusive, que falam sobre o burnout, né? A pessoa chega a largar tudo e falar, poxa, não quero mais, vou parar com isso. Então, a gente só vai conseguir entender o desenrolar de tudo isso com essa nova história aí do Arboleda dentro do São Paulo a partir de agora, né? Com essa volta, já que ele teve essa oportunidade, como disse o Guerreiro, né? O Deus do futebol falou, olha, pode voltar e vamos ver como é que tudo se desenrola a partir de agora. Quer falar, Léo? Não, como disse o PDV, é uma doença que ele tenha todo o tratamento adequado, que ele tenha todo o suporte necessário nesse momento que é difícil. Mas se você tiver um problema de depressão aqui na Rádio Bandeirantes, você vai comunicar ao seu superior e a partir disso você vai ter o tratamento adequado. Para mim é uma questão de comunicação. Em dado momento, o São Paulo não conseguia localizar o jogador, não conseguia falar com ele. Se ele tinha esse problema grave, tivesse comunicado o São Paulo e recebido todo tipo de assistência. Uma coisa é que ele tivesse afastado por 30 dias, recebendo os cuidados médicos. Outra coisa é que ele tenha abandonado o emprego durante 30 dias. Acho que são casos diferentes. Que ele tenha o tratamento adequado, repito. Mas há maneiras e maneiras de você comunicar esse tipo de coisa. É isso. Agora, 00:02, daqui a pouquinho a gente vai ouvir o técnico Dorival Júnior, até para falar sobre essa partida das oitavas de final lá em La Paz e também nos próximos desafios do São Paulo. Alguém no elenco geral que você gostaria de ver atuando no sábado, que não teve tantas oportunidades, Guerreiro? Aninha, das contratações aí, o Vitor Sá, né? É o que o Dorival pediu, que a gente tem mais esperança,
a gente mais conhece, que viu, que atuou, né, pelo Botafogo. A gente espera que esse jogador venha e ajude o São Paulo, assim como veio o Arthur. Veio, entrou bem, né, consegue jogar, a gente espera dele. Então o São Paulo contratou, não foi, tem um grande investimento, então a gente espera um grande retorno também. É isso, Léo. Em relação a essa partida contra o Curitiba no fim de semana, com as peças que tem, com essa volta do Arthur, na sua opinião, claro, né? A gente vai esperar essa tomada de decisão do Dorival, claro, o desenrolar dos treinamentos da semana, mas como é que você acha que deve seguir o São Paulo? É um jogo totalmente diferente do que a gente teve hoje, lá na Altitude, em La Paz, é o Campeonato Brasileiro, com as peças que tem. O que você faria aí no lugar do Dorival? Bom, acho que é um jogo bem diferente em relação ao que a gente assistiu hoje. Em que o São Paulo vai ter mais a bola, vai ter que se instalar no campo do Coritiba, ter paciência para trocar passes. O Coritiba é um time que se fecha bem, geralmente com 2 linhas de 4, deixando 2 caras mais à frente. Coloca muita velocidade com os seus 2 pontas. O Lucas Ronier se machucou, é uma pena. Mas o Coritiba, por exemplo, tem o Breno Lopes, por um lado, que é jogador de velocidade, muito conhecido, né? Foi o autor de um dos gols de um dos títulos da Libertadores do Palmeiras. Os homens de frente também são rápidos. O Josué é um bom meia, um dos grandes destaques desse Campeonato Brasileiro. Um cara criativo, que é justamente o cara responsável por lançar esses caras na velocidade. Vai ser um erro que o São Paulo vai ter que ter muito cuidado nessa troca de passes ao rodar de um lado para o outro, para não entregar a bola ao Coritiba e não entregar principalmente o espaço para o Coritiba jogar. Então é um cenário totalmente diferente do que a gente viu hoje. Por isso que eu não espero que o Dorival vá seguir com esse sistema com 3 zagueiros. Acho que foi algo pontual para o jogo de hoje. A partir do sábado será um time, acho que diferente, mas o São Paulo tem condições de vencer o Coritiba sim. Guerreiro, você que viveu o futebol do outro lado, né? Hoje a gente fala muito aqui, toda semana a gente fala do extracampo, dessa ameaça por parte dos cabeças, né, dos dirigentes, dos candidatos à presidência, enfim, todo esse cenário que acaba sendo conturbado. Até que ponto esse extracampo chega nos jogadores e interfere no trabalho do clube? Isso, assim, pelo seu ponto de vista do que você já viveu como jogador. Aninha, antigamente, tudo que acontecia fora, extracampo, não recebimento de pagamento, no dia do jogo, você tinha jogadores que ele conseguia deixar isso de lado, deixar no vestiário e entrar dentro do campo e resolver. Não que isso esteja certo. O correto é andar tudo na linha, tudo certinho, tudo que foi combinado, ser acertado, não tem problema, né? Como a gente vê hoje, a gente está vivendo muito nos clubes, né? Tirando o Flamengo e Palmeiras, a gente vê muita oposição. A gente vê muito problema interno no clube e isso acaba afetando troca de presidente, isso acaba ficando ruim. Teve uma época, no momento do São Paulo, que não tinha ninguém para falar pelo São Paulo, né? Não tinha ninguém para lá se pronunciar, não tinha ninguém lá para dar a cara a bater e isso é muito ruim. E eu falo que nos tempos de hoje, né, o futebol, o resultado de tudo isso que acontece no dia a dia, ele se reflete no dia do jogo. Para mim, o último resultado do futebol hoje em dia, com tudo isso que a gente está ouvindo do Arboleda, tudo que já vem acontecendo, para mim o último resultado do futebol é os 90 minutos. Tudo que acontece, tudo que está em torno, coisas ruins, mau treinamento, não recebe, salário atrasado, problema de gestão, no dia do jogo se reflete e acaba os jogadores não conseguindo dar a volta por cima e o mau resultado acontece. Dorival Júnior. O segundo tempo já é um pouco diferente. A sensação, ela passa a ser dobrada e as dificuldades elas aumentaram ainda mais. Mesmo assim, eu acho que a equipe teve tranquilidade, trabalhou bem a bola, tentou rodar de um lado para o outro, funcionamos sempre em bloco, isso vem acontecendo nos jogos anteriores. Infelizmente os resultados não vêm aparecendo, mas eu tenho certeza que nós estamos caminhando aí para que possamos conseguir um acerto, em cima do acerto, uma regularidade, se Deus quiser.
Foi um jogo muito difícil, sempre é muito difícil se jogar aqui dentro. O jogo, em determinados momentos, fica até desleal, porque é uma equipe já adaptada contra uma equipe que praticamente vem conhecer essa nova situação dentro dos 90 minutos. Eu saí daqui satisfeito e esperançoso que possamos fazer na terça-feira lá um jogo já diferente daquilo que foi hoje, em condições de podermos buscar o nosso melhor resultado. Profesor, ¿cómo está? Acá a este lado, muy buenas noches. Salma Carrión para Unitele Bolivia. Profesor, ¿en qué porcentaje o qué aspectos le han salido de todo lo planificado para afrontar este compromiso ante Bolívar? ¿Qué es lo que Bolívar le ha sorprendido y cuáles considera que serán las claves para cerrar esta llave en Sao Paulo, profesor? Si llave como este empate, como uma vitória. Professor, graças. Olha, o que eu vejo assim, são duas equipes que vão lutar por uma vaga importante nessa fase da Copa Sul-Americana. Duas equipes que têm as suas qualidades, têm os seus adjetivos, naturalmente. A nossa equipe ainda procurando encontrar uma melhor condição, enfrentando um adversário muito difícil de se jogar aqui dentro, que conhece como ninguém e tira proveito dessa situação. Eu acho que nós fizemos um jogo à altura daquilo que necessitávamos, que esperávamos, um jogo confiável acima de tudo, e eu acho que fica aí a decisão lá para o Morumbi. Eu espero com o nosso público tomando o nosso campo, incentivando a nossa equipe em busca aí de um grande resultado. É tudo que nós esperamos que aconteça. Profesor, buenas noches. Adrián Salles para Fútbol Manía Bolivia. Consultarle si era el partido que esperaba, un partido donde su equipo pudo demostrar una fuerza colectiva, también individual, pero más colectiva, y por eso controló el partido. Y también me queda una consulta que estaban pidiendo desde el banco en el gol de Bolívar, que reclamaban al árbitro. Muchas gracias. O que nos foi passado é que havia uma situação de impedimento. Nos foi passado lá de cima. Nós temos que avaliar. Tentamos ali a abordagem, mas agora temos que avaliar se realmente aconteceu. Eu acho que o jogo teve esse contexto em que nós procuramos administrar o máximo possível nos momentos em que tínhamos posse de bola. Podíamos acelerar em outros momentos e o fizemos. Eu acho que foi um jogo que nós se transcorresse tudo dentro de uma normalidade e se estivéssemos adaptados a uma situação como essa, eu vejo que nós teríamos um rendimento ainda superior. Espero que isso venha acontecer lá em São Paulo, mas estamos enfrentando um adversário bem difícil, bem complicado e que buscou uma classificação frente ao Grêmio lá dentro de Porto Alegre. Então nós temos que reconhecer as dificuldades que teremos e tentarmos nos preparar o máximo possível para essa grande partida. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches, Anthony Ponce, estamos en vivo para Máquina Deportes Bolivia. Profesor, ¿cómo jugarle ahora al plantel de Bolívar, teniendo en cuenta que son el único plantel que recibió 2 goles en todo lo que viene la Copa, siendo la Copa Conmebol Sudamericana? Pensar más que todo en buscar 2, 3 delanteros allá en Brasil, profesor, o cómo contraatacar lo que puede hacer Bolívar allá. Gracias. Eu acho que agora nós temos que ter calma, paciência, prepararmos a equipe para fazermos o melhor jogo possível, buscarmos uma ou outra situação que nos favoreça dentro da partida. Vamos pensar, mas estamos e estaremos enfrentando um adversário bem complicado. Por isso nós temos que tomar todo cuidado e nos prepararmos muito para uma partida tão importante como essa. Professor, boa noite. Você foi jogador do Grêmio, do Palmeiras, você acha que o objetivo do São Paulo foi o que aconteceu agora? Olha, eu já vim jogar aqui 4 vezes. Eu consegui 4 empates e sempre jogos muito apertados, muito difíceis de serem jogados, porque não adianta, você enfrenta uma equipe que está totalmente ambientada e adaptada à altitude, e uma equipe que não está, que vem conhecer os reflexos da altitude aqui dentro. Então, nunca serão jogos simples, nunca serão jogos fáceis.
sempre muito disputados, a velocidade da bola, a troca de passes, as movimentações, a recuperação do atleta. Tudo isso aí tem um peso muito grande e a dificuldade para quem visita é muito maior. Encerramos a entrevista coletiva. Tá aí, portanto, Dorival Júnior falando depois desse empate 1-1 em La Paz, o quarto empate de Dorival Júnior nessa terceira passagem pelo São Paulo. Agora são 8 jogos, portanto, uma vitória, 4 empates, 3 derrotas. Hoje o Dorival chegou ao jogo de número 100 dele comandando o tricolor paulista em 3 passagens, Aninha. Obrigada, viu, PDV? Vou aproveitar e pedir o seu destaque final aqui, esses próximos passos do São Paulo no Brasileirão, na Sul-Americana. Bom, claro que o São Paulo volta muito sua atenção a movimentações políticas, né? Nas últimas horas aí, o Rogério Caboclo confirmou a sua intenção de se candidatar à presidência do São Paulo e também hoje teve um encontro com o Marcelinho Portugal Gouveia, que pode ser um candidato da oposição. Não é nada na situação de que eles estão combinando ali uma chapa, mas apenas para alinhar expectativas do que pode acontecer desse lado do São Paulo, né? A situação hoje, ela é encabeçada pelo atual presidente, o Harry Macis, com alguns quadros que podem surgir, mas o São Paulo tenta de alguma forma encontrar ali, pelo menos a oposição, um caminho a seguir, mas hoje o nome, né, muito forte do Caboclo, e aí o torcedor até bem informado sobre o São Paulo pode pensar, mas o Rogério Caboclo é oposição no São Paulo, uma figura que quase sempre nos últimos tempos apoiou, mesmo que quase de forma invisível, o presidente Casares, né, o pai do Rogério, foi uma figura muito importante na história do São Paulo, muito ligado à figura do Tele Santana, mas o filho dele acho que vive muito mais da fama positiva do próprio pai dentro do São Paulo, mesmo já tendo presidido uma CBF, afastado por conta de alguns escândalos, né, que na justiça comum não se provaram, mas que acabou de alguma forma atrapalhando um pouco a carreira política dentro da CBF. Então hoje ele tenta se reerguer no São Paulo, então a oposição do São Paulo de alguma forma bate cabeça. Em meio a isso, time dentro de campo no sábado joga contra a equipe do Coritiba, uma decisão para o São Paulo dentro do Campeonato Brasileiro para se afastar da zona do rebaixamento, e na outra terça enfrenta novamente o Bolívar, aí sim, no Morumbi, um resultado simples de vitória do São Paulo, avança o tricolor paulista, o mesmo vale também para o Bolívar, o empate leva a decisão para os pênaltis nessa fase de oitavas de final, Aninha. Obrigada, viu, PDV? Bom Valeu. Descanso para você, até a próxima jornada, agora 00:16. Antes de falar da coletiva do Dorival, Guerreiro, vou até te pedir para falar sobre esse cenário político aí, sobre esse futuro do São Paulo que acaba preocupando muitos torcedores, né? Com certeza. O torcedor tão apreensivo para ver o que vai acontecer no São Paulo nos próximos passos políticos. Acho que está um pouco distante ainda, né? O São Paulo tem que virar todo o seu foco para o Campeonato Brasileiro, para o futebol, né? Nesse momento, o São Paulo, mais do que nunca, precisa vencer. Tem 2 adversários no Campeonato Brasileiro, que é o Curitiba e o Chapecoense. Então, são 2 adversários que o São Paulo tem condições de vencer e, quem sabe, subir um pouco mais na tabela e lá na frente ver o que vai se decidir sobre essas questões políticas. Até lá pode acontecer muita coisa se fala, muita coisa se diz, né, aos redores do Morumbi, mas acho que ainda é muito cedo para a gente ter assim um candidato que a gente possa falar, esse aqui vai fazer algo de diferente no São Paulo. Tá aí, então, obrigada, viu, Guerreiro? Você quer falar sobre a coletiva do Dorival para o seu destaque final aí? Eu acho que o Dorival, uma das últimas respostas ali, voltou com a missão cumprida, né? Que era buscar um resultado positivo, né? Claro, em alguns momentos da partida teve a oportunidade de ganhar, não ganhou, mas quando você sai daqui de São Paulo, seu primeiro objetivo em Sul-Americana e Libertadores é sempre buscar um empate para que em casa, com o apoio do torcedor, você conquiste a vitória. Então, acredito que o Dorival sai de lá de La Paz satisfeito. Obrigada, viu, Guerreiro? Até a próxima jornada, sempre um prazer estar junto com você. Eu que agradeço aqui. você, o Léo, o PDV,
todos os nossos parceiros, Michelzinho. Tamo junto, até a próxima. Obrigada. Comigo, Léo Gens, aqui no Apito Final, 00:17. Agradecer mais uma vez os nossos ouvintes aqui, sempre participando. Eduardo, obrigada pela mensagem, tá? Ele que tá com a gente aqui, o Francisco de Assis, a Vânia Santos, também o Marcos, que participou perguntando sobre o Rian Francisco. Todo mundo que tá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Léo, quer falar sobre a coletiva do Dorival? Eu acho que ele não trouxe grandes pontos para discussão, Ana. O Dorival é um cara muito ponderado, né? Eu acho que ele fez uma boa leitura do jogo. Eu acho que ele tem mérito hoje no São Paulo ter conseguido pelo menos um empate. Eu acho que o plano de jogo dele era interessante. Ele fez as escolhas certas, o Newton como terceiro zagueiro, jogar com esse sistema, com 2 alas, 3 meio-campistas, 2 homens mais à frente. O São Paulo conseguiu ser compacto, jogar o que a gente chama de jogar em bloco, todo mundo próximo, não dando espaços para o Bolívar, não deixando com que o Bolívar fizesse cruzamentos para a área, conseguisse acionar o Cauterucci e o Asprilla, que eram os 2 centroavantes. Mas nesse tipo de jogo, se você quer sair com a vitória, você precisa estabelecer uma margem um pouco maior do que o São Paulo conseguiu estabelecer. Fez 1-0. Poderia ter feito 2 ou até 3-0 no início do segundo tempo, porque na etapa final você vai ter uma queda física, como disse o Dorival. No segundo tempo, o São Paulo cansou, mesmo com 5 trocas à disposição, o São Paulo sofreu muito nos minutos finais, porque já não tinha mais perna para combater, para correr atrás do Bolívar. E aí foi um festival de bola para a área, de chute do Melgar de média a longa distância, um chute entrou e o outro foi no travessão do Rafael. Mas acho que a missão do São Paulo era trazer pelo menos um empate do jogo com o Bolívar. Missão dada, missão cumprida. As chances acabaram acontecendo, mas o São Paulo não conseguiu concluir. Qual que você acha que é o principal problema aí que ainda não foi resolvido dentro do São Paulo nesse coletivo? Eu acho que tem a ver hoje, Ana, com a altitude. Velocidade da bola. Às vezes você faz um passe que no jogo no Morumbi você acertaria, mas como a bola ela fica mais rápida na altitude, ela ganha velocidade e passa pelo seu companheiro. Um chute que você acertaria no Morumbi, como ela vai pegar um efeito diferente na altitude, ela acaba indo para fora. Um toque na bola que você colocaria certa força e daria certa distância, ela acaba esticando um pouco mais, ganhando mais velocidade. Então eu acho que esses detalhes fizeram a diferença. Acho que por isso o São Paulo não conseguiu sair com a vitória hoje. Porque tecnicamente, por exemplo, o Marcos Antônio é um grande jogador. Pode não ser um centroavante, ele teve uma chance cara a cara com o Lamp. Mas no Morumbi eu acho que ele poderia ter feito o gol que ele não conseguiu fazer na altitude. Tem a ver com esse fator altitude, o fato do São Paulo não ter conseguido vencer hoje. Não dá para ter um comparativo, até porque você acabou de colocar, é uma questão pontual, né, de ter jogado na altitude hoje. Pelo futebol que você acompanhou do São Paulo, você acha que a expectativa é grande para conseguir avançar aqui no Morumbi? Eu acho que sim. Eu acho que o São Paulo tem um time melhor do que o Bolívar. Mesmo com todos os problemas que o São Paulo tem no momento, o fato do Dorival, até hoje o aproveitamento dele era de cerca de 30%, que é um aproveitamento baixo para um treinador do São Paulo. Eu acho que ele poderia mais. O problema do São Paulo não é o Dorival Júnior. Mesmo que o São Paulo tivesse perdido hoje, mesmo que o São Paulo venha a perder no fim de semana do Coritiba, o problema do São Paulo é muito maior do que isso, tem a ver com questão de direção que eu acho que acaba refletindo em questões de campo. Tanto é que o São Paulo esse ano já teve o Crespo, o Roger Machado e agora está no seu terceiro técnico. 3 ciclos, né? Está no seu terceiro técnico na temporada. Então não me parece ser esse o problema do São Paulo. Ou alguém acredita que Crespo, Roger Machado e Dorival Júnior não entendam nada de futebol? Acho que não é bem por aí. Acho que os problemas do São Paulo são muito mais complexos, mas o Dorival tem algumas questões a resolver e acho que ele pode começar a resolver já no final de semana. Pega o Coritiba em casa, um jogo que o São Paulo precisa muito dos 3 pontos, né? A expectativa pelo menos é essa. Sim, e tem que enxergar esse jogo do Coritiba visando a vitória e também o com a Chapecoense, né? Se você for ver a situação da Chapecoense na classificação geral, então esse caminho do São Paulo nos próximos jogos do Brasileiro tem que jogar a favor dele, né? Até porque o São Paulo precisa entender qual a briga dele dentro do Campeonato Brasileiro também, Sim. né? No momento, talvez ela seja contra o rebaixamento, mas acho que o São Paulo pode mais dentro do Brasileirão.
O São Paulo, para mim, nunca foi um candidato ao título, apesar de ter liderado o campeonato com o Crespo no início. Mesmo que o Crespo fosse mantido, o São Paulo teria uma queda de rendimento, porque o São Paulo não tem elenco para competir com Palmeiras e Flamengo. Mas ali você via pelo menos uma linha, um time moldado. Era um São Paulo que jogava num 4-4-2, com os 4 meio-campistas num formato losango pelo meio. O Marcos Antônio vinha muito bem com o Crespo, o Danielzinho vinha fazendo grandes jogos, os laterais passavam bastante, o Luciano se entendendo com o Caleri na frente. Por uma questão de vaidade, por ego, a diretoria do São Paulo mandou embora o Crespo. E isso tinha a ver com o discurso do Crespo. Primeiro com a história dos 45 pontos. Sim, os 40, que até foi muito falado essa semana, inclusive. E cada jogo que passa, para mim, esse discurso se torna mais verdadeiro e realista. Ele diz muito sobre o momento do São Paulo. E depois ele deu uma entrevista aos nossos companheiros da ESPN, também dizia que não acreditava que seria campeão no curto prazo, o que é uma verdade, porque o São Paulo tem grandes problemas financeiros, de montagem de elenco, então ele entendia que era preciso fazer o trabalho, entre aspas, sujo, para que lá na frente o São Paulo voltasse a ocupar o posto que deveria ocupar pela sua história, que é de um time que entra em qualquer competição para brigar por títulos. Por uma questão de ego e vaidade, repito, o Crespo foi mandado embora. Chegou o Roger Machado, com ideias totalmente diferentes. Se o São Paulo jogava naquele 4-4-2, com 4 meio-campistas, o Roger gostava de 2 pontas abertos pelos lados do campo, algo que o Crespo não utilizava na maior parte dos jogos. Então você fez uma mudança drástica, não só no comando, mas na forma como o time jogava. Claramente o Roger chegou demitido ao São Paulo, porque ele tinha uma taxa de rejeição muito grande da arquibancada, porque o discurso do Crespo não incomodava a torcida do São Paulo. Ele incomodou a direção do São Paulo, que vendia um discurso ilusório há muito tempo. E aí eu coloco nessa conta aqui todos os dirigentes. Casares, o Harry Macis, que deu uma entrevista depois do fim da final da Copa São Paulo, dizendo que o São Paulo era, sim, um candidato a uma vaga na Libertadores, que o São Paulo não entrava no Campeonato Brasileiro para brigar contra o rebaixamento. O Rafinha, que quando foi apresentado, seguiu um discurso nessa linha, de que o São Paulo é gigantesco, o São Paulo não pode se dar o luxo de só resolver que não vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro, que o objetivo é só permanecer na Série A. O Rui Costa, que nem no clube está mais, adotava um discurso nessa linha e trouxe o Roger para que o Roger corroborasse com essa ideia. E no fundo quem tinha razão era o Crespo, porque o São Paulo está numa situação delicada dentro do Campeonato Brasileiro. O Crespo em nenhum momento disse que o São Paulo fosse ser rebaixado, mas que o objetivo número 1 era fugir do rebaixamento. Atingida aquela marca dos 45 pontos, o que é que a gente pode pleitear dentro do Campeonato Brasileiro? É uma vaga na Sul-Americana? É uma vaga na Libertadores? É uma chance de título? Primeiro objetivo, 45 pontos. Depois nós vamos pensar no que a gente pode ir além. O Crespo falava a verdade, mas a verdade incomodava muita gente dentro do São Paulo. Como incomoda, né? E o São Paulo tinha uma leitura, principalmente nesse começo de temporada, no começo do Brasileirão, desses jogos que poderia aproveitar para garantir os 3 pontos, jogos em casa, jogos com equipes que estavam numa posição inferior na tabela, e hoje isso não acontece, é tudo muito imprevisível. A gente está aqui falando de um jogo contra o Coritiba, contra a Chapecoense, mas a gente não consegue cravar que o São Paulo vai levar esses 3 pontos, né? Não. Até porque o Campeonato Brasileiro é um dos mais disputados do mundo. Isso não quer dizer que ele seja um grande campeonato, mas ele é equilibrado. Que o Lanterna pode tirar pontos do líder. Não é nenhum absurdo a gente dizer isso. O São Paulo, na situação em que está praticando o jogo que está praticando, ele pode deixar pontos para qualquer time dentro do Campeonato Brasileiro. Até para o Coritiba no fim de semana, porque é o tipo de jogo que o Coritiba adora jogar. Jogo de velocidade, de transição, esperando só um erro do São Paulo. O São Paulo é quem vai ficar com a bola rodando de um lado para o outro. É o jogo que o Coritiba gosta de fazer. Por isso o jogo do fim de semana é muito traiçoeiro para o São Paulo. Acho que a gente vai ter que ver o São Paulo jogando num nível que a gente ainda não viu sob o comando de Dorival Júnior. Hoje foi uma boa exibição, mas num roteiro, num cenário muito diferente. A gente já passou por isso aqui. Hoje era o São Paulo quem ia se defender e sair na boa. No fim de semana ele vai ter que ter paciência para rodar a bola de um lado para o outro e encontrar um mínimo espaço na defesa do Coritiba.
Pois é, ver como é que vai se comportar o Dorival Júnior taticamente nessa partida do Campeonato Brasileiro. Como o Guerreiro falou mais cedo, muitos ingressos foram vendidos para esse jogo, a torcida querendo acreditar um pouco mais no time, e esse jogo de volta da Sul-Americana, das oitavas, também vai depender muito do que acontecer no sábado, né, pelo Campeonato Brasileiro, até para que a torcida consiga confiar novamente, né? Pois é, aí tudo está interligado, né, Ana? É um bom desempenho do time em campo que vai trazer a torcida de volta, e esse torcedor pode ganhar muito jogo, porque nos últimos anos a torcida do São Paulo tem ganhado vários jogos. Uma torcida que tem comparecido, que tem apoiado o time nos momentos mais delicados. Mas eu não vejo, por exemplo, luz no fim do túnel. A gente falava sobre a questão política. Sinceramente, eu não consigo enxergar alguém que vá chegar e colocar a casa em ordem. Operar um milagre, né? Porque no caso de São Paulo, de Corinthians, de vários clubes do futebol brasileiro, o buraco tá ficando tão fundo, ele tá ficando tão grande, que o próximo presidente que vai querer realmente limpar a casa, talvez ele tenha que fazer um mandato extremamente altruísta, em que ele só vai ficar com o trabalho sujo, que é colocar as contas em dia. Na hora de colher os frutos, talvez ele tenha que entregar para o próximo presidente, que pode destruir tudo que ele fez. Ou então só ficar com os louros, só ficar com a parte boa, que são os títulos. Ele talvez não fique marcado como o presidente que recolocou o São Paulo nos trilhos, porque isso, para que isso aconteça, você precisa de títulos. Pode ser que o próximo presidente do São Paulo, se é que ele vai querer executar essa missão que eu estou passando aqui, ele não seja reconhecido na rua. O que para o dirigente é o principal. Que ele chegue nos lugares e ele seja reverenciado. Seja os holofotes, né? Exatamente, eu sou o presidente que recolocou o São Paulo nos trilhos. É uma situação bem complicada, pela qual passam vários dos principais clubes do futebol brasileiro. E talvez tenha que viver o pior cenário para conseguir enxergar essa luz no fim do túnel. Léo, obrigada, é sempre bom ter essa resenha com você, conversar com você no pós-jogo. Até a próxima transmissão, querido. Eu que agradeço, Ana. Um prazer é todo meu. Uma boa noite para você e para todo mundo ligado na Bandeirantes. Apito final aqui na Bandeirantes, 00:30, nossos ouvintes aqui, firmes e fortes, sempre com a gente, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, mais cedo na jornada esportiva. Bolívar 1, São Paulo 1 em La Paz, primeiro jogo das oitavas de final, a volta na terça-feira com o mando de São Paulo no Morumbis. A gente fala disso, das outras partidas, vamos falar de Palmeiras, de Corinthians, que também está vivendo uma terça-feira conturbada aí com a situação do Memphis Depay. Tudo isso aqui no apito final para você. Break rapidinho, a gente volta já. Você acompanha aqui na Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. A cada 30 segundos, uma mulher liga pra polícia e pede socorro. Oi, da polícia. Sim, polícia militar. A cada 4 minutos, um estupro. E a cada 6 horas, mais um feminicídio. É preciso dar um basta, cobrar, acolher as vítimas e dizer não a qualquer agressor. Você não está sozinha. Ligue 180 e denuncie. Violência contra a mulher. A Band não se cala. Tem lugar que representa São Paulo sem precisar explicar. A 1900 é um deles. No som das boas conversas, na casa cheia, na mesa que se movimenta entre entradas, brindes e expectativas. Depois vem as pizzas que já fazem parte da memória de muita gente. A gratinata, a 35 e no fim, o giro mille. Porque tem noite que merece ir além da pizza. No salão ou no delivery. É assim que São Paulo vive a 1900. É mais que uma pizza, é 1900. Pode contar e continua contando. Pode contar na Cata. Peça pro seu carro, moto ou caminhão. Pode pedir na Cata até para o busão. Pode contar e continua
continua contando, pode contar na carta. Transmissão e direção, linha leve ou pesada, líder em suspensão é pra qualquer parada. Peça para carro, moto e caminhão é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança. Pode contar. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Há 80 anos, a Fundação Dorina no Will para Cegos acredita que a inclusão transforma vidas. Com educação, acessibilidade e oportunidades, milhares de pessoas cegas ou com baixa visão conquistam mais autonomia e um futuro com mais possibilidades. Acesse fundacaldorina.org.br e faça parte dessa história. Apoio Instituto Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Você acompanha aqui na Bandeirantes, Apito Final. Estamos de volta no Apito Final na Bandeirantes. Agradecer você que está de carona com a gente na sintonia dos 107.3 em São Paulo. Também no Brasil inteiro pelo aplicativo Bandplay. A gente vai falar do Corinthians, que teve ontem uma terça-feira agitadíssima com Memphis Depay como o lead da notícia. Fala, Fabiane. Oi, Ana, boa noite para você e para todos que acompanham o Apito Final aqui na Bandeirantes. Esse 11 de agosto de 2026 vai ficar marcado como um dos dias mais importantes da história recente do Corinthians, com a oficialização da saída de Memphis Depay. Ele não chegou a um acordo com o Timão nos últimos detalhes da conversa e o presidente Osmar Stabile optou por renunciar ao interesse do Corinthians em permanecer com o camisa 10. Memphis Depay deixa o Timão com mais de 70 jogos, 20 gols marcados e 15 assistências, além de 3 títulos. O mais marcante deles, a Copa do Brasil, no qual o holandês marcou o gol diante do Vasco na vitória por 2-1 no Maracanã. A tendência é que as próximas horas, embora já selada a saída do camisa 10, sejam bastante movimentadas. O próprio Memphis Depay deve conceder uma entrevista coletiva aqui na capital paulista, em São Paulo, e dar alguns detalhes da negociação frustrada que tomou alguns meses do calendário corintiano. Osmar Stabile, em nota, afirmou que também irá se pronunciar através de entrevista coletiva que deve ocorrer antes do duelo contra o Rosário Central na quinta-feira pela Copa Libertadores da América. A gente falou bastante sobre os motivos que poderiam melar essa negociação, os entraves políticos, financeiros, jurídicos que deixavam o Corinthians receoso em avançar com as conversas. Mas fato é que o Timão não tem tempo para lamentar a saída de Memphis Depay e pensa no duelo contra o Rosário pela Libertadores da América. Yuri Alberto e André estão descartados, dupla que está entregue ao departamento médico do clube e não irá se recuperar a tempo, ambos com lesões musculares. Dessa forma, o técnico Fernando Diniz deve optar pela mesma escalação que venceu o Bragantino por 2-0 no último final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Hugo Souza no gol, Mateuzinho e Bidu os laterais, zaga de Gabriel Paulista e Gustavo Henrique. Ranielli, Alan, Breno Bidon e Garro, os meio-campistas, para um ataque de Caio César e quem diria Pedro Raul, que vive momento positivo no Timão, talvez o primeiro desde sua contratação no começo de 2024. São 2 gols marcados de maneira consecutiva e a esperança de novas fases vestindo a camisa alvinegra a partir desse jogo contra o Rosário. Às 9h30 da noite, a definição da vaga ficará no dia 20 de agosto em Itaquera, no mesmo horário. Obrigada, viu, Fabiane? Que dia pro Corinthians, hein, Agrela? Terça-feira que vai ficar marcada na história aí, né? Exatamente, Ana, exatamente. Inclusive, o Memphis Depay publicou uma nota no seu X, né? E depois também republicou no Instagram, marcando o presidente do Corinthians, o Osmar Stabile. Foi logo no comecinho da noite? Foi logo no comecinho da noite. Cerca de 3-4 horas atrás da última terça-feira, agora que já estamos na madrugada de quarta-feira. Só para passar para o ouvinte ligado na Bandeirantes,
repercutir aqui essa nota. Ele disse o seguinte: muito decepcionado ao ler que o Corinthians decidiu não honrar com o acordo que foi estabelecido para estender o meu contrato por mais 2 anos. Essa renovação foi explicitamente concordada entre o presidente e também as diretorias esportivas, jurídicas e financeiras do clube, né? Toda essa parte, esses departamentos do clube do Corinthians. Algumas pessoas decidiram por acabar com este acordo, por quebrar este vínculo que havia sido formalizado anteriormente, e ele ainda disse que não queria, né? Agora lendo nas palavras dele, eu não queria que essa situação acontecesse e eu sempre respeitei o clube durante todo o processo, mas agora eu me sinto forçado a reagir de forma forte e importante a fim de preservar os meus próprios interesses. Nos próximos dias eu vou falar publicamente e vou assegurar que nada dessa situação inaceitável seja mantida à frente, que também vai cobrar as sanções do Corinthians no futuro. Então, não vai deixar esse comportamento inaceitável, nas palavras do Memphis, sem sanções. No Instagram, como eu disse, ele chega a mencionar, né, colocar ali o @ marcar o presidente Osmar Stabile. Ele coloca to, ou seja, para Osmar Stabile, marcando o presidente do Corinthians, e coloca aí CIA, né, e co, no caso, que seria company em inglês, CIA, todo mundo que tá conivente ali a decisão dele, né? O Osmar Stabile, como o Fabiani falou, também se posicionou mais cedo, depois dessa nota oficial do Corinthians, dizendo que também vai se pronunciar, vai dar uma coletiva aí para esclarecer um pouco de toda essa situação. Agora, o que fica bastante claro, né, Ana, é que alguém ou algumas pessoas mentiram. Alguma coisa, alguma usaram, incongruência. Inclusive, como desculpa a situação financeira do clube, né? Preservar a saúde financeira do clube. Só que essa saúde financeira do clube, e isso vale para todos os clubes que estão passando por isso, ela é colocada como prioridade quando convém, né, Agrela? É impressionante. Exatamente. O Fabiani foi brilhante em todo o seu trabalho de apuração e reportagem aqui, e ele explicou bastante o quanto esse acordo seria benéfico ao Corinthians de um certo ponto de vista. O departamento financeiro do Corinthians aprovou toda essa situação, porque agora o Memphis, inclusive nessa nota fica bastante claro que ele deve levar, claro que é uma especulação, mas de acordo com o que o próprio Memphis falou, algumas consequências, e são esperadas de maneira jurídicas e financeiras, serão tomadas por parte do Memphis e do seu staff em relação ao Corinthians, né? Essa dívida que o Corinthians tem com o Memphis, que gira na casa de 40 milhões de reais hoje, o Fabiani antecipou por aqui, durante as negociações, que essa dívida seria negociada ao longo desses 2 anos de contrato, mas agora ela pode aumentar bastante, devido a vários fatores aí jurídicos. Esse mundo mesmo trabalhista, jurídico, é bastante delicado, bastante complexo. O Fabiani tem um completo domínio aí pelo mérito dele de explicar totalmente aqui para o ouvinte da Bandeirantes. Então, a sanção que o Memphis cita aqui deve ser bem mais pesada do que já era, caso o Corinthians renovasse com ele. Claro que isso não é só um julgamento, mas sim uma informação baseada nos valores aí envolvidos nessa negociação e na negociação que existiu entre Memphis e Corinthians, porque agora ela não existe mais, já que desde o dia 30 de julho, melhor dizendo, ele não é jogador do Sport Clube Corinthians Paulista. Acaba a passagem do Memphis, eu tenho até aqui os números. Ele fez 79 jogos pelo Corinthians, com 20 gols, 15 assistências e 3 títulos conquistados. Apesar de tudo, foi uma passagem de muito sucesso do holandês, o maior artilheiro da seleção da Holanda na história do seu time nacional, pelo Sport Clube Corinthians Paulista. E não dá para ignorar que ele chegou num momento crucial para o Corinthians, num ciclo que o Corinthians estava praticamente abraçando ali a zona de rebaixamento. Foi salvo até pela família Dias, mas o Memphis ali junto com o Yuri Alberto e Garro contribuíram muito para esse ciclo do Corinthians, que foi desembocar inclusive na Copa do Brasil do ano passado, né? Então, eu acho que assim, como diz o ditado, o tiro pode sair pela culatra. Vai ficar
pior do que seria se houvesse uma renovação. Ana, eu posso só mais dar um detalhe rapidinho? Tudo, você porque que o Lucas me mandou uma mensagem aqui agora, o nosso grande Lucas Bueno. O Fabiani falou bastante sobre isso, o quanto essa decisão do Osmar Stabile parece ser motivada muito mais por questões políticas do que por questões técnicas do futebol mesmo, questões esportivas e também questões financeiras. Então, a gente tem muito aí a ver desses desdobramentos possíveis dessa relação política do clube, e eu acho que é o que você ia fazer agora já, inclusive, mas dando um gancho, porque o Santos não fica muito atrás, né, Ana Martins? Realmente, que situação delicada dos 3 grandes clubes, Santos, Corinthians e São Paulo. E aí tem também um outro gigante do futebol brasileiro e paulista, que é o Palmeiras, que esse aí nada em ouro, né? Nada em boas notícias, pelo menos. Só não tá muito feliz a torcida com o Abel Ferreira, né? Verdade. Terça-feira também não foi para muitos amigos. Seguinte, é o hit do momento, essa crise política dos clubes. Para falar do Santos, a gente chama o Everton Ramos aqui no apito final. Boa noite para você, Everton. Oi, Ana, tudo bem? Boa noite para você, pro ouvinte ligado com a gente aqui no apito final. Falando de Santos Futebol Clube, trazendo as atualizações do Peixe, que segue na preparação para o duelo da próxima quinta-feira, 19h, Vila Belmiro, contra a equipe do Macará, do Equador. O desconhecido Macará será o adversário do Santos nas oitavas de final. Serão 2 jogos em sequência, partida de ida na Vila Belmiro, a volta no Equador, com 2.500 metros de altitude, nada que influencie diretamente até o próprio rendimento do Santos em campo. Peixe que treinou com o Neymar em campo nesta terça-feira, e um dos destaques foi o Igor Vinícius, que segue ali se recuperando de um episódio de lombalgia. Foi desfalque nos últimos 2 jogos do Santos. A classificação contra o Remo em Belém do Pará e ainda a derrota para o Atlético Paranaense. Hoje ele correu no campo, está iniciando ali uma transição física com o departamento de preparação física, o departamento médico do Santos Futebol Clube. Pode pintar ainda cedo para falar entre as novidades para este duelo de quinta-feira pela Sul-Americana. Mas claro, Ana, que o destaque do dia para o torcedor santista, para muitos que estão num debate, inclusive, viu? Se vale a pena se empolgar, se não, se joga com um time reserva, se pensa só no Campeonato Brasileiro, mas foi o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, que deram os clássicos regionais e, portanto, teremos um clássico da saudade. O adversário do Peixe será o Palmeiras, que vem sendo um carrasco do Santos nos últimos anos, né? O Santos acabou vice-campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, e um primeiro título em 2015 e o segundo em 2020, para este mesmo Palmeiras. Então o Peixe tenta também, de alguma forma, virar pelo menos esse tabu ruim, negativo, contra a equipe da capital paulista. O jogo de ida vai ser na Arena do Palmeiras, na Barra Funda, e a volta só na primeira semana, na verdade, de setembro, na Vila Belmiro. Então a gente tem uma ida no último meio de semana já, de agosto, e no primeiro meio de semana de setembro, a definição dos semifinalistas. Lembrando que 9 milhões de reais estão em jogo para quem conseguir se classificar à semifinal. E eu disse sobre essa sequência porque o Santos vai ter, entre o duelo de ida e o duelo de volta contra o Verdão, um clássico em Itaquera contra o Corinthians. E aí entra naquela conta do técnico Cuca, né, que disse na entrevista coletiva que o Santos precisa fazer 23 pontos para chegar aos 45. O Santos hoje tem 22 pontos, abrindo a zona do rebaixamento. Dos 22 pontos, 18 foram conquistados na Vila Belmiro. O Santos não venceu fora de casa. E aí vem o detalhe, dos 17 jogos que restam para a equipe do técnico Cuca, 7 apenas, 21 pontos em disputa, serão na Vila Belmiro. Ou seja, o Santos precisaria vencer todos os jogos na Vila e ainda assim não dariam uns 45 pontos. Vai ter que conquistar pontos fora de casa. E dos 7 duelos que tem em casa, Ana, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras estão nessa conta. O que na teoria não é bem jogar em casa, até porque o Santos também não tem aproveitado, principalmente depois dessa retomada da Copa do Mundo, o fator casa. Ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, jogando em seus domínios, mas tem ainda que pensar em Copa Sul-Americana e também Copa do Brasil. Apenas para dar uma atualizada também,
que nós já tivemos nessa semana um episódio de torcida, né? Adentrando o CT Rei Pelé, não houve uma invasão, isso já no final da noite da segunda-feira, no final da tarde, início da noite da segunda-feira, alguns torcedores foram cobrar os atletas, né? Gostaram inclusive do posicionamento dos atletas, justamente do rendimento dentro de casa. Esse foi o principal motivação, né? O desempenho do Santos não tem agradado. E o que chamou a atenção dessa torcida organizada, que logo depois inclusive emitiu nota, foi a falta de algumas personalidades que deviam participar dessa reunião. Por exemplo, o presidente Marcelo Teixeira, que justificou que estava a caminho do Rio de Janeiro para o sorteio da Copa do Brasil. Até aí tudo bem. Agora, outros dois nomes que despertaram muita atenção foi a ausência do diretor de futebol, Alexandre Matos, questionado por muitas contratações feitas nessa passagem pelo Santos, e também do técnico, Cuca. Dois nomes que não estavam ali ao lado dos jogadores quando eram cobrados por esses membros de torcidas organizadas. Falei que na semana do duelo contra o Palmeiras tem o Corinthians, mas tem também um outro fator importante para o Santos nesta mesma semana. Foi marcado para o dia 31 de agosto, último dia do mês, uma reunião para que seja apresentada a proposta de SAF aos conselheiros do Santos, tá? É uma reunião importante que deve contar com integrantes ali da SDC Sports, que é a plataforma de investimentos com sede nos Estados Unidos, interessada em adquirir 80% de uma possível futura SAF do Santos Futebol Clube. Hoje o Estatuto do Peixe permite que seja negociado apenas 49%, ou seja, que o Santos ainda seja majoritariamente do próprio Santos, né, de um presidente, por exemplo, em exercício. Agora, com a apresentação da proposta aos conselheiros, esse percentual poderia aumentar, caso seja votado a favor, para que eles possam obter 80% do peixe. Agora o detalhe, a atualização é que 37 conselheiros já emitiram uma nota, assinaram uma nota, dizendo-se serem contrários a essa aquisição, a essa venda, a aceitar essa proposta de SAF de 2 bilhões de reais, 1 bilhão para investimentos e 1 bilhão para quitação de dívidas. E por que eles se demonstraram principalmente contrários a essa decisão, Ana? Porque o Santos, eles entendem que está numa reta final de gestão Marcelo Teixeira, uma gestão muito criticada, que ele trouxe de volta na primeira temporada ali da gestão o Santos à Série A, mas que logo depois parece ter seguido caminhos adversos, né? O Santos voltando a brigar 2 temporadas seguidas contra o rebaixamento. E eles entendem que não é o melhor momento para que pensem no futuro do Santos, numa correria em fim de gestão Marcelo Teixeira. Então este é o principal motivo pelo qual eles entendem não ser uma boa se recusarem a aceitar qualquer proposta relacionada a uma sociedade anônima do futebol para a equipe da Baixada Santista, trazendo assim algumas informações, atualizando o noticiário do Peixe por aqui, Ana. Obrigada, viu? Everton Ramos com as notícias do Santos. Faltando 9 minutos para 1, deixa eu falar do Palmeiras aqui. Aliás, quem vai falar do Palmeiras que não teve também uma terça-feira muito animada para Abel Ferreira, sofrendo essa revolta aí da torcida, né, do Alviverde. Vamos chamar o Lucas Bueno. Fala, Lucas. Oi, Ana, todos que nos acompanham aqui no Apito Final, trazendo algumas das informações do Palmeiras, que avisou ao mercado que não pretende negociar seus principais jogadores, mas tem recebido consultas por atletas que não fazem parte da espinha dorsal do elenco. Por isso, avalia fazer negociações ainda nesta janela de transferências. O caso mais avançado envolve um atleta que nem está no grupo, Mikael. O zagueiro emprestado para o Inter Miami tem uma opção de compra de 5,3 milhões de euros, cerca de 31,2 milhões de reais no contrato. O clube dos Estados Unidos tem interesse na permanência do defensor e conversa para contratá-lo em definitivo. Entre os atletas da base, o atacante Riquelme Felipe, que fez gol na semifinal do Brasileiro Sub-20 e treina com os profissionais, tem sido procurado por clubes interessados e pode ser negociado. Assim como o Benedetti, que disputa espaço com outros 4 zagueiros, tem recebido algumas sondagens. O defensor, que já havia ficado na mira do Como da Itália, recebeu consultas de clubes da Espanha e da França, mas ainda nenhuma proposta oficial.
O cenário com Riquelme e Benedetti se assemelha ao de outros jogadores comandados por Abel Ferreira, caso o treinador entenda que é possível uma liberação sem comprometer o objetivo do clube de ser campeão. É possível fazer uma venda. Além disso, o lateral direito Giai é um que voltou valorizado. Depois de fazer a preparação da Argentina para a Copa do Mundo com a seleção, tem recebido investidas de clubes da Europa. O Napoli, da Itália, é um dos interessados, mas ainda nenhuma proposta foi feita pelo lateral. O argentino está atrás de Alan e Felipe Anderson na disputa pela ala direita e já foi usado como terceiro zagueiro diante dos desfalques de Gustavo Gomes, Bruno Fux e Alexander Barbosa. No atual esquema, Giai precisa ter mais participação ofensiva, mas esse é um ponto fraco do camisa 4. Kelvin, recuperando-se de lesão muscular, tem características que casam mais com essa necessidade. Estas movimentações ainda devem deixar o Palmeiras distante da sua meta de quase 400 milhões em vendas na temporada. O clube, porém, entende que este é um risco calculado e já definiu estratégias para conseguir minimizar a perda financeira. Na briga por 3 títulos, o Verdão lidera o brasileiro e está nas quartas de final da Copa do Brasil. Além disso, vai iniciar a disputa das oitavas de final da Conmebol Libertadores contra o Cerro Porteño nesta quarta-feira. O foco do Palmeiras é na disputa das competições que restam e tentar conquistar ao menos um título. Por isso, já recusou investida por titulares, como Alan e Flaco Lopes, que somadas poderiam render 260 milhões apenas em valores fixos. É isso então, o Lucas Bueno trouxe as informações do Palmeiras, que tem jogo com o Cerro Porteño pela Libertadores essa semana. Aliás, Libertadores que está de volta aí nessa fase, né? Exatamente. A Libertadores, para quem assistiu a Copa do Mundo, né? Na Libertadores é quase isso em termos de nível técnico, né? A gente teve muitos momentos de Libertadores na Copa do Mundo, inclusive. É verdade. Agora, acho interessante, né? A Libertadores com essas mudanças aí. Eu não sou muito fã da parada para hidratação, mas a regra dos 5 segundos. São Paulo hoje mesmo, Libertadores e a Sul-Americana, Conmebol adotou as regras, com exceção à Lei Vini Júnior, né? Essa não foi adotada pela Conmebol. Mas acho que os argentinos, os uruguaios vão sofrer bastante, porque eles que normalmente fazem mais cera, né, não terão mais espaço para isso. Agora, tem uma pergunta que eu queria te fazer aqui, viu, Ana? Porque a gente debate muito ao longo da programação o tamanho do favoritismo do Palmeiras. O Lucas atualizou aí. Só notícia boa, né? Interesse. Mesmo os jogadores que podem sair, eles estão nessa mira aí justamente porque são bons, porque foram para a Copa do Mundo, porque jogaram bem, ou porque estiveram nas pré-listas da Copa do Mundo e tudo mais. O Palmeiras, para mim, é o grandíssimo favorito. Assim, a Copa do Brasil, a própria Libertadores, mais que o Flamengo, até, ou que o Cruzeiro, por exemplo, o Fluminense que empatou ontem, né, e não tem jogado bem. Eu acho que o Palmeiras tem tudo. E não é pra puxar saco aqui, não. É muito fácil falar do Palmeiras quando os seus 3 rivais estão bem ruins, né? Estão bem mal mesmo como instituição. Mas acho que o Palmeiras é o grande favorito a tudo. A Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Se bem que tem dado uma vacilada aí, mas o Flamengo também não aproveita. Eu acho que deixa de aproveitar oportunidades que deveria trazer para si, né? Para até ampliar essa gordura aí de diferença entre o Flamengo, por exemplo, né, que está atrás. Então, partidas como com o Atlético Mineiro, como a partida que foi no final de semana, né, com o Fortaleza. Acho que nesses momentos isso acaba acontecendo em todas as temporadas, você pode perceber. Quando o Palmeiras está numa distância muito grande e poderia ampliar ainda mais, acaba tropeçando. Então, verdade. Acho que é a única pontuação que eu faria. De resto, com certeza, concordo com você, favorito, principalmente, na minha opinião, para a Libertadores. Principalmente? Mais até que para a Copa do Brasil? Eu acho que mais do que para a Copa do Brasil. Aliás, a gente teve ontem o sorteio, né, dos confrontos da Copa do Brasil, 3 clássicos, né, o que eu achei demais, inclusive. Atlético Mineiro e Cruzeiro, Grêmio Internacional, um Grenal na Copa do Brasil, Santos e Palmeiras. O Palmeiras é favorito, né? Sim. E Vitória e Vasco da Gama. Exato. Então, gostei. Achei legal. Eu queria um Grenal na final da Copa do Brasil, particularmente, mas achei
achei legal, assim, E eu acho que o Vasco contra o Vitória, é o confronto mais equilibrado, assim, dessa fase, né? É, o mais equilibrado. Eu sei que um Grenal também é muito, muito equilibrado, mas eu vejo o Inter um pouco à frente pela fase recente, né? Palmeiras e Santos, para mim, é o mais desequilibrado dessa fase aí, infelizmente, apesar de que clássico é clássico e vice-versa, a gente sabe. E Cruzeiro e Galo, o Cruzeiro vem melhor. Mas acho que é imprevisível, né? É, imprevisível, e eu não acho que é uma disparidade tão grande quanto Palmeiras e Santos. Agora, Vasco e Vitória, o Vitória no Barradão é impressionante, né? É impressionante. O quanto cresce e a postura que adota dentro de casa vai ser pedreira aí pro Vasco, mas estou ansiosa. Deve acontecer no final do mês 26, né? Isso, inclusive até já está confirmada, já estão confirmadas as datas, viu, Ana? Eu vou até passar para quem nos acompanha aqui no apito final, já tem um tempinho até 1h da manhã. Vamos lá, temos clássicos na terça, na quarta e na quinta-feira. Todo dia tem um clássico nessa fase de quartas de final da Copa do Mundo, para quem nos acompanhar por aqui. Na terça-feira, dia 25 de agosto, 9h da noite, Cruzeiro e Atlético Mineiro, mando do Cruzeiro. Quarta-feira tem Vasco e Vitória e Palmeiras e Santos, jogos às 9h30 da noite. E na quinta-feira, Internacional e Grêmio. Então o Inter começa decidindo, né, no Beira-Rio esta partida aí, esse clássico Grenal contra o seu maior rival. As partidas de volta acontecem nos dias 1º de setembro, às 9h da noite para Galo e Cruzeiro, então na Arena MRV. Na quarta-feira, dia 2, Vitória e Vasco 9h30, Santos e Palmeiras 9h30, então Santos decide na Vila. E aí, quinta-feira, dia 3 de setembro, Grêmio e Inter às 8h da noite. Os mesmos horários e nas mesmas sequências aí, na última semana desse mês de agosto e na primeira semana do mês de setembro. Tá aí, então, os confrontos da Copa do Brasil, a gente dando um repasse aí para você, agradecer todo mundo que ficou com a gente aqui na Bandeirantes durante essa noite, né? E a nossa equipe técnica também que faz acontecer aqui na mesa de som, meu braço direito e esquerdo sempre, o Michel Lopes, na central técnica o Beto Rebeck e o Caíme Martins, no switcher o Carlos Amaral, no digital Lucas. Obrigada a você, ouvinte Bandeirantes, obrigado Agrela, sempre aqui no nosso plantão esportivo, na produção, no mando de tudo, você que faz acontecer, meu querido. Eu que agradeço sempre a oportunidade de falar aqui também no apito final e te parabenizo aí pelo seu grande trabalho, viu, Ana Martins? Parabéns. Obrigada, você é demais. Gente, obrigada, a gente volta a se encontrar aqui na Bandeirantes no próximo sábado, fique ligado na nossa programação, futebol é aqui deu. Aqui deu. Apito Final, o pós-jogo completo na Bandeirantes. Bandeirantes de São Paulo, ZYS154, 107.3 MHz, em frequência modulada, no aplicativo Bandplay e pela internet. Ouvida em todos os lugares do mundo. Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. Em Minas Gerais, a audiência por videoconferência é suspensa porque o juiz apareceu de bermuda, bebendo uma garrafa de vinho e fumando um cigarro. Os detalhes da operação secreta que retirou Donald Trump do avião oficial e pôs o presidente em outro avião por causa de ameaça de ataque do Irã.
a corrida atrás de óculos especiais para assistir a um eclipse do Sol considerado raro. A Europa terá o privilégio de ver o fenômeno. E a história por trás da Trilha da Democracia, a música que marca os debates da Band há quase 40 anos. Olá, boa noite para você. Boa noite. 3 vereadores foram presos no interior do Ceará numa operação que investiga a interferência de uma facção criminosa nas eleições. Além dos vereadores, outras 4 pessoas foram presas. Sobral, a 230 quilômetros da capital, Fortaleza. É mais uma cidade no Nordeste onde o crime organizado tenta se impor além das armas e do tráfico de drogas. Uma investigação aponta que o Comando Vermelho, que já controla territórios na cidade, passou a decidir quem pode ou não fazer campanha eleitoral em alguns bairros. Entre os presos estão 3 vereadores da cidade: Carlos do Caliço, do PSB, Juninho do Povo, do Podemos e Mário Vitor, do União Brasil. Eles ainda foram afastados dos cargos por 180 dias. Outras 4 pessoas foram presas. A facção, segundo o Ministério Público, cobrava um tipo de pedágio eleitoral. Candidatos sem mandato pagavam cerca de R$30 mil. Para quem já era político, o valor chegava a 60 mil. Nós temos eventos políticos marcados em 2026 que não foram realizados por ação da organização criminosa de ir até o local, ameaçar os participantes, ameaçar o proprietário do local onde ocorreria e dizendo que se efetivamente houvesse a reunião, iriam tacar fogo, iriam meter bala, iriam matar as pessoas. Havia também pressão sobre os eleitores, ameaças e coação para determinar quem podia fazer campanha ou quem deveria receber votos. A investigação começou a partir das eleições de 2024. Uma policial militar também foi afastada das funções. Ela é casada com um dos líderes do Comando Vermelho na região, que está preso. O que acontece em Sobral é parte de um fenômeno mais amplo. O crime organizado não concentra mais as atividades só no tráfico de drogas ou roubos, mas estende sua ramificação também no controle de territórios para cobrar taxas, impor regras, interferir no comércio e tentar influenciar também o poder político. O Jornal da Band mostrou esse avanço do crime organizado no Nordeste no ano passado, numa série de reportagens especiais. Na cidade de Santa Quitéria, também no Ceará, o prefeito reeleito em 2024, Braguinha, chegou a ser preso por ligações com o Comando Vermelho. Ele acabou cassado por, segundo as investigações, fazer pagamento ao crime organizado para garantir a vitória com ameaças e compra de votos. A PM de Goiás investiga um caso de agressão durante uma abordagem na cidade de Formosa. Um dos homens rendidos é agredido com socos e chutes por um policial. Outro agente ainda segura o rapaz e as agressões continuam. Depois de um dos chutes, a arma do PM chega a cair. As imagens foram gravadas em frente a uma loja de conveniência onde o rapaz trabalhava. A família registrou um boletim de ocorrência e disse ter sido coagida a não denunciar o caso. Pai e mãe foram indiciados pela morte de um menino de 3 anos no Rio Grande do Sul. Mesmo depois de uma série de denúncias de maus tratos do casal contra os 5 filhos, o Conselho Tutelar não identificou as agressões. Oliver tinha 3 anos e morreu depois de ser espancado pelo próprio pai dentro de casa em Viamão, na Grande Porto Alegre. O americano Dandre Grayson confessou o crime e justificou a agressão, dizendo que o filho não teria dado bom dia. Ele e a mãe Maiana Rogers foram indiciados por homicídio duplamente qualificado e tortura. O casal está preso preventivamente. O pai por uma conduta comissiva, que é uma conduta atuante, pois foi ele que agrediu a criança até a morte, e a mãe pela omissão, porque ela estaria no quarto ao lado, numa casa de madeira bem simplória, bem pequena, então não teria como ela não ter ouvido. Os outros 4 filhos, com idades entre 1 e 9 anos, também eram constantemente agredidos. Antes de chegar ao Rio Grande do Sul, a família morou no interior paulista. Depois de denúncias de maus tratos, o casal deixou a cidade de Águas de Lindóia e o Ministério Público arquivou o caso.
Dandre, Maiana e os filhos se mudaram para Santa Catarina, onde as crianças chegaram a ficar meses em um abrigo por indícios de violência, mas voltaram aos pais. Em setembro, a família se mudou para o Rio Grande do Sul. Aqui, a primeira denúncia chegou ao Conselho Tutelar em novembro do ano passado. Mas a primeira visita à casa só ocorreu 3 meses depois, em fevereiro deste ano. Segundo o relatório de atendimento, não foram constatados maus-tratos e uma nova visita foi agendada para julho. Oliver foi espancado e morto antes. A Polícia Civil diz não ter encontrado indícios de crime na atuação dos conselheiros tutelares. Ninguém da rede de proteção foi indiciado. O Conselho Tutelar não se manifestou. O Ministério Público ainda pode denunciar os agentes, se entender que houve omissão. Ainda hoje, a audiência por videoconferência é suspensa após juiz ser flagrado bebendo e fumando. Milton Lívio Lemos Salles vira uma garrafa de vinho e acende um cigarro. Tribunal de Justiça de Minas Gerais diz que investiga o caso. Os detalhes já já. E já a seguir, ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, manda fazer busca contra ex-secretário do Maranhão, que seria a fonte de denúncia jornalística. Polícia investiga na Bahia 2 adolescentes que teriam produzido vídeos pornográficos falsos de uma professora. Fizeram isso usando inteligência artificial. Inflação de julho é a menor para o mês em 4 anos, com queda nos preços dos alimentos e combustíveis, e isso abre espaço para mais uma redução nos juros. E o Jornal da Band faz uma pausa e volta em instantes. É já. Política sem onda, sem espuma, sem ruído, sem medo de contrariar consenso. É preciso fazer perguntas, desconfiar das respostas fáceis, porque entender o que realmente está acontecendo faz toda a diferença. Comigo, o papo é reto. O Supremo diz que pode. De segunda a sexta, à 13h, na nova Band News TV. Passa de 230 o número de vítimas do terremoto que atingiu a Colômbia ontem. Moradores ajudam as equipes de resgate na busca por desaparecidos. Uma mãe e um bebê foram tirados com vida dos escombros. Vamos ver na reportagem da Fernanda Barbosa, direto de Bogotá. Durante os pedidos de silêncio, um chamado. Se alguém me escuta. E aplausos. Um bebê de 6 meses e a mãe estão entre os sobreviventes resgatados na Colômbia. As pedras dos escombros passam de mão em mão. Bombeiros, militares e vizinhos se uniram numa força-tarefa para socorrer pessoas soterradas. Andrés está procurando a mulher. Está minha esposa. Meu apartamento foi completamente destruído. Minha esposa estava lá dentro. Felizmente, minha filha tinha saído cedo e eu também. Não sabemos se ela está viva ou morta. Não sabemos se está viva ou morta. Javier tem esperança de encontrar a mãe. Vive sola já há um tempo. Ela tem 66 anos, mora sozinha no primeiro andar do prédio. Basicamente, estamos esperando algum tipo de sinal. Estamos esperando a encontrar algum tipo de señal. José Gadiego é influenciador digital e transmitiu ao vivo momentos de pânico no Aeroporto Internacional de Pereira, uma das cidades mais destruídas. Deus! Eu pensei que ia ser um temblor. Eu pensei que seria um terremoto normal, mas foi como um filme de terror. Pareceu uma eternidade. Pensei que seria meu último momento de vida. Eu pensei que esse ia ser meu último momento de vida. Na mesma região, uma família escapou de casa segundos antes da vizinhança toda desabar. Saul voltou para o condomínio onde morava e só viu ruínas. Se queda uno sem palavras, que pena. Estou sem palavras, é muito lamentável.
É algo muito lamentável. Segundo a ONU, mais de 5.000 casas foram danificadas ou destruídas e 60 prédios desabaram. Unidades de saúde estão no limite e há falta de luz e água. Em Cali, autoridades decretaram toque de recolher para facilitar os resgates e evitar saques. E não há serviço de venda alimentos porque os restaurantes estão... Os serviços de celular só funcionam em 10% e não há gás. Por isso existe uma crise de alimentos. Não há onde cozinhar, restaurantes estão fechados, assim como supermercados. Moradores precisam de ajuda com comida e água. As cidades mais afetadas pelo terremoto na Colômbia precisam de atenção humanitária para os feridos e também para as pessoas que tiveram que abandonar suas casas. Por isso, aqui em Bogotá, assim como nas outras cidades grandes da Colômbia, foram organizados centros de coleta, que recebem doações de alimentos não perecíveis, também de itens de higiene pessoal e de limpeza, também de água potável. Como a gente pode ver aqui, os voluntários estão organizando as doações. Há voluntários que vêm de empresas que liberaram o dia para eles virem ajudar. Também há voluntários de universidades, há voluntários do Exército. É uma iniciativa da empresa onde eu trabalho e eles nos incentivaram a ajudar. Sabemos que é pouco perto do que precisam, mas colocamos nosso grãozinho de areia e convido a todos a fazerem o mínimo. Ahorita somos solo Colômbia, solo Colômbia. Situação muito difícil, né? Vamos conferir agora os dados do Serviço Geológico nos Estados Unidos, que mostram que o mundo registrou neste ano 10 terremotos de magnitude superior a 7. A sequência começou em fevereiro, em Vanuatu, na Oceania, e atingiu diferentes países, como a gente vê aqui, na Ásia, incluindo Japão, Indonésia, Filipinas, onde houve o tremor mais forte de 7,8. E na América Latina, com os 2 megaterremotos na Venezuela em junho e um outro ainda no México e agora esse que nós estamos mostrando na Colômbia. Os tremores foram concentrados no chamado Círculo do Fogo do Pacífico, que é a região que tem alta atividade sísmica por causa da junção de placas tectônicas. Especialistas explicam que essa quantidade de tremores é normal e que a concentração de eventos não indica anomalia na atividade global nem aumento no risco de novos desastres. Um falso veterinário foi preso no Rio de Janeiro na hora em que fazia uma cirurgia. Quem conta essa história? O Juliano Dipp. Os policiais chegaram no exato momento em que o falso médico veterinário Daniel do Nascimento Soares Bittencourt operava um gato. Ele não usava os equipamentos de segurança e higiene do trabalho obrigatórios, como touca e avental, por exemplo. Além disso, estava com uma luva furada que ele tirou assim que foi flagrado pelos agentes. Tem procedimento? Está trabalhando? Não. Está sim. Está mexendo no gato aí? Ele confessou que não possui registro profissional e que, na verdade, é estudante do 6º período do curso de veterinária. A polícia apreendeu medicamentos vencidos na clínica que não tinha equipamentos de esterilização e não apresentou alvará de funcionamento ou licença sanitária. Além de realizar atendimentos pelos quais não era autorizado, o falso médico veterinário também cobrava por procedimentos que não finalizava. A dona de um gato procurou a polícia depois de pagar para a colocada de pinos na pata de seu animal. Ao perceber que a pata estava necrosando, ela procurou um outro veterinário e descobriu que os pinos não foram colocados. A pata do animal precisou ser amputada e depois o gato veio a óbito. O falso veterinário vai responder pelos crimes de exercício ilegal da medicina veterinária, estelionato, falsa identidade, maus tratos a animal e crime contra as relações de consumo. O preso é um antigo conhecido da polícia. Ele tem 11 passagens acusado de vários crimes. Um juiz de São Paulo mandou soltar um acusado de feminicídio com longa ficha criminal. 3 dias depois, o Ministério Público contestou a decisão e a liberdade foi revogada. Mas o homem ainda não foi encontrado. Este é Alex Leandro Bispo dos Santos, sendo preso em São Paulo em dezembro do ano passado. Ele é apontado pela polícia como um assassino da própria esposa, Maria Catiane Gomes da Silva, de 25 anos. Em novembro do ano passado, câmeras de segurança do prédio onde morava registraram quando ele e a esposa voltaram de uma festa. Maria Catiane foi espancada na garagem. Logo depois de uma discussão, ele a arrancou do elevador. 2 minutos depois, voltou sozinho.
Catiane já estava morta, ela caiu do 10º andar. Para a polícia, ela foi vítima de feminicídio. Alex Bispo dos Santos viajou até o Ceará, onde a família enterrou a vítima. Ele chorou, debruçado no caixão. 9 meses depois, esta é a decisão do juiz Antônio Carlos Pontes de Souza, revogando a prisão e aplicando apenas medidas cautelares, como não se aproximar das testemunhas. Alex Leandro Bispo dos Santos saiu da cadeia na última sexta-feira. Ele ficou preso durante todo esse período, aguardando o início do processo, o que ainda não aconteceu. Só que 3 dias depois, o Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação para que ele voltasse para a cadeia. A Justiça acatou o pedido. A decisão foi publicada nesta segunda-feira. O mandado de prisão ainda não foi cumprido. A defesa informou que vai recorrer. Alex Leandro Bispo dos Santos está nas ruas. Segundo a polícia, Alex tem uma vasta ficha criminal. Condenado por roubo, ele fugiu de um presídio em Campinas, no interior paulista, em 2003. No mesmo ano, chegou a ser preso por envolvimento num sequestro. Flagrantes de juízes em situação constrangedora durante julgamentos por videoconferência. A gente já viu alguns casos, já mostrou aqui no Jornal da Band, mas esse supera quase tudo. Um juiz de bermuda, bebendo vinho no gargalo e fumando. O vídeo inacreditável foi gravado por participantes da videoconferência. As imagens mostram o juiz tomando vinho no gargalo. Ele ainda acende um cigarro com um maçarico e fuma durante a sessão. Neste outro trecho, ele faz a leitura de voto num ritmo lento. Ausência de autossuficiente econômica. A audiência foi suspensa depois da cena e Milton Lívio Lemos Salles foi afastado por decisão do Corregedor-Geral de Justiça de Minas. O juiz, que bebeu e fumou durante o trabalho, gravou um vídeo falando em difamação e atacou o TJ. Tenho 36 anos de magistratura e quero deixar um depoimento sobre essa difamação que estão fazendo contra mim. Vocês me dão vergonha. Sabe por quê? O tribunal não existe. Eu tenho coragem de bater no peito. O tribunal abriu uma investigação sobre a conduta do juiz. Em junho de 2020, Milton ameaçou matar uma desembargadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o que rendeu um processo administrativo disciplinar. Testemunhas disseram que o juiz foi até o prédio onde mora a magistrada em estado de embriaguez e fortemente alterado. O motivo da fúria foi a insatisfação com uma nota que a desembargadora deu a ele numa avaliação para promoção. A defesa de Milton Lívio alegou que a ameaça aconteceu depois de um quadro de depressão profunda. A gente tentou contato com o TJ de Minas sobre o caso, mas ainda não tivemos resposta. Mesmo depois da ameaça, o juiz seguiu na ativa e só no último mês de junho recebeu R$105 mil de salário bruto, bem acima do teto do funcionalismo público, de R$46 mil. Bermuda, vinho no gargalo e cigarro aceso com maçarico. E o veredito do juiz? Nós somos culpados. Estamos difamando Vossa Excelência. Mas ele errou o verbo. Nós estamos pagando a conta. R$83 mil livres, salário líquido, no bolso do Milton Lívio Lemos Salles, para ele barbarizar na audiência. O juiz pode ser um dependente químico? Esse é um problema muito sério. Mas se for isso, precisa de tratamento urgente e não pode julgar caso algum. Agora cabe uma pergunta: um juiz ameaça a colega de trabalho de morte e não dá nada? Pode isso, TJ de Minas? Por que nenhuma medida dura contra ele foi tomada antes, há 6 anos? Agora, com o escândalo da bebedeira, o CNJ também afastou o juiz. Finalmente. Eu não sei você, mas eu me pergunto: qual o limite da esculhambação? Porque no Brasil parece que a régua sempre sobe. Daqui a pouco, caminhoneiros brasileiros continuam presos em estrada após nevasca histórica na fronteira da Argentina com o Chile. E o voo secreto de Donald Trump. Após ameaças do Irã, presidente americano se esconde em um caminhão para deixar a Turquia. É já já.
Um preso do semiaberto beneficiado com a saidinha de Dia dos Pais é procurado no Distrito Federal por causa de novos crimes. Segundo a polícia, ele matou uma mulher e estuprou 2 jovens. Leonardo Ferreira de Almeida, de 44 anos, já cumpria pena de 35 anos e 3 meses no regime semiaberto no Distrito Federal. A ficha criminal dele é extensa. Responde por furto, estupro, homicídio e atentado violento ao pudor. Mesmo assim, ele foi beneficiado pela saidinha temporária do Dia dos Pais na semana passada. Fora da prisão, cometeu novos crimes e se tornou um fugitivo da justiça. Segundo a polícia, na última segunda-feira, dia em que deveria ter retornado ao sistema prisional, o homem assassinou uma mulher de 70 anos, que conheceu no presídio. Francisca Almeida fazia visitas ao próprio filho, que estava preso. A mulher oferecia ajuda e dava abrigo a Leonardo na casa dela durante as saidinhas. Segundo testemunhas, eles tinham um vínculo familiar e o criminoso a chamava de mãe. Depois de matar Francisca, ele ainda estuprou a neta dela e a namorada da jovem, de 19 e 23 anos. As vítimas foram dopadas e mantidas em cárcere privado. Depois, o criminoso chamou um carro por aplicativo e levou uma delas para outra cidade, onde continuou os abusos. A jovem conseguiu fugir do agressor e chamar a polícia. Leonardo conseguiu fugir e ainda não foi encontrado. O nome do juiz que ordenou a liberação do criminoso não foi divulgado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E a decisão está sob sigilo devido à natureza dos crimes praticados por Leonardo, como estupro. Em nota, a Vara de Execuções Penais disse que Leonardo estava preso de forma ininterrupta desde 2009 e que progrediu ao regime semiaberto em 2024, 15 anos depois da prisão. A justificativa é que ele cumpriu todos os procedimentos legais, incluindo exame criminológico e acompanhamento psicossocial, e que ele não havia cometido nenhuma falta disciplinar grave e foi classificado como preso de bom comportamento. Em 2024, uma mudança na lei colocou um fim nas saidinhas temporárias. Presos do regime semiaberto não têm mais direito a visitar a família em feriados ou datas comemorativas. Mas a proibição só vale para presos que começaram a cumprir a pena depois da mudança na lei. Bom, fundamental olhar isso com muito cuidado, né? Porque se ele atendia todos os pré-requisitos, como diabo um monstro desse consegue sair, né? É inacreditável. Precisa de boa fé, né? Que o assassino não vai matar de novo, o estuprador não vai estuprar com o assassino de novo. É contar com o criminoso, é isso. Eu preciso me repetir. Qual o limite da esculhambação? Porque a régua sempre sobe e, nesse caso, custa vidas. Vamos mudar de assunto agora. O uso de cigarro eletrônico entre os adolescentes preocupa médicos e educadores. A reportagem é da Amanda Martins. É no intervalo, muitas vezes dentro do banheiro da escola, que os jovens encontram espaço para usar cigarros eletrônicos. O alerta feito durante uma palestra da juíza da Vara da Infância e da Juventude do Rio, Vanessa Cavalieri, chamou a atenção. O vape é um problema de saúde. E quando a gente olha dentro da cabecinha desses adolescentes, a gente vê o que acontece quando eles usam vape, que é a mesma coisa que acontece quando eles olham os vídeos do TikTok. Sendo que o vape ele tem um problema a mais. Ele é um lugar de pertencimento para os adolescentes. Todos usam vape. Esse adolescente de 16 anos já foi chamado de careta por não aceitar usar o vape. Uma parte deve achar isso. Aquele cara não é descolado, ele não gosta disso. E hoje em dia, os adolescentes que usam isso é mais por estilo, né? Mesmo com a venda proibida no Brasil, o vape se popularizou entre os adolescentes. Um desafio e tanto para os pais e para os professores. Segundo o IBGE, 3 em cada 10 estudantes de escolas públicas e particulares entre 13 e 17 anos já experimentaram cigarro eletrônico.
As meninas estão mais expostas, 31% contra 27% dos meninos. Os números de 2024 podem ser maiores hoje. Esse colégio no Recreio dos Bandeirantes, no Rio, investe em palestras sobre o assunto. A última, antes das férias escolares, gerou debate entre os jovens. Na volta às aulas, os professores notaram uma mudança de comportamento. Eles falam um para o outro, né? Não usa isso que não é legal, não vai fazer bem para você, você está distraído ou está muito agitado, é pelo cigarro eletrônico. Especialistas alertam que a liberação da nicotina pelo vape é maior do que no uso do cigarro convencional. Além de causar dependência, há o risco de desenvolver câncer de pulmão. Para a pneumologista Margarete Dalcomo, podemos ter pela primeira vez uma geração de pais em luto por causa do vape. É muito triste que pais venham a enterrar seus filhos por algo perfeitamente evitável. É quase tão grave quanto enterrar um filho, uma criança ou um adolescente por falta de vacina. Uma forte nevasca bloqueia há um mês a passagem de milhares de caminhoneiros na fronteira da Argentina com o Chile. Entre os motoristas isolados, há muitos brasileiros que enfrentam temperaturas de até 10 graus negativos. São filas quilométricas de caminhões nas principais rodovias de acesso ao Chile. Esse caminhoneiro brasileiro está parado na estrada há 14 dias, na região da Patagônia Argentina, com uma carga de 25 toneladas de ração para peixe. Aí aqui as condições de banho não tem, né? O banheiro é mil metros para ir, né? 1.000 metros para voltar, tem que pagar 5 pesos, que é em torno de R$20. E às vezes tem voluntário que traz uma água para nós, traz um salgadinho, traz uma sopa. Estima-se que entre 2.500 e 3.000 caminhões estejam parados, alguns há quase um mês. A causa é uma forte nevasca, considerada a maior dos últimos 30 anos. As temperaturas variam entre -2 e -10 graus. Saindo do Brasil rumo ao Chile, a principal rota dos caminhoneiros começa em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Na Argentina, passa por Córdoba, sobe a Cordilheira dos Andes e chega à rodovia Passo Los Libertadores, em Mendoza. Depois, segue até Santiago, no Chile. É justamente nesse último trecho que ocorre o principal bloqueio. O governo argentino informou que monitora a situação e que, por enquanto, as rodovias vão continuar fechadas preventivamente. Transportadoras brasileiras estimam que o prejuízo causado pelos bloqueios das rodovias chilenas e argentinas já ultrapassa os 100 milhões de reais. Entidades ligadas ao setor de transportes acompanham o cenário com apreensão, já que não há prazo para a liberação das estradas. A neve chegou a quase 6 metros de altura, então as máquinas elas trabalham tanto do lado argentino quanto do lado chileno. O lado chileno já terminou a limpeza da pista, já chegaram até o túnel Libertadores. Os argentinos ainda não terminaram essa limpeza. Então é nesse sentido que a gente vem trabalhando como entidade, a NTC, para que haja uma coordenação entre a Argentina e o Chile, para que essa limpeza ela seja por completa e que a gente possa minimamente ter segurança para que os motoristas saiam desse ponto, né? Na última semana, um caminhoneiro brasileiro que estava numa rodovia bloqueada a 4.000 metros de altitude morreu. A causa ainda é investigada, mas a suspeita é que ele tenha sofrido hipotermia por causa do frio intenso. A polícia investiga na Bahia 2 adolescentes suspeitos de criar vídeos pornográficos falsos usando o rosto de uma professora. Isso é crime e dá cadeia. Uma simples foto postada nas redes sociais foi usada para criar a chamada deepfake, imagem ou vídeo falso que usa o rosto de uma pessoa em cenas que nunca existiram na vida real, principalmente de nudez e sexo. Essa professora de 47 anos descobriu que a própria imagem tinha sido usada em 2 vídeos pornográficos falsos. As postagens chegaram a quase 30 mil visualizações. Por mais que você saiba que não é você, que é algo manipulado, há o constrangimento, porque você não escolhe estar ali, né? E você vê aquelas imagens e, nossa, quando eu penso, me vem os gatilhos e me vem as sensações que eu tive e falta ar, falta chão e é complicado, é muito delicado. A investigação da polícia já chegou a 2 suspeitos, um adolescente de 15 e outro de 17 anos. Um deles, inclusive, seria aluno da professora. O computador usado para produzir os conteúdos também foi identificado. Quem fez, a intenção que passa é que queria humilhar, queria atacar, queria vingar.
como eu sou uma pessoa que eu estou sempre orientando, né, ensinando, né, aos jovens que a gente precisa ter empatia, respeito às pessoas, né, e respeito às mulheres, em algum momento isso pode ter incomodado. A polícia ainda tenta localizar os adolescentes. O caso aconteceu na cidade de Feira de Santana, no interior baiano. Lá, pelo menos 50 pessoas procuraram a polícia só neste ano, depois de serem vítimas de vídeos pornográficos criados com deepfake. Um mapeamento identificou mais de 170 vítimas de deepfakes sexuais em escolas públicas e privadas de 10 estados brasileiros. Criar e divulgar vídeos falsos com conteúdo íntimo ou sexual é crime. E a polícia tem como descobrir quem produziu e compartilhou. A pena pode variar de 4 a 10 anos de prisão. Todos os crimes cometidos no mundo real também são cometidos no mundo virtual e que toda a nossa legislação brasileira em vigor é plenamente aplicável para todo qualquer tipo de crime existente no mundo virtual. Agora, uma história que parece de cinema. Uma operação secreta do governo americano retirou o presidente Donald Trump do avião presidencial por medo de um ataque do Irã. O caso aconteceu há um mês, mas foi revelado agora. Na pista do aeroporto de Ankara, na Turquia, um caminhão de carga se aproxima do Air Force One. O caminhão sobe até a porta, depois desce, o veículo atravessa a pista e se distancia do avião. Não dá para ver quem está dentro, mas segundo o jornal americano Washington Post, o presidente Donald Trump estava escondido no caminhão. Minutos antes, Trump havia embarcado no Air Force One diante das câmeras. Subiu as escadas, virou-se, acenou e desapareceu pela porta. Tudo indicava que ele deixaria a Turquia naquele avião. Era isso que o Serviço Secreto dos Estados Unidos queria. A rede americana CBS informou que autoridades dos Estados Unidos detectaram um plano ligado ao Irã para lançar um míssil contra o avião que Trump viajaria. Tudo aconteceu em 8 de julho. Trump voltava da Turquia, onde participou de uma cúpula da OTAN. Naquela mesma semana, os Estados Unidos retomaram os bombardeios contra o Irã. O temor do serviço secreto era grande, já que os dois países são vizinhos. Segundo o Washington Post, o caminhão levou Trump até um avião militar, menor e mais modesto. Enquanto isso, o embarque no Air Force One, alvo do suposto ataque, continuou. Dezenas de jornalistas e funcionários do governo subiram pela porta traseira do avião e receberam a ordem para manter as persianas fechadas. Ninguém avisou o motivo. A ida à Turquia também foi polêmica. Contrariando o serviço secreto, Trump usou pela primeira vez numa viagem internacional o novo modelo do Air Force One, doado pelo Qatar. Só que o Boeing de 400 milhões de dólares não tinha todos os equipamentos de defesa instalados. Para voltar a Washington no avião novo, uma base inglesa usada pela Força Aérea Americana foi o ponto seguro de troca. Não se sabe como Trump voltou ao avião antigo, mas diante das câmeras ele desceu, cumprimentou militares e embarcou na nova versão do jato presidencial. A Casa Branca não confirmou os detalhes. Disse apenas que utiliza todos os recursos disponíveis para proteger Trump. No Irã, o governo vem usando a propaganda para incentivar o ódio ao líder americano. No mês passado, um outdoor gigante no centro de Teherã mostrava Donald Trump morto dentro de um caixão. Nesta outra faixa, mais uma ameaça de morte. Apesar disso, a ditadura islâmica nega ter planejado o assassinato de Trump. Numa publicação feita hoje, o governo Trump disse que o domínio dos Estados Unidos sobre as Américas nunca mais será questionado. Divulgado pelo Departamento de Estado, o vídeo cita Donald Trump como um recente defensor da doutrina Monroe, uma política histórica dos americanos para limitar a interferência europeia nas Américas. Fast forward to the modern era, where the doctrine has found its latest champion in President Trump. O vídeo mostrou a captura do ditador Nicolás Maduro como um exemplo recente da doutrina. This calculated maneuver delivered a resident signal across the hemisphere. A publicação diz que o domínio americano no hemisfério ocidental nunca mais será questionado e acontece num momento de competição acirrada entre China e Estados Unidos pela influência econômica na América Latina. Daqui a pouco, o eclipse solar raro tem corrida para comprar óculos especiais na Europa. E a história por trás da famosa trilha sonora dos debates eleitorais da Band.
é já já. E é hora do futebol no Jornal da Band. A gente já está aqui com a Lívia Nepomuceno para falar com a gente sobre a Copa do Brasil. Copa dos Clássicos, né, Lívia? Boa noite. Boa noite. Para quem não está envolvido na Copa do Brasil, ficou perfeito. O que é o nosso caso, Eneg. Bom, uma ótima noite para você. Nada a ver com Boa isso. noite. Uma ótima noite para você que está em casa. E é o seguinte, vai ter rivalidade do início ao fim, rivalidade à flor da pele. As bolinhas do sorteio da CBF colocaram 3 clássicos regionais nas quartas de final da Copa do Brasil. A gente confere agora no telão como ficou definido esse confronto. Um clássico melhor do que o outro. De um lado, o Grenal, o Grêmio e o Internacional, que já se enfrentaram uma vez na Copa do Brasil, lá atrás, em 92, melhor para o Inter. O Cruzeiro, o maior campeão da competição com 6 títulos, tem pela frente o Galo. Já fizeram a final da Copa do Brasil em 2014 e quem levou a melhor foi justamente o Atlético Mineiro. O Vasco e Vitória, o único clássico, o único que não é clássico no caso, e esse confronto vem acontecendo aqui com uma certa frequência, Palmeiras e Santos na Copa do Brasil, melhor para o Palmeiras. Os jogos de idas acontecem no dia 26 de agosto e a volta no dia 2 de setembro. Bom, a polêmica passagem do jogador Memphis Depay pelo Corinthians, acredite se quiser, chegou ao fim depois de quase 2 anos. O clube decidiu não renovar com o atacante holandês, alegando problemas financeiros. Da euforia e festa na chegada, para a saída discreta, confirmada por uma nota oficial. A história do holandês no timão foi intensa, carismática, mas também polêmica. Ele entrou em 79 jogos, apenas 42% das partidas disputadas pelo Corinthians no período. Os 20 gols marcados, incluindo da final da Copa do Brasil, dividiram as atenções com as lesões do jogador e com passeios em comunidades e gravações de clipes e músicas. Para trás, Memphis deixa 3 títulos conquistados e uma dívida milionária, contraída por um contrato que previa, além do salário, vários gatilhos. Hospedagem num dos hotéis mais caros de São Paulo. O Corinthians alegou problemas financeiros para não renovar com o holandês. Mas a era Memphis Depay ainda terá desdobramentos. Isso porque o Corinthians deve ao atacante cerca de 42 milhões de reais. A novela da renovação acabou, mas vem aí alguns capítulos extras por conta do pagamento. Vamos falar de festa porque aconteceu lá no aeroporto na Áustria, para receber o árbitro da Somália, Omar Artan, que vai apitar amanhã o jogo da Supercopa Europeia entre o campeão da Champions League, o Paris Saint-Germain, e o campeão da Liga Europa, o Aston Villa. Por ser da Somália, ele foi barrado na Copa do Mundo pelo governo americano em um dos momentos vergonhosos dessa Copa. A FIFA tirou o corpo fora. Logo depois, a UEFA convidou Omar Artan para apitar esse jogo da Supercopa. Pelo menos um prêmio de consolo ele garantiu. E foi assim, recebido quando voltou para casa com muita festa ao não conseguir participar da Copa do Mundo. Acredite se quiser, um ônibus contratado para transportar o time do São Paulo na Bolívia foi apreendido com 86 quilos de maconha. O veículo já estava adesivado com o escudo do clube e foi apreendido quando estava indo buscar a delegação tricolor, que tinha como destino o aeroporto de Santa Cruz de La Serra. A empresa Buses Cosmos, responsável pelo serviço, responsabilizou os motoristas. O São Paulo enfrenta o Bolívar esta noite pela Copa Sul-Americana. Quando você pensa que já viu de tudo, a régua sobe. A régua sobe. Valeu. Até amanhã. Até Obrigado. amanhã. Veja agora como foi o dia dos candidatos à presidência. Um evento definido pelo comando da campanha como um freio de arrumação. Flávio Bolsonaro se reuniu com cerca de 40 candidatos do PL ao Senado para alinhar o discurso da bancada. Foi também o primeiro encontro entre Michele Bolsonaro e o enteado desde as críticas públicas feitas a ele pela ex-primeira-dama há 2 meses e o vídeo de reconciliação em julho. Michele participou hoje de gravação da propaganda eleitoral de Flávio. O encontro teve orações, brincadeiras e um abraço entre os dois.
unidos nós vamos vencer e vamos cuidar de quem mais precisa. Então esse é um momento, é uma virada de chave para a nossa nação, onde a gente tem que trazer Deus em primeiro lugar e a gente unir no bem maior, que é libertar Jair Messias Bolsonaro e os presos do 8 de janeiro. Uma das prioridades de Flávio é tentar aumentar a bancada de oposição no Congresso, especialmente no Senado. A casa tem o poder de abrir processos de impeachment contra ministros do Supremo. Críticas ao tribunal serão base da campanha do PL. Hoje, por exemplo, ele mencionou o encontro de Lula com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mediado pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. E lembrou sobre indicações de ministros ao STF e também a atuação do Senado. O presidente da República, ele indica ministro do Supremo, o próximo indicará 4. Quem tira é o Senado. Como a gente está aqui com os candidatos ao Senado, vocês são a favor de impeachment do Alexandre de Moraes? Então é a população, Lula passou parte do dia tratando do tarifaço imposto ao Brasil pelos Estados Unidos, tema que será incorporado na campanha do candidato à reeleição. Se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e quis detalhes da mais recente sinalização americana. O governo Trump respondeu na Organização Mundial do Comércio que está à disposição para discutir o assunto. Lula vai aprofundar na propaganda eleitoral o discurso, segundo auxiliares, já testado e aprovado pelas pesquisas. O da soberania e que o Brasil não se curva a Donald Trump e que está aberto a fazer negócios com o mundo. Como parte dessa estratégia, ele conversou hoje com autoridades das Filipinas. O país preside a Associação das Nações do Sudeste Asiático. Hoje, o bloco é o 5º maior parceiro comercial do Brasil. Ronaldo Caiado, do PSD, concedeu entrevista. O candidato a vice na chapa, Gilberto Kassab, publicou uma foto de um encontro de Caiado com os ex-presidentes Michel Temer e José Sarney e com integrantes da campanha. Romeu Zema, candidato do Novo, voltou a defender hoje o indulto aos condenados pelos crimes do 8 de janeiro. Vou dar o indulto ao Bolsonaro, sim. Darei um indulto a ele e quero que os julgamentos feitos, que na minha opinião tiveram caráter político, sejam todos refeitos com mais isenção. Renan Santos, do Missão, esteve no interior de São Paulo e participou de um almoço com empresários em São José do Rio Preto. Há quase 40 anos ela é sinônimo de democracia. Um som que anuncia o momento de decidir o futuro do Brasil. A trilha sonora que acompanha os debates na Band desde 1989 ganhou uma nova versão este ano. Domingo, quando as luzes do estúdio se acenderam, a Orquestra Baquiana SESI São Paulo, sob a regência do maestro João Carlos Martins, anunciava mais um capítulo da democracia no país. Essa história começa em 1989. Após anos de ditadura militar, a Band organizava o primeiro debate presidencial da história. A expectativa era enorme. Só faltava uma coisa: a trilha sonora. E o nosso diretor de operações da época, Zé Emílio Ambrosio, ele começou a pesquisar, e eu também comecei a pesquisar, e a gente encontrou algumas músicas. E num certo momento, nos reunimos lá na rádio, e ele me apresentou 4 músicas. Quando ouvimos aquela última música, não tivemos mais dúvida. Estava nascendo ali a trilha sonora. A música Eyewitness News, algo como notícia em tempo real, é do compositor americano Walter Murphy, premiado por trilhas feitas para TV e cinema. E embora não tenha sido composta para as eleições brasileiras, está na história do país há quase 40 anos. Nesse período, muita coisa mudou, mas a trilha permanece a mesma, ou quase. Já consolidada na memória do brasileiro como a trilha sonora das eleições, em 2010, a música ganhou uma nova versão. Pela primeira vez foi executada por uma orquestra, ganhou um ar mais clássico. E tudo isso começou bem aqui, nesse piano. Recebi um telefonema da Band no dia anterior, perguntando se eu poderia gravar essa trilha. Ele falou, mas nós só temos amanhã para gravar isso. Era um sábado. Eu falei, eu faço o seguinte, eu vou estar dando um concerto no interior, mas vamos preparar o arranjo e vocês poderão vir
antes de começar o concerto eu gravo essa trilha. E eu gravei e realmente foi para o debate. Em 2026, com a proposta de trazer a participação de uma orquestra para dentro dos estúdios, ainda que de forma virtual, uma nova mudança acontece, com novos arranjos. Colocou mais elementos, reforçou os naipes, que a gente chama os naipes, são os vários setores da orquestra, né? Naipe de sopro, naipe de metais, percussão. A gente implementou mais instrumentos, mais respostas de frase, que a gente chama, mas sempre mantendo o quê? A essência da música. Novos acordes, a mesma essência, a urgência da notícia, a solenidade dos momentos especiais, a altura da anfitriã, a democracia. A Polícia Federal fez uma operação em São Paulo de busca e apreensão contra dirigentes do PCO, o Partido da Causa Operária. Entre os alvos está o presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, candidato ao Planalto este ano. A suspeita é de um esquema de desvio de recursos dos fundos partidário e eleitoral. Segundo a Polícia Federal, há indícios de repasses de dinheiro público para empresas ligadas a integrantes do partido. Rui Costa Pimenta negou irregularidades nas contratações e classificou a operação como procedimento intimidatório e perseguição política. Um eclipse total do Sol, considerado raro e que acontece amanhã, mobiliza milhões de pessoas na Europa. A observação exige óculos adequados para evitar danos à retina. Olhos para o alto, na expectativa de um evento histórico. Contemplar algo tão maravilhoso. Uma aventura que não vou viver nunca. O eclipse acontece quando a Lua passa entre o Sol e a Terra e projeta uma sombra sobre o planeta. Quem estiver dentro da faixa mais estreita dessa sombra vê o Sol desaparecer completamente por alguns instantes. É o chamado eclipse total. Na Espanha, 6 milhões de pessoas viajaram para as regiões na faixa em que o eclipse vai ser de 100%. Por lá, ninguém viu a última vez em que isso aconteceu. O último eclipse total na Península Ibérica foi registrado em 17 de abril de 1912, 2 dias após o naufrágio do Titanic. A Espanha vai ser um dos principais pontos de observação do fenômeno, que também poderá ser visto em sua totalidade em Portugal, Groenlândia, Islândia e Rússia. A Islândia, aliás, é o país onde a escuridão deve durar mais, 2 minutos e 18 segundos. Como a previsão é de chuva, a torcida é para que ela esteja errada. Mesmo nas regiões fora da faixa de totalidade, a recomendação é não olhar diretamente para o sol sem óculos adequados, que protegem a retina. Sem eles, o risco é de cegueira. A procura pela proteção é tanta que os óculos estão esgotados na maioria das lojas. Olhe o tamanho dessa fila na Bélgica. Na França, parques e cafés prometem lotar. Mais de 90% do sol ficará coberto pela lua. Aqui em Paris, o céu deve escurecer de forma perceptível, mas o sol não desaparecerá completamente. No Arco do Triunfo, lá em cima, um dos pontos mais disputados, não há mais ingressos disponíveis para observar o eclipse. A Flávia está de férias e vai ver o primeiro eclipse da vida. Eu tô animada, porque vai ser uma primeira vez, né? Mas eu não faço ideia também de pedido, não sei nem onde eu vou passar. O surf está ajudando crianças e jovens de favelas do Rio a transformar a realidade. Em cima da prancha, eles encontram oportunidades e também motivos para sonhar. Olhares atentos para não deixar passar a melhor onda. Concentração que exige muita técnica. Agora é hora de cair na água, porque deu praia. Ou melhor, deu onda. Tá muito bom, olha as ondas. Tem umas que tá abrindo, mas tá muito boa. Para essa criançada aqui, o maior desafio não está no tamanho da onda. De cima da prancha, eles aprenderam que tudo isso aqui também é deles.
E essa sensação de pertencimento muda o rumo da vida. Ensina que há um caminho distante da violência. É que eu tenho uma sensação de paz, estar conectado com a natureza, isso é muito bom. Lá no morro eu vejo direto pessoa armada, assim. Mas aqui eu me conecto com a natureza e esqueço tudo. Lucas é um dos cerca de 50 alunos atendidos semanalmente pelo projeto Vivendo um Sonho Surf, que desde 2017 ensina o esporte gratuitamente para crianças da Rocinha e de outras comunidades do Rio de Janeiro. O responsável por essa turma é o Carlos Belo da Silva, mais conhecido como Mister. Criado em uma comunidade, ele também teve a vida transformada pelo surf, graças a um projeto social. Eu tinha tudo para dar errado, aí veio o esporte, deu certo na minha vida. Hoje, o que eu faço pela minha comunidade é uma forma de retribuição da forma que transformaram minha vida. Esses projetos vão muito além do seu objetivo central, que é exatamente isso, né? De apresentar outros mundos, às vezes para crianças, adolescentes e jovens que não têm tantas oportunidades de sair do seu próprio contexto, né? Pô, a natureza, a energia da natureza é outra parada, né, irmão? Então... Porra, isso aqui, brother, olha aquilo ali, que visão, meu irmão. Miguel chegou aqui com 11 anos de idade. O desafio era conseguir ficar em pé na prancha. Hoje, aos 18 anos, ele quer mesmo é voar. O foco e o objetivo a gente vai... Você pensa até em trabalhar com surf profissional? Até em trabalhar com surf Virar um professor? Um professor, um big rider, surfar em Nazaré. Essas paradas, pipeline, Piarruco, quem sabe? Pra sonhar não tem limite, né? Pô, esqueça tudo, mano. O céu é o limite, né, como dizem. É isso aí. Vamos seguir com a previsão do tempo agora, com destaque para o veranico no interior do país, com termômetros acima dos 40 graus em várias cidades do centro-oeste. No sudeste, interior do nordeste e parte do norte, as temperaturas também estão pelo menos 3 graus acima da média. No fim de semana, o calor vai aumentar também ali no norte do Paraná. Já no extremo sul, a circulação dos ventos favorece a entrada de muita umidade, ou seja, vem chuva forte para os gaúchos. A Serra e o sul catarinense também estão na área de alerta para temporais, com queda de raios e granizo. Já no litoral do Nordeste, aí a chuva vem mais forte entre a costa da Bahia e de Sergipe. O sol volta à capital paulista amanhã, esquenta um pouco mais, máxima de 23 e segue esquentando pelos próximos dias. Pancadas de chuva em Porto Alegre, 15 graus de máxima, também em Salvador, máxima de 27, já em Belo Horizonte, tempo firme, 28, mesma previsão para Cuiabá, com calorão de 37. E o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou busca e apreensão contra um ex-secretário do governo do Maranhão, que seria a fonte de uma denúncia jornalística. O Caian Messina está ao vivo com a gente e traz os detalhes. Boa noite, Caian. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Exatamente, a defesa do ex-secretário de Segurança do Maranhão, Raimundo Cotrim, afirmou que ainda não teve acesso ao processo de busca cumprido hoje, nem de outros anteriores que tramitam em sigilo no Supremo Tribunal Federal. Cotrim é citado pela Polícia Federal como fonte do jornalista Luiz Pablo, autor de reportagens apontando o suposto uso irregular de veículos oficiais pelo ministro Flávio Dino do Supremo no próprio Maranhão. Os advogados reclamam que o jornalista virou alvo da investigação e não o suposto crime que ele denunciou. Dino negou irregularidades, disse que Luiz Pablo o seguia e cobrava dinheiro para não publicar mentiras. O ex-secretário apontado como fonte está atualmente preso, acusado de atrapalhar a investigação de um homicídio, que ele afirma que não aconteceu. O jornalista também já foi preso em uma investigação por extorsão contra autoridades, o que ele afirma que é inverídico. Há pouco, uma nota conjunta da ABERT, a NJ e a ANER, as associações que representam veículos de comunicação, afirma que ações judiciais que quebram o sigilo da fonte não têm amparo constitucional e abrem precedentes que ameaçam a liberdade de imprensa amparada pela Constituição de 1988. Voltamos a São Paulo. Obrigado, Caian. Falar agora de economia.
falar do bolso, né? Juliana Rosa já está aqui para conversar com a gente, porque a inflação oficial do Brasil ficou perto de zero mês passado. Boa notícia, né, Juliana? Boa notícia. A gente estava esperando bastante por isso, né, Eneg? Boa noite para você, para Adriana. Boa noite para você. Depois de muitas pressões aí no orçamento do brasileiro, o IPCA ficou perto do zero, 0,07% em julho. Significa que, em média, os preços ficaram estáveis. Claro que alguns sobem, outros caem. Em 12 meses, a gente vê uma tendência de alívio da inflação, caindo para 4,44%, já dentro do limite ali da meta do governo. Os alimentos tiveram deflação, teve uma queda forte de preço, tomate principalmente ali quase 30%, cenoura, batata, café, vestuário, calçados, roupas com queda de preços, gasolina também. A safra e o clima estão ajudando os alimentos, mas também tem efeitos do aperto financeiro das famílias. Isso aí está reduzindo o consumo. Entre as altas de preços, destaco aqui para vocês o levantamento de energia elétrica do IBGE, gastos com saúde, plano de saúde, passagens aéreas também. O resultado geral aumenta as chances de mais um corte de juros em setembro. Não está garantido ainda, porque a gente ainda deve ter alimentos voltando a subir, com impactos do El Niño ali lá para setembro, outubro, e serviços, cabeleireiro, dentista, estão ainda acelerando. A inflação demora a cair, você vê mesmo com esse juro tão alto, porque a gente teve impacto do petróleo esse ano, estímulos do governo, muitos, né? E ainda temos dúvida no ano que vem sobre os gastos públicos, se vão ser contidos. Então, olha, é suada, viu, essa queda da inflação aí para o brasileiro. Né? É isso, vamos aguardar. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Uma quadrilha que fraudava medidores de gás natural veicular foi alvo da polícia no Rio de Janeiro. Com o golpe, os postos que usavam o equipamento pagavam menos para a concessionária que fornece o gás. Uma câmera de segurança registrou que, segundo a Polícia Civil, era o início do esquema de adulteração de equipamentos usados na medição de GNV. O homem que aparece nas imagens era funcionário terceirizado da Naturgy. Os investigadores afirmam que ele é flagrado retirando um medidor de dentro da empresa. A suspeita da Polícia Civil é que havia alguém com acesso às dependências da concessionária para monitorar a movimentação dos equipamentos, fornecer informações e facilitar a retirada dos aparelhos. Depois de retirados, os medidores passariam por oficinas. Componentes internos, mecanismos de funcionamento e até identificações seriam alterados. Na etapa seguinte, segundo a investigação, os aparelhos modificados eram vendidos para postos de combustíveis e instalados novamente. O objetivo da adulteração seria fazer o equipamento registrar uma quantidade de gás inferior à que realmente passava pelo medidor. Assim, o posto pagaria menos pelo GNV fornecido pela concessionária. Hoje, agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados saíram para cumprir 12 mandados de busca e apreensão no Rio, em Nova Iguaçu e Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, e também em Congonhas, Minas Gerais. A seguir, um grande susto no interior paulista. O carro escapa do macaco e cai em cima de jovem que fazia o concerto. Surpresa na Band em Rio Branco, um bicho preguiça apareceu por lá fugindo dos incêndios na mata e ganhou proteção. Daqui a pouquinho, os detalhes aqui no Jornal da Band. Fica com a gente. Sou a Thalita Almeida. Eu sou João Vieira. Eu sou o Vitor Brown e esse é o 2 Minutos Band News. As principais informações da última hora de maneira prática e de fácil acesso. Escute o 2 Minutos Band News nas principais plataformas digitais. Política, economia, esportes, as notícias internacionais, tudo para você ouvir onde você estiver em 2 minutos. Band News TV, na velocidade da notícia. E a gente volta a falar do terremoto na Colômbia, mostrando uma imagem que traz esperança. Uma mulher resgatada depois de quase 30 horas debaixo dos escombros de um prédio que desabou em Cali. Bombeiros escavaram quase 7 metros de concreto para chegar até ela e ela ficou consciente durante toda a operação. Um susto daqueles no interior de São Paulo, um jovem ficou prensado debaixo do carro que caiu do macaco durante manutenção na rua. Ele fica agitando as pernas à espera de ajuda. Um menino chama as pessoas que estavam em casa e o pai
consegue erguer o carro para retirar o filho. A aflição durou meio minuto. O jovem saiu, felizmente, sem nenhum ferimento. Ufa. E para encerrar, um bicho preguiça apareceu na TV5, afiliada da Band, em Rio Branco. Os funcionários se mobilizaram para ajudar. Um tripé foi instalado para o animal descer. Os bombeiros foram chamados e resgataram o bicho preguiça, que foi levado para um centro de triagem. Focos de incêndio florestal têm afugentado animais da mata na capital do Acre. Nossa, lindo demais. Obrigada pela sua companhia. O Jornal da Band está de volta amanhã. Boa noite e amanhã tem mais. Tchau, tchau. Notícia hoje é o que não falta. Agora o desafio é deixar de lado aquilo que só faz barulho para se concentrar no que realmente importa. E se você concorda, coloca na agenda de segunda a sexta-feira ao meio-dia, aqui na Band News TV. Você tem um compromisso, a gente vai deixar aquelas manchetes de lado que não chamam muita atenção e vamos nos concentrar num assunto para destrinchar juntos. Você pode concordar, você pode discordar, mas você vai saber a opinião que eu tenho sobre o assunto. Todo dia acontece alguma coisa que muda o rumo do país, da economia, da política e da nossa vida. A notícia chega rápido, mas entender o que ela realmente significa exige ir um pouco mais além. Porque toda história tem um detalhe que quase ninguém percebe. Uma pergunta que ainda não foi feita, uma informação que muda completamente a forma de olhar para aquele assunto. E é aí que mora o X da questão. Com análise, com informação, com opinião, sempre baseado em fatos. E é do nosso jeito, com aquela leveza, com espontaneidade. E essa conversa não termina na televisão, ela continua com você. No WhatsApp, no Instagram, no TikTok. Sua pergunta pode virar debate, sua dúvida pode virar pauta. Sua participação ajuda a encontrar o X da questão. Todo dia um novo assunto. Todo dia uma nova pergunta. E todo dia uma resposta que faz a diferença. Porque quando você entende o X da questão, você entende muito mais que notícia. O X da questão, de segunda a sexta às 11 da manhã, aqui na Band News TV. O número de mortos passa de 200 no terremoto que atingiu a Colômbia. Equipes de resgate lutam contra o tempo para resgatar pessoas com vida. Milhares estão desaparecidas. E você vai ver também. Juiz que bebeu vinho e fumou em audiência virtual é afastado pelo Conselho Nacional de Justiça. Operação contra o crime organizado prende 3 vereadores por suspeita de fraude em eleições no Ceará. Inflação desacelera em julho e fica abaixo do teto da meta do Banco Central. A história por trás da música que marca os debates da Band há quase 40 anos. Começam as oitavas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana. O Jornal da Noite está no ar na TV aberta, na Band News FM e em todos os nossos canais digitais. Band Jornalismo.
Boa noite. Olá. O Conselho Nacional de Justiça afastou o juiz flagrado de bermuda, fumando e bebendo no vinho da garrafa, Thaís. Pois é, essas cenas absurdas aconteceram, acredite se quiser, durante uma sessão virtual do Tribunal de Justiça de Minas. O vídeo inacreditável foi gravado por participantes da videoconferência. As imagens mostram o juiz tomando vinho no gargalo. Ele ainda acende um cigarro com um maçarico e fuma durante a sessão. Neste outro trecho, ele faz a leitura de voto no ritmo lento. A ausência de auto-suficiente comum. A audiência foi suspensa depois da cena e Milton Lívio Lemos Salles foi afastado por decisão do Corregedor-Geral de Justiça de Minas. O juiz, que bebeu e fumou durante o trabalho, gravou um vídeo falando em difamação e atacou o TJ. Tenho 36 anos de magistratura e quero deixar um depoimento sobre essa difamação que estão fazendo contra mim. Vocês me dão vergonha. Sabe por quê? O tribunal não existe. Eu tenho coragem de bater no peito. O tribunal abriu uma investigação sobre a conduta do juiz, que trabalha há 17 anos na 4ª Vara Criminal de Belo Horizonte. Em junho de 2020, Milton ameaçou matar uma desembargadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o que rendeu um processo administrativo disciplinar. Testemunhas disseram que o juiz foi até o prédio onde mora a magistrada em estado de embriaguez e fortemente alterado. O motivo da fúria foi a insatisfação com uma nota que a desembargadora deu a ele numa avaliação para a promoção. A defesa de Milton Lívio alegou que a ameaça aconteceu depois de um quadro de depressão profunda. A gente tentou contato com o TJ de Minas sobre o caso, mas ainda não tivemos resposta. Mesmo depois da ameaça, o juiz seguiu na ativa e só no último mês de junho recebeu R$ 105 mil de salário bruto, bem acima do teto do funcionalismo público, de R$ 46 mil. R$ 105 mil bruto. Agora à noite, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais informou que uma mulher tem uma medida protetiva contra o juiz. O pedido foi feito à Polícia Civil em abril deste ano e, segundo o registro, ela mantinha um relacionamento com o magistrado há cerca de 10 anos. O processo tramita em segredo de justiça. 3 vereadores foram presos no interior do Ceará numa operação que investiga a interferência de uma facção criminosa nas eleições. Sobral, a 230 quilômetros da capital, Fortaleza. É mais uma cidade no Nordeste onde o crime organizado tenta se impor além das armas e do tráfico de drogas. Uma investigação aponta que o Comando Vermelho, que já controla territórios na cidade, passou a decidir quem pode ou não fazer campanha eleitoral em alguns bairros. Entre os presos estão 3 vereadores da cidade: Carlos do Calixto, do PSB, Juninho do Povo, do Podemos e Mário Vitor, do União Brasil. Eles ainda foram afastados dos cargos por 180 dias. Outras 4 pessoas foram presas. A facção, segundo o Ministério Público, cobrava um tipo de pedágio eleitoral. Candidatos sem mandato pagavam cerca de R$ 30 mil. Para quem já era político, o valor chegava a 60 mil. Havia também pressão sobre os eleitores, ameaças e coação para determinar quem podia fazer campanha ou quem deveria receber votos. A investigação começou a partir das eleições de 2024. Uma policial militar também foi afastada das funções. Ela é casada com um dos líderes do Comando Vermelho na região, que está preso. O que acontece em Sobral é parte de um fenômeno mais amplo. O crime organizado não concentra mais as atividades só no tráfico de drogas ou roubos, mas estende sua ramificação também no controle de territórios para cobrar taxas, impor regras, interferir no comércio e tentar influenciar também o poder político. Na cidade de Santa Quitéria, também no Ceará, o prefeito reeleito em 2024, Braguinha, chegou a ser preso por ligações com o Comando Vermelho. Ele acabou cassado por, segundo as investigações, fazer pagamento ao crime organizado para garantir a vitória com ameaças e compra de votos.
Seguimos agora com destaque internacional. Chega a 254 o número de vítimas do terremoto que atingiu a Colômbia. Moradores ajudam as equipes de resgate que lutam contra o tempo por desaparecidos, nessa busca por esses desaparecidos. Essa mulher que a gente vai ver aqui no telão, olha só, a gente vê ela na maca, ela foi resgatada depois de passar quase 30 horas debaixo dos escombros de um prédio que caiu em Cali. Olha só essa imagem como é impactante, né? Os bombeiros, eles superaram quase 7 metros de concreto para chegar até ela, que permaneceu assim, consciente durante toda essa operação. Agora a gente acompanha como está a situação na Colômbia nessa reportagem. Durante os pedidos de silêncio, um chamado. E aplausos. Um bebê de 6 meses e a mãe estão entre os sobreviventes resgatados na Colômbia. As pedras dos escombros passam de mão em mão. Bombeiros, militares e vizinhos se uniram numa força-tarefa para socorrer pessoas soterradas. Andrés está procurando a mulher. Está minha esposa. Meu apartamento foi completamente destruído. Minha esposa estava lá dentro. Felizmente, minha filha tinha saído cedo e eu também. Não sabemos se ela está viva ou morta. Não sabemos se está viva ou morta. Uma família escapou de casa segundos antes da vizinhança toda desabar. Saúl voltou para o condomínio onde morava e só viu ruínas. Se queda uno sem palavras, que pena. Estou sem palavras, é muito lamentável. É algo muito lamentável. Segundo a ONU, mais de 5.000 casas foram danificadas ou destruídas e 60 prédios desabaram. Unidades de saúde estão no limite e há falta de luz e água. Em Cali, autoridades decretaram um toque de recolher para facilitar os resgates e evitar saques. Venda alimentos porque os restaurantes estão... Os serviços de celular só funcionam em 10% e não há gás. Por isso existe uma crise de alimentos. Não há onde cozinhar, restaurantes estão fechados, assim como supermercados. Moradores precisam de ajuda com comida e água. As cidades mais afetadas pelo terremoto na Colômbia precisam de atenção humanitária para os feridos e também para as pessoas que tiveram que abandonar suas casas. Por isso, aqui em Bogotá, assim como nas outras cidades grandes da Colômbia, foram organizados centros de coleta, que recebem doações de alimentos não perecíveis, também de itens de higiene pessoal e de limpeza, também de água potável. Como a gente pode ver aqui, os voluntários estão organizando as doações. Há voluntários que vêm de empresas que liberaram o dia para eles virem ajudar. Também há voluntários de universidades, há voluntários do Exército. É uma iniciativa da empresa onde eu trabalho e eles nos incentivaram a ajudar. Sabemos que é pouco perto do que precisam, mas colocamos nosso grãozinho de areia e convido a todos a fazerem o mínimo. Ahorita somos solo Colômbia, solo Colômbia. A Polícia Federal fez uma operação em São Paulo de busca e apreensão contra dirigentes do PCO. Entre os alvos está o presidente do Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta, candidato ao Palácio do Planalto. A suspeita é de um esquema de desvio de recursos dos fundos partidário e eleitoral. Segundo a Polícia Federal, existem indícios de repasses de dinheiro público para empresas ligadas a integrantes do partido. Rui Costa Pimenta nega irregularidades nas contratações e classifica a operação como perseguição política. E veja agora como foi a terça dos candidatos à presidência. Um evento definido pelo comando da campanha como um freio de arrumação. Flávio Bolsonaro se reuniu com cerca de 40 candidatos do PL ao Senado para alinhar o discurso da bancada. Foi também o primeiro encontro entre Michele Bolsonaro e o enteado desde as críticas públicas feitas a ele pela ex-primeira-dama há 2 meses e o vídeo de reconciliação em julho. Michele participou hoje de gravação da propaganda eleitoral de Flávio. O encontro teve orações, brincadeiras e um abraço entre os dois. Unidos nós vamos vencer e vamos cuidar de quem mais precisa. Então esse é um momento
É uma virada de chave para a nossa nação, onde a gente tem que trazer Deus em primeiro lugar e a gente unir no bem maior, que é libertar Jair Messias Bolsonaro e os presos do 8 de janeiro. Uma das prioridades de Flávio é tentar aumentar a bancada de oposição no Congresso, especialmente no Senado. A casa tem o poder de abrir processos de impeachment contra ministros do Supremo. Críticas ao tribunal serão base da campanha do PL. Hoje, por exemplo, ele mencionou o encontro de Lula com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mediado pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. E lembrou sobre indicações de ministros ao STF e também a atuação do Senado. O presidente da República, ele indica ministro do Supremo, próximo indicará 4. Quem tira é o Senado. Como a gente está aqui com os candidatos ao Senado, vocês são a favor de impeachment do Alexandre de Moraes? Então é a população, Lula passou parte do dia tratando do tarifaço imposto ao Brasil pelos Estados Unidos, tema que será incorporado na campanha do candidato à reeleição. Se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e quis detalhes da mais recente sinalização americana. O governo Trump respondeu na Organização Mundial do Comércio que está à disposição para discutir o assunto. Lula vai aprofundar na propaganda eleitoral o discurso, segundo auxiliares, já testado e aprovado pelas pesquisas. O da soberania e que o Brasil não se curva a Donald Trump e que está aberto a fazer negócios com o mundo. Como parte dessa estratégia, ele conversou hoje com autoridades das Filipinas. O país preside a Associação das Nações do Sudeste Asiático. Hoje, o bloco é o 5º maior parceiro comercial do Brasil. Ronaldo Caiado, do PSD, concedeu entrevista. O candidato a vice na chapa, Gilberto Kassab, publicou uma foto de um encontro de Caiado com os ex-presidentes Michel Temer e José Sarney e com integrantes da campanha. Romeu Zema, candidato do Novo, voltou a defender hoje o indulto aos condenados pelos crimes do 8 de janeiro. Vou dar o indulto ao Bolsonaro, sim. Darei um indulto a ele e quero que os julgamentos feitos, que na minha opinião tiveram caráter político, sejam todos refeitos com mais isenção. Renan Santos, do Missão, esteve no interior de São Paulo e participou de um almoço com empresários em São José do Rio Preto. A participação de Michele Bolsonaro na campanha de Flávio. Veja no comentário de Fernando Mitri. Flávio Bolsonaro já tem a abertura de sua campanha no horário eleitoral do jeito que ele quer e precisa, contando a seu lado com a figura que já era forte e agora anda mais revigorada, Michele Bolsonaro. Ela já gravou com ele e anunciou que a página, aquela crise na família, já está virada. Virar essa página era o que Flávio tentava conseguir desde o início dos conflitos. Vamos ver agora qual será o grau de comprometimento de Michele com a campanha de Flávio e se vai além da gravação de vídeos, independentemente de briga de família. Mas ele já deu um passo importante com ela, um apoio fundamental, até por causa do ambiente de tantas dificuldades políticas em busca de alianças, incluindo a frustração de não ter conseguido um nome feminino para ser vice na sua chapa. Thaís, Felipe. Obrigada. A Advocacia Geral da União recebeu uma proposta do Discord sobre proteção de menores na plataforma. Vamos ao vivo a Brasília. Natália Paz tem os detalhes. Boa noite, Natália. Boa noite, Thaís, a vocês e a todos. O documento que foi entregue após uma cobrança do governo ainda não foi detalhado. Essas negociações começaram depois que um relatório do Ministério da Justiça apontou falhas nos mecanismos de verificação de idade e de proteção de crianças e adolescentes. A AGU cobrou da empresa a adoção de medidas consideradas efetivas para cumprir a legislação brasileira, incluindo mecanismos de verificação de idade, prevenção de riscos e proteção de usuários menores de idade. Agora a proposta vai ser analisada e o governo vai estudar a possibilidade de firmar um termo de ajustamento de conduta com a plataforma. Segundo a AGU, essa busca por uma solução negociada não impede a adoção de medidas administrativas ou judiciais, se for necessário, para garantir o cumprimento da lei. Na semana passada, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados abriu um processo de fiscalização para investigar possíveis falhas da empresa no cumprimento do ECA Digital. É com vocês. Um acidente entre 2 caminhões no Paraná terminou em confusão e tentativa de saque. A repórter Ellen Santos tem mais informações.
Estamos aqui na BR-277, no quilômetro 478, no município de Nova Laranjeiras, onde um grave acidente entre dois caminhões terminou com um conflito. Esse acidente foi registrado por volta das 4h30 da tarde e no momento em que os caminhões tombaram, vários indígenas de aldeias próximas aqui foram até os veículos para saquear as cargas. Eles ameaçaram socorristas e uma médica que prestava atendimento. Inclusive, os profissionais precisaram se trancar dentro da viatura para garantir a sua integridade. Ao todo, o atendimento durou mais de 6 horas. Os feridos foram atendidos por equipes da IPR Iguaçu e do SAMU e encaminhados ao hospital. Entre eles, um policial militar que teve um ferimento na cabeça. As filas ficaram grandes em ambos os sentidos, tanto sentido a Foz quanto a Curitiba. E assim que o trânsito foi liberado, as equipes das forças de segurança permaneceram no local até que as pessoas pudessem seguir a sua viagem com segurança. E numa publicação feita nesta terça, o governo Trump disse que o domínio dos Estados Unidos sobre as Américas nunca mais será questionado. Divulgado pelo Departamento de Estado, o vídeo cita Donald Trump como um recente defensor da doutrina Monroe, uma política histórica dos americanos para limitar a interferência europeia nas Américas. Fast forward to the modern era, where the doctrine has found its latest champion in President Trump. O vídeo mostrou a captura do ditador Nicolás Maduro como um exemplo recente da doutrina. This calculated maneuver delivered a resident signal across the hemisphere. A publicação diz que o domínio americano no hemisfério ocidental nunca mais será questionado e acontece num momento de competição acirrada entre China e Estados Unidos pela influência econômica na América Latina. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou busca e apreensão contra um ex-secretário do governo do Maranhão, que seria a fonte de uma denúncia jornalística. Vamos voltar a Brasília. Natália Pazzi tem mais informações. Exatamente, Felipe. Raimundo Cutrim, que atuou como secretário de Segurança do Maranhão, é citado pela Polícia Federal como fonte do jornalista Luiz Pablo. Ele é autor de reportagens apontando o suposto uso irregular de veículos oficiais pelo ministro Flávio Dino do Supremo. Advogados reclamam que o jornalista virou alvo da investigação e não o suposto crime que ele denunciou. E a defesa de Cutrim afirmou que ainda não teve acesso aos processos. Dino negou irregularidades. Disse que Luiz Pablo o seguia e cobrava dinheiro para não publicar mentiras. Ele já chegou a ser preso em uma investigação por extorsão contra autoridades, o que o jornalista afirma que é inverídico. Já o ex-secretário, que foi apontado como fonte, está atualmente preso. Ele é acusado de atrapalhar a investigação de um homicídio. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Associação Nacional de Jornais e a Associação Nacional de Editores de Revistas divulgaram nota conjunta em que manifestam profunda preocupação com o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Afirmam que ações judiciais que quebram o sigilo da fonte não têm amparo constitucional e abrem precedentes que ameaçam a liberdade de imprensa. É com vocês. O dia de hoje foi marcado por essa operação de busca e apreensão contra as fontes, com, na verdade, a fonte, que é um secretário do governo, um ex-secretário do governo do Maranhão, do jornalista Luiz Pablo, que é um jornalista independente lá do Maranhão, que fez uma matéria investigativa sobre o que ele considerou um uso irregular de um carro por parte do ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Flávio Dino, numa ida ao Maranhão. Mas se o uso é irregular ou não, se a matéria é exatamente correta ou não, é do risco do jornalismo, é do risco do jornalismo investigativo. Nesse caso, é um jornalista independente, poderia ser vinculado a um jornal, a uma emissora de rádio e televisão, mas é um jornalista independente. É para isso que é feito o jornalismo em uma sociedade aberta, numa sociedade livre, para fazer a denúncia, para desvendar os segredos, os sigilos do poder, para tomar o risco da oferta da informação da qual se beneficia toda a sociedade e que pode ser julgada por toda a sociedade. Na medida que se quebra o sigilo de fonte, se ameaça toda a atividade jornalística no país, se cria um efeito de medo. Qual é o jornalista, especialmente independente, que fará, a partir de agora, uma investigação, uma matéria de denúncia, assim por diante, que não se sinta protegido, eventualmente, por um grande grupo de comunicação, e mesmo jornalistas ligados a grupos de comunicação,
obviamente terão medo e eventuais denunciantes, ou seja, terão também medo de denunciar eventuais problemas que identificam na esfera pública ou privada, com medo da quebra exatamente do princípio do sigilo de fonte. É muito impressionante o apoio que ainda esse tipo de agressão evidente à liberdade de expressão tem no próprio jornalismo brasileiro ou em parte dele. O último ponto, isto vem acontecendo no Brasil há no mínimo 7 anos. Onde vai parar, a gente não sabe, mas é um dano bastante grave para a nossa democracia. A seguir, tomate, batata e café ficam mais baratos em julho. Bicho preguiça foge de incêndios e é resgatado na Band do Acre. Corinthians não renova contrato e Memphis Depay deixa o time. E ainda a rodada de Libertadores e Sul-Americana com o Fernandinho Fernandes. Não saia daí, a gente volta já. Para fugir da seca e dos incêndios florestais no Acre, animais silvestres buscam abrigo em áreas urbanas. Um bicho preguiça apareceu na TV5, afiliada da Band em Rio Branco. O repórter cinematográfico Michael Costa trocou a câmera pela missão de ajudar a visitante. Posicionou o tripé que normalmente dá estabilidade às imagens e em poucos minutos o equipamento ganhou outra função. Isso, garota! A visitante é uma preguiça de 2 dedos. As 2 garras longas nas patas dianteiras ajudam a diferenciar a espécie das preguiças de 3 dedos, as mais comuns. É um animal encontrado principalmente aqui na Amazônia. Depois da descida, quem assumiu a ocorrência foi o Corpo de Bombeiros. Da TV, ela seguiu para o Centro de Triagem de Animais Silvestres. Nesta época do ano, cenas assim começam a se repetir. A seca aperta, as queimadas avançam e muitos animais deixam a mata à procura de outros lugares para se proteger. Nessas horas, a orientação é manter distância e chamar quem sabe fazer o resgate. Porque às vezes você pensa que, por ser uma preguiça, ela é um animal dócil e tal, mas é silvestre. Se você dá a mão para ela, ela pode prensar a sua mão, né? Para visitante da TV5, a aventura termina por enquanto no centro de triagem. Se estiver saudável depois da quarentena, o próximo caminho não vai precisar de tripé. Será de volta para a natureza. Legal demais, hein, Fernandinho? Boa noite. Essa hora, 1h, dá até preguiça. A gente fica até assim, né? A gente fica até mais devagar. Vou dar uma espreguiçada, né? Já. Deu preguiça, foi no Fluminense e Rivadavia 0x0, ninguém fez gol. Pô, arrumaram uma bucha, hein, cara? Empatar em casa, vai ter que resolver a parada na Argentina, jogo da Libertadores. Olha, a situação delicada no Fluminense. Deu preguiça no torcedor. Também. E agora São Paulo e Bolívar? São Paulo se deu bem, não foi preguiçoso. Lá na altitude, 3.600 metros, ganhou do Bolívar, ou melhor, empatou com o Bolívar 1x1. Tava ganhando de 1x0, até que tava jogando bem, mas a altitude, rapaz, cansa. Pesou, né? A altitude é pra preguiçoso, cara, porque cansa. Ó, pra correr, pra andar, é super difícil. Enfim, um ótimo resultado do São Paulo. Amanhã tem mais, né? Vamos nessa? Sem preguiça, vamos trabalhar. Sem preguiça? Então vamos embora, Libertadores. Quarta-feira tem Cerro Porteño e Palmeiras, mais uma vez Cerro Porteño e Palmeiras. Jogão, Flamengo e Cruzeiro, jogão de bola também. E tem Sul-Americana também, né? Cadê você, Sul-Americana? Bragantino e Atlético Mineiro, mais um pega interessante. Copa do Brasil. Eu acertei, tá? Eu disse isso. Falou? Todo mundo aqui na Band ouviu dizer que ia dar isso. Eu só não entendi como é que deu. Olha aí, nós teremos Grêmio Internacional, são 3 confrontos clássicos. Cruzeiro e Atlético Mineiro, e depois Vasco e Vitória. Tá aí, está animada?
Animada? Eu tô receosa. Vascaíno é sempre receoso, não tem jeito. Aí baixa tem guarda. Palmeiras e Santos. Os jogos começam no dia 26. Termina, semana que vem tem Libertadores Sul-Americano, jogos da volta. Depois começa essa fase quarta de final da Copa do Brasil. Eu só tenho uma certeza. 4 times de estados diferentes estarão. Engraçadinho. Isso me dá preguiça, Felipe. Olha, tem gente ansiosíssima para ouvir você comentar tudo. Bom, há muito tempo eu venho falando que já era um absurdo ele ter vindo. E agora ficar embaçando para renovar, o jogador aceitou redução e tal. Eu não sei o que aconteceu. O presidente do Corinthians foi ontem no Ministério Público, prestou um depoimento, voltou e falou, não tem contrato. Memphis Depay, sabe o que é o pior? O Corinthians deve mais ou menos umas 70 milhas para o Memphis, juntando tudo. Ele vai pôr no pau mais um transfer ban e tá bravo, já soltou uma nota dizendo que vai para cima e o Corinthians vai ter que arrumar 70 milhas para pagar o cara. Nossa. Vai ficar caro, hein? E como? Tudo isso? Muito mais, já no Sport Total. Espero vocês. Não tenha preguiça, não durma, nos espere. Isso aí. Até já. Aqui no Brasil, o volume de recursos públicos para habitação cresceu mais de 350% por habitante. O indicador faz parte de um dos pilares avaliados pelo Prêmio Band Cidades Excelentes. A chave gira e abre muito mais do que uma porta. É a certeza de uma vida digna e com segurança. Dona Mari Lourdes, que o diga. Quando a gente não tem uma propriedade nossa, tem a preocupação, pagar uma casa, pagar o aluguel. E nós tendo a nossa firmeza, que é nossa casa, né, como eu disse a você, não tem explicação. Essa realidade tem ganhado força no país. Uma nova pesquisa do Índice de Gestão Municipal Aquila aponta que o volume de recursos públicos destinados à habitação cresceu 353% por habitante desde 2022, impulsionado principalmente pelo programa Minha Casa Minha Vida. Não é apenas a construção de novos imóveis que entra nessa conta. O estudo mostra que o papel dos municípios também é fundamental para que esses investimentos virem realidade. Um exemplo é o planejamento urbano, que prevê o necessário para garantir mobilidade e infraestrutura básica. Em Feira de Santana, uma das cidades baianas que se destacam nesse indicador, o volume de recursos contratados chega a mais de R$1.000 por habitante, de acordo com o levantamento, o que tem permitido que mais famílias tenham acesso à moradia e à regularização de propriedades. Esses programas desenvolvidos aqui na cidade possibilitam a realização de sonhos, tá? Tanto por meio daquele que recebe a sua casa, através da seleção que a prefeitura faz. O programa é federal, mas é a prefeitura que faz todo o processo de seleção até o momento da entrega. O coração está mil, as crianças estão na felicidade só. Você imaginar que é seu, né? Que é uma coisa que, poxa, você conseguiu, você conquistou. O indicador de Programa de Desenvolvimento Habitacional faz parte do pilar Infraestrutura e Sustentabilidade, um dos avaliados pelo Prêmio Band Cidades Excelentes. A premiação reconhece as boas práticas de gestão dos municípios brasileiros. Esse indicador equipara todos os 5.570 municípios e permite fazer comparações entre os municípios que são comparáveis, seja por região, seja por macro-região, micro-região. É uma bússola que ajuda o município a confirmar se ele está performando bem, né, ou se tem oportunidades de melhoria. Depois das etapas estaduais, os destaques de todo o país se encontram na grande final nacional, em Brasília, programada para dezembro. A inscrição de projetos foi prorrogada até o fim de agosto. A seguir, inflação desacelera e fica abaixo do teto da meta do Banco Central. A história da trilha sonora que marca os debates da Band há quase 40 anos. O Jornal da Noite volta já. Todo mundo tem um celular, todo mundo tem um streaming, mas só o Band Esporte Celular vem com tudo isso e muito mais. Tá sabendo, né? Chegou o Band Esporte Celular, o chip com a maior cobertura 5G do Brasil, com internet, ligações e WhatsApp ilimitado. E vem com streaming Nilco Play, todos os canais, notícias, filmes, séries, gastronomia e, claro, muito esporte. Tudo isso na sua mão a partir de R$ 45. E você ainda pergunta por que precisa mudar de chip. Para não ter mais dúvida, só aqui você tem acesso exclusivo à plataforma do eSaúde, com consultas 24 horas e sem limite. Agora seu chip vem com conteúdo, saúde e você ainda economiza.
Um chip, tudo que você precisa. Band Sport celular, conexão, diversão e saúde. A inflação oficial do país ficou perto de zero no mês passado e a Juliana Rosa explica o que ajudou no resultado. Do brasileiro esse ano, o IPCA finalmente ficou perto de zero, 0,07%. Significa que, em média, os preços ficaram estáveis. Claro que alguns sobem e outros caem. Em 12 meses, diminuiu para 4,44%, dentro do limite da meta do governo. Alimentos tiveram deflação. Tomate teve uma queda de quase 30%, batata, cenoura, café, vestuário e gasolina também caíram. A safra e o clima estão ajudando, mas também tem efeitos do aperto financeiro das famílias, que estão reduzindo o consumo. Entre as altas de preços, destaque para a energia elétrica, saúde, plano de saúde e passagens aéreas. O resultado geral do IPCA aumenta a chance de mais um corte de juros em setembro. O corte não está garantido ainda, porque alimentos devem voltar a subir com impactos do El Niño, final de setembro, início de outubro, e serviços, cabeleireiro, dentista, estão acelerando. A inflação demora a cair no Brasil, você vê mesmo com juros tão altos, porque tivemos impacto do petróleo esse ano, tem muitos estímulos do governo ao consumo e a dúvida se no ano que vem os gastos públicos vão ser contidos. É uma queda suada aí da inflação para o brasileiro. Há quase 40 anos, ela é sinônimo de democracia, um som que anuncia o momento de decidir o futuro do país. A trilha sonora que acompanha os debates na Band desde 1989 ganhou uma nova versão este ano. Domingo, quando as luzes do estúdio se acenderam, a Orquestra Baquiana SESI São Paulo, sob a regência do maestro João Carlos Martins, anunciava mais um capítulo da democracia no país. Essa história começa em 1989. Após anos de ditadura militar, a Band organizava o primeiro debate presidencial da história. A expectativa era enorme. Só faltava uma coisa: a trilha sonora. E o nosso diretor de operações da época, Zé Emílio Ambrosio, ele começou a pesquisar, e eu também comecei a pesquisar, e a gente encontrou algumas músicas. E num certo momento, nos reunimos lá na rádio, e ele me apresentou 4 músicas. Quando ouvimos aquela última música, não tivemos mais dúvida. Estava nascendo ali a trilha sonora. A música Eyewitness News, algo como notícia em tempo real, é do compositor americano Walter Murphy, premiado por trilhas feitas para TV e cinema. E embora não tenha sido composta para as eleições brasileiras, está na história do país há quase 40 anos. Nesse período, muita coisa mudou, mas a trilha permanece a mesma, ou quase. Já consolidada na memória do brasileiro como a trilha sonora das eleições, em 2010, a música ganhou uma nova versão. Pela primeira vez foi executada por uma orquestra, ganhou um ar mais clássico. E tudo isso começou bem aqui, nesse piano. Recebi um telefonema da Band no dia anterior, perguntando se eu poderia gravar essa trilha. Ele falou, mas nós só temos amanhã para gravar isso. Era um sábado. Eu falei, eu faço o seguinte, eu vou estar dando um concerto no interior, mas vamos preparar o arranjo e vocês poderão vir, antes de começar o concerto eu gravo essa trilha. E eu gravei e realmente foi para o debate. Em 2026, com a proposta de trazer a participação de uma orquestra para dentro dos estúdios, ainda que de forma virtual, uma nova mudança acontece, com novos arranjos. Colocou mais elementos, reforçou os naipes, que a gente chama os naipes, são os vários setores da orquestra, né? Naipe de sopro, naipe de metais, percussão. A gente implementou mais instrumentos, mais respostas de frase, que a gente chama, mas sempre mantendo o quê? A essência da música. Novos acordes, a mesma essência. A urgência da notícia
a solenidade dos momentos especiais, à altura da anfitriã, a democracia. O Jornal da Noite termina aqui. Para rever as nossas reportagens, acesse band.com.br. Uma excelente quarta-feira para você. Obrigada pela companhia. Tchau. Sobre a decisão de voto para presidente. Essa pesquisa divulgada agora apresentando os seguintes pontos principais. 20% dos eleitores brasileiros decidem seu voto para presidente na última semana antes da eleição. Ou seja, aquela história de deixar para a última hora, realmente, neste caso, é verdade. A gente traz muito aqui a pesquisa de intenção de votos, mas também é importante saber o comportamento desses eleitores, né? Nesse caso, dentro desse grupo, 10% então dizem que vão escolher o candidato no próprio dia da eleição. Andreasa vai chegar por aqui para trazer o que ele apreendeu dessa pesquisa. Se te surpreende, inclusive, né, Andreasa? É muito difícil, estava pensando sobre essa pesquisa, é muito difícil aferir a formação do voto, né? É um processo longo. Existem aqueles, e isso serve para o voto bolsonarista, para o voto lulista, existem aqueles que são apaixonados, né, que são a base fiel do candidato e que são impermeáveis às circunstâncias, às ocorrências, às denúncias, às falas, tem um voto formado. De modo geral, e é uma pena que essa margem talvez seja menor do que a gente gostaria, do que eu gostaria, de modo geral as pessoas formam um voto no curso de um processo longo, né? É muito difícil você dizer que, eu acho, eu decido o meu voto na hora, eu decido o meu voto na semana. Sim, ok, mas eu acho que tem um processo de acúmulo de informações mais longo e mais complexo, que talvez não seja necessariamente percebido e que no final das contas faz alguém achar, porque é bastante diluído, achar que formou a decisão de voto para presidente em cima da hora. Para o Senado eu acho diferente. Para o Senado, ainda mais quando são dois candidatos, como vai ser esse ano, 2 vezes votar para Senado, aí eu acredito que as pessoas votem decidindo no dia, muito influenciado por parentes, por amigos, e talvez votem sem nem saber em quem. É uma eleição difícil essa para o Senado, as pesquisas têm dificuldade de captar por causa disso. A questão da formação do voto é mais complexa, é difícil de aferir em pesquisa, mas enfim, tem alguns dados importantes aí. Com certeza, né? Inclusive porque a gente tem trazido pesquisas de intenção de voto quase que todas as semanas aqui, né? E a gente considera que as pessoas que respondem, elas estão pensando e têm decidido em quem vai votar. Mas aparentemente, pelo menos 20% dessa galera aí responde, mas não tem certeza. Vai decidir ali mais para perto da eleição, mais para a última hora. Por isso é importante você ficar de olho, acompanhando e vendo essas mudanças, mesmo que pequenininhas aí, conforme a pesquisa se aproxima da eleição. Andreasa, vamos falar de outro assunto? Hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou uma operação de busca e apreensão contra o ex-secretário de Segurança Pública do Maranhão, Raimundo Cotrim. Ele foi alvo da Polícia Federal porque ele foi identificado como responsável por ser a fonte de informações de um jornalista, Luiz Pablo, que também foi alvo da Polícia Federal, depois de fazer reportagens denunciando o ministro Flávio Dino, no início desse ano, o uso de carros, oficiais, por questões particulares, e aí foram atrás de quem era essa fonte, uma questão muito polêmica, né, porque envolve uma matéria jornalística, envolve censura ou não do trabalho desse jornalista, a revelação da fonte, e agora não só a revelação da fonte, como uma operação contra ela, né? Queria saber qual é a sua avaliação disso. Isso é uma violência contra o princípio constitucional. Nós estamos falando do sigilo de fonte, no final das contas. Flávio Dino é um agente político. Ele é líder de um grupo político no Maranhão. Ele é, ao mesmo tempo, ministro do Supremo e líder de um grupo político no Maranhão. É importante ter clareza, separação sobre as coisas aqui.
Em Brasília ele é ministro do Supremo, no Maranhão, agente político. E tudo mais constante, contando com Alexandre de Moraes, tomando providências com base na sua caneta para influenciar na eleição no Maranhão. Atenção a isso que está acontecendo no ano eleitoral, não é a primeira vez que acontece. Qual é a história do Luiz Pablo? Eu não sei se o Luiz Pablo é ligado a um grupo político, a outro, ele pode ser ligado a quem ele quiser. Quem não pode ter adversários na política é o Flávio Dino. Esse é o ponto da ideia de que Luiz Pablo é de um grupo adversário ao de Dino. O Luiz Pablo pode ser do grupo que ele quiser. Quem não pode ter grupo político é o ministro do Supremo, Flávio Dino. E aí a gente chega à questão do Luiz Pablo. Eu li a reportagem dele. Tecnicamente, a reportagem é essa reportagem que encadeou as reações de Flávio Dino. A reportagem é impecável, trata de um ministro do Supremo usando carros oficiais do Judiciário do Estado do Maranhão, carros que só podem ser usados pelo Judiciário do Maranhão, sem uma sessão formal, usando o carro para fins privados, Flávio Dino e a sua família. Essa é a denúncia jornalística legítima de Luiz Pablo, para a qual Flávio Dino não tem resposta. Uma denúncia que não é investigada, investigado sendo o jornalista que fez a denúncia. Então, em função disso, Flávio Dino vem com a conversa, porque a conversa fiada de modo a manter no Supremo a investigação. Luiz Pablo não tem foro por prerrogativa de função. Jamais poderia estar sendo investigado ou objeto de busca e apreensão no Supremo Tribunal Federal. Mas é o seguinte, esse é o texto xandônico, do direito xandônico. Eles são vítimas. Tudo vira um ataque ao Supremo. Então Flávio Dino seria perseguido. O jornalismo que persegue, veja como são as coisas, vira um ataque. Stalker, vítima, Flávio Dino, portanto, vítima ao Supremo. É a razão porque o caso está no Supremo Tribunal Federal. E, em função disso, busca e apreensão contra o jornalista. Pegaram o tablet, o computador, o celular do cara. De lá, extraíram as informações, fizeram pesca probatória, extraíram as informações sobre a fonte do Luiz Pablo. Então, vejam, pegaram o celular do jornalista, acessaram o seu conteúdo, descobriram quem era a fonte, portanto, quebra do sigilo da fonte e, em função disso, uma operação policial hoje contra a fonte, quem quer que seja. Ah, mas o cara está preso, a fonte está preso, está em prisão domiciliar. E quem ordenou a prisão dele? Flávio Dino. Cara do grupo adversário. Então tem tantas camadas aí postas nessa história, mas no final das contas, indefensável, nós temos um investimento que começou em março. Eu estou muito à vontade para falar sobre isso, porque já em março eu denunciava, já em março eu escrevi sobre isso e falei sobre isso. A violação do direito do jornalista Luiz Pablo, agora, obviamente, era questão de tempo, chegando na fonte do cara. Fonte do cara. Agora, o Luiz Pablo é jornalista, tem um blog lá no Maranhão, certo? Então ele não está protegido, mas as coisas vão chegando na base do precedente, daqui a pouco está todo mundo com medo de Xandão e Flávio Dino na base dessa violação de um princípio constitucional. A defesa do deputado Alfredo Gaspar entregou ao Supremo Tribunal Federal laudos periciais sobre aquela acusação de estupro contra o deputado. É assunto para ele. Cláudio Humberto, boa noite para você. Seja bem-vindo mais uma vez. Olha, essa questão envolvendo o deputado Alfredo Gaspar é daquelas baixarias que surgem em todas as campanhas, né? E de todos os lados. Aliás, os que promovem essa baixaria contra Alfredo Gaspar são os mesmos que no passado e até no passado recente foram vítimas do mesmo tipo de ataque absolutamente desmedido, né, sem controle. Até porque o ataque desferido no período pré-eleitoral, esse período é curto demais para que os fatos fiquem devidamente esclarecidos. É por isso que chamou a atenção a retomada desse assunto 5 meses depois de estar na gaveta do ministro Gilmar Mendes, que é o relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Chama a atenção também a demora do ministro de mandar periciar as provas que foram apresentadas pelo deputado. E as provas são absolutamente contundentes. Ele fez, por iniciativa própria, ele submeteu a um exame de DNA para demonstrar que não tem qualquer vínculo de paternidade com uma moça, uma senhora, uma jovem senhora, que seria produto desse tal de suposto estupro. Inclusive, essa senhora, que não conhece Alfredo Gaspar, que mora em outra cidade, não em Alagoas, mora em outro estado, mora no Rio de Janeiro, ela teve a iniciativa de gravar um vídeo
em que ela conta toda a história, ela expõe a história da família, a história da mãe, e que só aos 15 anos, ela diz, é que tomou conhecimento de que o seu pai biológico era uma pessoa que ela cita nesse vídeo e que é produto exatamente da relação entre a mãe e esse cidadão quando eles eram adolescentes. Trata-se disso. E, por acaso, esse cidadão é aparentado de Alfredo Gaspar. Alfredo Gaspar não tem nada a ver com isso. Tanto assim que o exame de DNA prova isso. Além, é claro, desse e de outros documentos, né? Mas 5 meses depois, o ministro Gilmar Mendes ainda não atendeu, não acolheu a um pedido da defesa de Alfredo Gaspar, que move uma notícia, uma queixa-crime contra os deputados que o acusaram, os parlamentares, um deputado e uma senadora. Mas, assim, o que parece estar em curso, apesar da demonstração da prova da sua inocência, é exatamente esticar esse assunto o máximo possível, a fim de produzir algum tipo de desgaste contra o deputado. Eu sou de Alagoas como deputado e no Estado todos conhecem essa história, né? Então fica ruim para todo mundo, né? Não apenas para os nomes envolvidos, mas também para a própria justiça brasileira, porque trata-se de uma questão de crime contra a honra, né? E que precisa ser logo esclarecido. Outro fato, essa coisa só piora, né? Aí apareceu a denúncia de um camarada que disse ter participado de uma reunião, em que ele é testemunha de uma reunião em que o deputado Lindenberg Farias, diante das evidências de que essa acusação contra o deputado Alfredo Gaspar não ia dar em nada, porque é falsa, ele então teria subornado uma outra mulher, pagando-lhe 16 mil reais para fazer alegações semelhantes contra o deputado Alfredo Gaspar. Enfim, não se sabe se isso é verdade ou não, mas a denúncia foi feita e é o tipo da denúncia, pela sua gravidade, que deveria ser averiguada, né? Mas, enfim, quem esperava por uma baixaria do tamanho de um bonde, né, como se diz na minha terra, nessa campanha eleitoral, pelo menos uma primeira delas já apareceu e a vítima é exatamente o deputado Alfredo Gaspar. Como a gente, só para recordar, isso surgiu no dia em que Alfredo Gaspar fez a leitura do relatório, ele que foi o relator da CPMI que investigou aquele roubo bilionário a cerca de 9 milhões de aposentados e pensionistas. E na leitura do relatório, uma longa leitura, ele pediu o indiciamento, ele propôs o indiciamento e a prisão de Lulinha, o filho do presidente Lula, por envolvimento com o careca do INSS, aquelas coisas todas que nós já sabemos. E aí o deputado do PT e uma senadora aliada convocaram no mesmo dia uma coletiva para fazer essa denúncia, essa acusação que se verificou logo que era falsa contra o deputado Alfredo Gaspar. É o processo eleitoral que está em curso e coisas assim acontecem mesmo, né? E olha, não é privilégio do Brasil, né? A gente acompanha isso. Onde quer que haja uma eleição, uma disputa eleitoral, há sempre baixarias assacadas contra adversários. Ô Cláudio, você está trazendo aqui vários fatos. Você sabe que ontem a TV Globo e também o jornal Folha de São Paulo, hoje de manhã, trouxe mais um que eu vou acrescentar aí, que o deputado Alfredo Gaspar, ele acionou a Polícia Legislativa Federal após ter sido procurado pelo comerciante Luiz Antônio Lopes com a informação de que o também deputado Lindenberg Farias havia montado um esquema para forjar uma denúncia de estupro contra ele e que essas informações foram enviadas ao Supremo Tribunal Federal com a ajuda das informações obtidas pela Polícia Legislativa. Quer dizer, tem mais um elemento aí para colocar, além desses dois que você já trouxe. Exatamente, Verusca. É aquela coisa, né? A informação que eu tenho é que o deputado não conhece o camarada que fez a denúncia e também ele é um pouco cauteloso em relação a isso, porque, afinal de contas, esse camarada não é a primeira vez que ele faz denúncias contra o deputado do PT. Então pode ser que seja mais uma denúncia infundada e tal. Não se sabe ao certo, né? É preciso investigar. O que não pode é não investigar denúncia tão grave envolvendo a honra das pessoas, né? Se é verdade que um deputado federal
tentou contratar ou contratou uma pessoa para prestar um depoimento falso, inclusive perante a justiça brasileira. Isso é um crime que merece a punição de perda de mandato, merece até prisão. O Mercado Municipal Adolfo Lisboa é um dos maiores cartões postais de Manaus, no Amazonas. Inaugurado em 1883, foi construído em estilo Art Nouveau, com estruturas metálicas pré-fabricadas na Europa. Ele é um dos símbolos da Belle Époque amazônica, fruto do desenvolvimento e da riqueza que foram trazidos para essa região graças ao auge do ciclo da borracha. Ao longo dos anos, o Mercadão de Manaus passou por diversas obras de revitalização e hoje em dia é um dos pontos turísticos mais visitados da capital amazonense. Os 4 pavilhões abrigam mais de 170 permissionários. É o lugar ideal para conhecer os produtos típicos da região, comprar objetos de decoração e lembranças do Amazonas. O Mercado Adolfo Lisboa é um verdadeiro patrimônio do norte do país. Quanto mais eu estudo, mais eu percebo como é difícil você analisar o mundo. Pensar dá trabalho, mas hoje em dia ter opinião virou um verdadeiro hobby. Todo mundo entende de tudo. E eu vou te dizer mais uma coisa. Quem tem muita convicção é porque leu pouco. E se você de repente não prestar atenção, você vai acabar repetindo alguma coisa que disseram para você e é bem podre. Eu sou Luiz Felipe Pondé e agora eu estou aqui na Band News TV. Michele e Flávio Bolsonaro promovem reencontro após crise em família e gravam um vídeo para a campanha presidencial. Defesa de Antony Garotinho protocola petição para anular suspensão de direitos políticos em tribunal. Alexandre de Moraes determina a operação de busca contra a fonte de jornalista no Maranhão. Sobreviventes de terremoto na Colômbia buscam desaparecidos em meio a escombros de construções. O número de mortos chega a 254. Mitre, boa noite. Sabino, boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite. Tranquilos? Vamos fazer uma rápida análise com vocês dois do que foram os debates e a repercussão, porque seguem repercutindo, principalmente o de São Paulo. Para o Sabino, já li na coluna dele no UOL, de olho em 2030. Acho que foi uma antecipação. Aliás, nós aqui na Bandeirantes, nós somos os primeiros a falar isso, que era uma antecipação do debate de 2030. São 2 potenciais candidatos, são fortíssimos, são muito bem preparados e eu diria até mais, eu me arrisco a dizer que seria um alento para o país ter 2 candidatos com essa qualidade. Mitre. Eu concordo plenamente, eu acho que essa possibilidade dada a realidade do momento, porque a nuvem política muda o tempo todo. Mas, nesse momento, a realidade nos permite tirar essa conclusão, que é sempre uma hipótese, uma conclusão que não é permanente, mas ela pode permanecer, porque, potencialmente, esses 2 têm tudo para chegar juntos, um contra o outro, né? Num debate aqui na Band. Agora, eu acho o seguinte, e isso é uma história muito interessante, porque eles estiveram aqui há 4 anos e fizeram um debate muito bom. Aquele debate que os 2 protagonizaram aqui foi quase uma exceção
no mundo dos debates brasileiros na época, porque eles se comportaram muito bem, os dois, trabalharam bem com os seus conteúdos, nas suas posições, e se diferenciaram em relação aos outros debates. E aquilo foi um exemplo. Eu achava o seguinte, talvez seja aquele o maior debate da história da Band, o mais completo, mas esse de agora deu um salto de qualidade, foi melhor ainda. E sabe o que foi interessante? O Sabino, só para fazer a referência, o Mitre puxando para Minas Gerais, para Magalhães Pinto, né? Você olha e a nuvem está de um jeito, como a política, né? Olha de novo e ela já mudou. Ah, mas sem dúvida. Esses mineiros, eu vou te dizer. Vamos corrigir isso de uma vez por todas? Porque todo jornalista fala que foi o Magalhães Pinto. Não foi. Quem foi? Foi o presidente Antônio Carlos, neto do patriarca da Independência. Foi mineiro também, não? Mineiro, presidente de Minas. Olha. E ele é que disse isso. Antônio Carlos. Antônio Carlos. Você sabe? Mas depois passou para a história. O Tancredo já foi autor, o Magalhães Pinto já foi. Claro que o Magalhães Pinto repetiu isso, mas o pai da ideia é o presidente Antônio Carlos. Eu, para dizer certinho, fui num buscador aqui e dá Magalhães Pinto. Dá. Mas se você põe depois presidente Antônio Carlos, a nuvem política, você vai achar. E se você for na inteligência artificial, pior ainda. Você pode achar vários outros. Pior ainda. É por isso que não dá para confiar. Mas só voltando ao debate, que eu queria complementar o que o Mitre está falando, apesar de ser um debate, não sei se apesar é a palavra correta, mas foi um debate de alta qualidade e, ao mesmo tempo, não foi um debate morno. Não foi daqueles debates modorrentos. Foi um debate em que o embate, muitas vezes, aconteceu ali com provocações civilizadas, dentro das regras, mas que traziam conteúdo, obrigavam as pessoas a entender o que estava acontecendo ali. Agora, em relação às ausências, muitas campanhas, muito coordenador de campanha, muito marqueteiro, aconselha o candidato a não ir a um debate. Mas a quantidade de reportagens que a gente viu na concorrência, vamos dizer assim, nos sites, nos jornais, repercutindo o debate. A rede social inteira tinha recorte dos candidatos que participaram desses debates nos estados. Quer dizer, não dá para fazer essa leitura que muito marqueteiro faz, como o próprio Paes fez, né, o Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, dizendo que foi aconselhado pelo jurídico da campanha, né? Porque houve uma exposição e a Band já tem essa tradição. Né? Muito jornal trazendo, inclusive, a foto, o retrato ali do debate. Perde quem não veio, né, Mitre? Eu acho o seguinte, na medida em que evolui o sistema de comunicação, a cadeira vazia vai ficando cada vez mais pesada para o candidato fujão. Eu acho que, neste momento, é péssimo negócio. Eu não vejo mais vantagem. O candidato pode estar muito bem situado nas pesquisas, não quer entrar em confronto desagradável, então ele fica em casa. Pode até ganhar a eleição, ele está com 20 de diferença, vai ter 15 depois, mas ele não ganha com a ausência. Eu não acho mais que ganhe, porque o desgaste permanece durante toda a campanha. E as redes sociais estão aí, todo o sistema junto, entendeu? É isso, eles ficam de fora dessa discussão. Ontem nós fizemos juntos, Mitre, eu, Fernando Schiller, Thaís Dias, Coeneg, o Band Eleições, tratando exatamente da questão do debate. E o Fernando Schiller falou algo que eu fiquei pensando, refletindo sobre isso, e é absolutamente verdade. O que não pode acontecer com esses candidatos fujões é o eleitor validar essa ausência, não reagir a essa ausência. O eleitor tem que entender que aquele candidato está se negando a exercer um direito que é do cidadão de conhecê-lo melhor. Então, acho que o eleitor precisa pensar bem sobre esses candidatos fujões. Né? E tem outros argumentos também. É possível imaginar que um candidato que queira ser presidente da República fuja de um debate? Esse candidato, como é que ele vai enfrentar depois os problemas? Se ele não tem coragem para enfrentar um debate, imagina enfrentar uma pandemia, hein? Imagina enfrentar uma situação bélica. Não é brincadeira. Então, essa coisa de fugir de debate está virando uma péssima ideia. E os marqueteiros que inventaram isso no passado devem estar revendo essa posição. Porque é uma péssima ideia, não leva a nada positivo para o candidato. E fica uma marca, né? Mesmo que ele ganhe a eleição, fica uma marca. Ele fugiu. Né?
Bom, vamos para outros assuntos do dia, porque hoje teve uma reaproximação. Teve, nossa, teve. Bom, será? Bom, boa! Pra galera, jogaram para a galera que foi, né? Olha aí, ó. A gente inicia então conferindo a terça-feira dos candidatos. Exatamente. Um evento definido pelo comando da campanha como um freio de arrumação. Flávio Bolsonaro se reuniu com cerca de 40 candidatos do PL ao Senado para alinhar o discurso da bancada. Foi também o primeiro encontro entre Michele Bolsonaro e o enteado desde as críticas públicas feitas a ele pela ex-primeira-dama há 2 meses e o vídeo de reconciliação em julho. Michele participou de gravação da propaganda eleitoral de Flávio. O encontro teve orações, brincadeiras e um abraço entre os dois. Unidos nós vamos vencer e vamos cuidar de quem mais precisa. Então esse é um momento, é uma virada de chave para a nossa nação, onde a gente tem que trazer Deus em primeiro lugar e a gente unir no bem maior, que é libertar Jair Messias Bolsonaro e os presos do 8 de janeiro. Uma das prioridades de Flávio é tentar aumentar a bancada de oposição no Congresso, especialmente no Senado. A casa tem o poder de abrir processos de impeachment contra ministros do Supremo. Críticas ao tribunal serão base da campanha do PL. Por exemplo, ele mencionou o encontro de Lula com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mediado pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. E lembrou sobre indicações de ministros ao STF e também a atuação do Senado. O presidente da República, ele indica o ministro do Supremo, o próximo indicará 4. Quem tira é o Senado. Como a gente está aqui com os candidatos ao Senado, vocês são a favor de impeachment do Alexandre de Moraes? Então é a população, Lula passou parte do dia tratando do tarifaço imposto ao Brasil pelos Estados Unidos, tema que será incorporado na campanha do candidato à reeleição. Se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e quis detalhes da mais recente sinalização americana. O governo Trump respondeu na Organização Mundial do Comércio que está à disposição para discutir o assunto. Lula vai aprofundar na propaganda eleitoral o discurso, segundo auxiliares, já testado e aprovado pelas pesquisas. O da soberania e que o Brasil não se curva a Donald Trump e que está aberto a fazer negócios com o mundo. Como parte dessa estratégia, ele conversou com autoridades das Filipinas. O país preside a Associação das Nações do Sudeste Asiático. Hoje, o bloco é o 5º maior parceiro comercial do Brasil. Ronaldo Caiado, do PSD, concedeu entrevista. O candidato a vice na chapa, Gilberto Kassab, publicou uma foto de um encontro de Caiado com os ex-presidentes Michel Temer e José Sarney e com integrantes da campanha. Romeu Zema, candidato do Novo, voltou a defender o indulto aos condenados pelos crimes do 8 de janeiro. Vou dar o indulto ao Bolsonaro, sim. Darei um indulto a ele e quero que os julgamentos feitos, que na minha opinião tiveram caráter político, sejam todos refeitos com mais isenção. Renan Santos, do Missão, esteve no interior de São Paulo e participou de um almoço com empresários em São José do Rio Preto. Bom, o assunto do dia foi Michele e Flávio, né? O Sabino já deu uma dica aí pra gente. Será? Será, Sabino? Vamos desenvolver o seguinte raciocínio. A gente tem hoje Flávio Bolsonaro candidato, pode ganhar a eleição. É um dos que lideram as pesquisas. Se ganha a eleição, ele deixa de fora, por muito tempo da cena política, Michele Bolsonaro, que tem pretensões políticas, senão não seria candidata ao Senado no Distrito Federal. Então, ele faz com que Michele não tenha espaço nos próximos tempos, principalmente não tem espaço para uma candidatura a presidente, porque se Flávio for eleito, ele vai ser candidato à reeleição, por mais que diga que não. Por outro lado, se Flávio perde a eleição, Michele Bolsonaro passa a ser um nome forte para 2030, principalmente aí representando e sucedendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Passa a ser o nome da família. Então, essa disputa dentro da família, ela, no mínimo, tem um viés político, ainda que vai durar muito tempo. E acho também que tem um viés pessoal, porque não me parece que os dois não sejam rancorosos. Vai sobrar alguma coisa aí desse desentendimento que eles tiveram recentemente. Eu concordo plenamente. E acho que precisa separar as coisas, né? Um ponto é discórdia dentro da família. Isso aí está lá, a gente não tem ideia de como isso será resolvido, talvez não seja.
Outra coisa é a aparência da política, né? A Michelle gravou com ele já tem um bom material para abrir a campanha no horário eleitoral e a gente não sabe até onde ela vai na campanha, até onde vai o comprometimento dela com a campanha do Flávio. Ela pode continuar gravando ou pode frequentar alguma viagem, alguma coisa, talvez um comício com ele. Ela tem uma situação que é a campanha de Brasília, né? Sim. Que ela pode sempre dizer que... Ela tem a campanha de Brasília e tem um presidente, como ela disse, que... Para cuidar. Ela deu entrevista hoje falando do cuidado com o ex-presidente. Agora, o que eu acho é o seguinte, tem aí um equilíbrio possível. Vamos ver qual vai ser esse equilíbrio, independentemente da realidade das relações deles. Eu duvido que eles se tornem amigos, acho que não. Mas isso pode não influir nessa relação, que é uma relação pública e eleitoral, né? E manter essa relação próxima agora interessa para os dois. É isso que eu quero dizer, interessa para os dois, mas... A Michelle deve estar preocupada com a pior possibilidade de Flávio perder a eleição, ela deve estar preocupada de ser comprometida nessa derrota. Então, também tem esse lado que tem que levar em consideração. Enfim, a política, no caso, ela tem aí 1000 sutilezas aí para ser considerada. Mas por isso é importante ela ser candidata e se eleger, no caso tentar se eleger, porque aí ela é a Bolsonaro com o cargo mais evidente no Senado, já que Flávio fica fora do Senado na próxima legislatura, Eduardo está nos Estados Unidos, Jair Renan pode se eleger, Carlos Bolsonaro podem se eleger, mas não estão também tão visíveis assim nesse momento as candidaturas. Ela seria a Bolsonaro no Senado. Não tem dúvida. Ela, eu acho o seguinte, até é um pouco diferente. Ela não é propriamente uma Bolsonaro. Ela está adquirindo uma personalidade própria e está se fortalecendo muito. A imagem dela hoje é muito poderosa. E esse acerto dela com o Flávio, vamos chamar de acerto, vem no momento em que o Flávio teve várias frustrações, várias dificuldades. Não conseguiu alianças com partidos do Centrão, depois podemos falar sobre isso. Não conseguiu por quê? Porque hoje está muito mais difícil e muito diferente a questão da aliança. Mudou tudo. A relação executivo-legislativo mudou. E, além disso, o Flávio tem duas fragilidades nesse momento. Ele não está bem com as mulheres, e a Michelle é uma presença feminina fortíssima, e está perdendo entre os evangélicos. E a Michelle é uma presença evangélica forte. Então, tudo isso você tem que considerar. Você vê que tem muita coisa para somar aí nesse baú. Não, e o vídeo hoje é sensacional. Bota ela ali como figura central, né? Ela reúne ali os evangélicos, eles tocam as mãos, eles rezam e cantam hinos gospel, né, hinos religiosos, e ela está ali no centro. Ela reza, ela puxa as orações. É impressionante como ela cresceu demais, muito carismática. E ela tira foto com todos os candidatos. Ela é uma revelação na política, não há dúvida. E sem perder aquela coisa da mulher, né, sem precisar virar, entre aspas, homem, como algumas mulheres. Não, ela está fazendo. Nesse meio político tem que ficar muito grosseiras ou adotar uma posição mais masculina. Não, ela mantém, né, aquele jeito dela, aquela figura dela, só que ela domina toda a cena dos vídeos, ela que domina. E ainda para o eleitor dela, com essa história, que pega bem para o eleitor dela, de cuidar do marido, ex-presidente, né, de estar ali dando apoio. Sim, não abandona nunca, né? Casados até a morte, são os votos que você faz perante Deus. Né? Vamos ver a narrativa das pesquisas, né? Porque as pesquisas estão aí produzindo uma narrativa tumultuada. Sim. Eu sempre digo, quando você analisa uma pesquisa, a melhor conclusão que você chega é o seguinte: vamos esperar a próxima. Falando em pesquisa, temos Quest sobre a decisão de voto para presidente. Essa pesquisa Quest que foi divulgada em 11 de agosto, hoje, portanto, apresentando os seguintes pontos principais. 20% dos eleitores brasileiros decidem seu voto para presidente na última semana antes da eleição. Dentro desse grupo, 10% afirmam escolher o candidato no próprio dia da eleição. Mitri Sabino, é isso mesmo? Essa é a visão que vocês têm? Deixa para a última hora? Isso para o cargo executivo principal que está. Imagina o voto para senador, para deputado federal. Imagina para senador que você tem que votar em 2.
Ô Sabino, eu não esqueço disso, porque é uma realidade. Eu vivi isso, e vocês devem ter vivido isso aqui em São Paulo, quem está nos acompanhando em outros estados brasileiros. Quem comprava as capas dos jornais do dia da eleição, aqueles que colocavam santinhos, quando os jornais impressos acabavam eleitos, né? Você tinha, estou dizendo, os deputados, vereadores, deputados, e aquele tapete que se fazia de santinhos espalhados nas zonas eleitorais. Né? Funcionava, porque o sujeito não sabia em quem votar, muita gente pegava dali na hora e ia votar, para não dizer que não tinha votado em ninguém. Hoje, isso acabou, pelo menos. Acabou, mudou tudo. Mas tem uma coisa que não mudou, é o desinteresse do público dentro do nosso sistema eleitoral, que precisa mudar. O nosso sistema eleitoral é horrível. São poucos países no mundo que têm esse troço. Entendeu? Não é possível. Você é a favor do fim do voto obrigatório, Vitri? Não, eu acho que o voto obrigatório ou não, ele não tem tanta importância, porque a multa, ela é tão pequena. R$ 3,80. O que precisava é o país evoluir mesmo. Quando você fala que é um sistema, quando você fala que é um sistema tão ruim, você está defendendo isso que eu ia explicar. É horrível esse sistema. Primeiro, a representação política fica completamente superficial? Não, ela fica inconsequente. O representado não se vê no seu representante. Sim. Nós estamos dizendo aqui, olha, antes da eleição as pessoas nem sabem direito em quem vão votar. Eu digo uma coisa pior. Um mês depois da eleição, ninguém lembra mais em quem votou. Verdade. Por quê? Porque não funciona. Essa representação é equivocada. E ela coloca confrontos entre os iguais. Os partidos, eles lutam entre si. Um toma voto do outro. Eu conheço deputado que não fala com outro deputado porque foi atacado no seu reduto eleitoral pelo colega do mesmo partido. Então, realmente, esse sistema nosso não funciona. E o voto distrital, o sistema misto, que é um sistema que tem na Alemanha desde 1949, ele não é perfeito, mas ele está muito próximo do que seria uma representação correta. Porque lá você vota duas vezes. Tem o voto distrital, que é o representante do seu município, que é um nome conhecido, você vai acompanhá-lo a vida inteira, e tem o voto em lista, que você escolhe o seu partido. Então, é muito mais político isso, é muito mais eficiente. Eu sei que tem um movimento agora no Congresso para mexer nisso. A gente sempre achou que era impossível. Por quê? Porque nós estamos pedindo para mudar o sistema aqueles que se nutrem dele. Ninguém vai mudar. Mas agora, esses que se nutrem desse sistema estão sentindo um perigo no sistema atual, que é o jogador de futebol, o influencer, é o cantor, é não sei quem e tal, o ator, não sei o quê, que fica famoso, entendeu? E vai ser deputado. E ganha a eleição. Então, eles estão querendo discutir isso lá. Um dos articuladores desse assunto no Congresso Nacional, mesmo não estando lá, mas articulador em quase tudo, é Gilberto Kassab. Gilberto Kassab, ele acha que hoje tem interesse. Voto ele tem. Eu coloquei para ele esse argumento. Falei, mas nós vamos pedir àqueles que estão se alimentando do processo para mudar o processo. Ele falou, não estão mais felizes com isso. Eles querem mudar. Então, vamos ver, talvez mude. Agora, há uma outra mudança aí muito grave, essa já aconteceu, é muito séria, coloca em xeque o que a gente já conhecia das relações políticas de Brasília, que é a relação do Executivo com o Legislativo. Mudou tudo. Por que o Flávio está com tanta dificuldade, teve tanta dificuldade para acertar as alianças? Por que esses partidos preferiram a neutralidade? Por quê? Por uma razão muito simples. Antes, o partido precisava de um guia, que era um candidato a presidente. Hoje não. Hoje eles estão preocupados com a bancada deles, eles estão mais poderosos do que sempre foram, eles se elegem sendo neutros, eles podem apoiar um candidato numa região, o adversário na outra região, e aí tiram os votos que lhes interessam. Foi o que aconteceu com o PSD. Claro. Aconteceu ontem com o Hugo Mota. O Hugo Mota o Mota fechou com o Lula agora. Declarou apoiar o... O PSD, por exemplo, que tinha tudo para estar com Flávio Bolsonaro, não, acabou optando por liberar os seus congressistas, seus candidatos. E libera por quê? Isso é de caso da Bahia, né? É claro, porque ele depois negocia. Pernambuco, aí o presidente se elege, se o outro presidente se eleger, tudo bem.
eles vão lá e negociam. E aí Mas qual foi a lógica de Jair Bolsonaro há 4 anos? Tarcísio vai para os republicanos, fulano vai para não sei aonde, ciclano vai... Ele espalhou. Alguns ficam no PL, ele espalhou candidatos. Tinham vários, e temos, né, até hoje, vários bolsonaristas em vários partidos. Só que os partidos não corresponderam nessa hora. Sim, porque a expectativa era essa. No futuro vão fechar. Não fecharam. É que aconteceu uma coisa. Durante o período, Bolsonaro, o Congresso se tornou mais poderoso ainda. Sim. E agora no governo Lula mais ainda. Mais ainda. A gente tem um parlamentarismo não oficial. Quase um parlamentarismo, assim, um semi-parlamentarismo, uma coisa assim. Eu sou do tempo, o Felipe não, muito jovem, mas eu sou do tempo em que eu ia tentar falar com um ministro em Brasília, tinha que passar por uma sala cheia de deputados. Era uma coisa. Eu, às vezes, articulava antes com o ministro, falava, ministro, eu me ponho para dentro, porque eu não vou ficar na fila lá. Então, hoje, não tem fila mais. E se tem alguém procurando alguém, é o ministro que está procurando os parlamentares. O político não quer mais virar ministro, aliás, né? Mas vantajoso continuar no Congresso. O ministro Haddad, além de ser ministro da Fazenda, de uma área técnica como da Fazenda, uma agenda como era de ministro da Fazenda, ele foi um dos principais articuladores políticos do presidente Lula nesse primeiro mandato. Tanto é que agora ele é cotado num eventual segundo mandato para a Casa Civil. Casa Civil. Chefe da Casa Civil. Exatamente, porque foi um articulador. E te digo mais, durante um bom período ele se viu muito bem, ele atuou muito bem lá nas relações políticas. Porque... O que o atual ministro da Fazenda vem fazendo também nas questões econômicas, né? Na dívida pública do agro, né? Quer dizer, a dívida do agro, né? Ele vem negociando diretamente com os parlamentares. O Haddad foi para o Congresso articular politicamente mesmo. Agora, no Congresso, vai ter uma mudança, a tendência muito forte de José Dirceu se eleger, fica no Congresso e vai ter um novo articulador dentro da bancada do PT e de todo mundo ali. Esse sabe fazer articulação, né? Alguém pode dizer, olha, por vias tortas, mas sabe fazer articulação. Zé Dirceu, eu acho uma figura fundamental para o PT e para o PT no poder. Ele sempre foi muito importante. Ele Você vê que a derrocada de José Dirceu marca uma derrocada do PT. Ele faz falta, ele faz falta no governo. Ele faz falta, ele é um político competentíssimo e vai ter uma bela votação e vai ter uma presença fundamental ali. Vai ser já começa, no mínimo, como líder de bancada, se não for líder de governo. Não tem dúvida. Nem precisa. Ele nem precisa desse... talvez ele nem precise do cargo, desses títulos, não precisa. Vai ter uma liderança natural. Não vai ganhar por... Eu acho que vai ser tão natural. O Zé Dirceu tem uma coisa que a maioria dos nossos políticos, todos deviam ter, mas não tem, que é a visão política. Eles não têm isso. Eles têm uma visão de depois de amanhã, entendeu? A visão do voto ali naquela cidade e tal. Eles não têm a visão política. Eles não da emenda. A emenda é uma desgraça. Aliás, a emenda é a razão de tudo isso que nós estamos discutindo aqui. Agora, o Zé não. O Zé é capaz, o Zé Dirceu é capaz de estabelecer uma perspectiva. Um outro dado da pesquisa Quest é que 58% dos eleitores decidem em quem vão votar por presidente com meses de antecedência. Entre os eleitores lulistas e bolsonaristas, 69% afirmam que decidem o voto vários meses antes. Entre os eleitores independentes, 41% costumam tomar a decisão com meses de antecedência e 14% deixam para o dia da eleição. Em relação à escolha de senadores, a proporção dos que deixam a decisão para a última semana sobe para 32%, com 14% decidindo apenas no dia da eleição, indo para a zona eleitoral. Eu me arrisco a dizer o seguinte, mesmo aquele eleitor bem informado, politizado, que acompanha todos, até bastidor, esse mesmo ainda não escolheu o seu segundo nome para Senado, por exemplo, em São Paulo. Não escolheu. A eleição para o Senado, ela é especial. Ela é especial. E não é difícil, inclusive, um eleitor de direita votar num segundo nome da esquerda. Pode acontecer, pode. E vice-versa. É por isso que quem está em terceiro, quarto na pesquisa tem que ser olhado dessa forma, porque ele pode ser o segundo voto e ultrapassar aquele que está em primeiro ou segundo na pesquisa. Pode virar o jogo, né? Agora eu vejo ali, Sabino, o item independentes. Na pesquisa Quest, os independentes, eles têm até uma posição maior do que nas outras pesquisas. A Quest fala em 1/3 do eleitorado independente.
talvez seja largo demais isso, porque os outros institutos falam também dos independentes, usando outras palavras, mas com um número menor. Agora, o que você tem ali são os eleitores que não estão nem apaixonados pelo Flávio, nem pelo Lula, já votaram no Bolsonaro em 2018, votaram no Lula em 2022 e agora são volúveis, já mudaram ao longo dessas pesquisas, vão continuar mudando. Esse eleitorado que eu localizo, vendo todas as pesquisas, eu localizo ali talvez em 8% a 10% do total. Eles é que vão decidir a eleição. Há institutos que chegam a 3,5%. O meio IDEA fala em 3,5%, são os que vão decidir. O Paraná Pesquisa fala em 6% a 8%. Isso. O Datafolha, você localiza lá algo parecido com isso, que são 17%. A Quest um pouco maior. Mas pode ter certeza, nós estamos caminhando para uma eleição que será decidida a vírgula por números muito pequenos. Agora, qual deve ser... Só para completar, e aí tem um ponto, a abstenção vai ser muito importante. Se tiver uma abstenção grande, isso pode prejudicar mais o candidato Lula. O eleitorado dele perde mais com a abstenção. Então, o Lula tem que ir para a eleição com uma margenzinha a mais aí que ele pode dedicar à abstenção. E tem mais um motivo para os candidatos virem para o debate, né? Mas não tem nem dúvida. Todos os motivos são isso, porque o debate, e aí foi bom você falar do debate, porque onde é que o debate atua? O debate não atua na bolha de cá ou na bolha de lá. O debate atua mesmo ali onde há dúvidas. É ali onde há dúvidas, é ali que o debate pode fazer a diferença. Qual é a estratégia desse candidato? Qual deve ser a estratégia desse candidato para convencer esse eleitor que deixa para a última hora para votar, para escolher o candidato? Qual deve ser a estratégia? Não, esse candidato, esse eleitor, ele é mais difícil para os candidatos. Ele olha o quê, então, Mitre? O que ele olha? Ele vai muito pela rejeição. Não, também, mas eu te digo, esse eleitor, o perfil dele não é tão difícil de entender. O perfil dele é o seguinte, ele já foi bolsonarista, não é mais, experimentou e não é. Já foi lulista, experimentou e não é. E hoje ele continua entre os dois. Ele já mudou nesse período agora, nessa campanha ele já mudou. Há pesquisas que davam números maiores ali para ele e de repente os números mudaram. Por quê? Porque ele também está mudando. Eu acho que o que vai ajudar a definir esse eleitor, e estou copiando aqui o Murilo Hidalgo, é a compra da comida. Na hora de comprar comida. É o dia da eleição ali. É o dinheiro e o dia a dia. Isso aí é que vai fazer a diferença. Entendi. Se o salário está chegando suficiente até o final do mês, essa é a questão. Se subiu muito no supermercado. Porque quando você tem o desemprego baixo, você tem que ver como é que está a relação com o salário. Não é o desemprego, mas será que o salário satisfaz? Será que o salário atende à expectativa do assalariado? Isso é uma questão. A gente sabe que não, porque as pesquisas têm mostrado que as pessoas têm reclamado bastante. Mas no fim do dia é isso. No fim do dia, e não é à toa, e isso fala muito, conversa muito com todas as iniciativas que o governo federal tem tido na área econômica e populares, exatamente para pegar esse eleitor. Essa é a lição de 1992 do James Carville, naquela frase que é horrorosa, mas é a economia estúpida. Né? Quando ele era o marqueteiro do Bill Clinton, e ele definiu assim, ó, quem que vai definir esse negócio? É a economia que vai definir, é o dinheiro no bolso, é a pessoa comprando, a pessoa consumindo. E a gente acompanha a política internacional há anos, você vê, por exemplo, o eleitor francês, ele vota no bolso. E aí entra o Congresso agora. Não tem dúvida sobre isso, né? Entra o Congresso agora, porque vai ter essa votação, acho que até o dia 13. Bom, vai ter uma semana aí de intensa votação. Vamos ver se eles vão fazer, né? A gente tem alguns assuntos muito importantes para o governo. A taxa das blusinhas, que vai caducar. Aquela que o governo vai, volta. Mas que a primeira dama decide, né? No mínimo reclama, né? Tem a história também dos combustíveis, por causa da guerra, a isenção de imposto. Tem a PEC da 6x1, no fim da escala 6x1. Essa não vai ser votada? Essa é bem mais difícil, porque ainda não decidiram se a sessão vai ser semipresencial, presencial ou se vai ser toda remota. Essa não tem ainda não vai.
Essa aí não vai influenciando, não. Essa não vai tem, ficar. essa não tem o Hugo Mota apoiando o Lula que vai ser claro, votado esse ano. Acho que não tem como. Não vai. Agora, é muito interessante você considerar o seguinte. Todos nós nos surpreendemos com a inconsequência daquela medida da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Não acontecia nada. Foi anunciado, não acontecia, vinha pesquisa e nada, Hoje ela está aí. Finalmente ela funcionou, junto com o Desenrola. Agora, funcionou bastante até agora. A questão é se ela não... Já cansou, né? Exatamente, porque essas medidas também cansam. Elas viram assim, era uma conquista, era um benefício, agora é uma obrigação. Vira um direito adquirido, né? Isso pode acontecer. Agora tem um ponto na campanha do Lula que ele ganhou de presente da família Bolsonaro, principalmente do Eduardo, e ele vai continuar. O dia de hoje foi dedicado a isso, a soberania. É uma palavra que a direita diz que não aguenta mais essa palavra, isso não significa nada, significa sim. O Lula começou a melhorar nas pesquisas depois dos ataques do tarifaço sobre o Brasil. Foi aí que ele cresceu. E ele, enfrentando as hostilidades de estrangeiros e tal, ele tira o resultado eleitoral dele. Ele está tirando e vai continuar tirando. Nada melhor do que um inimigo externo para você unificar internamente. Né? Aliás, queria falar um pouquinho sobre essa questão. Muito se comentou hoje sobre a doutrina Monroe, né? Muito se falou sobre isso, que a declaração dos Estados Unidos estava baseada nisso. Eu discordo um pouco. Eu acho que a doutrina Monroe falava muito mais sobre colonização, sobre a questão dos Estados Unidos. Outro contexto histórico. Outro contexto. 80 anos depois vem algo muito mais importante que é derivado da doutrina Monroe, que é o corolário Roosevelt. Isso. Esse sim mostra e explica essa posição que os Estados Unidos tomam hoje, que é dizer, eu sou a polícia da América Latina. Né? Big Stick. Big Stick, que era o grande porrete, né? Na base do porrete. É manter. Eu não vou te atacar, eu finjo que vou te atacar, mantendo um exército forte, forças armadas importantes, não vou te atacar, mas olha aqui, me respeita. Bom, não tem dúvida. E eu acho que você tem os 3 episódios históricos, como o de agora, eles constroem uma narrativa, uma trajetória coerente. Mas a gente não pode esquecer que para o Donald Trump não é nem Monroe, né? É Donroe, né? Que é a doutrina do Donald. Donald com Monroe, é verdade. A gente já tem condições de colocar? Temos uma reportagem 50 segundos só para todo mundo ficar na mesma página. Foi ao ar no Jornal da Band. A gente vai colocar agora para que você aqui no Edição da Noite também acompanhe do que estamos falando, dessa doutrina Monroe e o assunto do dia puxado aqui pelo Sabino. Divulgado pelo Departamento de Estado, o vídeo cita Donald Trump como um recente defensor da doutrina Monroe, uma política histórica dos americanos para limitar a interferência europeia nas Américas. Fast forward to the modern era, where the doctrine has found its latest champion in President Trump. O vídeo mostrou a captura do ditador Nicolás Maduro como um exemplo recente da doutrina. This calculated maneuver delivered a resonant signal across the hemisphere. A publicação diz que o domínio americano no hemisfério ocidental nunca mais será questionado e acontece num momento de competição acirrada entre China e Estados Unidos pela influência econômica na América Latina. Do posicionamento, né, do presidente Lula de buscar, tem problema aqui com os Estados Unidos, o China aqui, me ajuda aqui, peraí, bate na porta lá da China para resolver ou para assustar aqui os Estados Unidos. E eles se posicionaram. O presidente Lula também fica atiçando esse tipo de discussão. Aliás, essa semana ele disse que ia conversar com o Donald Trump, nem que fosse por telefone, né? Vamos ver se Trump vai atender. Isso começou como? Começou com o anúncio do tarifaço numa mensagem do próprio presidente Trump. E qual era a primeira frase daquela mensagem? Foi quando começou tudo isso. Qual era a primeira frase? Era política, a primeira frase. Claro, é preciso
libertar o Bolsonaro. Em seguida falava do tarifaço. Então a política nasceu ali. O Lula ganhou de presente também do Trump. Foi ele. O Trump é que começou isso. Entendeu? E aí o Lula não é bobo, né? Ele pegou essa bandeira, nasceu a bandeira da soberania, depois houve aqueles maus momentos também de declarações a favor do tarifaço, dos adversários do Lula. Ele pegou aquilo também. Porque não é bobo, a bola passou e ele chutou, está chutando. E é importante dizer, né, Mitre, às vezes o eleitor não sabe, mas é o seguinte, os candidatos se baseiam sempre em pesquisa. Eles têm pesquisas internas que a gente não tem acesso. O tempo todo. E essas pesquisas mostraram, provavelmente, em algum momento, que atacar do jeito que Lula está atacando Trump daria voto. E é por isso que ele bate o tempo inteiro no presidente Trump. Porque, no mínimo, ele está falando com o público dele. Está falando com o eleitor dele. No mínimo, ele está motivando aquele grupo que o apoia. Interessante você falar isso, porque eu acho que os dois falam com o público deles. Mas é hora de começar a falar com aquele público que não é nem de um nem de outro. Porque é ali que vai estar a decisão da eleição. E, de novo, para isso eles têm que vir do debate, porque eles têm que pegar e mirar esse público que não está na bolha deles. Esse público, eu tenho certeza de uma coisa, vai odiar olhar para uma cadeira vazia, procurar o candidato e não encontrar. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Agora vamos falar de uma outra questão, vamos colocar uma leveza aqui, mas também vamos descobrir um pouco da história. Vamos falar de cultura, né? Cultura com eleição, olha só, combina. Combina. Porque há quase 40 anos, ela é sinônimo de democracia. Cara, tu vai viver isso muito agora que tu chegou a Bandeirantes há pouco tempo. Toca essa trilha, e essa trilha começa a tocar um ano antes da eleição. Dá um frio na barriga, sobe assim, vem aí, eleições na Band, porque é muito característica. A trilha acompanha realmente os debates e toda a nossa programação desde 1989. E ganhou uma nova versão este ano. Domingo, quando as luzes do estúdio se acenderam, a Orquestra Baquiana SESI São Paulo, sob a regência do maestro João Carlos Martins, anunciava mais um capítulo da democracia no país. Essa história começa em 1989. Após anos de ditadura militar, a Band organizava o primeiro debate presidencial da história. A expectativa era enorme. Só faltava uma coisa: a trilha sonora. E o nosso diretor de operações da época, Zé Emílio Ambrosio, ele começou a pesquisar, e eu também comecei a pesquisar, e a gente encontrou algumas músicas. E num certo momento, nos reunimos lá na rádio, e ele me apresentou 4 músicas. Quando ouvimos aquela última música, não tivemos mais dúvida. Estava nascendo ali a trilha sonora. A música Eyewitness News, algo como notícia em tempo real, é do compositor americano Walter Murphy, premiado por trilhas feitas para TV e cinema. E embora não tenha sido composta para as eleições brasileiras, está na história do país há quase 40 anos. Nesse período, muita coisa mudou, mas a trilha permanece a mesma, ou quase. Já consolidada na memória do brasileiro como a trilha sonora das eleições, em 2010, a música ganhou uma nova versão. Pela primeira vez foi executada por uma orquestra, ganhou um ar mais clássico. E tudo isso começou bem aqui, nesse piano. Recebi um telefonema da Band no dia anterior, perguntando se eu poderia gravar essa trilha. Ele falou, mas nós só temos amanhã para gravar isso. Era um sábado. Eu falei, eu faço o seguinte, eu vou estar dando um concerto no interior, mas vamos preparar o arranjo e vocês poderão vir, antes de começar o concerto eu gravo essa trilha. E eu gravei e realmente foi para o debate. Em 2026, com a proposta de trazer a participação de uma orquestra para dentro dos estúdios, ainda que de forma virtual, uma nova mudança acontece, com novos arranjos. Colocou mais elementos, reforçou os naipes, que a gente chama os naipes, são os vários setores da orquestra, né? Naipe de sopro, naipe de metais, percussão. A gente implementou mais instrumentos, mais respostas de frase, que a gente chama, mas sempre mantendo o quê? A essência da música.
acordes, a mesma essência, a urgência da notícia, a solenidade dos momentos especiais, a altura da anfitriã, a democracia. O que essa reportagem não revela é que na cabeça do Mitre podia pintar outra música. E antes dele falar, vamos só mostrar um pouquinho de Isaac Karabchevsky e a orquestra Petrobras, Pássaro de Fogo, Stravinsky. Seria essa, né? Não. O arranjo, né? Não é essa. É outro trecho. Mas, é um outro trecho. Mas e um tambores, outro os tambores. Então. E outro arranjo, né? É, do Stravinsky. E essa peça transformou o Stravinsky numa pessoa famosa em 24 horas, porque foi um sucesso aquilo. Ele tinha 27 anos. E quando apresentou aquilo, acho que foi em Paris, se não me engano, a coisa já foi. E o Pássaro de Fogo tem uma sequência de tambores. Isso. Que é um começo perfeito para um telejornal, qualquer coisa. E eu tinha aquilo. Fica a dica. eu tinha aquilo guardado. Bom. O Sabino pode pensar nisso aí. Quantos programas você tem aqui? Reunião de trabalho agora. Mas eu estava com aquilo. Mas quando eu vi as 4 que me foram apresentadas, eu nem pensei nisso mais. E quando eu vi a última, que é essa que está aí, falei, acabou, aqui é apoteose total. E alguma insegurança sempre fica. E a gente confirmou isso na hora do debate. Quando aquela música inundou o estúdio, que tinha centenas de pessoas lá dentro, não houve mais dúvida. Aquilo ali virou um hino assim, à democracia num momento muito especial. Nós tínhamos passado 20 e tantos anos numa ditadura, sem escolher presidente, sem... gente que ali estava cobrindo, colegas cobrindo, tinham sido exilados, políticos que estavam ali tinham sido presos. E aquela música ali, aquele negócio foi um festival democrático espetacular. Você olhava para um lado, estava o candidato do Partido Comunista, andava para o outro, estava a UDR, o Caiado, 36 anos. No meio está o Lula, um jovem grevista do ABC, querendo renovar o trabalhismo. Ao lado dele o Brizola, representando ainda a linha do Getúlio. Covas. Aí tinha Covas, a social-democracia, a FIF, esse liberalismo que depois entrou em moda. Juntos chegaremos. Um vice-presidente de um general. Aureliano Chaves. Quer dizer, a Band deu um show democrático ali, que já tinha um caminho democrático aqui. A história da resistência democrática na Band é uma história bonita. Mas ali abriu um novo caminho. E aí é o seguinte, a gente fala de empoderamento feminino, Marília Gabriela foi escalada... Marília Gabriela, todos esses homens. Uma mulher fortíssima. Pois é, mas foi... Enfrentou aqueles marmanjos todos ali com uma competência enorme. Não é? E nós fizemos o primeiro debate, fizemos o segundo debate, fizemos o terceiro debate e o quarto debate. Aí a concorrência acordou. E para o segundo turno nós fizemos o pool. Naquele tempo eu participava de debate. Hoje eu fico longe. Deu para ver você ali. Fica longe, mas a cabeça por trás. Parece que ele fica... Alguém acredita que ele fica longe. Passa pelo switcher, está dentro do estúdio, olha tudo. Vai na precisão ali. Gente, tem um outro assunto que interessa a todo mundo, né, que é uma questão que passou hoje pelo Maranhão e uma decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que determinou busca e apreensão contra um ex-secretário do governo maranhense, que seria a fonte de uma denúncia jornalística. O Caian Messina traz esses destaques. Boa noite, Caian. Exatamente, Felipe. Boa noite a você, boa noite a Verusca. A defesa do ex-secretário de Segurança do Maranhão, Raimundo Cotrim, afirmou que ainda não teve acesso ao processo de busca cumprido hoje, nem de outros anteriores que tramitam em sigilo no Supremo Tribunal Federal. Cotrim é citado pela Polícia Federal como fonte do jornalista Luiz Pablo, autor de reportagens apontando o suposto uso irregular de veículos oficiais por parte do ministro do Supremo, Flávio Dino, no próprio
próprio Maranhão. Os advogados reclamam que o jornalista virou alvo da investigação e não o suposto crime que ele denunciou. Dino negou irregularidades, disse que Luiz Pablo o seguia e cobrava dinheiro para não publicar mentiras. O ex-secretário apontado como fonte está atualmente preso, acusado de atrapalhar a investigação de um homicídio, o que ele afirma que não aconteceu. O jornalista também já foi preso em uma investigação por extorsão contra autoridades, o que ele afirma que é inverídico. Em nota publicada mais à noite, uma nota inclusive conjunta por parte da ABERT, a NJ e a ANER, associações que representam os veículos de comunicação, as entidades afirmaram que ações judiciais que quebram o sigilo da fonte não têm amparo constitucional e abrem precedentes que ameaçam a liberdade de imprensa amparada pela Constituição de 1988. Voltamos a São Paulo. Caian Messina, direto de Brasília. Mitre Sabino, o artigo 5º da Constituição está sendo rasgado pelo Supremo? Vamos lá, eu vou começar cauteloso, depois você veemente. Cauteloso porque o contraponto a essa questão óbvia que a gente vê, que a Constituição não está sendo cumprida, é essa fala de que esse jornalista faria extorsão com as pessoas, exigiria dinheiro para não publicar. Isso precisa ser investigado. Isso, infelizmente, como em qualquer categoria, a gente também tem os jornalistas que não são honestos. Então, aqui eu vou ser cauteloso. Agora, vou ser veemente no seguinte aspecto. É sempre o Supremo Tribunal Federal que está envolvido nessas questões polêmicas no Brasil. Por isso, tanta rejeição ao Supremo Tribunal Federal. É sempre ele que acaba ultrapassando o limite do bom senso e atacando, de alguma forma, o ordenamento jurídico. O Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião do ordenamento jurídico, é o que abusa, inclusive, na Constituição, inclusive em relação à Constituição, como a gente fala, porque o artigo 5º da Constituição, sem querer me estender, mas garante o direito da fonte, garante ao jornalista a possibilidade de veicular uma informação e não divulgar a fonte que passou a informação para ele. Né, em termos muito simplórios, eu estou explicando. Mas essa questão não pode ser em nenhum momento desrespeitada e esquecida no Brasil. Eu fico surpreso como as grandes manchetes dos últimos tempos, inclusive escândalos, envolvem o ministro Alexandre de Moraes. Eu escrevi para amanhã, minha coluna do UOL amanhã, é sobre algo que até agora eu não consegui engolir. E, infelizmente, coincidentemente, hoje um candidato falou sobre isso. Eu queria ter escrito antes, só vou escrever para amanhã. Mas é a questão do jantar, envolvendo o Alcolumbre e o presidente Lula, intermediado na casa de Alexandre de Moraes e com a presença de Cristiano Zanin. Eu sou absolutamente inconformado com várias dessas questões que o Supremo Tribunal Federal várias iniciativas que tem tomado. Antes do mito, só... Fui cauteloso e fui veemente. Não, foi ótimo. Só para colocar uma questão só. Tu não passou por ela, que é o foro. Não é foro do jornalista o Supremo. Não é o foro dele. E não tem como subir para o Supremo essa questão. Não tem. A justificativa, aí é polêmico, a justificativa é de que Flávio Dino seria vítima, portanto, mas é aquela história. Não é o foro adequado. Eles são vítimas, investigam e julgam. Exato. Mas, Mitre... Mas eu acho que tem uma questão aí que está acima de qualquer polêmica. Entendeu? Primeiro, o jornalista, independentemente da história do jornalista, eu não sei, não conheço. Não sei se ele fez alguma coisa errada, ele tem que pagar por isso. Se há acusações contra ele, é um problema dele que ele tem que resolver e a justiça tem que agir também. Agora, há um ponto que é o seguinte, um jornalista denuncia um fato. A justiça se interessa mais em investigar o jornalista do que o fato denunciado. Isso não é possível. Outra coisa, a justiça vai em cima da fonte do jornalista, isso é sagrado. Isso está no coração da liberdade de imprensa. Usando o celular e o computador do jornalista que foram apreendidos. Isso, então não é possível. Eu acho que esses dois elementos que compõem um único, ele só pode provocar a reação que tem provocado. E ainda bem que essa reação existe. Está todo mundo aí protestando e de olho nisso, porque se essa porta se abre... Como é que fica a história da liberdade democrática no Brasil? A liberdade de imprensa, como é que fica? Em 2015, o Supremo foi provocado a tratar de sigilo da fonte. Celso de Mello escreveu o voto dele. O sigilo da fonte não é um privilégio de jornalistas, mas
meio essencial de plena realização do direito constitucional de informar. Claro. Para ele, que era o decano do Supremo naquela época, tratava-se de uma prerrogativa dos profissionais da imprensa a ser usada a critério do próprio jornalista, quando este assim o julgar necessário ao seu exercício profissional. Por isso, e aí ele dizia, né, que é dever do Estado e do poder público respeitar esse direito que se origina na Constituição Federal. Abre aspas para ele. O ordenamento constitucional brasileiro, por isso mesmo, prescreve que nenhum jornalista poderá ser compelido a indicar o nome de seu informante ou a fonte de suas informações. Mais do que isso, e como precedentemente assinalado, esse profissional, ao exercer a prerrogativa em questão, não poderá sofrer qualquer sanção motivada por seu silêncio ou por sua legítima recusa em responder às indagações que lhe sejam eventualmente dirigidas com o objetivo de romper o sigilo da fonte. Dessa vez, o que aconteceu? Romperam porque pegaram o celular, o computador e ali foram exatamente isso. E esse texto aí tem como subcomponente de base uma ideia que é fundamental. Esse é um direito, não é um privilégio do jornalista, é um direito da sociedade. Isso é muito importante, isso é básico, é fundamental. Sem isso, a democracia não anda. E nas sociedades democráticas do mundo funciona assim, não é só aqui no Brasil. O dia que começarem a tentar encontrar fonte, a punir jornalista que dá informação, acabou a democracia, hein? Esse é um precedente bastante grave, hein? Acabou a investigação, como é que a gente vai investigar? Bastante grave esse precedente. Não pode deixar de ter essa reação indignada que nós todos estamos tendo. Vamos pegar o caso mais emblemático. Nixon não cairia. Nixon não cairia. Não, são N exemplos. Porque era o seguinte, eles iam grampear os telefones do Washington Post, iam ver de onde é que saiu as ligações, como é que... Nixon não cairia. Não, e só lembrando que, infelizmente, isso já tinha acontecido não envolvendo jornalista, mas envolvendo de onde tinham vazado as informações da Polícia Federal, em inquérito da Polícia Federal, já tinha sido o ministro Alexandre de Moraes o protagonista de pedido de investigação para saber quem é que tinha vazado. Não se preocupar com o crime em si, mas quem é que tinha vazado documentos para a imprensa poder publicar. Isso são duas coisas separadas. Cabe ao jornalista ir atrás da informação e informar a sociedade. Agora, o governo, o Estado, as empresas têm lá seus critérios de segredo de Estado, não sei o que cuidam disso. Agora, o jornalista, se puder, ele entra e é obrigação dele entrar, revelar e denunciar. E se o jornalista... Isso não pode ser intimidado, não pode ter intimidação aí. Essa é a questão. E se o jornalista errado, tem meios de ser punido lógico, pela lei. A Constituição está aí. Ninguém aqui está livrando a cara. Agora tem que fazer de forma... Lógico. De forma a seguir a lei brasileira e a Constituição brasileira. É óbvio que o jornalista tem que atuar dentro da lei. É sua responsabilidade. Não. Mas a fonte é absolutamente sagrada, não pode mexer nisso aí. Agora, quem pune Alexandre de Moraes por esse tipo de medida? Essa é a pergunta. Ele determina, faz e aí? Nós vamos continuar falando aqui, mostrando a indignação, ok? Estamos no nosso papel, mas quem pune? Voltando à eleição, né, eu acho muito ridículo esse negócio de fazer campanha sobre quem vai empichar ministro do Supremo. Não é por aí também que tem que se eleger os senadores. Mas esse negócio ficou tão evidente nos últimos anos que é uma situação que converge para o eleitorado, né, que tem gente fazendo campanha em cima disso. Não é possível que a campanha... São coisas diferentes que vai ter. Sim, mas por causa de situações como essa. Mas não é possível que seja isso. Não faz sentido isso, mas vai ter. Já teve hoje. Argumento eleitoral, né? Coisa de... argumento eleitoral. São coisas diferentes. Eu não sei se vai ter tanto efeito eleitoral. Vamos ver. Eu acho que no fim e ao cabo, o dia a dia das pessoas, a vida das pessoas, os compromissos, o salário, o bolso, o transporte, o posto de saúde, isso aí. A segurança, é isso que... É isso aí. Vamos ver, né, como é que mexe no dia a dia onde a gente sente exatamente isso. Senhores, muito bom ter vocês dois aqui. Hoje foi profundo, muito obrigado. Hoje foi um debate de alto nível. Inclusive, também, depois tiramos colocamos Isaac Karabichevski na tela, colocamos João Carlos Martins. O Sabino ganhou uma trilha sonora, hein? O Sabino ganhou uma trilha sonora. Em breve, na Band News TV,
Hein? Pássaro de fogo. Hein? Só tem que ver o arranjo, que não é. O Mitre queria mudar o arranjo. Gente, muito obrigado a vocês. Obrigado. Obrigada, boa noite. Sabino, Fernando Mitre, muito obrigada. Daqui a pouco tem mais edição da noite. A gente vai falar sobre o Discord e o que ficou acordado com o governo. E tem o comentário do OINEG e mais outras informações. Já voltamos. Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. De Bandeirantes. Super quarta de Libertadores na Bandeirantes. A partir das 6:30 da tarde tem Palmeiras e Cerro Porteño do Paraguai. Da linha lateral da grande área, cruzou, levantou no boca do gol. Tentou o toque de bola, sobrou para Felipe Anderson para empatar, limpou, bateu pro gol! Narração Ulisses Costa. Comentários de Cláudio Zaidan e Alexandre Pretzel. Depois, a partir das 9 da noite, Cruzeiro e Flamengo. E o levantamento bem de cabeça! Gol! Quem narra é João Paulo Capelanes e comentários de Leandro Quesada. Futebol é com a Bandeirantes. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, peças para carro, moto ou caminhão, é Nakata. Pode contar. Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Cabos elétricos Sil. Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Disney Plus, em agosto assista o melhor do esporte na ESPN no plano Premium do Disney Plus. Ferramentas Wonder, máximo desempenho para sua obra e reforma. Consórcio Volkswagen, vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br e Tenda. No Tenda Atacado, a economia entra em campo todo dia. A Advocacia Geral da União informou que recebeu do Discord uma proposta com medidas para reforçar a proteção de usuários na plataforma, especialmente, ainda bem, crianças e adolescentes. Verusca. Bom, direto de Brasília, a gente tem a Natália Pazzi, que está acompanhando esse caso e traz os detalhes para a gente. Boa noite, Natália. Quais são as suas informações? Oi, Verusca, boa noite a vocês dois, a quem está na nossa companhia. Prazo que tinha sido dado pelo governo, que terminava hoje, então o documento foi entregue justamente depois dessa cobrança por parte da AGU, cobrança do governo como um todo, né? Até na semana passada, a própria primeira-dama Janja da Silva cobrou o que estava sendo feito pelo governo federal para evitar justamente essa exposição e também proteger as crianças e os adolescentes em relação a essas plataformas, a essas redes sociais. A gente trouxe tudo isso aqui na nossa programação na semana passada. E lembrando que essas negociações elas começaram depois que um relatório do Ministério da Justiça apontou ali diversas falhas sistêmicas, né, nos mecanismos de verificação de idade, nos mecanismos de proteção de crianças e de adolescentes por parte do Discord. E a AGU cobrou, então, por parte da plataforma, a adoção de medidas que são consideradas ali de fato efetivas, né, que vão ter um resultado positivo para cumprir a legislação brasileira, a legislação do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por exemplo, ali, mecanismos que consigam fazer a verificação de idade corretamente, sem ter falha nesse ponto. Também mecanismos ali para prevenção de riscos e proteção dos usuários que são menores de idade. Até o momento, não foram divulgados detalhes do que a plataforma apresentou nessa proposta hoje, mas esse documento, ele vai ser analisado, o governo vai estudar a possibilidade de firmar um termo ali que eles chamam de termo de ajustamento de conduta com a plataforma, né, para ajustar justamente o que está sendo feito de errado ali e tentar criar uma solução, encontrar uma solução para proteger crianças e adolescentes. Até na semana passada, o ministro Jorge Messias disse que caso isso não acontecesse, eles iam pedir a derrubada do Discord do ar aqui no Brasil. Mas também ficou claro por parte da AGU, do ministro Jorge Messias, que essa busca que eles estão chamando de uma solução negociada não impede de fato a adoção ali de medidas administrativas, até mesmo judiciais, se for necessário ali
para cumprir o que a legislação brasileira prevê, o que o ECA prevê, justamente para proteger as crianças e os adolescentes. A gente vai acompanhar daqui para frente os detalhes que deverão ser tornados públicos em relação a esse documento, se o governo vai aceitar o que foi proposto pelo Discord, qual que vai ser o senso aí, o acordo que vai ser encontrado por parte do Brasil com essa plataforma. Natália Pazzi, muito obrigada. Bom, a gente dá um novo intervalo. E volta com Eduardo Oineg, mais informações para você. Todo dia acontece alguma coisa que muda o rumo do país, da economia, da política e da nossa vida. A notícia chega rápido. Mas entender o que ela realmente significa exige ir um pouco mais além. Porque toda história tem um detalhe que quase ninguém percebe. Uma pergunta que ainda não foi feita, uma informação que muda completamente a forma de olhar para aquele assunto. E é aí que mora o X da questão. Com análise, com informação, com opinião, sempre baseado em fatos. E é do nosso jeito, com aquela leveza, com espontaneidade. E essa conversa não termina na televisão, ela continua com você. No WhatsApp, no Instagram, no TikTok. Sua pergunta pode virar debate, sua dúvida pode virar pauta. Sua participação ajuda a encontrar o X da questão. Todo dia um novo assunto. Todo dia uma nova pergunta. E todo dia uma resposta que faz a diferença. Porque quando você entende o X da questão, você entende muito mais que notícia. O X da questão, de segunda a sexta às 11 da manhã, aqui na Band News TV. Voltamos com a edição da noite. A NVIDIA anunciou uma série de parcerias estratégicas com grandes instituições financeiras para expandir a construção de infraestrutura de inteligência artificial, Verusca. Esse é o destaque do comentário do âncora do Jornal da Band, Eduardo Oineg. A gente está assistindo a um movimento impressionante no capitalismo. Está acontecendo agora. A NVIDIA, a empresa mais valiosa do mundo, reunindo 6 gigantes para criar uma estrutura capaz de financiar mais de $500 trilhão em infraestrutura de inteligência artificial. Para entender o tamanho dos atores, NVIDIA vale sozinha quase 6 vezes todas as empresas brasileiras negociadas na Bolsa somadas. Do outro lado, BlackRock, Blackstone, Goldman Sachs e outros graúdos que administram ou então supervisionam recursos que equivalem a 10 vezes todo o patrimônio da indústria brasileira de fundos. Só para ter uma ideia dessa estrutura. E tem que ser grande mesmo para aguentar o que vem pela frente, porque a inteligência artificial custa uma fortuna para implantar. Um processador usado pela IA, chamado de GPU, custa dezenas de milhares de dólares. Um data center pode custar dezenas de bilhões de dólares. Ainda precisa de servidores, refrigeração, subestações e uma quantidade monumental de energia. Olha o que é energia até 2030. O consumo dos data centers do mundo deve crescer o equivalente à produção de 5 Itaipus até 2030. Segundo o Goldman Sachs, a infraestrutura de IA vai precisar de $8 trilhões nos próximos 5 anos. Dá mais de $1,5 trilhão por ano. Você sabe o que é $1,5 trilhão por ano? É mais de 4 vezes o que o Brasil investe num ano inteiro para fazer tudo. Casa, estrada, fábrica, máquina, empresa, governo. Quando uma tecnologia ela pede investimentos desse tamanho, dessa dimensão, não basta ter empresa interessada em comprar, adquirir essa tecnologia, tem que financiar a expansão. Isso a General Motors descobriu há mais de 100 anos.
Ela criou uma financeira lá atrás, porque não adiantava fabricar carro se o consumidor não pudesse comprar a prazo. General Electric fez o mesmo, Caterpillar, fabricante de avião, um monte. O que a NVIDIA está fazendo é repetir uma fórmula numa escala gigantesca, 500 bilhões de dólares. Só que a inteligência artificial não é um produto caro só que precisa ser financiado, é infraestrutura, feito ferrovia, energia elétrica, petróleo, internet. E na infraestrutura, o dinheiro tem que chegar antes do resultado. Primeiro você constrói, depois aparece o uso, depois aparece quem vai usar. Nas ferrovias teve que colocar uma fortuna para fazer um monte de quilômetro de trilho, foram milhares de quilômetros de trilho antes do dinheiro aparecer. Na eletricidade, financiar usinas, redes de transmissão, você não tem como cobrar. O petróleo precisou de refinaria, oleoduto, distribuição. Quem financia isso tudo? Na internet, centenas de bilhões de dólares em redes e fibras óticas. É isso que torna o movimento da NVIDIA tão interessante. Para a inteligência artificial se espalhar pela economia, como essas outras infraestruturas, alguém tem que financiar as bases para ela funcionar. A NVIDIA está enxergando isso, só deter tecnologia, ela percebeu? Não basta. Tem que levar o dinheiro para o mundo, poder usar a tecnologia que ela criou. Eduardo Oineg, todos os dias ao meio-dia aqui na Band News TV. A matriz de transporte do agronegócio no Brasil se concentra no modal rodoviário, o que aumenta os custos logísticos e as filas nos portos. E esse é o assunto de hoje do nosso colunista Antônio Cabreira. A CEAGESP ela tem números gigantescos, é a maior central de alimentos da América do Sul. Para você ter uma noção, aqui anualmente transitam mais de 3 milhões de toneladas de alimento. Aqui entram e saem produtos de mais de 1.400 municípios, dependendo do ano, de 22 a 26 países, ou compram ou vendem os seus produtos aqui através da CEAGESP. E por que eu estou dizendo isso? Porque aqui a gente mostra muito bem como o produtor ele é eficiente, ele produz bem. Quando você comprar um alimento, você tem toda essa logística que agora, por exemplo, acabou a feira de flores, ela vai ser retirada e vai entrar daqui a pouco as hortaliças. Agora, isso aqui é um pouco do retrato do paradoxo que é o Brasil. E por quê? Aqui circulam diariamente mais de 15 mil veículos. Você imagina a quantidade de caminhões, de carretas que entram e saem daqui. E por que é um paradoxo? Olha que coisa interessante. Se você pegar aqui a própria nossa CEAGESP, o que acontece? Eu estou aqui, ainda continua aqui a Feira de Flores, mas se você ver ali ao fundo, o que a gente tem ali ao fundo? A gente tem o Rio Pinheiros e a gente tem também uma ferrovia, só que elas não são utilizadas. Esse retrato aqui da CEAGESP é um retrato realmente do Brasil. Nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo, rios imensos. Nós temos 3 Mississippis e eles não são utilizáveis. E por que eu estou dizendo isso? Há vários estudos que indicam o seguinte: quando você faz o transporte rodoviário e você faz o transporte pela ferrovia, em média, o custo da ferrovia é 37% do transporte rodoviário. E no caso da hidrovia, é 16%. Então vamos trazer esses números. Imagine então que o transporte de 1 tonelada está custando R$100, se ele não fosse na carroceria de um caminhão, mas ele fosse por um trem, ele estaria custando R$37. E se ele fosse por uma hidrovia, ele estaria custando R$16. Então imagine, o seu alimento, de repente por caminhão, ele está custando R$100 o transporte, e se ele fosse por hidrovia, ele estaria custando R$16. Isso dá um impacto imenso, tanto para o produtor, como também para o consumidor. E para te dar uma dimensão hoje do que é o Brasil, de uma maneira geral, as cargas brasileiras, apenas 5% utilizam as vias hidroviárias. Agora, se você pegar exportações agrícolas, por exemplo, nos Estados Unidos, Golfo do México, 90% dos grãos que são exportados, eles saem de barcaças e chegam ao porto pela via hidroviária. O que significa isso? O produtor americano hoje ele tem uma eficiência muito maior do que o produtor aqui no Brasil. Ou seja, nós aprendemos e sabemos como produzir atrás de uma porteira, mas ainda não sabemos como transportar. Então, não é aqui que nós estamos criticando e que eu tenho que tirar todo o caminhão, por exemplo, aqui da CEAGESP e substituir por um barco. Não se trata disso. Mas a questão é que o caminhão não é culpado. Tanto é que o caminhão, inclusive, ele é importante, tanto no primeiro como no último quilômetro. Agora, o que a gente precisa de fazer é, às vezes, utilizar o caminhão
onde uma ferrovia ou uma hidrovia ele é muito mais eficiente. Então, essa talvez seja o grande desafio do Brasil aqui para frente. Esse centro, o maior centro de distribuição de alimentos da América do Sul, utilizando basicamente caminhões, e aqui ao fundo você tem um trem que passa geralmente por aqui, você tem um rio Pinheiros está aqui no fundo e a gente não utiliza essas hidrovias. Então, o problema não é que o Brasil vai escolher apenas o caminhão, mas ele também tem que aprender a começar a escolher a hidrovia e a ferrovia. Grande Antônio Cabreira, a gente aguarda ele todos os dias, das 5h30 às 7h, com o Stoliar e com a Thalita, né, e fazendo esses comentários maravilhosos, muito bem ilustrados. Estava sentindo falta de você chamá-lo e dizer Antônio Cabreira todos os dias, a partir das 5h30 da manhã, com Leandro Stoliar e Thalita. Eu quero te dizer o seguinte, quem é que acorda cedo amanhã de manhã? Eu também. Vejo. Acordando cedo. 6h45 eu estou acordando. Voltamos amanhã. Até mais. O Brasil não para. A cidade desperta antes do relógio. A notícia acontece antes da manchete. E quem quer entender o país precisa estar onde tudo acontece. Por isso, uma nova Band News TV está chegando. Mais moderna, mais conectada com as pessoas. A economia que está em todos os lugares, no seu dia a dia, que impacta o seu bolso. Com o que está acontecendo agora no centro do poder. O agronegócio que move o Brasil. E o que acontece no mundo e impacta a sua vida. Tudo com velocidade, contexto, análise e opinião qualificada. Para você entender o que está acontecendo agora e o que vem depois. Sobre a decisão de voto para presidente. Essa pesquisa divulgada agora apresentando os seguintes pontos principais. 20% dos eleitores brasileiros decidem seu voto para presidente na última semana antes da eleição. Ou seja, aquela história de deixar para a última hora, realmente, neste caso, é verdade. A gente traz muito aqui a pesquisa de intenção de votos, mas também é importante saber o comportamento desses eleitores, né? Nesse caso, dentro desse grupo, 10% então dizem que vão escolher o candidato no próprio dia da eleição. Andreasa vai chegar por aqui para trazer o que ele apreendeu dessa pesquisa. Se te surpreende, inclusive, né, Andreasa? É muito difícil, estava pensando sobre essa pesquisa, é muito difícil aferir a formação do voto, né? É um processo longo. Existem aqueles, e isso serve para o voto bolsonarista, para o voto lulista, existem aqueles que são apaixonados, né, que são a base fiel do candidato e que são impermeáveis às circunstâncias, às ocorrências, às denúncias, às falas, tem um voto formado. De modo geral, e é uma pena que essa margem talvez seja menor do que a gente gostaria, do que eu gostaria, de modo geral as pessoas formam um voto no curso de um processo longo, né? É muito difícil você dizer que eu acho, eu decido meu voto na hora, eu decido meu voto na semana. Sim, ok, mas eu acho que tem um processo de acúmulo de informações mais longo e mais complexo, que talvez não seja necessariamente percebido e que no final das contas faz alguém achar, porque é bastante diluído, achar que formou a decisão de voto para presidente em cima da hora. Para o Senado eu acho diferente. Para o Senado, ainda mais quando são dois candidatos, como vai ser esse ano, 2 vezes votar para Senado, aí eu acredito que as pessoas votem decidindo no dia, muito influenciado por parentes, por amigos, e talvez votem sem nem saber em quem. É uma eleição difícil essa para o Senado, as pesquisas têm dificuldade de captar por causa disso. A questão da formação do voto é mais complexa, é difícil de aferir em pesquisa, mas enfim, tem alguns dados importantes aí.
Com certeza, né? Inclusive porque a gente tem trazido pesquisas de intenção de voto quase que todas as semanas aqui, né? E a gente considera que as pessoas que respondem, elas estão pensando e têm decidido em quem vai votar. Mas aparentemente, pelo menos 20% dessa galera aí responde, mas não tem certeza. Vai decidir ali mais para perto da eleição, mais para a última hora. Por isso é importante você ficar de olho, acompanhando e vendo essas mudanças, mesmo que pequenininhas aí, conforme a pesquisa se aproxima da eleição. Andreasa, vamos falar de outro assunto. Hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou uma operação de busca e apreensão contra o ex-secretário de Segurança Pública do Maranhão, Raimundo Cotrim. Ele foi alvo da Polícia Federal porque ele foi identificado como responsável por ser a fonte de informações de um jornalista, Luiz Pablo, que também foi alvo da Polícia Federal, depois de fazer reportagens denunciando o ministro Flávio Dino, no início desse ano, o uso de carros, oficiais, por questões particulares, e aí foram atrás de quem era essa fonte, uma questão muito polêmica, né, porque envolve uma matéria jornalística, envolve censura ou não do trabalho desse jornalista, a revelação da fonte, e agora não só a revelação da fonte, como uma operação contra ela, né? Queria saber qual é a sua avaliação disso. Isso é uma violência contra o princípio constitucional. Nós estamos falando do sigilo de fonte, no final das contas. Flávio Dino é um agente político. Ele é líder de um grupo político no Maranhão. Ele é, ao mesmo tempo, ministro do Supremo e líder de um grupo político no Maranhão. É importante ter clareza, separação sobre as coisas aqui. Em Brasília, ele é ministro do Supremo. No Maranhão, agente político. E tudo mais constante, contando com Alexandre de Moraes, tomando providências com base na sua caneta, para influenciar na eleição no Maranhão. Atenção a isso que está acontecendo no ano eleitoral, não é a primeira vez que acontece. Qual é a história do Luiz Pablo? E eu não sei se o Luiz Pablo é ligado a um grupo político, a outro, ele pode ser ligado a quem ele quiser. Quem não pode ter adversários na política é o Flávio Dino. Esse é o ponto da ideia de que Luiz Pablo é de um grupo adversário ao de Dino. O Luiz Pablo pode ser do grupo que ele quiser. Quem não pode ter grupo político é o ministro do Supremo, Flávio Dino. E aí a gente chega à questão do Luiz Pablo. Eu li a reportagem dele. Tecnicamente, a reportagem é essa reportagem que encadeou as reações de Flávio Dino. A reportagem é impecável, trata de um ministro do Supremo usando carros oficiais do Judiciário do Estado do Maranhão, carros que só podem ser usados pelo Judiciário do Maranhão, sem uma sessão formal, usando o carro para fins privados, Flávio Dino e a sua família. Essa é a denúncia jornalística legítima de Luiz Pablo, para a qual Flávio Dino não tem resposta. Uma denúncia que não é investigada, investigado sendo o jornalista que fez a denúncia. Então, em função disso, Flávio Dino vem com a conversa, porque a conversa fiada de modo a manter no Supremo a investigação, Luiz Pablo não tem foro por prerrogativa de função. Jamais poderia estar sendo investigado ou objeto de busca e apreensão no Supremo Tribunal Federal. Mas é o seguinte, esse é o texto xandônico, do direito xandônico. Eles são vítimas. Tudo vira um ataque ao Supremo. Então Flávio Dino seria perseguido. O jornalismo que persegue, veja como são as coisas, vira um ataque. Stalker, vítima, Flávio Dino, portanto, vítima ao Supremo. É a razão porque o caso está no Supremo Tribunal Federal. E, em função disso, busca e apreensão contra o jornalista. Pegaram o tablet, o computador, o celular do cara. De lá, extraíram as informações, fizeram pesca probatória, extraíram as informações sobre a fonte do Luiz Pablo. Então, vejam, pegaram o celular do jornalista, acessaram o seu conteúdo, descobriram quem era a fonte, portanto, quebra do sigilo da fonte e, em função disso, uma operação policial hoje contra a fonte, quem quer que seja. Ah, mas o cara está preso, a fonte está preso, está em prisão domiciliar. E quem ordenou a prisão dele? Flávio Dino. O cara do grupo adversário. Então tem tantas camadas aí postas nessa história, mas no final das contas, indefensável, nós temos um investimento que começou em março. Eu estou muito à vontade para falar sobre isso, porque já em março eu denunciava, já em março eu escrevi sobre isso e falei sobre isso. A violação do direito do jornalista Luiz Pablo, agora, obviamente, era questão de tempo, chegando na fonte do cara. Fonte do cara. Agora, o Luiz Pablo é jornalista, tem um blog lá no Maranhão, certo? Então ele não está protegido, mas as coisas vão chegando na base do precedente, daqui a pouco está todo mundo com medo de Xandão e Flávio Dino na base dessa violação de um princípio constitucional.
A defesa do deputado Alfredo Gaspar entregou ao Supremo Tribunal Federal laudos periciais sobre aquela acusação de estupro contra o deputado. É assunto para ele. Cláudio Humberto, boa noite para você. Seja bem-vindo mais uma vez. Olha, essa questão envolvendo o deputado Alfredo Gaspar é daquelas baixarias que surgem em todas as campanhas, né? E de todos os lados. Aliás, os que promovem essa baixaria contra Alfredo Gaspar são os mesmos que no passado, e até no passado recente, foram vítimas do mesmo tipo de ataque absolutamente desmedido, né, sem controle. Até porque o ataque desferido no período pré-eleitoral, esse período é curto demais para que os fatos fiquem devidamente esclarecidos. É por isso que chamou a atenção a retomada desse assunto 5 meses depois de estar na gaveta do ministro Gilmar Mendes, que é o relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Chama a atenção também a demora do ministro de mandar periciar as provas que foram apresentadas pelo deputado. E as provas são absolutamente contundentes. Ele fez, por iniciativa própria, ele submeteu a um exame de DNA para demonstrar que não tem qualquer vínculo de paternidade com uma moça, uma senhora, uma jovem senhora, que seria produto desse tal de suposto estupro. Inclusive, essa senhora, que não conhece Alfredo Gaspar, que mora em outra cidade, não em Alagoas, mora em outro estado, mora no Rio de Janeiro, ela teve a iniciativa de gravar um vídeo em que ela conta toda a história, ela expõe a história da família, a história da mãe, e que só aos 15 anos, ela diz, que tomou conhecimento de que o seu pai biológico era uma pessoa que ela cita nesse vídeo e que é produto exatamente da relação entre a mãe e esse cidadão quando eles eram adolescentes. Trata-se disso. E, por acaso, esse cidadão é aparentado de Alfredo Gaspar. Alfredo Gaspar não tem nada a ver com isso. Tanto assim que o exame DNA prova isso. Além, é claro, desse e de outros documentos, né? Mas 5 meses depois, o ministro Gilmar Mendes ainda não atendeu, não acolheu a um pedido da defesa de Alfredo Gaspar, que move uma notícia, uma queixa-crime contra os deputados que o acusaram, os parlamentares, um deputado e uma senadora. Mas, assim, o que parece estar em curso, apesar da demonstração da prova da sua inocência, é exatamente esticar esse assunto o máximo possível, a fim de produzir algum tipo de desgaste contra o deputado. Eu sou de Alagoas como deputado e no estado todos conhecem essa história, né? Então fica ruim para todo mundo, né? Não apenas para os nomes envolvidos, mas também para a própria justiça brasileira, porque trata-se de uma questão de crime contra a honra, né? E que precisa ser logo esclarecido. Outro fato, essa coisa só piora, né? Aí apareceu a denúncia de um camarada que disse ter participado de uma reunião, em que ele é testemunha de uma reunião em que o deputado Lindenberg Farias, diante das evidências de que essa acusação contra o deputado Alfredo Gaspar não ia dar em nada, porque é falsa, ele então teria subornado uma outra mulher, pagando-lhe 16 mil reais para fazer alegações semelhantes contra o deputado Alfredo Gaspar. Enfim, não se sabe se isso é verdade ou não, mas a denúncia foi feita, e é o tipo da denúncia, pela sua gravidade, que deveria ser averiguada, né? Mas, enfim, quem esperava por uma baixaria do tamanho de um bonde, né, como se diz na minha terra, nessa campanha eleitoral, pelo menos uma primeira delas já apareceu, e a vítima é exatamente o deputado Alfredo Gaspar. Como a gente, só para recordar, isso surgiu no dia em que Alfredo Gaspar fez a leitura do relatório, ele que foi o relator da CPMI que investigou aquele roubo bilionário a cerca de 9 milhões de aposentados e pensionistas. E na leitura do relatório, uma longa leitura, ele pediu o indiciamento, ele propôs o indiciamento e a prisão de Lulinha, o filho do presidente Lula, por envolvimento com o careca do INSS, aquelas coisas todas que nós já sabemos. E aí o deputado do PT e uma senadora aliada convocaram no mesmo dia uma coletiva para fazer essa denúncia, essa acusação que se verificou logo que era falsa contra o deputado Alfredo Gaspar. É o
processo eleitoral que está em curso e coisas assim acontecem mesmo, né? E olha, não é privilégio do Brasil, né? A gente acompanha isso. Onde quer que haja uma eleição, uma disputa eleitoral, há sempre baixarias assacadas contra adversários. Ô Cláudio, você está trazendo aqui vários fatos. Você sabe que ontem a TV Globo e também o jornal Folha de São Paulo, hoje de manhã, trouxe mais um que eu vou acrescentar aí, que o deputado Alfredo Gaspar, ele acionou a Polícia Legislativa Federal após ter sido procurado pelo comerciante Luiz Antônio Lopes com a informação de que o também deputado Lindbergh Farias havia montado um esquema para forjar uma denúncia de estupro contra ele e que essas informações foram enviadas ao Supremo Tribunal Federal com a ajuda das informações obtidas pela Polícia Legislativa. Quer dizer, tem mais um elemento aí para colocar, além desses dois que você já trouxe. Exatamente, Verusca. É aquela coisa, né? A informação que eu tenho é que o deputado não conhece o camarada que fez a denúncia e também ele é um pouco cauteloso em relação a isso, porque, afinal de contas, esse camarada não é a primeira vez que ele faz denúncias contra o deputado do PT. Então pode ser que seja mais uma denúncia infundada e tal. Não se sabe ao certo, né? É preciso investigar. O que não pode é não investigar denúncia tão grave envolvendo a honra das pessoas, né? Se é verdade que um deputado federal tentou contratar ou contratou uma pessoa para prestar um depoimento falso, inclusive perante a justiça brasileira, isso é um crime que merece a punição de perda de mandato, merece até prisão. Eu e Vitor Brown estamos juntos na nova Band News TV. Para acompanhar de perto os bastidores da política, as decisões que saem de Brasília e o impacto que isso traz para a sua vida. Informação, entrevistas exclusivas e análise. Para você entender além da notícia. Porque os movimentos da política acontecem o tempo todo. Tudo explicado de forma clara, com você em primeiro lugar. De segunda a sexta, às 14h, na Band News TV. Sonhei que estava morta, vi um corpo no caixão. Em vez de flores, eram livros que estavam nas minhas mãos. Carolina Maria de Jesus escreveu esses versos imaginando um legado feito de livros, de conhecimento, de palavra. Num país onde tantas histórias foram apagadas, escrever também é existir. Hoje no Quer Ser Brasileiro, a gente tem a alegria de receber um artista que transformou dor em dramaturgia, pesquisa em cena, corpo em memória. E faz da educação e da arte instrumentos para refletir sobre a história do Brasil. O ator Clay Nascimento. Muito obrigada pela presença. É um prazer estar aqui, viu? Que bom estar aqui com você, Nando, estar aqui com você, Ju. Uma alegria imensa. Feliz demais também. Clay Nascimento, quem é você? Eu sou Cleiton Nascimento, sou filho do Crispim Dias do Nascimento, da Maria do Carmo Vieira Santos do Nascimento. Minha família é piauiense, mineira, paulistana. Sou um cara que foi muito bem criado pelos pais, que defenderam muito a educação, que acreditaram muito num filho de 8 anos da periferia que queria fazer teatro nos anos 90. E o Cleiton, ele é um cara que ele confia profundamente na educação e na cultura do nosso povo,
porque tanto cultura quanto educação mudaram minha caminhada nesse movimento de ser gente no mundo. Você falou sua família do Piauí, né? Também de Minas, enfim, tem vários lugares, mas a sua origem é no Piauí, né? Como é que era assim a sua vida em família ali, a dos seus pais, na sua localidade? Na verdade, eu brinco disso na peça Macacos, eu sou feito no Piauí, mas eu nasço em São Paulo. Então eu sou piauilistano, entendeu? Assim que eu brinco na peça. Então eu não tive uma infância lá, minha infância já é aqui em São Paulo, mas meu pai, ele tinha uma presença muito piauiense, muito nordestina e muito orgulho disso. Então eu cresci ouvindo Luiz Gonzaga, eu cresci comendo comidas tipicamente brasileiras, de ver a família tocando sanfona, nos finais de semana a gente fazia a nossa festa juntos. Essa tradição piauiense eu vivi na prática, mas aqui em São Paulo, através do meu pai. E quais são as profissões? O que eles faziam? Meu pai, ele era encanador, depois ele abriu um pequeno comércio de materiais de construção e minha mãe era manicure. Então... Não tinha nada a ver com arte, né? Nada a ver. Teoricamente, porque eu sei que tem algum resquício aí artístico, né? Que você vai Meu pai era um contador de história, Meu pai era um enorme contador de história. E ele não tinha essa noção de que ele era um contador de história. Ele só gostava de contar causos. E aí, ao longo dos anos, eu pensava, será que meu pai inventa esses causos? Porque é um contador de história. E eu lembro até hoje, quando eu era muito moleque, eu ficava parado ouvindo ele contando, e ele falava, filho, para contar uma boa história, você tem que ficar em pé. Tem que usar o corpo para contar a história. Mal ele sabia que estava me dando dicas fundamentais para um ator de palco. Impressionante. Pois é, porque isso já era uma pedagogia do corpo, né? E teatro é corpo e palavra, não é isso? Da onde você acha que ele tirou isso? Eu acho que da vivência mesmo, porque minha família é sertaneja, então precisa do corpo para andar, para subir, para poder plantar, para poder, sabe? O corpo, ele está em jogo. E como a minha família também tem muita gente que toca sanfone, gente que adora dançar, eu também vi muito a minha família dançando, isso é algo que eu vi. Então, talvez estivesse na escrita do corpo da nossa própria família, sabe? Você fala muito deles, né? Do seu pai e da sua mãe, acho muito bonito isso, já vi algumas entrevistas. E o que eles construíram em você que te sustenta? Eu costumo dizer que eu tive sorte dos pais que eu tive. Meu pai me ensinou que perseverar é algo muito importante. Nem tudo vai vir de... Ele sempre me falava isso, filho, nem tudo vem de primeira. Então tem que ter o prazer da perseverança, tem que saber que você está diante dela. E aí a minha vida segue assim. Para entrar na USP foram, 7, 8 vestibulares. Para entrar na Escola de Arte Dramática foram 9 vestibulares. Nada foi de primeira para mim. Só que eu percebia que meu pai tinha me dado valor sobre isso, da perseverança. Minha mãe, assim como meu pai, mas eu lembro muito da minha mãe, que trabalhava em salão de cabeleireiro, então ela tinha que abrir os salões de cabeleireiro que ela trabalhava, né? Ela tinha essa confiança. Toda manhã ela falava, tem que acordar para trabalhar. A gente precisa trabalhar. Então, esse valor do trabalho, meus pais me passaram muito. O que eu vivo hoje em dia não é aquele trabalho formal, 8 às 18, mas escrever uma peça de teatro, ensaiar uma peça de teatro que você é o protagonista, porque é um monólogo, e você é o diretor, e você é o dramaturgo, isso exige disciplina e muito trabalho. Imagina. E conta um pouquinho, eles vieram do Piauí, né? Seu pai e sua mãe. Isso. Eram migrantes aqui para São Paulo. Isso. Como que era a vida de vocês aqui em São Paulo? Meus pais chegaram nos anos 80 em São Paulo, quando teve aquele boom da construção de shoppings. Meu pai era encanador, então aqui era um grande mercado de trabalho. E a gente vivia no Jabaquara, na rua Charles Darwin, que é periferia, todo mundo brincando na rua. Eu tive uma infância muito gostosa, brinquei muito na rua, do jeito que dava. A gente pegava uma corda, cruzava a rua e virava rede de vôlei. Uma vizinha comprou um patins, todo mundo andava no patins, revezava para descer a ladeira. A gente construiu o carrinho de rolimã. Você machucou bastante? Eu brinquei, me machuquei demais, eu era o menino do joelho ralado. Então eu tive uma boa infância, eu comi muito bem, eu sou muito fã das comidas do Brasil, assim, sou muito fã. Então comi muito bem. Você comia o que de gostoso? Cara, minha mãe fazia uma coisa que eu adoro, que é coisa simples, Brasil. Arroz, feijão, carne de panela e molho.
Mas o que eu gostava mais era do molho, quando encontrava o arroz. Coisas de mãe. E tinha um afeto, né? E minha mãe tinha uma coisa dela que ela fazia desde a minha infância, mas o corpo pegou essa informação. Ela preparava ali o pratinho na minha infância e ela sempre dava a primeira garfadinha, para ver, acho por causa da temperatura, talvez. Só que eu já estava com 20 anos. Ela fazia isso no seu prato? Pegando mais um. E eu acho que isso é signo de afeto e de amor. Muito. Sim. Comida no Brasil é signo de amor. Quando a gente convida alguém para comer em casa, quando a gente cozinha para alguém, isso é signo de amor. Fica pra mim isso. Delícia. Senti até o cheirinho do feijão da minha avó. Ai, meu Deus, que delícia. Pois é. Eu costumo usar uma frase com os meus amigos e também com a minha arte também, que é o seguinte: saudade é um bolo quentinho. Do que você tem saudade? Que coisa linda. Atualmente, eu tenho sentido profundas saudades dos meus pais. Eles se foram, ambos, e não viram a estreia da peça Macacos. E a peça gira o mundo. E então é muito comum viajar para alguns países e eu falar: nossa, minha mãe adoraria estar aqui comigo. Então, e meu pai também, que era um homem artístico, ele tinha essa verve. E falar para ele: pai, você não acredita, a gente está levando 1000 pessoas ao teatro, pai. Eu gostaria muito de poder tê-los por perto para dividir o cotidiano e a vida que eu tenho. Eu tenho saudades dos meus pais. Eu estava vendo que sua mãe te levava ao teatro, né? Uma proteção importante à violência, né? Você sente que ela te ensinou dessa forma de que a cultura é uma ferramenta de cuidado? Sim. Eu não sabia que teatro era profissão. Algumas informações não chegam nas periferias do Brasil. Então, hoje em dia pode ser mais comum, mas naqueles anos 90, você não ouvia gente da periferia dizendo: eu quero ser artista de teatro. Não se ouve. Eu lembro que uma vez minha mãe me levou num teatro público, o Teatro Paulo Eiró, na Zona Sul de São Paulo, e era para ver Romeu e Julieta. Eu não sabia nem quem era Romeu, tampouco Julieta, e nem quem tinha escrito aquilo, que é William Shakespeare. E aí minha mãe, eu fiquei lá olhando encantadíssimo, tinha uma coisa que subia, outra que descia para dar efeito, eu achei aquilo maravilhoso. Eu lembro que minha mãe me olhou assim de canto e falou: gosta? Eu gosto muito. Aí ela: isso é profissão no Brasil. Eu sempre me lembro dessa frase. Isso é profissão no Brasil. Aí eu lembro que eu tive um clique e falei: pessoas trabalham fazendo essa coisa divertidíssima. Ela trabalha. 20 anos depois eu me tornaria ator. Mas você começou cedo no teatro. Pela minha mãe. Eu, na periferia dos anos 90, né, no Jabaquara, eu morava na Divinéia, era assim que a gente chamava aquela nossa quebrada ali. Tinha os seus momentos de tensão. E num desses momentos de tensão, eu estava brincando na rua quando minha mãe chega do trabalho. E aí ela vê um monte de criança brincando na rua no meio de um tiroteio. Essa história eu conto também na peça. E minha mãe começa a pegar criança e leva para casa. Quando acaba o tiroteio, minha mãe devolve todas as crianças em casa, vai pro salão de cabeleireiro trabalhar, comenta com uma cliente chamada Rita de Cássia, eu lembro o nome dessa mulher até hoje, e a Rita falou para ela: por que você não leva então ele para fazer teatro? Se ele tá brincando na rua e você trabalhando, leva ele para brincar no teatro. Aí somou A mais B. Aí minha mãe me leva pro teatro, eu chego lá aos 8, chego na casa do teatro, no Célia Helena, aos 8 anos, saio de lá aos 23, bolsista, e aí tive a chance de estudar, eu tive a oportunidade de estudar teatro. E aí eu tava ontem, né, Macacos estava em cartaz ontem. Enquanto eu interpretava a cena da minha infância, eu lembrei que eu vi Cleide Diáconis da aula, só que eu não sabia que ela era ela. Nossa. Eu era muito moleque. Eu tive aula com Nidia Alicia, não sabia que ela era uma dama, que tinha sido companheira de Nelson Rodrigues, eu não sabia dessas coisas. Eu assisti muita palestra do Raul Cortez, eu não sabia que ele era ele. Então, eu tive a sorte de chegar num bom lugar que olhou pra mim e me ofereceu bolsa. Eu sou filho de bolsas públicas, eu sou filho de bolsas particulares, eu sou filho de cursos de bairro, e isso me forma. O inglês que eu uso hoje, quando a gente faz a peça internacionalmente, eu aprendi no curso de bairro. Então eu sou realmente muito grato à educação e à cultura. Você fala muito do Macacos, já tem mais de 10 anos, né, que o espetáculo está em cartaz, venceu os principais prêmios do teatro brasileiro, né, o prêmio Shell, foi o primeiro, acho que o mais jovem, né, a vencer. Eu sou o ator mais jovem, né, a ter um Shell. A um Shell, o APCA. Primeiro, por que o nome Macacos?
Eu fui aluno da Universidade de São Paulo e eu morei no CRUSP, o Conjunto Residencial da USP, o prédio da moradia. E a Escola de Comunicação e Artes é uma praça à frente, 5 minutos andando. Então eu tinha aula, naquela época era curso integral, acho que até hoje é. E curso integral acaba selecionando muito quem é que vai poder fazer ou não. Então fui morar no CRUSP, meu pai tinha acabado de partir, minha mãe me deu a letra, como boas mães pretas brasileiras. Filho, se você tem um sonho, eu consegui te ajudar até aqui. Te coloquei na USP. Você se colocou na USP, a gente te colocou na USP. Agora você precisa ir, cara. Aí eu preciso ir, eu saio do Jabaquara, Zona Sul, vou morar na Zona Oeste, no CRUSP. E um dia eu saio da aula de arte, nas artes dramáticas, eu chego e ligo a TV de tubo ainda, ligo a TVzinha ali toda quebradinha. Ligo a TV e eu vejo um estádio de futebol promovendo o xingamento. Eu nunca tinha visto aquilo acontecer. Foi com o jogador Aranha, não foi? Com Aranha. Santos. No jogo Grêmio Santos. Uhum. E eu fiquei impactado. Eu sabia que acontecia, mas eu nunca tinha visto. E esse é um traço do racismo. Ele paralisa, porque você não está esperando que vai passar por ele. Então, quando ele te cruza, você paralisa um tempo. E eu fiquei um pouco paralisado diante da tela, enquanto a câmera girava aqueles rostos todos. Aí eu falei, como eu durmo hoje? Como que ele dorme hoje? Como as pessoas que estão no estádio xingando dormem hoje? Preciso escrever algo, vou escrever algo. Abri o meu computadorzinho ali e falei, vou escrever uma cena, porque eu quero falar sobre esse macaco. De onde veio esse xingamento? Qual vai ser o nome? Macacos. E aí, o título da obra é O Cerne da Pesquisa. Onde nasce o xingamento macaco? Por que ele está se perpetuando ao longo dos séculos e por que ele é tão forte em alguns países, como Brasil, como Espanha, como Portugal, como um pouco nos Estados Unidos. Então, é daí que vem o título. Você já falou em muitas entrevistas sobre alguns episódios, né, de racismo que você passou. Eu queria saber se a peça, ela te ajuda a elaborar isso. Por causa do teatro, eu percebo que é muito importante acompanhamento psicológico. Na infância, eu fiz a Casa do Teatro e tinha uma figura que, anos, ela entrava, sentava, quietíssima e saía. Aí uma hora eu perguntei, quem é? É a Odete, ela é psicóloga, ela acompanha vocês há anos. Aí eu percebi que psicologia poderia se somar com a feitura de um artista, com as reflexões de um pensador, de uma pessoa da criatividade, né? E eu me aproximo da psicanálise. Eu passei por uma situação racista muito violenta na Avenida Paulista e eu já fazia psicanálise, então eu comecei a elaborar aquilo. Eu percebi que se eu não transformasse aquilo fora de mim, em algo material, muito possivelmente eu me tornaria alguém que não gostaria dos centros urbanos, eu me tornaria alguém que evitaria sair às ruas, eu me tornaria alguém que não fosse tão próximo à sociedade. E eu monto a peça. Anos depois, eu percebi o que a sua pergunta me trouxe. Caramba, Cleiton, você já não se constrange mais tanto com os racismos do cotidiano e com o que as pessoas acham, porque você está há 10 anos botando isso para fora, você está elaborando. Certamente eu descobri o quê? A arte salva, a arte cura, a arte ensina, a arte forma. Porque nós sabemos que desde a chegada dos portugueses no Brasil até os dias de hoje, passaram-se 522 anos. Desses 522 anos, 388 foram somente de escravidão no Brasil. Uma das coisas que eu acho mais interessante na sua peça, como historiador que sou, é você trazer dados históricos para falar sobre racismo. O que você espera com isso, com esse trabalho de educação também que você promove, não só de arte, mas de educação? O que você espera que o público saia do teatro a partir desses dados todos e dessa educação que você está proporcionando? O Paulo Freire falava sobre isso, que o conhecimento é um passo que se dá para frente. Você nunca mais vai para trás quando você obtém conhecimento. E eu acredito que muitas vezes a gente não tem a oportunidade de ter conhecimento. Então um dia eu estava na Universidade de São Paulo, numa aula de didática, 1h30 da tarde. E eu me perguntei, nossa, o que você está fazendo na USP quarta-feira, 1h30 da tarde?
Aí comecei a olhar ao redor da turma, vi que ninguém novamente era muito parecido comigo e falei... Aí eu tive um clique que eu disse, eu vou anotar tudo que a USP me ensina e que eu acho que os meus colegas lá do Jabaquara não sabem e vou democratizar essas informações. Então eu passo o ano de graduação anotando as informações todinhas que eu recebo e falo, um dia eu vou escrever uma peça, eu sei que eu vou. E aí quando eu escrevo a peça eu levo essas informações. Quando o público vai embora, eu percebo isso, eles falam, nossa, Macacos foi uma aula. E aí eu brinco com eles dizendo, não, Macacos é teatro que se encena uma aula. Porque lá eu conto alguns fatos da história brasileira que não foram para os livros didáticos, mas que formam a gente enquanto cidadãos. Então, por exemplo, o nosso Brasil, a gente ouviu há poucos anos isso e hoje em dia ouve às vezes também. Não fica pautando tanto nessa questão racial ou da escravidão. Isso já passou faz muito tempo. Será que aconteceu mesmo? A sociedade às vezes pipoca umas perguntinhas dessas. E eu ficava perguntando de onde vem a dúvida histórica. Eu chego nos hinos. O Brasil é um país de muito hino, tem muito hino. O hino da República do Brasil, nós vivemos numa república. Portanto, o hino que representa o nosso atual momento político, social, contemporâneo, é aquele que canta liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Aí eu brinco na peça, né? Existe um trecho do nosso hino que resolve falar abertamente sobre a escravidão no Brasil. Para falar abertamente de um assunto que é espinhoso para essa nação num hino, achei muito curioso. Que parte era essa? Quando eu chego no hino da República, o trecho que fala sobre a escravidão canta assim: nós nem cremos que escravos outrora tenham havido em tão nobre país. Hoje o rubro, lampejo da aurora, ache irmãos e não tiranos, hostis pararam pam pam, nós somos todos iguais ao futuro. É a negação, né, do que aconteceu. É o apagamento do que aconteceu. E aí eu percebo que, historicamente, são episódios que não devem ser revisitados. E eu amei que você começou essa tarde falando da Carolina Maria de Jesus, porque olha um exemplo de alguém. A Carolina Maria de Jesus é a brasileira da literatura que mais vende no mundo. Ela vende em 15 países. Não se sabe isso da Carolina Maria de Jesus. Por que não se sabe isso da Carolina Maria de Jesus? Será que é porque ela era mulher? Ou será que é porque foi a época que ela nasceu? Ou será que é porque ela escreveu no lixão? Ou será que é porque... né? Então, há essa ideia do apagamento, do esquecimento, não é tão importante a gente falar sobre, e eu pego esses dados e transformo em cena. E a turma se deleita, porque eu faço todo mundo voltar para a escola pública no 7º ano. Ô, Clay, o que um jovem negro da periferia que assiste a peça Macacos, o que você espera que ele aprenda sobre o Brasil e sobre ele próprio? Eu acho super importante quando a gente fala de juventude negra. Eu acho, porque existe uma coisa chamada a profecia que se realiza. Isso é uma corrente da educação. Uma corrente americana, se eu não me engano. Que essa corrente americana diz assim: cuidado com o que você diz para um jovem, porque pode acontecer. Então é muito comum a gente ouvir de repente professores ou professoras, pais, tios, mães falarem assim: pelo amor de Deus, fica quieta, menina, desse jeito você não vai ser nada na vida. Menino, por favor, não pega nada do outro sem falar, olha que você pode virar ladrão. A vida, ela exige da gente. E aí, quando a vida fica difícil, a pessoa pode pensar: nossa, a vida tá difícil, eu não vou dar em nada. Poxa, até minha professora falou que eu não vou dar em nada. É a profecia que se realiza. Então eu vou aproveitar dessa coisa que eu estou contando para desfazer a profecia. Ou então fazer uma nova profecia que se realiza com a chance de poder falar para os jovens negros do Brasil. Posso falar, Gabi? Lógico. Deve. Eu diria para os jovens pretos do Brasil, quando forem assistir Macacos, ou quando tiverem a chance de consumir educação e cultura, que consuma.
e que acredite em si, e que acredite na educação brasileira. O nosso país tem uma história muito interessante. A gente lá descobriu o que é isso. E que dentro da gente a gente acredite nos nossos sonhos. Quer ser cantor? Investe nisso, vai ser cantor. Quer dançar? Investe nisso, vai e dance. Quer escrever sua peça? Podem dizer que é uma loucura. Você pode se tornar um dos jovens ganhadores dos maiores prêmios do país. Então, sonhe, sonhe muito e estude e aprenda. Se você combinar felicidade com conhecimento, a hora que chegar a oportunidade, talvez você esteja um pouquinho mais pronto. E claro, estou esperando vocês no teatro, porque teatro também é lugar de jovem, também é lugar de negritude, também é lugar da periferia e consumir. E esse pensamento de que teatro é caro, não acreditem nisso. Tem muito teatro bom de graça ou com ingressos populares. É isso que eu gostaria de dizer para vocês. Clay, o seu trabalho, ele educa, ele transforma, ele faz refletir, ele acolhe. Você acredita que isso é uma forma de honrar a história dos seus pais? Ah, com certeza. Com certeza. Eu gostaria muito de dizer obrigado para eles. E eu entendo que o teatro é o lugar para isso. Como eu brinco que lá é o palco que todos os sonhos são possíveis, é lá que eu tenho a oportunidade de encontrar minha mãe toda noite e dizer para ela: mãe, você viu que a gente tá na Paulista e tá esgotado? Mãe, você viu que a gente tá na França? E eu peço sempre um abraço para ela toda noite em cena, porque é raro. Eu acho raro você nascer numa periferia, ter uma mãe manicure e um pai encanador que olham para você e acreditam que a arte é sim o seu lugar. E a gente vai fazer o que for possível para isso. Uhum. Então, eles não somente me deixaram um poço de amor, que agora eu devolvo em formato de teatro de agradecimento, como também me ensinaram que sonha, pode sonhar bem alto, tá? Não paga, pode sonhar bem alto. A gente vai correr atrás para chegar o mais perto possível. Macacos é com certeza um grito de muito obrigado aos meus pais. Eu acho bonito que você fala muito sobre a beleza e a tristeza, ela está obviamente presente, né? Na sua vida em vários momentos, mas você escolhe dar luz a essa beleza, né? Por que essa escolha? Eu acho que é mais fácil ser feliz. É mais fácil ser feliz. É mais fácil ser feliz. E o público gosta de ir pro teatro. E eu gosto de que eu seja o artista que promove esse encontro. O teatro e a minha vida me trouxe tão bons amigos. Quando eu vou pro mundo afora, eu adoro comer comidas que eu nunca vi na vida. Essas coisas me fazem bem. Eu realmente escolho ser feliz. Porque acho que a gente vibra mais e encontra mais outros corpos quando a gente escolhe ser feliz. Eu estou vivendo isso exatamente neste momento da vida. Eu estou escolhendo ser feliz. Eu poderia reclamar daquilo, mas não reclama não. Já aconteceu, depois se resolve. Eu estou entrando nesse momento. Porque se tudo for tudo, se tudo que acontecer nos abalar e nos apequenar e nos fechar, acho que vai faltar força. Então eu prefiro que isso não aconteça. Prefiro deixar minha janela aberta e o sol entrando. Clay Nascimento, o que é ser brasileiro? Ser brasileiro é você ter muitos percalços, mas ter sorriso no rosto. Eu acho que ser brasileiro é você ter gingado no corpo. Acho que ser brasileiro é você mostrar afeto através da comida. Acho que brasileiro é você ter prazer de chamar alguém para ir lá na minha casa. Eu acho que ser brasileiro é você se preocupar com o outro. Ser brasileiro é você curtir o seu povo. É você tirar uma semana para a gente se fantasiar e brincar, se conhecer. Ser brasileiro é estar envolvido numa natureza maravilhosa, num prato de comida abundante. Ser brasileiro é ser filho de Donas Marias. Ser brasileiro é ser filho de muita gente trabalhadora. Ser brasileiro é poder ter a felicidade de fazer arte e contar a história de outras Marias, como a Maria Terezinha de Jesus, que eu conto no espetáculo Macacos, que é uma mãe extremamente brasileira
que infelizmente perde o filho aos 9 anos de idade no Complexo do Alemão. Uma vez eu abri o jornal, eu li sobre ela e eu falei, uma genuína brasileira. O que eu posso fazer com essa história que ela viveu? Eu posso interpretar essa brasileira. E eu interpreto a Terezinha em cena. E a maior alegria é que ser brasileiro é a gente se preocupar com o outro. Por causa dessa cena, por causa dessa história da Terezinha, um advogado plenamente brasileiro se junta a nós e Macaco se torna o primeiro espetáculo brasileiro a reabrir um caso na justiça para que essa mãe seja ouvida mais uma vez e novas provas sejam mostradas para saber quem foi que errou, onde foi que errou. É a primeira vez no nosso país que uma peça de teatro reabre um caso na justiça. O que é ser brasileiro é a gente se preocupar com o outro. O que é ser brasileiro é a gente cuidar e querer manter a nossa vida. O que é ser brasileiro é a gente ter a habilidade de dar a mão pro outro e dizer, tá tudo bem, a gente é a mesma pessoa, a gente tá no carnaval, a gente é feliz. E a gente tem a felicidade de ter a Terezinha aqui hoje. Ah, não me diga. Ela vai os bastidores e ela vai dar daqui a pouquinho seu depoimento do que é ser brasileiro também. Maravilhosa. Ser brasileiro para mim é acordar cedo e a luta. Ser brasileiro para mim é lutar por justiça, que é o que eu faço há 11 anos. Ser brasileiro para mim é cuidar dos meus filhos, dos meus netos, das pessoas que eu amo. Ser brasileiro para mim é ter samba no pé, é gostar de carnaval. Ser brasileiro para mim é fazer o que eu mais gosto, que é de cozinhar e cuidar da minha casa, né? Isso para mim é ser brasileiro. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigada. Clay, muito obrigado pela sua entrevista. Já acabou? Obrigada. Faz assim, Obrigada por ter vindo aqui em casa. Eu adorei estar na sala de vocês, ao lado de dois bons brasileiros. Maravilhoso. Muito obrigado. A gente quer ser seu amigo. Eu também quero ser amigo de vocês. Posso ir na sua casa comer? Por favor, já pode. Eu prometo que vou fazer um bolo. Por favor. Eu chamo vocês para ir para a minha também. Combinado. Obrigada. Muito obrigado, gente. Obrigado. Valeu. Obrigada. Obrigada a você por estar aqui com a gente no Quer Ser Brasileiro. Até o próximo. Tchau. Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. Bandeirantes, história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Rede Bandeirantes. Informação e tecnologia. Presente em todo o país, com emissoras conectadas via satélite, levando notícias do Brasil e do mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Começar o dia embasado e preparado para tudo que vier. É o seu Pulo do Gato. Aqui na Bandeirantes, a partir das 5 da manhã. Informativo com muita prestação de serviço. E o Boca no trombone. De cara, você fica sabendo das principais notícias, da previsão do tempo, o trânsito que você vai encarar e aquela atualizada na rodada do futebol. O Pulo do Gato. Apresentado por Pedro Campos e Silvânia Alves. A cada 30 segundos, uma mulher liga para a polícia e pede socorro. Liga a polícia.
Sim, polícia militar. A cada 4 minutos, um estupro. E a cada 6 horas, mais um feminicídio. É preciso dar um basta, cobrar, acolher as vítimas e dizer não a qualquer agressor. Você não está sozinha. Ligue 180 e denuncie. Violência contra a mulher. A Band não se cala. Quem entende de moto sabe, quando a peça é boa, você conta com ela. E quando a marca tem muita peça boa, você continua contando. Quer ver? 1. Kit transmissão com coroa, corrente e pinhão. 2. Cabos de comando. 3. Amortecedor. 4, 5 e 6. Pastilha, disco e patim de freio. Porque Nakata traz o desempenho da marca líder em suspensão, agora também em motopeças. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Pode contar e continua contando. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Bandeirantes. Bandeirantes de São Paulo. ZYS154, 107.3 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet. Ouvida em todos os lugares do mundo. Bandeirantes, 89 anos. No Dial, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. É hora do pulo do gato. Agora, o Pulo do Gato. Jornalismo. Com Pedro Campos e Silvânia Alves. Quinto sinal marcando 5 horas. Alô, São Paulo. Bom dia, Brasil. Folhinha virando na alvorada do inverno dessa quarta-feira, 12 de agosto de 2026. Lua minguante vai mudar para a nova hoje às 14 horas e 37 minutos. O sol vai nascer às 6h34, vai se pôr às 17 horas e 48 minutos. Nesse início de manhã, temos uma temperatura semelhante à de ontem. Ontem estava 13, hoje está 14, só que a sensação é de 14 mesmo. Ontem estava com uma sensação mais fria, porque tinha vento, tinha garoa em alguns pontos, mas hoje a sensação é semelhante à temperatura real. Mas vai subir, vai começar a subir a temperatura aqui na cidade de São Paulo e haja saúde, né? Porque hoje a máxima deve ficar aí na base dos 23, 24, mas já na semana que vem, na segunda-feira, por exemplo, se nada mudar, a previsão é de 31 graus, Pedro Campos. Aí não dá para aguentar, né? A temperatura vai subir, Silvânia. Tá acabando essa mini temporada de frio e vem aí um veranico, mais um, no meio desse inverno brasileiro que estamos vivendo. Tem gente que comemora, tem gente que não gosta, né? Do calor ou não gosta do frio. É difícil agradar todo mundo. Todo mundo gosta da Stephanie Toso nesse horário. É isso. Que ela traz a previsão do tempo pra gente se programar para mais um dia. Fala, Stephanie. Um novo veranico começa hoje e deve manter o calor acima da média em todo o interior do país até pelo menos o dia 19. A previsão indica temperaturas de até 42 graus no centro-oeste, no norte e no nordeste. Em algumas cidades de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rondônia, os termômetros podem chegar a 38, 39 graus. 7 capitais, entre elas Cuiabá, Goiânia, Brasília e Palmas, podem registrar novos recordes de calor no período. O fenômeno é provocado pela dificuldade da entrada do ar frio no interior do Brasil e pelo fortalecimento de uma área de alta pressão, que favorece o predomínio de sol e deixa o tempo mais seco. Hoje é aniversário da cidade de Cananéia. Embora haja aí referência desde o século XVI, né, não tem exatamente uma data. Tornou-se município em 13 de julho de 1600. O nome, segundo a lenda, vem de Caniné, uma índia que se apaixonou por um colonizador português. 12 mil habitantes, Cananéia, que é um destino turístico do litoral sul de São Paulo. Aniversário dos municípios de Prudentópolis, lá no Paraná, e Madalena, no Ceará. Dia Nacional das Artes. Data homenageia a fundação da Escola Real de Ciência, Artes e Ofícios em 1816, que virou a atual Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Dia Internacional da Juventude, hoje também 12 de agosto.
Fundada a primeira escola de samba nesta data, em 1928, a Deixa Falar, por sambistas do bairro Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. E é por causa dela que a escola de samba chama escola de samba, porque ela, ela ficava em frente a uma escola, né? E aí falou, já que lá é escola, aqui é a escola de samba, né? É a primeira escola de samba, então. A escola mais antiga em atividade desde a fundação é a Portela. Nasceu em da Águia famosa. 1922. Então, aí brincando com a vizinhança, os fundadores disseram que o local não formava professores, mas sim professores do samba. E aí popularizou-se chamar escola de samba. Portela é de que ano que você falou, hein? 1922. Não, acho que tem alguma coisa errada, então. Por quê? E essa é 1920. Ah, não. Se essa é 1928... Ah, não, tá certo. Não, Peraí. É que começou como bloco, antes de se em escola. A escola de samba fundiu-se com a Deixa Falar, fundiu-se com outras entidades e transformou-se na Estácio de Sá. Rosa de ouro é que vai ganhar. Rosa de ouro é que vai ganhar. Vou abrir alas que eu quero passar. Tá aí, falando um pouquinho aí da história do nosso carnaval, né? Por conta dessa curiosidade que a Silvânia está trazendo para nós. Quem está completando aniversário hoje aí, Silvânia? Hoje? O cantor, compositor, guitarrista e produtor Mark Knopfler, o líder da banda Dire Straits. Só tem sucesso também. Aí é o Mark Knopfler cantando, já na sua carreira solo, trilha sonora do filme A Princesa Prometida. Oh, so much, and all the charms she did possess. Em sua carreira solo, ele fez várias trilhas para o cinema, mas o sucesso começou como líder da banda Dire Straits. A banda de rock britânica Dire Straits foi formada em 1977 pelo Mark, que fazia guitarra, vocais, também compositor, e o irmão David Knopfler na guitarra, além de John Wesley no baixo e Pick Withers na bateria. E outros sucessos também do Dire Straits. Estiveram recentemente no Brasil, viu? Entre abril e maio aí desse ano, passaram por Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre. Yeah. 77 anos do cantor, compositor, guitarrista e produtor Mark Knopfler. 5h07. A Bandeirantes, o Pulo do Gato estão sempre ligados aí nos golpes, né? Para contar para você ficar informado e não cair nessa falácia de bandidos, criminosos que estão hoje aplicando estas modalidades, né? De fraude, de enganar as pessoas mesmo pela internet principalmente. A polícia colocou atrás das grades mais 3 suspeitos de envolvimento com o golpe do falso advogado. Mas tem outros 2 aí que seguem foragidos, não é, Maria Eugênia Kutait?
Um acesso mais restrito a dados de processos judiciais poderia impedir novos golpes do falso advogado. A afirmação é do presidente da Comissão de Cybercrimes da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, Luiz Augusto Durso. 3 pessoas foram presas nesta terça-feira e outras 2 seguem foragidas em mais uma ação contra a quadrilha do falso advogado em São Paulo. A investigação começou após um mecânico em Barretos, no interior do estado, perder R$10 mil cobrados pelo golpista para a liberação de uma indenização. E esse era o modus operandi do grupo investigado há pelo menos 6 meses pela Polícia Civil. O golpe era concluído quando a vítima clicava em um link enviado pelos criminosos, que utilizavam imagens e dados de profissionais reais da advocacia, além de informações processuais e pessoais obtidas de forma ilícita. A Ordem dos Advogados do Brasil tem um site em que é possível verificar o cadastro de um profissional. Basta colocar o nome e o número da Ordem do Advogado no endereço confirmadv.oab.org.br. Repetindo, confirmadv.oab.org.br. Mas o advogado Luiz Augusto Durso, especialista em cybercrimes e direito digital, destaca que mudanças no sistema judiciário são necessárias para o combate desse tipo de crime. Acontece que para o golpe acontecer, o criminoso ele convence que ali se trata de fato do seu advogado. Penso eu que a mudança deveria se dar por uma situação de regulamentação, de mudança estrutural na justiça, trazendo que, para que se tenha o acesso aos dados do processo, daqueles processos que não são segredo de justiça, principalmente aos dados pessoais do advogado, do cliente, deveria existir um sigilo parcial. Então, o próprio sistema do tribunal, do processo eletrônico, deveria verificar os dados da folha da procuração ou dos dados pessoais das partes e ele incluir um sigilo para que apenas aqueles que estão envolvidos diretamente no processo poderiam ter acesso. Foi solicitada uma resposta do Tribunal de Justiça sobre essa colocação, mas até o momento não tivemos resposta. Obrigada, Maria Eugênia. 5h10. Diogo Braga, muito bom dia. 2 incêndios de grandes proporções nas últimas horas, não é? Pois é, Silvânia. Bom dia para você, bom dia para o Pedro. No total, 42 equipes estão empenhadas nesses 2 incêndios. Um na Avenida do Estado, número 5.747, no Cambuci. O local é uma empresa de autoarmazenagem, não há vítimas e 24 equipes permanecem no combate às chamas, que começou por volta das 6 horas da tarde ontem nessa edificação comercial. E 500 metros depois, na rua Barão de Jaguará, número 407, por volta das 8h40 da noite, 2 casas foram atingidas por um fogo em galpão. Então o fogo foi se espalhando, ainda continua aceso, assim como o da Avenida do Estado. É uma empresa de produtos de materiais de limpeza no local. Também não há vítimas e 18 viaturas estão empenhadas. Então, muitos transtornos, muito fogo ali nesses 2 locais, que ficam numa diferença de 500 metros cada um. Poxa. E o nosso ouvinte Eugênio manda mensagem pelo WhatsApp dizendo que tem uma parte da Avenida do Estado interditada devido ao incêndio no sentido do centro. E um outro ouvinte, o Maza, também já manda mensagem para cá. Ele é motorista de aplicativo e informa sobre um acidente gravíssimo em frente ao Shopping Morumbi. Segundo ele, já tem viaturas da CT e da polícia. Obrigada então ao Maza e bom trabalho, bom dia para o senhor. Diogo Braga, nós tivemos sorteio da Copa do Brasil e tem gente aí suspeitando, né? Porque não há indício nenhum, mas que coincidência esses clássicos regionais aí que nós tivemos. Pra mim, com suspeito ou não, eu adorei. Porque eu adoro o jogo grande, vão ser 3 jogaços: Cruzeiro e Atlético Mineiro, Palmeiras e Santos, Inter e Grêmio, além de Vasco e Vitória. Os confrontos já começam no final desse mês, dia 25, tem Cruzeiro e Galo, mando do Cruzeiro, 9 horas da noite. Quarta-feira, no dia seguinte, tem Palmeiras e Santos, Vasco e Vitória, mando do Vasco, Palmeiras e Santos, mando do Palmeiras, e Inter e Grêmio na
quinta-feira, dia 27 de agosto. Depois a volta na semana seguinte, mando do Galo contra o Cruzeiro, mando do Santos contra o Palmeiras, mando do Vitória contra o Vasco e mando do Grêmio contra o Inter. Tem palpites para esses clássicos? Vamos lá, fala aí. Ó, pra mim, eu acho que passa o Cruzeiro, passa o Palmeiras, o Vasco, perdão, apesar que o Vitória aí fez 2 viradas incríveis, uma contra o Atlético Paranaense e a outra contra o Flamengo. E Inter e Grêmio difícil, hein? Os dois times estão muito parecidos. Eu vou de Internacional, que passou pelo Corinthians, vai mais embalado que o Grêmio. Eu acho que vai dar Galo, Santos, Vasco e... Aí Inter, aí difícil, hein? Eu vou de Grêmio. Então só o Vasco estamos igual. Só o Vasco estamos igual. E você, Silvânia? Deixa eu ver de novo os confrontos. Fala de novo pra mim, por Cruzeiro favor. E Galo. Isso. Cruzeiro. Palmeiras e Santos. Palmeiras. Igual. Vasco e Vitória. O Vitória é complicado, né? De vez em quando ele joga bem, mete 4 como outro dia, depois ele perde, né? Mas Vitória e Vasco. Vasco? Não, acho que dá Vitória. E o último? Inter e Grêmio. O Inter e Grêmio, que é o... Aí é complicado. Inter. Quer dar palpite aí, Ailton Dias? Meio que o Grêmio tem mais tradição, né? Eu tô fazendo as contas. Galo. Vai dar Galo. Tudo o contrário. Não, eu falei que vai dar Galo também. O Palmeiras e Santos. E o Palmeiras. O Vasco e o Vitória. Vai dar Vasco. E o último é Grêmio. O clássico gaúcho. Internacional. Tem mais uma coisa, que o vencedor de Palmeiras e Santos pega o vencedor de Vasco e Vitória, então não tem mais sorteio, já está definido o chaveamento. E do outro lado, Inter e Grêmio pega o vencedor de Cruzeiro e Atlético Mineiro. Muito bem. Diogo Braga, mais alguma informação? Quem joga hoje? Muita coisa, viu, O São Pedro? Paulo ontem empatou lá na Bolívia. Exatamente, começando pelo Tricolor, que teve um bom resultado lá na Bolívia, sempre muito difícil de jogar lá. O gol foi marcado pelo Arboleda, zagueiro do São Paulo, abriu o placar, e o Melgar empatou pro Bolívar 1-1. Semana que vem já tem o jogo da volta aqui no Morumbi. São Paulo tem tudo para se classificar para as quartas da Sul-Americana. Pela Libertadores, quem não tá tão contente é o torcedor do Fluminense, que empatou em casa contra o Independente Rivadavia em 0-0, jogo que o Fábio, goleiro do Fluminense, foi o melhor em campo. Então o Fluminense aí agora vai jogar a vida fora de casa também semana que vem. Pela Libertadores tivemos Estudiantes 1, Universidade Católica 1 e o Boca Juniors 3, o Recoleta fez 1 pela Sul-Americana. Tolima e Del Valle foi adiado por conta dos terremotos na Colômbia. Hoje tem mais, hoje tem Palmeiras, 7 horas da noite, com transmissão aqui da Bandeirantes. Palmeiras joga em casa hoje, aqui em São Paulo, contra o Cerro Porteño, com transmissão, claro, aqui da Bandeirantes. Força máxima para o Verdão, que é líder do Campeonato Brasileiro, está classificado na Copa do Brasil e ainda busca agora se classificar para as quartas da Libertadores. Além desse jogo, tem um jogaço, um confronto brasileiro, Cruzeiro e Flamengo, 9h30 da noite. Que jogaço, dois dos melhores times aí do Campeonato Brasileiro vão se enfrentar 9h30 da noite. Esses são os confrontos brasileiros pela Libertadores. Pela Sul-Americana tem outro confronto brasileiro, Bragantino e Atlético Mineiro se enfrentam 7 horas da noite. A gente lembra que Santa Fé e River Plate, outro jogo pela Sul-Americana, também foi adiado por conta dos terremotos lá na Colômbia. E o Memphis Depay não joga mais pelo Corinthians. Ontem o clube anunciou que decidiu não renovar o contrato com o atleta, agradeceu todo o esforço, os números, os títulos do Memphis Depay, do atacante, mas por conta financeira, o clube anunciou que não vai contar mais com o atacante. Inclusive, para esclarecer dúvidas, vai organizar uma coletiva nos próximos dias, na qual o presidente Osmar Stabile vai falar. Muitas críticas da torcida do Corinthians. Tem gente que acha que foi correto, porque por mais que vá sentir falta no campo, o preço era muito alto. Tem muita gente que também não gostou. E o Memphis foi um dos que não gostou. Vamos ler aqui o que ele falou. Muito decepcionado em ler que o Corinthians decidiu não honrar nosso acordo. Eu não queria essa situação e sempre respeitei o clube ao longo de todo o processo, mas agora sou forçado a reagir com firmeza para preservar meus interesses. Nos próximos dias falarei publicamente. O Memphis também, o Corinthians tem uma dívida muito grande com o Memphis, então aí cenas dos próximos capítulos entre Memphis Depay, que não joga mais no Corinthians.
E vai, vocês como corintianos, o que vocês acharam? Horrível, né? Ele ter saído? É, horrível. Você também, dos Diogo? poucos craques que Eu a acho gente tem. que no campo vai fazer falta, mas financeiramente o Corinthians não tem como pagar. Então, só que a maneira como foi desenhado essa não assinatura de contrato parece ter sido muito ruim, porque se tivesse feito um acordo, ia pagando as dívidas de uma forma gradual e encerrando a dívida sem o Memphis jogar pelo Corinthians. Mas, aparentemente, foi de supetão e o Memphis não estava sabendo. Então, nem a maneira como foi feita, embora eu concorde, foi boa. Então, pode prejudicar ainda mais o Corinthians. Talvez ele tivesse deixado O Corinthians outras ganha em ofertas cada pra jogo na arena, mais ou menos. De 2 a 3 milhões. Quantas vezes joga por semana na arena? Umas 2 vezes por semana? Não, por semana não. Uma vez por semana? Dá pra calcular 4 jogos no mês, vai, mais ou menos. Um por semana, Pensando então. que é 9 jogos no mês, por aí. Corinthians vende camisa? Vende bastante. Vende copo? Vende bastante. Só torcedor. Pra onde vai essa grana toda, hein? Então. A folha de pagamento é alta também, hein? É bem alta. O pessoal fala muito do Palmeiras, mas a folha de pagamento do Corinthians estava ali quase igual. Li a respeito disso outro dia. Acho que eu vou mudar. O Grêmio e Inter, acho que eu vou o Grêmio, viu? Porque o Grêmio tá tão mal no Campeonato Brasileiro. Tá que nem o Milton Neves, hein, Silvânia? Vai... Cada programa não, você fala sabe o que eu tava resultado, pensando? Você vai falar que ganhou. Não, porque eu falei, o Grêmio é bom em Copas, né? Da disputa de Copas. Copeiro, né? É copeiro, sim, Ailton Dias. E como tá mal no Campeonato Brasileiro, talvez coloque suas forças aí na Copa do Brasil, né? Tem mensagem de ouvinte. Bom dia, Pulo do Gato. Ariovaldo aqui de Garça. Temperatura aqui tá meio friozinho. Um abraço para você. Pelo campo. E Silvana Alves, bom dia. Bom trabalho para vocês. Eu admiro muito vocês. Sou ligado da Bandeirante desde 67. Pelo Campos, eu quero pedir um favor para você. Mandar um miado para minha filha, está fazendo aniversário hoje, 51 anos, professora, uma mulher muito dedicada à família, graças a Deus. E agradeço a vocês por isso aí, tá bom? José Carvalho de Santo André, palmeirense, muito obrigado. Depois eu tenho uma coisa para falar, Pedro Campos. Estão me ligando aqui do INSS, fala que é do INSS, para mim fazer prova de vida. Isso procede? Eu faço prova de vida no meu banco, que eu trabalho com ele, né? E estão me ligando direto para me fazer prova de vida. Será que isso procede? Falou que é pelo INSS. Tá bom? Muito obrigado. Bom trabalho para vocês aí. Não procede não, é golpe, viu? Cai fora dessa aí. Não clique em nada não, porque é golpe. O INSS não liga para ninguém para pedir prova de vida. E um miadão aí para a filha dele, então. Obrigado pela audiência. E tá certinho fazer a prova de vida no banco, viu? Quando tá no banco tá tudo certo. O Antônio Ricardo Gracioli tá mandando mensagem direto do sítio na Serra da Canastra, em Delfinópolis, Minas Gerais. Também quem está mandando mensagem é o Luan Lopes. Ele está em Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, a 1.850 quilômetros da gente. Rádio ligado, ouvindo o programa, e ele manda, e anota aí, o Vitória, maior do Norte e Nordeste, será campeão da Copa do Brasil. Pode ser. Tem mais? Tem mais. Bom dia, Pedro Campos, Silvana Alves e ouvintes da Rádio Bandeirantes. Aqui é o Vanderlei 007 de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Queria que vocês mandassem um miado especial para o meu amigo João Guerreiro, de São José dos Campos, que ouve todo dia a Rádio Bandeirantes. Aí, hoje é aniversário dele. Grande abraço, João Guerreiro. Feliz aniversário aí, meu amigo. Manda um miado para ele aí. E vai, Corinthians! Obrigado pela mensagem. Na sequência temos os repórteres do Pulo do Gato para trazer notícia para quem acorda cedo. Bora, gente, o friozinho tá acabando. Amanhã vai estar melhor. O Pulo do Gato. Torcer e vibrar por cada lance faz parte da paixão do brasileiro pelo futebol. A BetSport entende esse sentimento. É 100% regulamentada e segura, com embaixadores como Zico e Vampeta. Compare as cotações e aproveite vantagens como o pagamento antecipado, substituição garantida e cashback. Tem futebol, basquete, tênis, MMA, vaquejada e muito mais. Acesse betsport.bet.br e entre para o time dos craques. Proibido para menores de 18 anos. Aposta não é investimento. Bandeirantes. Aqui você se informa.
Cidades do Rio Grande do Sul estão registrando temperatura baixa nesse momento, hein, Vicente Medeiros? O Rio Grande do Sul voltou a registrar temperaturas negativas nesta terça-feira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a menor marca registrada foi em Caxias do Sul, com 0,9 graus abaixo de zero. Outras cidades também tiveram frio intenso. Dom Pedrito marcou 1 grau e 1/10 e São José dos Ausentes 2 graus e 3/10. Em Porto Alegre, a estação do IMET, no Belém Novo, registrou 4 graus e 3/10 nas primeiras horas do dia. 5 horas e 23 minutos. Santos entra em alerta para ressaca. Sofia Singota. A cidade de Santos, no litoral paulista, entrou em estado de atenção até quinta-feira por causa de uma ressaca marítima. As ondas podem ultrapassar 2,8 metros, com mar agitado e maré elevada, segundo as autoridades de monitoramento. A chuva deve continuar, mas com menor intensidade, e a orientação para a população é evitar ir às praias e até os calçadões, além de não entrar no mar. Em 24 horas, Minas Gerais tem 200 chamados para incêndio no estado. Tayane Ribeiro. Minas Gerais tem quase 200 chamados de combate a incêndios em vegetação registrados em apenas 24 horas. Segundo o balanço do Corpo de Bombeiros, entre domingo e segunda, foram contabilizados 195 chamados. Só em BH e região metropolitana foram 136 ocorrências. 5 horas e 24 minutos, a Justiça converte em preventiva a prisão de mais um suspeito de feminicídio em São Paulo. Beto Ferretti. Continuará preso João Pedro da Silva Barroso, suspeito de matar Isabela Fonseca Barbosa, de 33 anos, na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, ele e a vítima tinham um relacionamento amoroso. O crime foi na noite de segunda-feira, quando João Pedro foi detido em flagrante. Após a audiência de custódia, nesta terça, a prisão foi convertida em preventiva. O crime foi descoberto depois da denúncia de um vigilante que viu o casal discutir enquanto caminhava pela rua. Na sequência, João Pedro voltou sozinho, o que chamou a atenção do homem, que foi checar o que tinha ocorrido e encontrou o corpo de Isabela. A vítima foi agredida e enforcada. João Pedro confessou o crime e disse que tinha usado drogas. A Band não se cala. Acusado de feminicídio com longa ficha criminal está nas ruas depois de ser beneficiado por uma decisão de um juiz que concedeu liberdade a ele. 3 dias depois de ser solto, o Ministério Público chegou a contestar a decisão. A liberdade foi revogada, mas Alex Leandro Bispo dos Santos ainda não foi encontrado. Apontado pela polícia como o assassino da própria esposa,